significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, completa 25 anos em 2025. A norma que organizou as finanças públicas no Brasil é o assunto de hoje no Cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Luz. Flávio, bem-vindo ao Cidadania, obrigado pela sua presença em nossos estúdios. Olá, Marcelo, obrigado. É uma satisfação estar aqui para falar para todos que assistem à TV Senado. Então, vamos falar sobre essa lei de responsabilidade fiscal. Muita gente quer saber sobre essa lei e sobre o contexto que ela foi criada. A gente vai contar um pouco da história dessa lei, uma lei que é tão importante, né, para a organização das nossas finanças públicas. Mas, primeiro, antes de mais nada, como é que a gente explica para as pessoas, para as cidadãs e para os cidadãos que acompanham Cidadania, o que é a lei de responsabilidade fiscal? Bom, a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei que trouxe para o âmbito das finanças públicas do país inteiro boas práticas. Então, ela sedimentou boas práticas de finanças que eram vistas em vários países, trouxe isso para o Brasil de uma forma bem ousada até para a época. Nós tínhamos alguns casos de sucesso, como a Nova Zelândia, o próprio vizinho aqui, Chile, tinha adotado também uma legislação semelhante. Então, o Brasil trouxe essa legislação que foi fundamental para a reorganização das finanças aqui do país. Esse contexto em que a lei nasceu ali pelo ano 2000, era um momento que a gente tinha crises econômicas, o Brasil ainda não tinha as suas contas muito bem organizadas. Isso foi um pouco depois do Plano Real, quando a gente veio por um plano de estabilização fiscal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto, aquele momento, em termos econômicos, em termos políticos, o que estava acontecendo no país quando essa legislação foi aprovada e de que forma, né, esse contexto proporcionou, né, impulsionou a aprovação dessa lei. Bom, se a gente voltar para a redemocratização com a Constituição de 88, nós tivemos uma redistribuição das competências de União, estados e municípios. Assim, quando você tem a redistribuição de competências, você tem que ter a redistribuição de recursos, então, o que nós chamamos de federalismo fiscal. Então, a redistribuição da divisão dos impostos entre os entes. E, a partir de 88, com a redemocratização e essa nova estrutura, né, federal, nós tivemos um maior problema, que era da época, era a estabilização monetária. Então, nós tínhamos uma inflação descontrolada. Então, acho que na época pouco se pensava na questão mais de gestão e de orçamento público. O problema grave do momento era a estabilização monetária. Então, ao atingir isso, em 94, com o Plano Real, a estabilização monetária, ela possibilitou, então, que o governo olhasse para as finanças e tivesse a ideia, agora vamos organizar um planejamento para que nós possamos tomar atitudes encadeadas de planejamento para o crescimento do país e dos entes subnacionais. Então, essa foi meio que um encadeado ali, né? Em 1988, a redemocratização, em 94, a estabilização monetária, e com isso, ali em 2000, havia um movimento de reforma administrativa. O parlamento, ao editar aqui a emenda constitucional 19, que tratava da reforma administrativa com diversas questões de reorganização do Estado brasileiro, exigiu do Poder Executivo que enviasse uma lei, a lei complementar, um projeto de lei complementar, tratando da organização das finanças públicas, com alguns parâmetros que também já vinham da Constituição desde 88, de limitação. Alguns limites deviam ser impostos para o Estado para que pudesse caminhar com as finanças regularizadas ao longo do tempo. Bom, essa emenda constitucional 19,
que tratava da reforma administrativa, acaba entrando numa questão crucial, que são os gastos do governo, especialmente gastos com pessoal e outros gastos, né? Hoje nós estamos gravando essa entrevista em junho de 2025, quando a lei completa, né, completou 25 anos já, a lei de responsabilidade fiscal, e nós vivemos um momento em que o Congresso Nacional e o Poder Executivo discutem justamente redução de gastos, aumento de receitas, por aumento de impostos, como foi proposto pelo governo, o Congresso Nacional resistindo a aumentar impostos, pedindo corte de gastos. Lá em 2000, com essa reforma administrativa, passávamos por um momento semelhante. A reforma administrativa também tinha esse objetivo de redução de gastos da máquina pública e equilíbrio das contas. O que mudou com a aprovação da LRF? Como é que era esse cenário antes e o que a lei trouxe de impactos na administração pública brasileira e nesse equilíbrio de contas? Bom, toda crise traz uma oportunidade. Então, nós vivíamos uma crise em termos de dívida pública e quando houve a edição da LRF, a preocupação era com os entes subnacionais e seu endividamento e com boas práticas orçamentárias serem difundidas para todos os entes, União, Estados e municípios. O que foi um dos pontos da LRF de reorganização foi trazer uma maior transparência das finanças públicas e uma organização em termos de planejamento. Quando o cidadão que está nos vendo pensa na organização do seu orçamento em casa, é justamente o que a LRF resolveu trazer de uma forma escrita, né? Porque antes já existiam alguns estados que adotavam boas práticas, mas isso foi, então, se transformou numa lei de exigência obrigatória para todos os entes. Então, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz lá que você tem que, ao aprovar o seu orçamento, por aquele ano, você tem que planejar um cronograma de desembolso. Então, ao longo dos meses, eu vou desembolsar tanto por mês. E de 2 em 2 meses, eu verifico se a minha receita está comportando esse caminho. Ao final do ano, eu não tenho que, ao final do ano, tomar um susto e está com as finanças desorganizadas. Mas ao longo do exercício, ao longo do ano, eu vou ajustando de 2 em 2 meses, que a gente tem aqui o decreto de contingenciamento, que é conhecido dessa forma, para ajustar as finanças ao longo desse ano. E isso é uma das práticas que a LRF trouxe para todos os entes federados. Para você ter uma noção, antes de 2000, nós tínhamos estados que superavam os gastos com o pessoal em 80%. Então, tinha 80% da receita corrente líquida comprometida com o pessoal. O gasto com o pessoal, ele por si só, ele não é ruim. A gente tem que lembrar que política pública se faz com o pessoal. Então, se você tem policiais, você tem médicos, enfermeiros, professores, são pessoas que recebem seus salários. Então, a despesa com o pessoal não é um problema. Mas o problema é que o excesso de despesa com o pessoal, ela comprometia o investimento dos entes e, com isso, você não tinha, então, um desenvolvimento das cidades, dos estados, por conta desse direcionamento de recursos. Então, esse foi também um ponto muito importante que a LRF trouxe e a partir do momento que a LRF entrou em vigor, nós tivemos um aumento do superávit primário do governo federal, ou seja, o governo federal, até por capitanear essa mudança, ele era o exemplo. Eu tinha que dar o exemplo. Então, adotou uma postura mais rigorosa com as finanças públicas e aumentou que seria a diferença entre receitas e despesa, né? O resultado primário positivo das finanças públicas. Isso, por que a LRF é importante? Porque ao controlar a dívida, o orçamento, ele de certa forma, ele é um pacto entre as gerações. Então, o que os parlamentares, os deputados estaduais, os vereadores decidem ali na Assembleia e junto com o prefeito, o governador e o presidente? Quanto nós vamos gastar agora, quanto nós vamos investir e se nós gastarmos demais agora, nós vamos nos endividar e não vamos ter para gastar no futuro.
Então, é um pacto intergeracional. Então, deve sempre haver um equilíbrio. Por isso, direcionar um quantitativo, que não existe um número mágico que defina o que é o certo e o que é o errado, mas sempre com a visão de que nós temos que cuidar de todos que estão aqui agora e do futuro também. Então, não podemos entrar num descontrole e no futuro não ter condições de gastar com nada, só pagando juros. Essa é a ideia fundamental e que a LRF foi muito bem sucedida nesse caso. É uma lei que pegou, né? Às vezes a gente tem algumas legislações no Brasil, as pessoas questionam, será que essa lei vai pegar ou não vai ficar no papel, mas a LRF, ela veio para ficar 25 anos, uma lei que resiste aí ao tempo. Você falou de um ponto importante, dessa questão da sustentabilidade financeira que a LRF dá, desse aspecto intergeracional. Um ponto que é bem interessante da gente trazer para essa nossa conversa, nós estamos em 2025, então em 2026 é um ano eleitoral. E um dos pontos em que a lei de responsabilidade fiscal ela tem um impacto, ela passou a exercer a criar um controle maior, é justamente sobre os gastos que os governos têm antes do período eleitoral. De forma que o gestor que está, seja na presidência, seja no governo, seja o prefeito, ele tenha limites em relação aos gastos públicos para evitar o uso da máquina com fins eleitoreiros. O que a lei de responsabilidade fiscal trouxe como normas para justamente evitar esse tipo de mau uso das verbas públicas? Então, a LRF, ela amarrou muito bem os instrumentos orçamentários, que nós temos uma lei chamada Plano Plurianual, que ela é uma lei de vigência de 4 anos, que traz ali para o ente, ali para o município, os seus maiores investimentos. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que amarram as questões tributárias com o ano seguinte que vai ser proposto o orçamento. E o orçamento, basicamente, são as despesas e receitas. Então, a LRF trouxe uma visão de que você, ao estabelecer essa vinculação de gastos com o pessoal, ela trouxe diversos limites. Mas nesse ponto que você comentou, sobre o mandato, ela tem regras para que não se editem atos a 180 dias do final do mandato que passem para o exercício seguinte. Isso não impede o investimento do prefeito, lá do gestor. O que eu queria dizer com o instrumento é que você tem o plano de 4 anos, você pode exercer esse plano de 4 anos, mas você não pode aumentar gastos para o governo seguintes. Então, esse é um dos pontos da LRF e traz também a questão de transparência, ou seja, não só a questão dos gastos para o governo seguinte, mas também a clareza da situação fiscal para o gestor que vai assumir. Então, são pontos, e eu toco nesse ponto importante da transparência, porque a grande transparência que nós temos hoje no Estado brasileiro, e isso é reconhecido internacionalmente, ela permite que a sociedade faça um controle social. E o controle social é importantíssimo. Então, não temos só órgãos de controle como o CGU, TCU, trabalhando nisso, mas toda a sociedade trabalha fiscalizando o orçamento público. E isso reprime algumas ações descontroladas de gastos com essa visão eleitoreira, né? Vou aqui aumentar o salário, vou fazer aqui no final do meu mandato para tentar até me reeleger. Então, existem essas normas, assim como a lei eleitoral também trabalha em conjunto com a LRF, trazendo limites ali de acréscimo de despesas, tanto com o pessoal, como outras despesas que aumentem o custo corrente do órgão, do executivo. Essa lei de responsabilidade fiscal tem um aspecto interessante também na sua concepção, desde ali do começo das discussões, que é uma lei bastante democrática. A lei de responsabilidade fiscal, ela parte de uma exigência do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, para que o Poder Executivo apresente o projeto dessa lei. Foi uma lei que já naquele momento trazia a possibilidade de participação popular, com audiências públicas, com sugestões vindo da sociedade civil, até ela chegar ao ponto da redação final que foi aprovada. Naquele momento, 2000, a relação
de poder, essa relação de forças entre o poder legislativo e o poder executivo no que diz respeito ao orçamento, à execução do orçamento, quer dizer, ao gasto das finanças públicas, dos investimentos do governo, era bastante diferente da relação que é hoje, né? Em 2000, o presidente, o poder executivo, ele tinha mais poder sobre o orçamento do que em 2025. Como essa relação, essa diferença de relação sobre o orçamento, sobre a execução orçamentária, se desenvolveu ao longo do tempo e como a lei de responsabilidade fiscal se manteve, como é que ela atua para manter esse equilíbrio, quais os impactos dessas mudanças que a gente tem nessa realidade, uma mudança de contexto que é bem significativa. Então, uma questão muito importante da época, a gente não tinha o que a gente tem hoje, que é o limite de despesas. A gente tem, desde 2015 para 2016, o teto de gastos, que era uma emenda constitucional, e agora é uma lei complementar. Mas, na época, não havia esse limite de despesas. Então, havia uma meta, uma regra fiscal, que a LRF consolidou, iniciou um ano antes a utilização pelo Executivo Federal, e a LRF trouxe isso de uma forma, como eu falei, boas práticas de finanças públicas. A meta de resultado primário, que é essa visão do governo que ele tem que ter de quanto que ele tem que economizar, ou não, muitas vezes a meta ela é até negativa, mas quanto que eu tenho que, ao final do ano, apresentar de resultado. Então, por não ter o limite de despesa, o Executivo ele tinha uma flexibilidade muito maior de execução do orçamento. Por quê? O orçamento ele não é inicialmente dinheiro, ele é um planejamento. E a arrecadação traz os recursos para a execução do orçamento. Então, nós temos o orçamento, que é uma autorização que o parlamento, que as assembleias dão, e nós temos a execução, né, a arrecadação da receita, então dos impostos que vão chegando aos cofres públicos. Quando essa arrecadação ela é inferior ao que estava planejado, o executivo ele tem a prerrogativa de contingenciar certas despesas. Então, com isso, ele tinha um poder muito maior, porque hoje a regra já não é tão flexível para o executivo. A regra hoje é que você tem as despesas, elas têm que ser contingenciadas, mas você tem alguns limites que são trazidos em relação aos outros órgãos, em relação às emendas parlamentares. Com isso, o executivo ele perdeu um pouco do poder. E o legislativo, então, assumiu uma parte maior do... Assim, o orçamento, em última instância, é uma decisão do legislativo. Sim. Mas, de certa forma, sim, aumentou ali a responsabilidade do legislativo e a sua competência acerca da execução orçamentária. Vamos trazer um pouco essa conversa para a vida das pessoas, né? As pessoas que acompanham aqui a TV Senado, que estão assistindo essa entrevista. A gente está falando aqui de orçamento, finanças, de controle de gastos, receitas, despesas. E isso é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. A gente começa a aprender isso desde criança, quando a pessoa que às vezes ganha sua mesada vai gastar, vai comprar alguma coisa, se vai guardar ou não vai. O que a lei de responsabilidade fiscal traz de impacto na vida dos cidadãos e das cidadãs? A gente está falando aqui de orçamento público, o gasto do governo, mas todo esse conjunto traz impactos na vida das pessoas. Quando a gente fala de orçamento familiar, de gastos familiares, um nome que vem logo à mente das pessoas, inflação. Por exemplo, nesse quesito, inflação, o que a lei de responsabilidade fiscal trouxe de impacto para a vida do cidadão, para a dona de casa, para o pai de família? Como é que a gente faz essa relação para as pessoas entenderem a importância da lei nas nossas vidas? A gente tem tanto a parte de estabilização monetária, que a gente falou, do Plano Real, cumpre um papel importantíssimo nisso, quanto também a influência das nossas exportações com as importações, que influencia o nosso câmbio, né? É importante. E a terceira parte desse tripé é a gestão fiscal. Porque se você tem um governo ou um ente
né? Isso serve para todos os entes, não só para a União. Exato, estados e municípios. Se você tem uma previsão de que vai gastar mais do que arrecada, todos os bancos ou organismos internacionais vão emprestar a juros mais altos. Então, é aquela história, se você não faz o dever de casa, quando alguém olha de fora e você está precisando de recursos para fazer um investimento, ele vai colocar isso na conta. Então, vai subir os juros. Então, essa é uma parte muito importante que a LRF trouxe e que foi fundamental para estados e municípios, que regularizaram as suas contas de uma forma que hoje nós temos um patamar completamente diferente que tínhamos ali no final dos anos 90. Os estados e municípios com as contas, quase todos, com as contas em dia, e com isso conseguem, então, captar recursos para financiamentos de obras, e como a gente falou, do Pacto Intergeracional. Então, se eu estou fazendo meu dever de casa aqui, mas estou cuidando de toda a população aqui com os recursos que eu tenho, e não mais do que eu tenho, esse saldo que eu vou tendo ao longo dos anos, isso vai me garantindo a possibilidade de captar recursos para investimentos já pensando no futuro. Então, o orçamento é um olho agora no presente e um olho sempre no futuro. Essa é a parte principal que a LRF trouxe. Além, é claro, nós temos a parte de transparência e a parte de responsabilização. Então, você comentou muito bem que a lei pegou, né? A gente tem isso no Brasil. Mas por que pegou também? Porque, além de ser uma necessidade, a gente estava no meio de uma crise e havia um entendimento geral de que, olha, isso é muito importante. Ainda que houvesse alguma resistência, mesmo depois, todos se deram conta de que foi uma lei importantíssima para o país. Com essa adoção da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tivemos, então, um direcionamento dos recursos para pagamentos de dívida, redução da dívida dos estados, dos municípios, a organização, e com isso nós temos um outro patamar. Mas falando da responsabilização, se não houvesse essas atitudes, as atitudes que são descritas na lei, nós temos ali algumas penas, né, para os gestores públicos que não cumpriam. Então, com isso, nós conseguimos realmente uma adoção quase 100% em todos os estados e municípios aí. Olha que são muitos municípios, então foi realmente um grande feito aí para o país. Mais de 5.500 municípios, é um país com um número imenso, né, de pequenas cidades. Mas e aí na vida das pessoas? A gente tinha um processo lá em 2000, já começávamos, né, já tínhamos ali o Plano Real, mas essa geração mais nova, talvez muitas pessoas nem se lembrem, antes do Plano Real especialmente, a inflação chegava a mais de 80% ao mês. Exatamente. A lei de responsabilidade fiscal, toda essa organização dos gastos públicos, traz impacto na vida das pessoas. Hoje a gente tem uma inflação, se discute uma inflação elevada, mas a gente fala às vezes em 5%, 7%. É muito 7 diferente. Não, por favor, 5 tá bom. Eu falo assim, já em gasto, né, em números muito altos, o 5 é a nossa meta atual, né? A lei de responsabilidade fiscal, esse ajuste nas contas públicas, ela muda também esse cenário que é a economia que as pessoas conhecem? Sim, com certeza. Ela trouxe ela contribuiu, porque assim, o Plano Real não pode dar como certo o que se obteve. Foi importante, mas a gente deveria manter essa questão das finanças públicas em dia. E com isso, nós conseguimos o controle da inflação. E com o controle da inflação, melhora o seu planejamento. Até para quem para o cidadão que tem o seu orçamento doméstico, se você tiver um R$100 e ao final do mês R$100 não vale mais R$100, é muito difícil planejar. Como você planeja com um ano à frente se você não tiver ali noção do que aquilo ali vale? Então, o nosso recurso, nosso dinheiro, a nossa moeda, ela tendo uma estabilização e os estados, né, e municípios e a União mantendo as finanças em dia, esse controle inflacionário ele é importante para a vida das pessoas, para o planejamento pessoal de todos. E do lado das políticas públicas,
a transparência que a Lei de Responsabilidade trouxe, ela permite ali que você tenha relatórios de gestão em estados e municípios mostrando ali qual é o comportamento do estado, do governador, do seu prefeito. Ele tem que estar acessível em um site, né, do governo, para que o cidadão possa verificar ali quais foram as ações do governo ao longo daquele ano, qual a situação fiscal do governo. Então, essa transparência ativa da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe para todo o país, ela é fundamental também no âmbito não só da parte, vamos dizer, aí, mais financeira aí que a gente está conversando, mas também de realização de políticas públicas. Então, um controle social mais efetivo, você tem o relatório de gestão fiscal trazendo a parte fiscal do Estado, você tem o relatório resumido de execução orçamentária também, que é uma novidade da LRF, trazendo ali, mostrando mês a mês como que o Estado, né, o município realizaram, quanto que arrecadaram, quanto que gastaram e onde gastaram. Então, o cidadão verifica ali pelo relatório ali onde gastou, construiu uma ponte tal, construiu mesmo. Se ele for lá no bairro, lá a ponte tem que estar lá. Ou se tinha no PPA do município lá dizendo, olha, a gente vai construir uma ponte em tal lugar. Não construiu até agora, ele pode questionar o que aconteceu. Né? Não teve recurso suficiente, qual foi o problema? Isso está nos relatórios que a LRF obrigou que os gestores publicassem. Mais uma característica democrática da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nasceu democrática ali ainda no início das suas discussões, com participação da sociedade civil, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e hoje tem como resultado essa transparência que também permite esse acesso democrático, esse acesso público das pessoas às contas do governo, às contas do município, do Estado, e especialmente como cada gestor vem executando o orçamento. Flávio, finanças públicas, lei de responsabilidade fiscal, tudo isso são assuntos de cidadania. E para você, Flávio, o que é cidadania? Bom, vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, né? Acho que cidadania, então, é a possibilidade do cidadão fazer o controle social das atividades do governo. É fundamental que todo cidadão possa verificar, e hoje em dia com os meios que nós temos, em tempo real, as atividades do seu estado, do seu município e cobrar ao gestor a melhor atuação possível para que a vida de todos melhore. Bom, Flávio Luz, consultor-geral de orçamento do Senado Federal, muito obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre segurança alimentar, margem equatorial, Pedral do Lourenço, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. Na minha concepção, esses negócios vão impactar economicamente essa região também. E a gente tem a expectativa de viver dias melhores. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Todo o material que foi coletado nessas escavações desses 40 anos, o pessoal então dizia, manda para São Paulo, manda para o Rio de Janeiro. Eu dizia, minha gente, o Brasil nunca vai se desenvolver no interior se nós continuarmos com esta coisa de mandar para as capitais. Nós precisamos guardar isto aqui, porque é aqui que viveram esses povos e isso tem que servir para ajudar a população que mora aqui hoje, né? Antigamente, os pesquisadores vinham todos de São Paulo, de Pernambuco, de outros estados. Agora nós temos aqui
Universidade Federal do Vale do São Francisco, que está formando pessoas. Hoje, a maior parte da população enxerga o Parque Nacional Serra da Capivara, a Fundação Museu do Homem Americano, como instituições, né, extremamente importantes para as pessoas, para a região, né, do semiárido do Piauí. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Olá, bom dia. Segunda-feira, 14 de julho, o Senado Notícias está no ar. A presidência do Senado informou que em agosto serão votadas indicações de autoridades para cargos em agências reguladoras, tribunais e conselhos nacionais. Confira o calendário estabelecido. O Senado definiu o calendário para votações de autoridades indicadas para cargos em agências reguladoras e tribunais superiores. Segundo o comunicado da presidência, de 4 a 8 de agosto vão ser lidos os relatórios sobre as indicações. E de 11 a 15 de agosto vai ser realizada a semana de esforço concentrado para sabatinas dos indicados e votação dos nomes tanto nas comissões como no plenário. Aprovar essas indicações é uma competência exclusiva do Senado definida na Constituição. Amanhã vai ser realizada no Supremo Tribunal Federal uma audiência de conciliação para tratar dos decretos do IOF. O aumento do imposto está suspenso por decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes. Vamos saber os detalhes com o repórter Tiago Tibúcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. Bom dia também aos nossos telespectadores. É isso mesmo. A audiência de conciliação entre o governo federal e o Congresso Nacional será nesta terça-feira, às 3 horas da tarde, no Supremo Tribunal Federal. A audiência foi marcada em uma decisão monocrática no último dia 4 de julho pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Essa decisão suspendeu tanto os decretos do governo que aumentaram o IOF, como também o decreto legislativo que sustou o efeito desses aumentos. Na última sexta-feira, em envio de informações para o STF, as advocacias do Senado e da Câmara enviaram aí um parecer com informações reafirmando o pedido de que o decreto legislativo seja declarado constitucional, que, portanto, os efeitos dos decretos do governo federal sejam sustados aí pelo processo legislativo ordinário. Lembrando que esse assunto gerou 4 ações no Supremo Tribunal Federal, que estão sendo relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes. 2 ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas pelo partido PSOL, de um lado, e pelo partido PL, do outro. E outras 2 ações declaratórias de constitucionalidade. Uma delas da Presidência da República, que pede que seus decretos de aumento do IOF sejam declarados constitucionais, e outra também apresentada por um conjunto de diversos partidos, mais encabeçado pelo partido União Brasil, que é o partido do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, mas que também conta com assinaturas de partidos como republicanos e progressistas. Então, todas essas ações estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e nesta terça-feira, a partir das 3 horas da tarde, lá no Supremo Tribunal Federal, todos esses atores aí se encontram para tentar chegar a uma solução negociada para essa questão do aumento ou não do IOF. André, voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago. Muito obrigado pelas suas informações. Foi editada na última sexta-feira medida provisória que visa reduzir a alta na conta de energia elétrica após a derrubada pelo Congresso dos vetos à presidência à lei das eólicas de alto mar.
A MP 1304 introduz um teto para a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, e substitui a contratação de termoelétricas por pequenas centrais elétricas. Ela também reorganiza os subsídios do setor elétrico. No caso de estouro do teto da conta, a diferença será paga pelas empresas distribuidoras, geradoras e comercializadoras de energia, poupando o consumidor final. A medida provisória será agora analisada pelo Congresso. Mais de um quarto dos jovens brasileiros afirmaram ter sido vítimas de algum tipo de agressão, incluindo violência física, psicológica ou sexual. Para garantir a proteção desse segmento, a Comissão de Direitos Humanos vai debater o assunto em audiência pública nesta segunda. Só no ano passado, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebeu aproximadamente 300 mil denúncias de violações dos direitos de crianças e adolescentes. Os números evidenciam a vulnerabilidade do grupo, que é recordista em violações de direitos humanos. Para discutir o tema, a Comissão de Direitos Humanos vai fazer um ciclo de audiências públicas com foco nas boas práticas e nos desafios para garantir a proteção integral do público previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. O requerimento para a realização das audiências é da senadora Damares Alves. O texto da parlamentar traz ainda pesquisa que mostra que brasileiros entre 15 e 29 anos são os mais sujeitos à violência física, psicológica e sexual, sendo que mais de um quarto dos jovens afirmou ter sido vítima de algum tipo de agressão. A audiência vai contar com a participação de especialistas no assunto. Semana começa com audiência pública e sessão especial. De terça a quinta, estão previstas reuniões de comissões e sessões deliberativas e especial no plenário do Senado. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 9h30, a Comissão de Segurança Pública tem audiência pública marcada para debater o mérito de proposta de emenda à Constituição que garante que os recursos transferidos pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal sejam corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida da União, bem como equipar a remuneração das carreiras da Polícia Civil, do DF, com as carreiras da Polícia Federal. Às 10 horas, o plenário do Senado deve fazer uma sessão especial para celebrar os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Desenvolvimento Regional realiza um seminário na Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís, sobre o tema gás e petróleo na margem equatorial. Também às 14 horas, está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E às 2h30, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública prevista para debater os direitos humanos das crianças, adolescentes e dos jovens, com foco nas boas práticas e desafios para a proteção integral da criança e do adolescente à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião marcada. O primeiro projeto na pauta determina que nas licitações e contratos administrativos dê-se preferência aos modelos movidos a biocombustíveis ou a hidrogênio verde, nas compras e locações de veículos automotores, aos biocombustíveis e ao hidrogênio verde nas compras de combustíveis para o abastecimento de veículos automotores. Às 10 horas, a audiência pública prevista na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para discutir a estratégia do Brasil diante da recente tarifa de importação imposta pelo governo dos Estados Unidos. Na quarta-feira, às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que trata da pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas homologadas ou em processo de demarcação. E às 3 da tarde de quinta-feira, uma sessão especial no plenário do Senado presta homenagem póstuma ao pastor Gedelte Vitalino Teixeira Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata, falecido no último dia 5. Igreja Evangélica do Ramo Pentecostal, a Maranata foi fundada em 1968 e tem sede em Vila Velha, Espírito Santo. Com forte atuação missionária, está presente em países de todos os continentes.
E como vimos na agenda, hoje vai ser realizada a sessão para celebrar os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Vamos voltar a falar com o repórter Tiago Tibúrcio. Tiago, apesar desse tempo, né, ainda existem desafios a essa lei, não é isso? É isso mesmo, André. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi aprovado há 10 anos, ali em julho de 2015, não é? E completou, portanto, essa década, mas ainda há diversos desafios. No Estatuto estão previstos direitos e proteções para essa parcela da população, que atualmente é de mais de 14 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Mas não foi rápido aprovar esse estatuto, como nós dissemos aí. Em 2003, o senador Paulo Paim foi o autor do projeto e foram necessários 12 anos em tramitação aqui no Congresso Nacional, até que em junho de 2015 o texto foi aprovado aqui no Congresso. E em 6 de julho de 2015 houve a sanção, a lei foi publicada no dia 7 de julho e então isto se tornou realidade. Neste diploma legal estão garantidos, por exemplo, cotas de 5% das vagas no concurso público para pessoas com deficiência, também postos de trabalho reservados para pessoas com deficiência em empresas que tenham mais de 100 funcionários e também punição rigorosa para crimes cometidos contra essa parcela da população. Então, o Senado hoje vai fazer uma sessão especial para comemorar esses 10 anos, mas para falar também sobre os desafios que ainda permanecem para as pessoas com deficiência. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago. E aqui no estúdio, para comentar um pouco mais sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente recebe a auditora fiscal do trabalho, Laila Vilela. Bom dia, Laila. Bom dia. Laila, nesses 10 anos, quais são os desafios ainda presentes para a fluidez, né, do que prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Nós já tivemos muitos avanços, né, na construção das políticas públicas que estão previstas ali na lei, mas a gente ainda precisa avançar muito em algumas áreas. Por exemplo, a avaliação biopsicossocial da deficiência, né, que é uma demanda grande. Várias leis exigem que essa avaliação seja feita para acesso às políticas e a gente ainda não conseguiu estruturar o instrumento de avaliação de uma maneira prática que ela funcione para todas as políticas federais. Então, isso ainda é um desafio considerável, né? Você diria que a dificuldade de pôr em prática, de observar o que diz o Estatuto, é maior nas pequenas e microempresas, nas médias ou nas grandes empresas? Isso é bem variável, né? Porque, assim, o que a gente observa que é o maior impedimento para a contratação efetiva das pessoas com deficiência ainda é a barreira atitudinal, né? E se a gente consegue remover essas barreiras a partir da convivência com as próprias pessoas, tudo, a gente vai melhorar essas contratações. A gente já evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda temos alguns desafios na construção da acessibilidade, nos ambientes mais inclusivos, mas a gente vai chegar lá. Laila, eu sei que você, além de auditora, é médica também, né, de formação. Sim, sim. Então tem toda uma sensibilidade e conhecimento para lidar com essa questão. Eu lembro de um debate que houve anos atrás, aqui numa das comissões, sobre o problema da pessoa com visão monocular, né? Ou seja, a pessoa que enxerga só de um olho. As pessoas podem achar, não, mas quem enxerga só de olho não é cego. Efetivamente não é, mas ela tem dificuldades, né? Sim. E isso gerou debate, porque aquela coisa como se a pessoa tirasse a vaga de uma pessoa cega, mas ao mesmo tempo ela tem uma visão, né? Como é que está a discussão sobre isso hoje? A gente tem legislação específica desde 2021, né, para que a pessoa com visão monocular possa acessar as políticas, mas isso fica vinculado também à chamada avaliação biopsicossocial. E essa avaliação é muito importante porque ela não vai olhar só a questão corporal ali, né? Não basta saber da capacidade de visão daquela pessoa. A gente precisa entender o impacto disso no dia a dia. As barreiras que ela enfrenta, como são realizadas as atividades do dia a dia, como ela participa em sociedade e se aquela condição, em interação com as barreiras, traz uma desigualdade de oportunidades. Então, a forma de avaliar isso corretamente é pela via biopsicossocial, né, que compreende a pessoa na sua integralidade, no seu contexto de vida, nos seus ciclos de vida. E aí a gente vai poder
garantir uma justiça maior na distribuição das políticas, né? Que as coisas que sejam necessárias para cada pessoa sejam realmente dirigidas para ela. Então, acho que o caminho ideal para qualquer condição corporal é esse. A gente não precisa ficar criando leis que digam que certas condições são deficiência. A gente precisa que a avaliação seja bem feita para qualquer condição corporal, né? E aí a gente vai poder ter uma equidade maior nas políticas públicas. Laila, hoje a lei já proíbe o assédio moral. Quando o assédio moral é praticado contra uma pessoa com deficiência, há algum agravante nisso? Sim, sim. Não sou da área jurídica, né? Mas a gente sabe que tem umas penalizações mais intensas, né? Porque isso inclui a questão da discriminação, que a própria Lei Brasileira de Inclusão traduz para a gente o que seria discriminação, né? E ela pode acontecer por ação, por omissão. O simples fato de você se recusar a fazer as adaptações necessárias, né? Que nem é tão simples assim, isso já é uma discriminação. E a gente tem isso tipificado como crime, né? Nos nossos processos todos aí. Então, tem agravantes, tem umas punições mais severas se isso acontecer com uma pessoa com deficiência. O que está precisando ser aperfeiçoado na lei? E eu digo isso pelo trabalho de vocês, auditores, no campo, né? Vendo as dificuldades de implementação. O que precisaria de lei, de algum ajuste no Estatuto? No Estatuto, ele é muito bom, né, na parte que diz respeito ao trabalho, porque o artigo 34, ele prevê que a pessoa tem direito a um trabalho de livre escolha e aceitação, num ambiente acessível e inclusivo. O que falta de verdade não é melhorar essa legislação, que ela já está muito boa. O que falta é a gente conseguir implementar isso, e uma das vias é ter uma cobrança de fato, né? A gente tem a Auditoria Fiscal do Trabalho, que é a responsável direta por essa inclusão no mercado de trabalho, mas a gente ainda tem um déficit de auditores para que a gente consiga alcançar todas as empresas que precisam, né, serem cobradas para que isso aconteça. Então, a gente está precisando de aumentar o número de auditores. Tivemos um concurso recente, mas ainda assim ficamos muito aquém do que a própria Organização Internacional do Trabalho preconiza para um país do nosso porte, né? Muito bem. E com relação à conscientização da sociedade, campanhas, engajamento da sociedade civil, no fortalecimento do Estatuto, você vê que existe esse passo da sociedade? Existe, mas ele precisa ampliar bastante, né? As pessoas precisam saber dos seus direitos, elas precisam cobrar que esses direitos sejam efetivados, né? E eu acho que a base para isso tudo é o conhecimento, é a gente realmente difundir informação e trazer isso de uma maneira simples, que todo mundo possa participar desse processo, né? Então, a gente ainda tem que avançar bastante. E um ponto fundamental para a gente remover as barreiras atitudinais é realmente a convivência. Então, a gente ainda precisa muito desse tipo de ação afirmativa como a cota, porque só quando a gente convive com as pessoas que a gente vai ver essa pessoa com as habilidades dela, e não com rótulos, né, com qualquer preconceito. Então, a convivência é a base para a gente fazer com que tudo funcione melhor. Se de um lado tem aquela limitação, a pessoa traz uma contribuição imensa ao ambiente de trabalho, né? Sim, sim. A convivência ela é mais importante até para as pessoas sem deficiência, para que elas removam esses rótulos aí de achar que a pessoa não é capaz de fazer as coisas, não é capaz de participar, né? Muito bem. Laila, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. O novo Código Eleitoral pode ser votado na semana que vem pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto foi discutido nesta semana pelo colegiado, mas não houve consenso sobre pontos polêmicos do projeto. Pode ser votado esta semana o projeto que institui o novo Código Eleitoral e faz mudanças na forma como as eleições são realizadas no Brasil. Entre as alterações estão quarentena de 2 anos para o afastamento antes da candidatura de juízes, promotores públicos, policiais, guardas municipais e militares. Prazo para o TSE informar os partidos sobre percentual de gasto com candidaturas de minorias. Maior valor para candidatos e partidos que terão direito à prestação de contas simplificada. Mais tempo para que os partidos reunidos em federação possam se desligar dela. O texto também disciplina o uso de influenciadores, perfis falsos ou robôs para impulsionar conteúdo nas redes sociais, assim como a aplicação de ferramentas de inteligência artificial, além de penalizar a divulgação de fake news, e reserva 20% das cadeiras nas eleições proporcionais para mulheres.
O novo Código Eleitoral reúne 7 leis e jurisprudências em quase 900 artigos sobre legislação eleitoral e partidária. O objetivo é unificar regras e trazer mais estabilidade jurídica, racionalidade e organicidade ao regulamento das eleições brasileiras. Na última quarta-feira, o texto foi debatido mais uma vez na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de muita discussão, teve a votação adiada para esta semana. Foram apresentadas mais de 400 emendas e feitas 9 versões do texto. O relator, senador Marcelo Castro, acatou o total ou parcialmente algumas emendas e rejeitou outras, como a que incluía no código o voto impresso. É uma celeuma que precisamos pôr fim, porque senão não terá fim essa discussão, e eu acho que custa muito pouco. E o benefício é muito maior. Pelo que está sendo proposto aqui, essa coisa simples que está sendo proposta aqui, quando o eleitor vota, tem uma caixinha de acrílico pequenininha do lado assim, que ele não tem acesso ao voto, ele confere se o papel está igual ao que ele digitou, aperta confirma de novo, cai numa urna lacrada e acabou. Você pode fazer uma auditagem disso. A quarentena de 2 anos para juízes, promotores, militares e policiais foi criticada tanto por parlamentares de oposição quanto por alguns governistas. É uma premissa constitucional que todo ser humano pode votar e ser votado, claro, obedecendo aqueles critérios que ali estão. Agora, se um guarda municipal que está lá no meu estado do Espírito Santo ganhando um salário mínimo, sonha ser vereador, sonha ser deputado, sonha ser senador, sonha o que ele quiser sonhar, ele vai ter que renunciar àquele cargo definitivamente. Ele vai ficar 2 anos sem receber salário. Por que o médico é diferente? E o médico que faz laqueadura? Você não ouviu falar de médico que conseguiu votos nos estados, nos municípios, porque é médico? Vai proibir médico de participar da eleição? A bancada feminina criticou a retirada da punição para partidos que não cumprirem a cota de 30% de candidaturas femininas. Nesse processo de aprendizagem e de fortalecimento da cota, e enquanto ainda temos uma desigualdade tão grande, em que o Brasil tem uma representação de mulheres, aliás, uma subrepresentação, que nós perdemos até para países em que as mulheres usam burca, eu não entendo que a gente possa abrir mão dos 30% de candidaturas. Os 30% de candidaturas, no mínimo, para as mulheres brasileiras. E os 30%, no mínimo, de financiamento para as candidaturas femininas não é negociável. Diante das divergências, o presidente da comissão, senador Otto Alencar, adiou a votação para esta semana. As discordâncias são em 3 pontos. E também tem essa discordância na questão da legislação de fake news, que nós precisamos definir, e também a indecisão e a discordância na parte que é muito sensível, que é a questão do voto impresso. Não votar. Um código eleitoral que tem vários pontos discutíveis, questões que criminalizam a política e cuja subjetividade pode dar margens a interpretações, julgamentos e consequências eleitorais e democráticas ruins. Mas o relator quer buscar um entendimento sobre os pontos mais polêmicos e ressalta a importância da votação o mais rápido possível. Se depender de mim, a gente vota esse código ainda esse semestre para voltar para a Câmara, para que a Câmara vote esse projeto até o final do mês de setembro, porque votando um ano antes da eleição de 2026, ela já pode viger para a próxima eleição. Senadores pretendem usar a diplomacia parlamentar para colaborar nas negociações que contenham a elevação de tarifas americanas sobre produtos brasileiros. O assunto vai ser debatido em reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores nesta terça. Mais informações com o repórter Tiago Tibúrcio. E aí, Tiago, o que você andou apurando sobre isso?
É isso mesmo, André. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Trade, enxerga um espaço para negociações em relação a essas tarifas aí. A sobretaxa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros só entra em vigor em 1º de agosto. Ele quer usar esse período até lá para conseguir ajudar a diplomacia brasileira a fazer as negociações. Por isso, o senador Nelsinho Trade, convocou uma reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores para esta terça-feira e convidou representantes do Itamaraty, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, além também de representantes da Confederação Nacional da Indústria e também da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O senador organiza também uma missão parlamentar com destino a Washington, capital dos Estados Unidos. Isso porque o encarregado de negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil fez esse convite ao senador Nelsinho Trade para que também possam ter conversas em relação a essas sobretaxas. Aqui no Brasil, os principais produtos afetados por essa nova política tarifária americana concentram-se realmente aí na área da indústria e da agropecuária. E estão entre esses produtos o petróleo bruto, que o Brasil exporta para lá, aeronaves, café, carne bovina e lingotes de ferro. Esses são aí os principais produtos afetados nessa relação comercial que apenas no primeiro semestre deste ano, 2025, já está com uma balança desequilibrada para os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos estão exportando mais para o Brasil do que importando no valor de 1,7 bilhão de dólares. Por isso, toda a preocupação aí das autoridades brasileiras para tentar equilibrar um pouco mais essas relações comerciais e, além disso, é claro, estabelecer tarifas aí mais adequadas a esse comércio bilateral. Voltamos ao estúdio, André. Valeu, Tiago. Numa nota conjunta à imprensa, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, reagiram à taxação de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Davi e Mota dizem que vão agir com equilíbrio e firmeza. A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita responsabilidade, este parlamento aprovou a Lei da Reciprocidade Econômica, um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania. Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros. A decisão do presidente americano, Donald Trump, de aumentar as tarifas de exportações brasileiras repercutiu no Senado. O presidente americano anunciou em carta pública enviada ao presidente Lula que todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos serão submetidas a uma tarifa extra de 50%, independente de outras tarifas já existentes. Os setores de aço e alumínio, por exemplo, já pagam tarifas maiores. Ao anunciar a nova taxação, Trump citou Jair Bolsonaro e o julgamento do ex-presidente brasileiro no Supremo Tribunal Federal. E alegou também injustiça na relação comercial com o Brasil. A decisão do presidente americano repercutiu no Senado. Alguns setores vão perder muito. O setor das commodities, carnes, aves, café, outros produtos que são exportados. O setor da mineração também pode perder muito. E também a Embraer pode se comprometer, que exporta muitas peças. Lamento muito a ação do deputado federal Eduardo Bolsonaro de ir para os Estados Unidos estimular que o presidente dos Estados Unidos estabeleça essa tarifa exagerada contra as indústrias e contra os setores do Brasil. O quadro que se apresenta no momento é lastimável. Misturaram política com o fato de política internacional e comercial, querendo interferir aqui no Brasil nas questões internas e sempre nós defendendo a democracia plena.
Por isso que eu espero que prevaleça ainda o bom senso. O Trump é acostumado a fazer isso para ele recuar, né? Espero que ele recue logo. Esse tarifaço é um negócio absurdo. Isso vai acontecer, infelizmente, de pagar a conta o povo brasileiro, na verdade, né? Então, é momento de união, é momento de juntar a direita, juntar a esquerda, juntar quem é contra o governo, a favor do governo, ver o que é que a gente pode fazer, porque o Brasil virou uma ditadura e é por isso que a gente está sofrendo. O ministro do STF, cada um tem uma Constituição, toma a decisão com base na Constituição pessoal deles, não respeitam o Congresso. Quem sabe o Congresso Nacional agora entra e a gente senta e a gente consegue ajudar este governo na política externa, que só errou. Fez parcerias com ditadores, fez parcerias com mercados que não nos dariam nada em troca e afrontou o maior parceiro comercial do país, que é os Estados Unidos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Nelsinho Trade, defendeu a sugestão de um diplomata americano de criar um grupo de parlamentares brasileiros para ajudar nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Voltamos a insistir no caminho do diálogo, do entendimento e da diplomacia. Inclusive, esse caminho foi estimulado pelo próprio encarregado de negócios da Embaixada Americana, que responde no Brasil pelo cargo de embaixador dos Estados Unidos, que nos solicitou formar uma comissão de 4 parlamentares para que a gente pudesse ir até Washington e sentar e retomar a busca do entendimento e do diálogo. O Senado realizou na última sexta-feira sessão especial para homenagear os 169 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Durante a sessão, senadores e convidados destacaram a luta dos profissionais da corporação por mais valorização. Fundado em 1856, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal completou no dia 2 de julho 169 anos de atuação. A instituição é uma das mais tradicionais do país, com papel essencial na segurança pública, atuação na prevenção e no combate a incêndios, além de prestar socorro em emergências médicas e desastres naturais. Para celebrar a data, o Senado realizou uma sessão especial em homenagem aos profissionais da corporação. Essa homenagem não se limita a exaltar o passado e o presente da corporação. Ela também é uma oportunidade de reafirmarmos nosso compromisso com o futuro do Corpo de Bombeiros Militar do DF e a valorização de seus profissionais. Como chamo vocês que arriscam a própria vida para salvar os outros? A única palavra que me parece justa é chamar de herói. Estou diante de heróis que garantem que outros homens e mulheres, idosos, crianças, possam sobreviver em situações de perigo e consigam retornar em segurança para suas famílias e pessoas queridas. A luta dos bombeiros militares por melhores condições de trabalho foi um dos destaques da sessão. Para os profissionais, o reconhecimento vai além das homenagens. Passa pela valorização real da carreira daqueles que arriscam a vida para proteger a população. Sabemos que não há política de segurança eficaz sem a valorização daqueles que a colocam em prática. E foi com esse entendimento que conseguimos assegurar, ao fim daquele processo, um reajuste de 18% para os integrantes da corporação. Agora, nesse último mês passado, nós tivemos a formação da última turma de oficiais. A academia está lá fechada. A academia agora ficou fechada, não tem mais cadete. Não vai mais formar mais oficiais. Por quê? Porque não entrou gente. Cada um dos bombeiros militares que estão aqui presentes se dedicam dia e noite com o compromisso de honrar o nosso lema: aliena vitam et bona salvare, vidas alheias e riqueza salvar. O Senado Verifica, que é o serviço de checagem de notícias aqui do Senado, está fazendo 5 anos. E a gente vai aproveitar e falar um pouco sobre como cada um pode fazer a sua parte para não deixar notícias falsas circularem por aí. Quem conversa agora com a gente é a Paula Oda, do Núcleo de Mídias Sociais
do Senado. Bom dia, Paula, seja bem-vinda aqui em nosso programa. Olá, André, olá a todos que estão nos assistindo. Paula, você que trabalha com essa área, né? Como é que funciona essa dinâmica? Quem tem um pouco mais de idade ainda está aprendendo a lidar com essas redes sociais. Como é que funciona essa dinâmica? No contexto das fake news, André, grande parte da oportunidade de compartilhamento de informações que a gente tem hoje são focadas muito nas... Ela deixa de ser uma característica das redes sociais que antigamente era focada na interação entre amigos e hoje são grandes espaços de debate público, muitas vezes o principal canal de informação, né, das pessoas e até arenas políticas, como a gente pode acompanhar. As informações circulam em uma velocidade muito grande e a possibilidade de qualquer pessoa poder publicar, comentar, compartilhar conteúdo gerou uma horizontalidade que qualquer pessoa pode ter voz e se destacar, né? O que pode ser um ponto positivo, claro, mas carrega uma grande responsabilidade. Ter voz certamente não é mesmo que ter razão, e a abundância de informações não garante a qualidade delas nas redes sociais. Mas cada vez mais as pessoas concentram mais as suas atenções nas redes sociais. E o que prende a atenção das pessoas? A informação fácil, apelativa, conteúdos que geram impacto emocional. Medo, raiva, indignação e lealdade. Isso significa que os conteúdos alarmistas, polêmicos, têm grande visibilidade. E esse normalmente é o perfil das notícias falsas, André. Muito bem, Paulo. E como é que as fake news se proliferam nesse cenário? O comportamento de querer facilidade, né, para se informar, somado à exposição de repetidamente os conteúdos reafirmarem a opinião das pessoas, ou seja, aquilo que elas já concordam, e o contato, a falta de contato com as opiniões divergentes que os algoritmos priorizam, né, mostrar aquilo que as pessoas provavelmente já vão curtir, transformou as redes sociais em terrenos férteis para a desinformação. Isso, somado à facilidade da tecnologia, faz com que as fake news, as teorias da conspiração, os vídeos fora de contexto, se espalhem em grande velocidade. Mas isso é para o bom e para o ruim também, né, André? As informações de qualidade também podem viralizar. O que acontece é que, muitas vezes, a forma como que as notícias falsas são construídas contribuem para que elas ganhem mais visibilidade. Pelo tom de urgência, pela sensação de raiva, pelo apelo emocional que elas geram mesmo. Conteúdos mais alarmistas, que reforçam mais uma ideia de salvação, engajam muito mais que os conteúdos mais sóbrios. O mais preocupante é que, muitas vezes, quem compartilha essas informações não tem a intenção, ela não quer prejudicar, né? A maioria age por impulso, por indignação, por achar que está ajudando mesmo, ao repassar uma informação urgente. Mas compartilhar sem checar a veracidade das informações não é uma atitude inofensiva. Pode gerar consequências muito sérias. A desinformação pode colocar a saúde pública em risco, contribui para o discurso de ódio, intolerância, radicalização e certamente enfraquece a democracia. Eu vi você falando aí dessa situação de bolha, né? As pessoas ficam ali na sua bolha, se informando de quem pensa da mesma forma e tudo mais. Agora, o que a gente pode dizer para a pessoa que está em casa, né, para ajudar ela a não espalhar desinformação? Eu acho que a gente tem que adotar comportamentos que são mais prudentes no dia a dia mesmo, André. No início, pode parecer que é algo trabalhoso, mas com o tempo se torna um hábito. Eu acho que os principais pontos são verificar sempre a fonte da informação. Grandes veículos e instituições sérias têm equipes preparadas para checar as notícias, né? Outro ponto é pesquisar outras fontes de informação da sua confiança. Informações relevantes sempre vão estar publicadas em várias fontes de informação. E também eu acho que usar os serviços de checagem de fatos, como o Senado verifica, por exemplo. E sempre desconfiar dos conteúdos apelativos, que preguem consequências muito ruins caso você não compartilhe as informações ou que te coloquem como herói também ao compartilhar algo. Eu acho que o mais importante é reflita antes de compartilhar, né? Nem tudo precisa ser repassado. Às vezes, o melhor é simplesmente não engajar. Boas dicas, né, Paula? Paula, eu fico pensando assim, que as pessoas às vezes acham que
não fica bem ela admitir que errou, né? E a gente precisa lembrar que grandes jornalistas e grandes veículos de informação e grandes personalidades já erraram, né? Já trouxeram informações erradas. E quando isso acontece, não custa nada dizer, errei, corrigir. A informação correta é essa, eu não tinha certeza, eu fiz rapidamente tudo, do que simplesmente se calar, né? E isso ajuda, não, Paulo? A admissão do erro, a correção. Sim, certamente. Acho que faz parte, né, do ser humano se equivocar e é sempre tempo da gente se corrigir e tornar a informação verídica pública, né? Essa ideia de que as redes sociais são neutras, você acha que ela ainda é uma coisa que está na sociedade? A ideia de que as redes sociais são neutras? O que pode ser feito aí para desmistificar isso, né? André, eu acho que as pessoas usam muito as redes sociais como canais de notícia, como fontes de informação, né? E elas não são neutras. Eu acho que o que vemos ali, muitas vezes, não é um reflexo da realidade, né? Mas é um resultado de filtros baseados em interesses mesmo. Cada curtida, comentário, compartilhamentos vai calibrando os algoritmos que escolhem o que veremos em seguida. Então, o objetivo das plataformas não é informar, né? O objetivo das plataformas é reter o máximo a nossa atenção. Vamos lembrar que as plataformas de redes sociais são grandes negócios, né? Negócios muito lucrativos. E quanto mais tempo nós dedicamos a elas, mais elas ganham. Então, o problema disso é que, muitas vezes, cada um de nós vive uma bolha informacional sem perceber, cercados de conteúdos que só reforçam aquilo que a gente já pensa e limitam o nosso contato com visões diferentes. A tecnologia pode ser nossa aliada ou um problema, vai depender do nosso comportamento. Como a gente escolhe se informar e, principalmente, se a gente tem a responsabilidade ou não no que a gente fala, no que a gente compartilha. As redes sociais são ferramentas muito poderosas, mas como toda ferramenta poderosa, exige consciência, responsabilidade e espírito crítico. Muito bem. Como é que faz para mandar alguma notícia para o Senado Verifica, né? Tirar alguma dúvida sobre notícia tal. Como é que o cidadão pode acessar o Senado Verifica? É muito fácil, todo mundo pode enviar. Quem quiser mandar a mensagem ou a notícia que tem dúvida, é só enviar uma mensagem para o WhatsApp do Senado. O número é 61 981 90 0601. Ou ligar para a ouvidoria do Senado no número 0800 061 2211. A ligação é gratuita de todo o Brasil. Ou também pode enviar por e-mail. O e-mail é senadoverifica@senado.leg.br. Muito bem. Paula Alda, muito obrigado pela sua participação. Acho que a gente conseguiu, conversando, esclarecer muitas coisas e situar, né, quem nos assiste sobre o risco que são as notícias falsas e o papel de cada um como cidadão de mudar esse cenário, né? Eu que agradeço, André. Muito obrigada. Valeu, Paula. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre segurança alimentar, margem equatorial, Pedral do Lourenço, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. Na minha concepção, esses negócios vão impactar economicamente essa região também. E a gente tem a expectativa de viver dias melhores. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda.
O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve o diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo.
Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos. São as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado, existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, ordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beríngia, no Estreito de Bering, unindo, né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Niede encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada, né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo, o Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimenta o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso,
A mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí, quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, a célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Aguinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela à base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor. Ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesa que vai para anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de moléculas, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial.
E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que sofreram, que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim. Que a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que o paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento é em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, lugares que você vai, que você chega... e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é. Né? Assim, perguntam, olha, o que você faz? Por que não pergunto para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela. Né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram. Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir meus recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgir novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né? As coisas que eu quero fazer. Então, eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona assim.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre segurança alimentar, margem equatorial, Pedral do Lourenço, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. Na minha concepção, esses negócios vão impactar economicamente essa região também. E a gente tem a expectativa de viver dias melhores. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Falar sobre igualdade de gênero no esporte é reconhecer que, apesar dos avanços, ainda temos um longo caminho a percorrer para garantir às mulheres as mesmas oportunidades, visibilidade e estrutura que historicamente têm sido concedidas aos homens. As mulheres atletas seguem enfrentando desafios como a disparidade nos investimentos, a invisibilidade midiática, o preconceito de gênero e a escassez de representatividade nos espaços de decisão. Eu vivi uma vida em função do esporte, tanta coisa que eu aprendi e que agora, na condição de gestora, eu quero devolver, né, esse compromisso, essa dedicação, essa responsabilidade, essa sensibilidade. Tudo que está sendo falado aqui hoje é sobre educação. É sobre como usar o esporte para educar, né? E ele ainda não chegou nesse lugar, ele ainda não existe oficialmente esse lugar no Brasil, o que é uma grande pena. A gente precisa pensar que esse ambiente ele tem que ser seguro para essas mulheres. E um ambiente seguro, ele passa por um ambiente livre de assédio. Assédio moral, violência psicológica, física, sexual. A minha mãe, né, Aida dos Santos, teve que competir várias vezes para mostrar o potencial dela e conquistar uma vaga para a Olimpíada de 64. Então, a gente já vê a equidade há muito tempo atrás, né? Eu tenho isso na minha família que passou por isso e eu consegui aproveitar o legado dela e dar continuidade. A igualdade de gênero está ali entre os 17 objetivos sustentáveis da ONU, é o 5º objetivo sustentável da ONU, e o esporte, como foi demonstrado aqui, é um grande potencializador para que isso possa acontecer até a meta lá de 2030. É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas,
Ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso. Tchau! A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O trabalho do Conselho Tutelar, ele é extraordinário e necessário, porque são pessoas que estão ali para cuidar dessa infância, para garantir que essa infância seja uma infância respeitada. O Conselho Tutelar, ele funciona 24 horas, né? Sempre vai ter um conselheiro de plantão para estar fazendo o serviço. Às 2 horas da manhã aconteceu um maus tratos, uma violência doméstica que incluiu a criança ali, um abuso sexual, o conselheiro vai ser acionado e ele vai até a residência com a Polícia Militar ou Polícia Civil e vai fazer todo o procedimento que tem que ser feito. Destacar e comemorar a existência dos conselhos tutelares como principal porta de entrada para as demandas de pais, mães e das próprias crianças e adolescentes. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado.
vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxum. Obalua, Iemanjá, Oxum. Oxum. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam de fato serem o que eram, né? Então podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam de fato tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los, então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder, talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos
Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres que estão sendo esterilizadas são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a república no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte. O objetivo debater o mérito da PEC 1 de 2025, que altera a Constituição Federal para garantir que os recursos transferidos pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal sejam corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida da União, bem como a equiparação salarial das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal com as carreiras da Polícia Federal. Comunico que a audiência pública será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Eu tenho a honra de convidar para compor esta mesa de debate o senhor Benito Augusto Tiesi, chefe da Assessoria Especial de Articulação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Seja bem-vindo, já vou registrando um abraço ao nosso secretário. É uma alegria tê-lo com a gente, senhor Benito. Fica aqui do meu lado. Convido para compor a mesa também o senhor Saulo Ribeiro Lopes, delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Distrito Federal. Bem-vindo, doutor Saulo. Tenho a alegria de convidar para compor a mesa ficar mais bonita, inclusive, desculpa, doutores, a doutora Cláudia Aparecida da Silva Alcântara, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, Sindipol-DF, parceira dessa comissão, guerreira. É uma honra tê-la aqui, doutora Cláudia. E convido ainda o senhor Enoque Venâncio de Freitas, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal. Senhor Enoque, é uma alegria recebê-lo também. Informo que justificou a ausência a senhora Rita Maria Pinheiro, diretora de Relações de Trabalho
no serviço público do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Informo também que foram convidados, mas ainda não deram resposta. Estamos aguardando até o final da audiência. O senhor Wellington Luiz de Souza Silva, nosso presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a senhora Regina Coeli Moreira Camargos, secretária adjunta de Gestão de Pessoas do Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, o senhor Rudiero Trento Alves, coordenador-geral de Administração da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o senhor Luciano Lima Golart, chefe da Unidade do Fundo Constitucional do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Acredito, senadores Alci, que com a ausência dos ilustres convidados, se necessário, a gente fazer a segunda etapa dessa audiência pública. Eu quero informar os nossos expositores. Que nós daremos a palavra por 10 minutos para cada um. Ali atrás nós temos um cronômetro. Uma campainha vai tocar, mas informo também que quem vai conduzir essa audiência daqui para frente será o senador Alci. Ele é generoso, com certeza, se vocês precisarem estender um pouquinho o tempo, ele vai estender. Tenho a alegria de passar a presidência dessa audiência pública ao senador Alci, autor do requerimento de audiência pública e o primeiro autor da PEC 01 de 2025, que nós estamos com muita expectativa na tramitação da PEC e nos resultados e encaminhamentos dessa audiência pública. Senador Alci, assuma o comando, por favor. Bom dia. Bem, eu indago também se estão presentes aqui também, para sentar aqui na primeira fileira, o Alex de Oliveira Galvão, que é da Confederação Brasileira de Trabalhadores da Polícia Civil, Cobrapol. Está aí o Alex? Não? Ana Caroline Ribeiro, Associação Brasileira de Peritos. Também não está? Reinaldo Martins Soares, Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil, AGEPOL, está aqui. José Marcos Monteiro. Senta aqui na primeira. Aqui, Marcos. Marcos é o presidente da Federação dos Policiais Civis da região Centro-Oeste e Norte. FEIPOLCOM. Adriano Kelbs Brandão, Associação dos Peritos Médicos, está aí, não? Sandra Lobo de Aquino Moura da Silva, Associação dos Policiais Civis Aposentados e Pensionistas. Fabrício Gildino Pinheiro, agentes policiais de custódia da Polícia Civil. Eu acho que essa turma aqui o pessoal não convidou, né? Provavelmente. Então nós vamos fazer uma outra audiência para chamá-los todos aqui, que deveriam estar todos aqui. Amarildo Fernandes também, da Associação dos Delegados da Polícia Civil ADEPOL. Tenta na primeira fileira aqui, Amarildo, por favor. Alexandre Ribeiro Sarmento, os agentes da Polícia Civil do Distrito Federal, também está aí? Não. Nem? Bem, o objetivo dessa audiência pública, além da discussão da PEC número 1, era também tratar da questão da paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal, ou seja, tratar do reajuste da Polícia Civil. Os membros do Ministério que compõem a comissão se sentiam dizendo que eles não eram as pessoas que deveriam estar participando desse debate. Então, farei com certeza uma nova audiência, chamando essas pessoas que eu mencionei, e vamos convocar aqui o ministro. Aí ele vem, eu mando alguém representando, porque a gente precisa de ter alguém do governo federal aqui para responder a essas questões que nós vamos levantar aqui, né? Eu preparei uma apresentação, mas antes da apresentação, eu quero fazer aqui um histórico rápido sobre
essa questão dos reajustes, né, que estamos todos numa expectativa grande com relação à concretização dessas promessas que são feitas. Bem, eu acompanho, desde quando federal, aqui deputado federal, a situação da segurança pública no DF. Tive, inclusive, o privilégio de participar de como relator de uma auditoria proposta pelo, inclusive, ex-deputado Laerte Bessa, porque havia muitos questionamentos com relação ao Fundo Constitucional. Então, tive o privilégio, então, de estudar bastante e conhecer bem essa questão do fundo. Eu acho que poucas pessoas conhecem esse fundo mais do que eu. Então, nós temos aí uma série de dificuldades com o fundo, mas principalmente com relação aos reajustes. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê da PEC, mas quero dizer para vocês que tudo começou, essa discrepância salarial entre a Polícia Federal e a Polícia Civil, já no governo Agnello. Eu me lembro bem, em 2010, 2011, a partir do governo Agnello, teve um determinado momento que ele queria dar o reajuste e a presidente Dilma pediu que ele não desse, porque ela não tinha condições naquele momento de dar para a Polícia Federal. Depois ela deu o aumento para a Polícia Federal e o Agnello não deu para a Polícia Civil. Vocês devem ter acompanhado todos mais do que eu até, né? Na sequência, no governo Hollenberg, ele encaminhou uma proposta para o Palácio do Planalto, um reajuste em 3 parcelas. Antes mesmo do Planalto tomar qualquer posição, nós aprovamos na Comissão Mista do Orçamento e no Congresso o parcelamento, o reajuste de 37,5 em 3 parcelas. Chegamos a aprovar na CMO e no Congresso. Mas houve um problema, uma questão do sindicato, a do Gaúcho era o presidente, que não aceitava em 3 parcelas, queria que fosse de uma vez só. E aí acabou que o Hollenberg não deu aumento nenhum. E a gente ficou com essa defasagem durante todo esse período do governo Hollenberg. No governo Ibanez, e eu estava presente inclusive durante a campanha, quando ele prometeu também a paridade. E no primeiro mandato dele, ele chegou a encaminhar para o Ministério da Economia, não sei nem por que Economia, porque deveria fazer como todos fazem, né? Uma proposta para a Casa Civil, já com a minuta da medida provisória, com o impacto disso, mas ele mandou apenas para o Ministério da Economia uma consulta se seria possível dar o reajuste em 3 parcelas também. Nós imediatamente aprovamos também, mesmo sem chegar aqui no Congresso, nós chegamos a aprovar também na CMO, aprovamos também o reajuste, que depois acabou não acontecendo. Agora, já no segundo mandato, o governador Ibanez prometeu novamente a reposição disso. E anunciou na imprensa o reajuste, e este reajuste, então, está sendo trabalhado no Palácio do Planalto. E aí fica essa questão que a gente acompanha há muito tempo, né? O governador diz assim, olha, eu vou dar o aumento, já passei para o governo federal, agora é problema do governo federal. E o governo federal fica, né, discutindo aí, pedindo informações, que eu acho absurdo, porque na prática o recurso do fundo já está no orçamento, tanto da União quanto do GDF. Então, tudo isso são burocracias que não deveriam existir. Por isso que eu fiz a PEC, que eu vou passar para vocês. Você pode botar para mim uma apresentação aí, uma apresentação rápida? Ah, tá. O presidente da Câmara está dizendo que não foi convidado, tá, gente? O Wellington. Bem, eu convido também a Luana de Ávila, que está aqui representando o Alex, da Cobrapol. Senta aqui na frente, ô Luana. Passa isso. Bem, eu fiz rapidamente uma apresentação sobre a questão da PEC, só para vocês entenderem um pouquinho o porquê que nós estamos trabalhando nessa PEC. Pode passar a primeira. Bem, o Fundo Constitucional, né, é a garantia de recursos da União para as áreas essenciais do DF, como saúde, segurança e educação. Lembrando que 40% da receita hoje do DF vem do Fundo Constitucional. Brasília não arrecada uma série de impostos, né, como IPTU, IPVA, das embaixadas, dos prédios. A União tem muitos prédios aqui em Brasília, no DF.
Os terrenos públicos também de propriedade da União, sem falar nas embaixadas, né? Que também não pagam nada. Então, o DF foi criado para ser a capital do país, não foi para competir com os demais estados. E para quem não lembra, né, porque faz muito tempo já, são 65 anos já, né, o que significou a transferência, né, da capital para Brasília, aqui para o Centro-Oeste, né, o que representou para o Brasil isso, né, o que nós ganhamos com isso. Basta ver a nossa balança comercial que vocês vão ver que os grandes responsáveis estão aqui no Centro-Oeste, né, que é o agro, mais a nossa consolidação do Norte, do Centro-Oeste e inclusive o Nordeste. Se nós não estivéssemos aqui, provavelmente estaríamos ainda na beira-mar, né, a capital sempre lá no Rio de Janeiro, né? Pode passar, por favor. Lembrando, né, que o Brasil financia suas capitais desde 1500. Não é a partir agora do Fundo Constitucional que a União está pagando as contas, não. Desde 1500, desde a colônia, passando pelo Império até chegar à atual República, o Brasil sempre custeou as contas da capital, né? Pode passar. De 1549 a 1763, quando a capital era Salvador, o Império Português custeava tudo, os militares, técnicos, né, os clérigos, salários, mantimento, transporte, fortificações, tudo era bancado pelo Império Português. Pode passar. De 1763 a 1960, capital no Rio de Janeiro, também o país sempre custeou todas as despesas da capital. Depois, pode passar. De 60 a 88, quem custeou foi a República, está na Constituição de 88, inclusive, né? Então, Brasília sempre foi bancada pelo governo federal. Planejamento, construção, tudo, né? Tudo aqui de Brasília foi construído com recurso da União. Pode passar. 88, então, veio a Constituição, né? E aí a Constituição reafirma o papel histórico da União de custear a capital, está no artigo 21, inciso 14, que define a União como responsável por manter a segurança pública do DF, prestar auxílio financeiro para a execução de serviços públicos. É o que está na Constituição. Pode passar. De 90 até 2002, para quem não lembra, antes do Fundo Constitucional, Brasília teve seu primeiro governador eleito em 90, ou seja, depois da Constituição. A Constituição é de 88, a redação do Fundo nosso é de 88, antes das eleições para governador. Antes era administrado pela União. Os primeiros governadores da capital recorriam, né, passando o pires, né, como diziam na época, sem definição de valores. Governadores precisavam pedir dinheiro para o governo federal. Então, em todo esse governo de 90 a 2002, né, por exemplo, quando o Cristóvão foi governador e o Fernando Henrique era presidente, era um partido de oposição. Vocês sabem, né? Eu vi outro dia uma entrevista do secretário de Fazenda, do GDF, dizendo a humilhação que ele passou diversas vezes de ter que ser atendido pelo Ministério da Fazenda ou pelo próprio presidente, e eles enrolando, né? Semana que vem, mês que vem, volta depois. Então, passava o pires na mão isso aí. Até que veio, então, pode passar. 2002, então, veio a criação do fundo, né? A Lei 10.663, 2002, que criou o fundo, que foi destinado à segurança e para auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Pode passar. 2009, nós aprovamos aqui a Lei 12.086, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, e também, depois de 2013, teve uma nova lei, que eu vou passar para vocês também, que falar do contingente da polícia, né? Pode passar. Olha, o Fundo Constitucional, hoje, nós vivenciamos aí o ano passado, o ano retrasado, né? Primeiro a tentativa de incluir o fundo no arcabouço fiscal. Eles chegaram, inclusive, a aprovar isso na Câmara. E chegando aqui no Senado, a gente comprovou, né, que se a gente adotasse o mecanismo que eles estavam propondo, desde a criação do fundo até hoje, nós estaríamos recebendo menos da metade do que recebemos hoje. Na época que a gente fez o cálculo, estaria recebendo 11 bilhões contra 25.
E agora, depois, na sequência, também teve o pacote fiscal, e aí tentaram modificar novamente a correção do Fundo Constitucional. Pode passar. Bem, então o Fundo Constitucional ele não acompanhou também o crescimento da população. Brasília, você sabe, todos sabem aqui, que ela foi programada, estimada em 500 mil habitantes. No ano 2000, nós já tínhamos quase 2 milhões, né? E hoje nós temos mais de 3 milhões de habitantes. Vamos lá, pode passar. Olha o contingente como é que está. Todas as instituições de segurança estão abaixo do efetivo mínimo. Os recursos do fundo já estão no orçamento da União, está no orçamento. É só pegar a LOA, tem aí depois para a gente passar a LOA, que já está previsto no orçamento. Não faz nenhum sentido pedir autorização para o Planalto e aqui do Congresso para fazer concurso e dar reajuste. Olha só, a Lei 1286 de 2009 estava previsto 18.673 policiais militares. Nós temos hoje 10.692. E temos 10 mil porque foi chamado agora 1.200, senão não teríamos nem isso. Bombeiro, a lei estabelece em 2009, nós estamos em 2025, né? Então, já faz um tempinho. Brasília cresceu demais e a gente não tem hoje, tem pouco, quase a metade do que deveríamos ter em 2009. Bombeiro 9.703, hoje nós temos 5.919. E a Polícia Civil teve a Lei 12.803 de 2013, que estabeleceu, teve um acréscimo, e a Polícia Civil deveria estar com 8.969. Hoje, nós temos 4.559. Então, você vê que a gente está trabalhando praticamente com a metade do contingente da segurança pública no DF. E a população aumentou significativamente. Pois não, pode passar. Bem, o que diz a PEC do Fundo Constitucional? Transfere os recursos para o GDF executar o que já está no texto constitucional. A gente só diz, porque, veja bem, o que está no texto constitucional? Compete à União, está escrito lá, compete à União manter e organizar a Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal, etc. Eu até poderia, né, com relação ao 8 de janeiro, por exemplo, poderia culpar a União, porque cabe à União, está na Constituição, compete à União manter e organizar. E quem é que... Por que o governador foi afastado? Se a competência pela Constituição é da União. Então, você vê que há uma distorção completa desse termo de manter e organizar, até porque a União nunca organizou, de 90 para cá, a segurança pública. E nem tem sentido a União cuidar da segurança pública, não é, da Ceilândia, do Sobradinho, de Tuguará, de Taguatinga, não é? Então não tem nenhum sentido. A gente precisa dar ao GDF os mesmos poderes que tem os outros governadores. Os 26 governadores dos estados têm autonomia para fazer concurso, chamar, não é, reajustar, sem depender de governo, depender de Congresso. E o Fundo Constitucional tem nada com isso, né? Ele só financia. Então, a responsabilidade do fundo é do... Eu vi um comentário dizendo assim, mas a gente tem medo de perder a paridade com a Polícia Federal. Vou dizer para vocês, só pode dar reajuste com a iniciativa do governador. Não existe nenhuma lei que diz que tem que ter a paridade. Ela existe em função do nascedouro, né? Quando foi criada a Polícia Civil, já existia a Polícia Federal. Então, é como se fosse a mesma instituição. Poderia até escolher na época. Acontece que a iniciativa independente de mudança, ela é do governador. A União não tem o poder de dar o reajuste sem autorização do Executivo local. E muito menos, hoje, o governo local sem autorização do governo federal. Portanto, independente de qualquer coisa, sempre vai depender do governador a iniciativa. Então, não tem essa questão. O governador que tem que ter a consciência de que nós precisamos manter a melhor polícia que nós temos, e para isso não adianta ficar só prometendo reajuste, tem que dar o reajuste de fato, né, porque a expectativa é muito grande. E a gente fica assim numa situação, né, poxa, anunciaram o aumento, todo mundo programa, né? Aí fica esse rolo, um jogando a culpa no outro, sempre foi assim, né? Então, essa PEC ele garante ao executivo local a autonomia. Falou que vai dar o reajuste, ele vai lá e dá o reajuste, não tem que pedir autorização para ninguém. E, evidentemente, eu coloco na PEC a correção, porque vocês sabem que
a lei do Fundo Constitucional é uma lei ordinária. Então, se aqui no Senado tiver 41 senadores presentes, né, 21 votar contra, a gente derruba a lei. Então, a importância de colocar no texto constitucional o que está na lei, que a correção do fundo é pela receita corrente líquida, né? E passa a ser constitucional. Aí, evidentemente, que o número de senadores presentes para mudar é muito maior, né? Eu pedi depois para colocar na transparência, só para vocês saberem que existe, né? Se você pegar a LOA de 2025, está na LOA o valor do fundo. Está lá na LOA. Tem que... Ninguém está querendo aumentar o valor, nem criar dificuldade. Nós queremos a execução, que o governador tem autonomia para executar o que já está na LOA. Agora, tem o anexo 5, que não tem nenhum sentido também, né? Você tem que mandar aqui qual a quantidade de pessoas que... Olha lá, ó. O que está na Constituição hoje? Está lá, artigo 21. Ó. Compete à União organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Corpo Bombeiro. Essa é a redação da Constituição de hoje. Por que a redação é essa? Porque em 88, o ano da Constituição, nós não tínhamos eleição para governador. É simples assim. Quem governava o DF em 88 era indicação da União. O prefeito, o governador, era indicado pela União. Por isso que a Constituição ficou desse jeito. Só que a partir de 90, não mudaram a Constituição e a gente passou a ter eleição. E aí ficou essa discrepância. Longe. O que está escrito ali? Financiar o Distrito Federal. Do mesmo jeito que está na redação lá. Financiar o Distrito Federal para a mesma coisa, organizar e manter, né? E incluir embaixo, está em amarelo lá, a questão da receita corrente líquida, né? Colocamos assim, cujos recursos aportados pela União serão corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida da União. Considerada essa variação, a razão entre a receita corrente líquida realizada no período de 12 meses, encerrado em junho do exercício anterior, do repasse do aporte anual dos recursos. Então, a única coisa que nós estamos alterando é isso. O governador vai ter autonomia para gastar esse dinheiro em área social? Não, é exatamente o que está na Constituição hoje. Exatamente, organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Corpo Bombeiro, Militar e tal. Então, não mudou nada. O que muda é exatamente o financiamento. Então, passa a ser... Isso, a gente resolve uma série de questões que nós temos aí com dificuldades aí de entendimentos. Por exemplo, se você vai hoje no Tribunal de Contas, e nessa auditoria que fizemos havia essas questões, primeiro, a questão do imposto de renda. Quando você repassa os recursos do Fundo de Participação de Estado e Município, o imposto de renda fica com o Estado e fica com o município. O GDF sempre usou o imposto de renda do Fundo Constitucional também aqui. Ele sempre usou o recurso. O Tribunal de Contas disse, não, este recurso é da União, tem que devolver para a União. Depois conseguiram na Justiça. Então, a decisão do Supremo. Mas é um questionamento que foi feito. O Agnello depois também, para justificar os 25% da educação, ele começou a pagar os aposentados e pensionistas da educação com dinheiro do fundo. E aí também foi dada uma interpretação que não podia. Por quê? Porque a Constituição diz, e a lei do fundo, né, é auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. E você não faz educação e saúde com aposentado e pensionista. Então não poderia pagar com dinheiro do fundo isso. Também é uma questão que está sendo discutida. Esse, inclusive, foi feito um acordo, o GDF está devolvendo parte disso já. Mas eu digo o seguinte, essa redação dessa emenda constitucional resolve todos esses problemas e dá autonomia para os governadores, né, dar o reajuste e fazer o concurso público, para evitar o que está acontecendo hoje, que é o menor contingente da história do DF. Né? Então, daqui a pouco, a gente começa a ter problema na segurança e aí a gente vai perceber que é falta de contingente, né? Falta de apoio. Olha aí, isso aí é o anexo 4. O anexo 5, aliás, do orçamento, onde pode até passar, tem outra folha. Essa lá em cima fala do constitucional, lá eu estou bem agora na terceira linha, Fundo Constitucional do DF. A quantidade de concurso lá, está previsto lá agora na LOA de 2025, um concurso, acho que é 200, né? Está 200 da Polícia Civil lá em cima, e 384
policial militar e bombeiro. Policial militar. Quer dizer, vai sair agora, só este ano, vai sair quase que 10 vezes mais. Vai sair quase 2.000 policiais. E está previsto chamar 380 e policial civil 200. E nós já estamos trabalhando com a metade, só vai chamar 200. E tem sentido ter que mudar esse anexo? Se o dinheiro já está, pode passar outra. Não, outro. Não, acho que não é esse. Tem um outro aí, acho que não fizeram então. Tem um aí que tem lá o orçamento. E no orçamento tem lá os 20, o valor do fundo já está no orçamento. Então já está lá, não tem que mexer em nada. Não tem sentido, não tem lógica. O governador tem que pedir autorização para o Palácio e para o Congresso para alterar. Já está na Constituição o valor. Agora, para chamar o contingente, eu tenho que pedir autorização, o governador tem que pedir autorização para o Congresso. Então, é uma distorção muito grande isso aí. Então, esse é o nosso... Eu queria passar para vocês rapidamente, para vocês entenderem um pouco isso. Vou ler só para vocês saberem aqui, né? Um ofício que foi dirigido aqui à comissão, ao presidente Flávio Bolsonaro, que é o presidente, e também ao Marivaldo, que é o secretário nacional de Assuntos Legislativos. Audiência pública, cumprimentando Vossa Excelência, em atenção ao ofício número 3 de 2025, datado de 4 de julho de 2025, informa a impossibilidade de participação do Rudieiro Trendo Alves, coordenador-geral da administração, na audiência pública do Senado, a ser realizada dia 14 de julho de 2025, devido às demandas de caráter premente que aportam nessa secretaria. Ao ensejo, em que agradeço o convite, reforço a disponibilidade da Secretaria Nacional de Segurança Pública para colaborações futuras. A justificativa de não comparecer aqui à comissão. É evidente que eu vou pedir ao senador Flávio, que é o presidente, para que possa fazer. Eu vou apresentar um requerimento de convocação aqui do ministro para que ele venha aqui explicar isso. Bem, eu vou, então, já passar a palavra aqui para os nossos convidados, para que a gente possa dar continuidade a essa audiência pública. Bem, a ideia era tratar, então, do reajuste. Eu queria saber aqui do pessoal do governo como é que estava o andamento disso, né? Então, evidentemente que a não presença deles aqui demonstra, né? Me dá o direito de pensar um monte de coisa, né? Mas acho que eles deveriam encaminhar para a gente aqui, pelo menos, o que está acontecendo. O que eu percebo já há muito tempo é que o governador anunciou o reajuste. Este reajuste a gente não sabe exatamente se ele quer dar ou não, porque qualquer governador que quer dar aumento, né, vai lá pessoalmente, se for o caso, né, se vê se a coisa está demorando, vai lá e cobra. Gente, está aqui, eu tenho recurso, tenho condições de dar, preciso dar, prometi isso na minha campanha de 2019, prometi isso na segunda campanha de 2022. Então, o recurso está lá no orçamento, bastava fazer isso, né? Então, também me dá o direito de pensar que não está querendo dar o reajuste, né? Porque se quer, o tratamento não é bem assim que deve ser feito. E aqui no governo, fica pedindo informação toda hora, né? Eu participei daquela primeira reajuste de 18%, que foi uma luta danada, né? Que prometeram, depois ainda queria passar para 3 parcelas, depois ficaram pedindo documento, aí chega um documento, aí pede outro documento, né? Em vez de fazer um pedido único, esse é o que eu quero. Aí não, pede, depois, não, está faltando mais não sei o quê, pede de novo, vai pedindo. Ou seja, nós estamos agora entrando no recesso, essa semana é a última semana. Nós temos a expectativa, pelo menos foi o que foi prometido, de que a primeira parcela do reajuste seria já em setembro, 1º de setembro, né? E a gente vê, vamos votar em agosto, né? Aí depois vem aquela confusão, tem que mandar um PDL para cá, tem que ter reunião da CMO, que aí tem essas questões de política da comissão, né? Essa confusão que está aí no Brasil, né? Então acaba dificultando. Então, com certeza, independente, nós vou fazer outra audiência na quinta-feira, tratar também do outro grupo, e aí eu vou aproveitar e vou dar uma aprofundada nisso aí para a gente saber o que está acontecendo de fato, né?
porque a informação que eu tenho é que o GDF também já mandou todas as informações. Bem, acho que falei muito, mas era necessário. Primeiro um desabafo mesmo, porque realmente esse assunto, a gente fica indignado, porque de fato a gente tem hoje, né? Hoje não, sempre, desde quando eu conheci, a melhor polícia, a melhor segurança do Brasil, né? Apesar de já temos aqui uma prisão de segurança máxima, que é um prejuízo danado para Brasília, né? Eu falei isso quando construíram essa porcaria. Com isso, traz um monte de traficante para cá, o crime organizado já vem tudo para cá. Mas, apesar do contingente pequeno, que nós temos metade do que deveríamos ter em 2009, a gente tem conseguido debelar tudo isso, né? E temos a questão salarial. Nós temos aí instituições, não é, com salário já um dos piores do Brasil, né? E na cabeça de todo mundo aqui, as pessoas acham que o Brasil tem o melhor salário. E não é verdade. Já há muitos anos, né? Desde 2011, quando do governo Agnello. Então, eu vou passar a palavra, vou fazer pela ordem aqui que está aqui, o Enoque, nosso presidente da AGEPOL. Obrigado pela presença. Pronto? Simpol. Excelentíssimo presidente da comissão, senador Exalci, meu agradecimento em nome de todos os policiais civis do Distrito Federal pela oportunidade de fala e de representação da nossa categoria neste espaço. Senadores, senadoras, autoridades presentes, senhoras e senhores. Antes de qualquer dado, de qualquer número ou argumentação jurídica e orçamentária, eu peço licença para falar do ser humano, do policial civil do Distrito Federal, homens e mulheres. Aqueles que muitas vezes saem de casa sem saber se voltarão, conscientes de que o seu principal instrumento de trabalho é a própria vida, que deixam, muitas vezes, a esposa ou o esposo em casa, que deixam os filhos dormindo, o almoço ou o jantar no prato. Deixam tudo para trás para atender ao interesse público e seguem firmes, com coragem e honra, para proteger, salvar vidas. Eu falo de mulheres e homens que carregam nas costas a missão de garantir a paz na capital do país, que mesmo com salários aquém do ideal, quadros reduzidos e uma estrutura muitas vezes precária, não hesitam em cumprir sua missão, seguem em frente. Porque sabem que seu trabalho representa algo maior para os cidadãos. Justiça, verdade e segurança. E aqui eu abro um parênteses, senador Exalci, sobre o ocorrido numa rua de comércio da nossa capital, onde 2 policiais civis, no estrito cumprimento do dever legal, agiram. E até esse exato instante, continuam sendo lixados virtualmente nas redes sociais. O Simpol confia na imparcialidade dos órgãos que irão apurar a conduta dos policiais. A Corregedoria da Polícia Civil, o Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público e a devida fiscalização da ordem da OAB, da Ordem dos Advogados. E quanto aos atos daqueles que se aproveitam para atacar a instituição e toda uma categoria de servidores dedicados a servir a população, escondidos em perfis na internet, nós temos um recado. A internet não é uma terra sem lei. E o direito à livre expressão de opinião, ela não pode ser usada para cometer crimes de difamação, calúnia e injúria. O Simpol não ficará inerte na defesa dos policiais civis do DF, pois é graças
a esses profissionais, senador Exalci, que o cidadão de Brasília dorme tranquilo todas as noites, que autoridades transitam nas ruas com segurança, que embaixadas, tribunais, ministério, a presidência da República, este parlamento, se mantenham resguardados. Nós, policiais civis do DF, não protegemos apenas uma cidade, é a capital federal. Protegemos o símbolo da democracia brasileira e o fazemos mantendo o nosso Distrito Federal livre do domínio de facções criminosas e do crime organizado. É com orgulho que afirmamos que a Polícia Civil do DF tem os melhores índices de resolução de crimes do país, com impressionantes 90% de elucidação de homicídios. Um feito que precisa ser reconhecido. E isso só é possível, entre outros motivos, como o profissionalismo e a vontade incansável de fazer justiça dos policiais civis, mas também graças aos recursos provenientes do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que garante a excelência da nossa Polícia Civil. É esse fundo que permite que a Polícia Civil do DF seja uma das mais eficientes do país, como bem disse, com índices de resolução de crimes que ultrapassam 90%. É esse fundo que garante que, mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas diariamente pelos policiais civis, Brasília seja a segunda capital mais segura do Brasil, caminhando para se tornar a primeira. Mas eu faço aqui um alerta, claro e direto, a todo o Congresso Nacional. Enfraquecer esse fundo, permitir que ele seja corroído, é abrir as portas de Brasília para a violência. Já houve nesta casa tentativas de enfraquecimento do Fundo Constitucional. A sua defesa, no entanto, foi conduzida com firmeza por parlamentares, deputados, senadores, autoridades e entidades de classe do Distrito Federal, que conhecem, de fato, as reais necessidades da capital da República. Essa instabilidade financeira e política, no contexto histórico atual, torna excessiva uma reabertura de discussão sobre o Fundo Constitucional, pois essas tentativas só ocorreram porque muitos não compreendem a importância da manutenção do fundo para garantir os serviços de segurança, saúde e educação da capital do país. E, sendo assim, tentaram dividir essa fatia e diminuir o montante do recurso destinado a Brasília. O Fundo Constitucional é o recurso que potencializa a atuação dos policiais civis do DF, os verdadeiros responsáveis por conter e eliminar o avanço devastador do crime organizado em Brasília, coração do nosso país. Manter o Fundo Constitucional é garantir previsibilidade, sustentabilidade e permanência desse instrumento, que não é privilégio, é estrutura de Estado. A questão principal para nós, policiais civis, senador Exalci, é o restabelecimento do percentual que a Polícia Civil tinha quando da origem do fundo, que era na ordem de 20% dos recursos. E hoje, para nossa perplexidade, é apenas de 11%, percentual menor do que os destinados às outras forças de segurança, bem como à saúde e à educação. Essa distorção precisa ser corrigida para garantir que tenhamos os recursos necessários para cumprir nossa missão com a excelência que a população de Brasília merece. O segundo tema, do qual nós fomos convidados para debater nessa importante audiência pública aqui nessa Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, é um dos mais urgentes e importantes para nós policiais civis do DF, e que esta casa terá, num futuro próximo, o papel fundamental de fazer justiça, que é aprovar o restabelecimento da simetria salarial entre a Polícia do Distrito Federal e a Polícia Federal, pois somos
regidos pelas mesmas leis e temos atribuições similares. No entanto, há quase uma década, como bem disse o senhor senador Exalci, a Polícia Civil do DF não é a polícia mais bem paga do país. Hoje, só nos restou a fama. E o acúmulo de uma defasagem salarial que impacta diretamente nossa categoria, com policiais cada vez mais adoecidos e uma evasão enorme, com colegas buscando diversas outras carreiras mais atrativas e de menor risco, resultando no menor efetivo de toda a nossa história. Essa desigualdade não é apenas injusta e desmoralizante. Ela corrói a motivação, alimenta a evasão e enfraquece a segurança pública do país. É importante lembrar que, no passado, a própria Polícia Federal foi às ruas lutar pela isonomia salarial com os policiais civis do DF. Uma isonomia que sempre existiu, uma isonomia justa para ambas as instituições. E cabe ressaltar, é apenas entre essas duas polícias. Não importa aqui se seremos vinculados ao governo do Distrito Federal ou ao governo federal. O que importa, de fato, é que tenhamos recuperado nossa simetria salarial com a Polícia Federal e que possamos corrigir o percentual do Fundo Constitucional destinado à Polícia Civil. Fundamental ressaltar que, durante os governos do presidente Lula, sempre manteve a isonomia salarial entre a Polícia Civil do DF e a Polícia Federal e os policiais do ex-território, tendo, recentemente, até aprovado aqui nessa casa, os salários dos policiais civis dos ex-territórios foram equiparados aos da Polícia Federal. Portanto, confiamos que essa isonomia, tão importante para a moral e a eficácia da nossa Polícia Civil, será restabelecida nesse atual governo. Eu finalizo minha fala nessa audiência com um trecho de uma canção da nossa música popular brasileira. São versos que ecoam como um lembrete simbólico da nossa luta. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte, porque, senhoras e senhores, quem trabalha com a vida não pode ser tratado com descaso. Muito obrigado, bom dia a todos. Bem, ainda só antes de passar a palavra para o Saulo, só para vocês entenderem um pouco isso, né? Como eu disse que o recurso já está no orçamento, ele está desde o início, em 2010, 2011, 2012, esse dinheiro já está lá. Então, se nós já pagávamos a equiparação com a Polícia Federal desde 2009, o recurso já estava lá. Isso foi corrigido e só não houve o reajuste, mas o dinheiro está lá sendo usado para outras coisas. Isso é que as pessoas precisam entender, né? O dinheiro já está no orçamento, o dinheiro está no GDF, é só pagar, né? E o governo quer pagar, pelo menos manifestou o interesse em pagar. Então não tem nem lógica nenhuma ficar discutindo essas questões, até de se é viável, se não é viável. O dinheiro está lá, ninguém está pedindo mais recurso, é o que está lá já no cofre do GDF, né? Que está lá sendo usado para outra coisa. E outra coisa, né, importante, a Polícia Militar fez 206 anos, o Bombeiro 169 anos, semana passada. A Polícia Civil tem quantos anos? Deve ter 65, né? Foi aqui no DF, 65. Mas a Polícia Civil já existe também desde o século. Deve ser igual a Polícia 200 anos atrás. Então, o que acontece? Quando foi criado o Brasília, em 1960, ninguém queria vir para cá, não, cara. Você acha que o professor que está lá na beira da praia, no Rio de Janeiro, queria vir para Brasília para dar aula aqui que não tinha nada, só barraco no início e poeira? Quem chegou aqui sabe da poeira vermelha. Então o governo teve que pagar muito, era dobradinha, era quinquênio, era gratificação não sei das quantas. Os policiais bombeiros, aqueles vieram a pé, inclusive, todo que tinha segundo grau já passava a ser, não é, oficial e sargento e tal. Aí vieram para cá. Óbvio que com um salário muito maior. Esse salário está impactando o fundo. Essa turma já aposentou e está lá recebendo do fundo a aposentadoria deles com esse salário que na época era muito maior do que o normal.
Então, esse fundo hoje, 93% do fundo é para pagar salário. E aí tem exatamente esses reflexos todos que as pessoas desconhecem, né, muitas vezes. Então, é fundamental, né, que a gente tenha essa consciência da importância disso. Vou passar então para o Saulo, que está aqui representando o nosso policial civil. Bom dia a todas e todos. Excelentíssimo senhor senador Exalci, nosso anfitrião, em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes da mesa, em nome do delegado-geral da Polícia Civil, Dr. José Wérico de Carvalho, eu agradeço e parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa de realizar essa audiência pública. Eu estou aqui representando a Polícia Civil do Distrito Federal nessa tarefa que sempre me orgulha muito, representar a instituição PCDF. Eu sempre repito que eu me orgulho de representar a PCDF porque, antes disso, eu me orgulho em pertencer à PCDF. E esse sentimento, eu tenho certeza, eu compartilho com a imensa maioria dos servidores de todas as carreiras que compõem os quadros da instituição. Em última análise, é a preocupação em manter vivo esse sentimento que nos reúne aqui hoje. A Polícia Civil do DF é reconhecidamente uma das melhores do país, porque ela tem uma estrutura robusta, porque ela é muito profissional, porque trabalha com protocolos, porque apresenta resultados, e eu vou mostrar daqui a pouco, mas principalmente porque ela tem um corpo de servidores extremamente competente e comprometido. Não há estrutura, equipamentos, viaturas, sistemas de informática, de inteligência artificial que deem resultado quando não há um corpo de servidores eficiente e comprometido. E para que isso aconteça, esse corpo de servidores precisa ser e sentir valorizado. Nos anos de abandono que os policiais civis do DF sofreram, que nos levou a esse descompasso, com os subsídios da Polícia Federal, que é historicamente o nosso parâmetro, a PCDF tratou de valorizar e motivar internamente os seus servidores, usando as possibilidades ao seu alcance, como a substituição do armamento por um armamento mais moderno e seguro. O Dr. Benito participou muito bem disso. Como a substituição, como entrega de itens básicos de uniforme para todos, estabelecimento de critérios para lotação e remoção de servidores, implementação de um plano de desenvolvimento de pessoas, muito investimento em melhorias das instalações e dentre outros. O problema é que existe um limite até onde a instituição PCDF consegue atuar para realizar a valorização e motivação dos servidores. E aí, por mais que esses avanços mencionados sejam importantes, se impõe a necessidade de revisão dos vencimentos. E como os nossos vencimentos são suportados pelo Fundo Constitucional, nos termos do artigo 21, inciso 14 da Constituição, nós chegamos justamente ao primeiro tema que nos reúne aqui hoje, que é a PEC 01 de 2025, de autoria do senador Exalci. Nesse ponto, não há qualquer dúvida sobre a relevância da matéria tratada na PEC, e eu acredito também na aquiescência de outras instituições mantidas pelo Fundo Constitucional com a sua aprovação. A PCDF, senador, está plenamente de acordo com a constitucionalização da forma de correção anual dos recursos transferidos pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, pela variação da receita corrente líquida da União, que já está prevista na Lei 10.633 de 2002. A PEC vem constitucionalizar essa sistemática e está perfeitamente claro que a intenção não é promover uma mudança substantiva, mas sim fortalecer a proteção ao fundo, deixá-lo menos vulnerável a eventuais ataques, à sua forma de correção e até mesmo à sua existência. Nesse contexto, é importante sempre lembrar, senador, que nós somos a Polícia Civil da capital da República. Nosso compromisso vai muito além de levar segurança aos moradores e visitantes da nossa cidade. Nosso compromisso não é apenas com o DF. O nosso compromisso é com o país. Aqui temos as sedes dos poderes Executivo e Legislativo Federal, das maiores cortes do Poder Judiciário do Brasil, e nós somos responsáveis pela segurança de todos os seus servidores e membros.
Temos ainda compromisso com as nações estrangeiras que aqui mantêm as suas representações e seu corpo diplomático. Senhor senador, além da proteção ao fundo, é extremamente importante que tenhamos um ato menos complexo para reajustar os salários dos policiais. É extremamente importante a autonomia completa para o DF. A complexidade do ato para a revisão dos vencimentos dos servidores da PCDF, envolvendo processos de negociação tanto com o governo do Distrito Federal, com o governo federal, é uma situação que não tem paralelo no país e talvez nem no mundo. Ora, não é momento político para tratar do assunto negociação no DF, ora não é momento para tratar da negociação no governo federal, o que gera muito desgaste aos atores envolvidos. E tais desgastes são vistos pelos policiais, por nós policiais, com falta de reconhecimento e desvalorização. É por isso que nós precisamos não só da preocupação, mas do máximo empenho de todos os parlamentares que compõem a bancada do DF para recolocar a PCDF no patamar de reconhecimento e de valorização devidos. Há cerca de 21 dias eu estava lá na tribuna do Senado e eu disse alguns números, senador, eu vi que a maioria ficou muito impactada, porque talvez realmente eles desconheçam o trabalho da Polícia Civil, desconheçam os números. Então, é sempre importante a gente frisar. E eu queria repetir novamente, para quem esteve lá no dia, né, vai se lembrar, que a senadora Leila, inclusive, ela ficou muito impressionada com a produção dos nossos policiais. Então, essas entregas são muitas, senhor senador. Nós orgulhamos em dizer que na capital da República não há presença estruturada do crime organizado. Muito se deve à repressão qualificada feita pela Polícia Civil. Nós temos o maior índice de elucidação nos crimes violentos, letais e intencionais. No ano de 2024, foram 631 operações policiais realizadas pela Polícia Civil, 9.052 mandados de prisão foram cumpridos, 7.451 prisões efetuadas, 45.177 inquéritos policiais instaurados, 34.457 termos circunstanciados lavrados, 8.052 laudos periciais emitidos, 23.936 denúncias anônimas registradas. E além desse trabalho, tem também mais de 350 mil carteiras de identidade emitidas pela PCDF, levando cidadania a todos os cidadãos brasilienses. Essa audiência proposta pelo senhor tem, então, o mérito de trazer o tema para a sala, colocar holofote sobre o assunto, considerando a sua urgência. Eu falei urgência porque o tempo está passando e a proposta que foi apresentada é que para a primeira parcela da equiparação já seja implementada agora em setembro. O tempo urge, precisamos correr muito para que esse reajuste ocorra ainda já em setembro. Além disso, a PCDF entende que seria de extrema importância a existência de um mecanismo para assegurar a revisão dos subsídios na mesma data, sendo vedado o tratamento discriminatório entre policiais federais, policiais civis do DF e policiais civis dos ex-territórios. Justamente para que não haja esse extremo desgaste a cada vez que for preciso rever os subsídios dos policiais civis do DF e também dos integrantes das demais forças de segurança pública. É preciso também atentar para o artigo 144, parágrafo 6º da Constituição, que diz que as polícias militares, corpos de bombeiros, polícias penais, polícias civis, subordinam-se aos governadores dos estados e ao governador do DF. Ora, se as organizações da segurança estão subordinadas ao governador, se é o governador quem utiliza as forças de segurança, se é, portanto, o governador quem faz a coordenação do sistema de segurança pública do DF, para que sejam estabelecidas prioridades no âmbito das políticas públicas de segurança, se é ele quem nomeia delegado-geral, quem estabelece como será o emprego dos recursos, isso só para citar alguns exemplos, é imprescindível que tenha a prerrogativa de fixar os vencimentos dos servidores dessas instituições. Até porque essa ferramenta
Essa é a ferramenta mais básica de administração e gerenciamento de recursos humanos, de incentivo, de valorização, em qualquer organização, seja ela pública ou privada. Para concluir, então, é preciso frisar, uma vez mais, que a capacidade de coordenar, orientar e gerir as suas forças policiais é imperativo para a concretização do princípio da autonomia federativa, que também se aplica ao DF, obviamente. Sem isso, além da discriminação e prejuízo ao DF, em relação aos demais entes federativos, também se verifica um permanente estado de insegurança e de tensão no seio da segurança pública, o que inegavelmente afeta o adequado funcionamento do sistema, o que é diametralmente oposto à intenção do Constituinte de 1988, ao tratar de forma individualizada a segurança pública do DF. A instituição PCDF está totalmente empenhada na valorização dos policiais, na conquista desse reconhecimento e correção dessa situação de injustiça que tem se estabelecido nos últimos anos. E tem feito isso de forma mais republicana possível, que é atuando com seriedade e eficiência e entregando muito valor para a sociedade a que serve. Esse valor é justamente uma sociedade mais segura, onde não temos territórios administrados pelo crime organizado, conforme eu já disse, onde os índices de elucidação de crimes são compatíveis com os de países mais desenvolvidos. Todos os dias assistimos no noticiário local e nacional as operações da Polícia Civil do Distrito Federal, cujos policiais têm trabalhado incansavelmente para garantir a segurança da nossa população. E a instituição reconhece que a possibilidade de gerar esse valor é garantida pelo trabalho sério, competente, apaixonado, que é feito por cada um dos servidores que compõem e dão vida à instituição. Dito isso, importante que haja a constitucionalização da correção do Fundo Constitucional e imperioso que seja aprovada de maneira urgente a recomposição salarial da PCDF, que depende agora de atos do governo federal. Então, a gente conta muito com o trabalho e o empenho do senhor, senador, para que a gente possa conseguir avançar em todas essas pautas. Constitucionalização, autonomia do DF e também essa recomposição, essa simetria com a Polícia Federal. E no mais, muito obrigado. Eu convido Bruno Teres para sentar aqui também, da Associação Nacional dos Peritos. Vou passar a palavra, então, à nossa querida presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia, o Sindepo, a Cláudia Aparecida. Bom dia a todos os presentes. Senhor senador Isalci, quero cumprimentar todos aqui dessa mesa, cumprimentando o senhor, e cumprimento também todas as demais autoridades presentes, os colegas da Segurança Pública, todas as senhoras, senhores, senadora Damares, que esteve aqui, senadora Leila, aqui devidamente representada, por sua assessoria, que eu também vejo. É interessante a gente saber que todos estão interessados nesse tema, que é muito caro e é muito importante para a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, hoje nós estamos aqui nessa comissão para nós debatermos dois assuntos bastante importantes. Um dos assuntos é a nossa paridade com a Polícia Federal e o outro assunto é a PEC 01. E aí eu fiz um texto, para eu não me perder com relação a essas duas situações, E talvez o meu texto, a minha escrita, o meu pensar não seja totalmente de acordo com o que foi dito até agora. Mas, entretanto, a gente precisa trazer também todos esses medos, todos esses receios que a PEC pode nos trazer, senador. Então, por esse motivo, eu trago esses contrapontos para o senhor também analisar. Tá certo? Bom,
A paridade com a Polícia Federal ela é um direito constitucional. A Polícia Civil do DF possui uma característica única. É a única Polícia Civil do país financiada integralmente pela União, conforme previsto no artigo 21, inciso 14 da própria Constituição Federal. Essa condição estabelece uma simetria natural, funcional, jurídica e orçamentária com a Polícia Federal. Ambas exercem funções de polícia judiciária, ambas são vinculadas à União, ambas atuam em ambientes de alta complexidade com responsabilidade técnica. É com base nesse vínculo federativo que defendemos a necessária simetria com a Polícia Federal, não como privilégio, mas como consequência lógica de uma estrutura constitucional singular. Essa paridade, no entanto, ela não está prevista na PEC 01 de 2025, a qual nós estamos discutindo neste momento. E o silêncio no texto sobre esse ponto é para nós uma grande preocupação, porque quando o vínculo com a União ele é rompido, desaparece a base jurídica para se exigir uma isonomia, se é que nós vamos continuar querendo que ocorra uma isonomia. Não é? E aí eu vou dispondo aqui o raciocínio a respeito desse receio. Então, o que está sendo proposto na PEC 01? Né? A PEC 01, ela propõe transferir ao Distrito Federal a competência para organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, assim como as outras forças de segurança. Os recursos, eles continuariam vindo da União, por meio do Fundo Constitucional. Aparentemente, trata-se apenas de uma formalidade, mas, como bem diz o ditado, o que nos preocupa são os detalhes, e aqui os detalhes podem fazer a diferença. O que está realmente em jogo? Hoje, é a Constituição que afirma que compete à União organizar e manter as forças de segurança do DF. E é isso que justifica a existência do Fundo Constitucional. E é isso que ancora o nosso vínculo com a União. E é isso que sustenta a nossa paridade com a Polícia Federal. A nova redação da PEC transfere essa responsabilidade ao Distrito Federal. Ou seja, mesmo que o dinheiro continue vindo da União, o dever passa a ser do DF. E aí, segundo o nosso entendimento, começam-se os problemas. Qual o risco estrutural dessa mudança? Isso é importante a gente discutir. Primeiro, rompe-se o vínculo federal da Polícia Civil do DF. Deixamos de ser uma estrutura nacional e passamos a ser uma polícia distrital com financiamento federal indireto. Segundo, enfraquece-se a defesa da paridade com a Polícia Federal. Como justificar o mesmo tratamento funcional e remuneratório entre duas instituições se uma é da União e a outra passa a ser distrital? Terceiro, a União se tornaria mera financiadora, sem dever de organizar, sem responsabilidade pela gestão. Isso abre brechas perigosas para revisões futuras, fiscais, legais e políticas. Hoje, a União tem o dever de manter. Amanhã, com essa PEC, poderá dizer se o DF tem responsabilidade, que o DF assuma tudo. Isso a gente está pensando no futuro, pensando no que pode vir a ocorrer. E não só pensando neste momento. Porque se a gente pensar só neste momento, vai ser excelente, nós teremos uma Câmara Legislativa com 24 deputados distritais, e esses deputados distritais é um menor número do que aqui na Câmara, e aí nós teríamos uma maior condição. Mas a gente tem que continuar pensando no todo, e aí seguimos. Com isso, nós entendemos que o Fundo Constitucional pode estar em risco. É verdade, a PEC coloca na Constituição a correção do fundo pela receita corrente líquida. Isso é um ponto positivo. Mas o que sustenta o fundo não é só o índice de correção, é o dever constitucional da União de manter a segurança do DF. Ao retirar essa obrigação, a PEC torna o fundo vulnerável a pressões políticas, a crises econômicas e a disputas jurídicas.
Basta um novo governo, um novo ministro da Fazenda, uma nova crise fiscal e aquilo que era certo passa a ser questionado, ou pode ser questionado, ou pode ser usado politicamente para se alterar tudo que nós temos hoje. Então, nós teremos, na nossa opinião, uma falsa autonomia. Muito se fala que o DF ganharia mais autonomia, mas autonomia sem garantia constitucional de recursos pode ser uma armadilha e não um avanço. O Distrito Federal não tem capacidade fiscal para sustentar sozinho as áreas de segurança, saúde e educação, ainda que na área de saúde e educação seja apenas a assistência conforme previsto na Constituição hoje. Fragilizar o elo com a União é puxar o fio que sustenta toda a estrutura institucional da capital do país. Será que essa mudança, de fato, nos interessa? Será que essa mudança realmente vai nos acolher da forma que precisamos e desejamos, diante de tudo isso que no futuro, politicamente, poderá ser alterado? Conclusão. Precisamos escutar a nossa base, os delegados de polícia, precisamos ter certeza de nossas decisões. Senhoras e senhores, essa PEC parece moderna, mas acreditamos ser, da forma que está, temerária. Parece garantir, mas ela pode no futuro retirar. Parece proteger, mas no futuro pode fragilizar. A médio e longo prazo, ela pode comprometer a nossa carreira, o nosso vínculo com a União, o próprio Fundo Constitucional e a paridade com a Polícia Federal. Embora a gente saiba que muitas polícias no Brasil afora não têm paridade com a Polícia Federal e ganham muito mais do que a Polícia Federal, e nós temos certeza e conhecimento, porque nós temos conhecimento e temos contato com vários outros presidentes de sindicatos Brasil afora. Esse debate não pode ser resolvido apenas nos gabinetes. Ele impacta milhares de servidores e milhões de cidadãos. Senador Exalci, com humildade e responsabilidade, sugiro a realização de uma ampla assembleia para consultar a categoria, para ouvir diretamente os profissionais da segurança pública. Mas deixo também uma ponderação sincera. A maioria dos policiais está concentrada na missão diária de proteger a sociedade. Nem todos têm acesso às nuances jurídicas e institucionais desse debate. E é por isso que essa casa precisa ter sabedoria para proteger os que não têm como se defender sozinhos. Concluo reiterando 2 pontos essenciais. A paridade entre a Polícia Civil do DF e a Polícia Federal precisa ser reconhecida e protegida. O elo com a União não pode ser rompido, pois é ele que garante a permanência do nosso modelo, a segurança do nosso financiamento e o respeito às nossas carreiras. Com isso eu encerro e agradeço muitíssimo aqui pelo convite. Obrigada. Obrigado, Cláudio. O objetivo dessa audiência pública é exatamente esclarecer, debater, para a gente realmente fazer a coisa correta. Ninguém aqui quer prejudicar ninguém. Mas é importante analisar a PEC assim, não estamos desvinculando. A PEC, a emenda constitucional, ela determina que a União vai financiar do mesmo jeito. Não estamos tirando. Essa questão de discussão do futuro, ela já está acontecendo. O nosso fundo está sendo ameaçado constantemente. Então, nós não estamos tirando aqui nenhuma... Por exemplo, é o que eu disse aqui no início. Para dar um reajuste, se é paridade ou não, sempre a iniciativa do governador, sempre foi, e vai continuar sendo. O governador não vai admitir, até pela autonomia da federação, porque hoje tem o pacto federativo, cada estado tem a sua autonomia. O que a gente precisa consolidar é o seguinte: o governo federal nunca organizou a segurança pública do DF. Essa é uma distorção que acontece, porque a União nunca fez nenhum planejamento. Discutir as outras, o plano piloto pode até ser, mas não houve em nenhum momento essa questão, que é uma questão que todos os governos que entraram, pelo menos quando eu participei, foi uma preocupação, tanto nos governos anteriores como nos atuais. Quer dizer, a Constituição dá a obrigação de organizar, mas só era possível quando era realmente
a gestão era da União. A gestão agora é do governo, né, governo atual, do governo local, então cabe ele. A preocupação é que os 26 estados têm autonomia para fazer né, e nós estamos discutindo a segurança. Tem a PEC da segurança aqui, é exatamente isso, que nós somos, em princípio, contrário a essa centralização. Os governadores todos estão defendendo a autonomia do Estado, né, em função que a União tinha outras obrigações com segurança pública. Então, o DF é que está com essa questão, né? A questão que eu vejo é apenas a questão de eleição, porque Brasília não tinha autonomia política, passou a ter e não corrigiram a Constituição. Mas eu acho que cabe, sim, discutir, chamar a Assembleia, conversar com todo mundo, mas a parte técnica ela é fundamental, porque a decisão não é política. As ameaças elas já estão acontecendo. Tem muitos questionamentos com relação ao DF. Por quê? Talvez porque o DF não esteja também dando qualidade no serviço público, porque nós temos um orçamento maior do que os demais estados. A Federação Nacional dos Municípios se manifestou recentemente exatamente nesse sentido, que a gente tem uma saúde que não está funcionando, uma educação que não está funcionando, não é? E, na prática, com um orçamento maior do que todos os municípios. Então, essa questão do futuro, a gente tem que ter cuidado, porque ela já está sendo discutida no presente, né? Mas eu acho que vale a pena, sim. O objetivo da audiência é exatamente debater isso aí. Mas, tecnicamente, eu vejo que a gente precisa entender o processo. Não existe nenhuma legislação, pelo menos que eu conheça. Você falou aí, mas eu não sei. Se existe essa obrigatoriedade da paridade, eu não vejo. Sempre teve, mas não tem. Podemos até pensar nisso, né? De colocar fica meio assim, eu acho que não fica um pouquinho fora, mas não tem nenhuma dificuldade. Se a gente conseguir aprovar, seria ótimo também, né? Obrigado, Claudinho. Passa a palavra, então, ao nosso querido Benito, representando aqui o nosso secretário Sandro Avelar. Bom dia a todas e todos. Senador Exalci, o senhor aqui que fique registrado, o senhor sempre foi um grande e aguerrido defensor da segurança pública daqui do DF. E sobre qualquer assunto que tratasse de segurança pública, o senhor estava pronto e à espera, né? O senhor realmente foi sempre um guerreiro nisso. Meu amigo Enoque, parabéns aí pela gestão do Simpol, dessa tocada forte e inteligente, né? Doutor Saulo, doutor Eric praticou um upgrade na Delegacia Geral Adjunta. Doutor Saulo assume lá e com certeza vai ser um trabalho muito melhor do que nós pudemos fazer lá. Doutor Eric também é um grande gestor e é inteligente, né? Cláudia, minha amiga também, parabéns aí pela atuação, pela forma guerreira que você está lidando. Trago aqui as escusas do secretário, doutor Sandro. Ele está num procedimento médico, ele realmente está impossibilitado neste momento de comparecer. E eu até falei com o senhor, o deputado Hélio fez até contato, agora também houve um erro de agenda dele lá e acabou também fez contato conosco. Vamos tratar do primeiro tema aqui. Eu sempre fui muito objetivo, né? E aí é uma matéria que a gente lida com ela há muitos anos. Então, assim, eu estou na polícia desde meu concurso de 94, né? Entrei em 96, e assisti de cadeira o antes do Fundo Constitucional. Tive o prazer de encontrar o Jader, que está trabalhando contigo, trabalhamos juntos lá em P11. Minha testemunha, para registrar a ocorrência, senador, antes, tá, o cidadão tinha que ir à papelaria da esquina, conseguir o papel, tá, trazer para nós gerarmos a ocorrência, cuja impressão mal dava para ler. Eu lembro quando eu fui para P11 em 97, se eu não me engano, eu comprei um cartucho de impressora para poder fazer relatórios de inquérito e oitivas, porque não imprimia, não tinha... Então, isso era antes do fundo. Viatura era um negócio assim, nós fomos buscar um preso já com um veículo emprestado, veículo de parente de vítima. Não é isso, Jader? Então, a situação antes do fundo era caótica. Em 99, nós fomos auxiliar lá na Delegacia Geral e fiquei lá até 2007. Passei por a gestão toda e acompanhamos muito de perto, o trabalho hercúleo
tá, na elaboração da lei no finalzinho de dezembro, não me engano a data, de 2002, no finalzinho do governo Fernando Henrique, ele sanciona essa 10633, né, que foi a salvação da lavoura. Dali para cá, a estrutura das polícias, estou falando de todo mundo, né, mudou completamente o cenário, ou seja, trouxe uma obrigatoriedade, que já existia na Constituição, mas não tinha regulação, né? E desde lá carece, ainda até hoje, né, uma forma de gerir esse recurso, né? Que ele entra como um fundo e ao crivo, né, do gestor por delegação, que é o Distrito Federal, né? E isso aí realmente eu vou chegar lá. Agora, com relação à questão constitucional, a gente tem que fazer a separação e as pessoas acabam fazendo as interpretações misturadas, né? Nós temos dois elementos aqui dentro, tá? Uma de competência material e outra de competência legislativa. A competência material é muito clara. O 2114 ele traz lá a obrigatoriedade da União manter as forças, né, as três, né, e bem como a prestar auxílio à saúde e educação. No que tange à Polícia Civil, o 24, parágrafo 1º, ele traz uma competência concorrente lá dentro, em toda uma mistura, e inclusive fala, aí só, no caso só da Polícia Civil, de direitos, né, dos policiais civis. Está lá na cabeça do artigo, que é a competência dos estados e do Distrito Federal, né? Então, a gente precisa tratar dessa matéria com muita cautela. O Supremo fez vários imbróglios, né? Decisão judicial ninguém discute, apenas cumprimos. De um momento ele vai para um lado, do outro para o outro. Agora, recentemente, trouxe uma natureza nova ao Fundo Constitucional, que já foi discutido, inclusive, que era a natureza previdenciária, que tentou-se lá atrás, pagando o servidor aposentado da saúde e educação, né? E agora o Supremo, numa ação, numa DI da Cobrapol, né, ele vem e decide que nós temos que nos regrar. O DF teria essa competência legislativa na ambiência previdenciária para tratar da matéria. Quer dizer, você vê, a coisa realmente carece de um direcionamento legal ou constitucional fundamental. E para aí nós temos dois lados, dois caminhos, né? Isso já foi falado muito lá atrás. Assim, na época, presidi o sindicato, lá também já apanhamos um lado, apanhamos do outro, né? E passando também pela gestão, você consegue verificar todo o cenário. Mas vamos lá. A gente tem duas saídas aqui. A primeira, que já que o organizar no sentido de traçar diretrizes do cargo efetivo, né? Ampliação do cargo, competências primárias, ou seja, tratar do cargo em si, salário, né? Se for nessa linha, é necessário, então, que se atente ao princípio, aliás, a mais de um princípio. Dizem doutrinadores que é pior ferir um princípio do que ferir a própria lei. Não é? Então, vamos lá. O artigo 5º da Constituição, ele traz lá a questão da isonomia, né? Isso, inclusive, já foi tratado pelo próprio MGI. Ele fala aqui, numa portaria de 2024, portaria 5127, de 13 de agosto de 2024, na elaboração de propostas de reestrutura de carreiras, tá? Que é compulsória a uniformização de estruturas remuneratórias para cargos da mesma natureza e com similar complexidade de atribuições e responsabilidades. Qual a diferença da PF, que aliás nasce do mesmo pai, né? Nasce do mesmo ovo, né? Óvulo, a PF e a PCDF? A diferença entre os dois é de competência, no caso nossa, no caso da Polícia Civil, residual, ou seja, tudo, né? E da competência da Polícia Federal adstrita lá, se não me engano, parágrafo 1º, né? do artigo 144. Mas a atuação em si é idêntica. Exatamente, os procedimentos são idênticos, tanto é que faz muita coisa em conjunto, né? É muito entrelaçado, né? Por ser absolutamente a parte procedimental a mesma, né? Então, se nessa linha de ser pior, é pior ferir um princípio que a própria lei, então que se estabeleça um efetivo gatilho, ou seja, no momento do reajuste salarial, que venha também, como se fez agora, não como gatilho, mas no automático, com os ex-territórios, não é? É uma coisa assim muito, muito tranquila. E é assim com o Ministério Público do Distrito Federal. Quando se aumenta lá o subsídio dos procuradores da República, também aqui, Judiciário do Distrito Federal, exatamente igual.
e são também organizados e mantidos pela União. Então, a diferença do Poder Judiciário, que tem sua competência lá para legislar, mas legislar, propor legislação, mas, assim, mutatis mutandis são muito parecidos, né? Então, que se adote a mesma postura, tá? Porque, do jeito que está, a gente tem uma situação absolutamente... que sempre esteve capenga. A gente tem uma autonomia do DF ferida. Ora, o Dr. Saulo trouxe aqui quem comanda as polícias, PM, Civil, Bombeiro, né, é o senhor governador. O ato mais primário de gestão é fixar salário. Esse é o básico da gestão. Você parte daí, né? Você mexe no bolso, né, do servidor, você mexe em tudo. E trago aqui uma fala com muita ênfase do secretário Sandro Avelar, que sempre forte lá atrás nessa fala, quando foi secretário antes e agora de novo. Invista no indivíduo. O policial, militar, o civil, o bombeiro, a exação do indivíduo é tudo. Não adianta você ter computador, software, armamento, helicóptero, se o indivíduo não tiver exação, não tiver estimulado em tocar o barco, efetivamente, nada acontece. Seja em correr atrás para prender, seja em aprofundar a investigação. Então, é esse ponto. Então, a gente tem que tratar disso. Essa guerra, nós sofremos, nós participamos também da nossa lembra da Nacional também, que a gente comentava com os colegas dos outros estados, é um sofrimento duplo. A gente sofre muito para conseguir um aval, depois sofre tudo de novo para conseguir a ratificação, não é? Então, são situações que precisava ter uma correção. E eu falo isso para todas as forças, porque, na verdade, é um conjunto de forças, né? A segurança pública é um complexo, não é? E temos que aqui é a capital da República, é no mundo inteiro. Eu desconheço um país onde a capital da República não tenha um olhar diferenciado e efetivamente um financiamento, um tratamento diferenciado para com as suas forças, porque, como o doutor Saulo foi muito bem aqui, trouxe, né, o Enoque também detalhou, a gente cuida de todo mundo, não é? A cúpula do país está aqui, não é? As representações internacionais todas estão aqui. Então, assim, o senhor trouxe uma discussão constitucional, precisa de um convencimento forte, tá? E, assim, para nós que conhecemos, para todos aqui que conhecem a matéria, nos parece muito óbvio, né? Cuide daqui porque nós cuidamos de vocês, todos, não é? Mas, realmente, a gente tem que sempre estar atento porque não podemos deixar que haja um aproveitamento desse caminhar, desse trilhar, né, para que desvie para outro lado e criando um falecimento de uma hoje, se eu não me engano, que me corrijam, o maior clamor da população brasileira, segurança pública, não é? Aliás, e que o pessoal esquece, a segurança pública, ela é inclusive no país condição e no Estado, condição de desenvolvimento econômico. Grandes empresas olham para isso, não olham só para a questão financeira, mas a segurança da sua estrutura, do seu corpo, né? Então, realmente é uma situação que a gente precisa olhar com muito carinho, só está fazendo isso. No que tange a simetria, isonomia, né, queiram, né? Volto lá para o princípio. A gente tem aqui dentro da estrutura legal e constitucional todo um direcionamento, não é? Houve um gap salarial por força de um alinhamento ruim de astros, né, no governo do senhor Hollenberg, e teve uma situação muito complexa lá dentro e trouxe, né, de lá para cá uma dificuldade porque o distanciamento foi muito grande. Até nós participamos lá desde o início das reconstruções, né? Então, para todo mundo, você olha os salários hoje nas polícias, né, e você verifica com relação aos outros entes federativos, a gente está bem para trás, né? As polícias e bombeiros, todos estão realmente... A defasagem é muito grande, né? E com o fundo constitucional, foi até na discussão da mesa, indagou-se com relação à sustentabilidade do fundo, né? Hoje, se eu não me engano, que me corrijam, estou sem números aqui, mas o aporte do Fundo para a Segurança Pública é menos que 50%.
Então, em saindo o reajuste, ele vai atingir essa casa 50, 51, ou seja, então, há uma sustentabilidade do fundo muito grande. Por isso que ele é fundamental e dá suporte a tudo isso. Não é? Então, essa simetria, ela no automático, ela seria uma grande... Ou, de outra sorte, então se proteja efetivamente a autonomia do ente federativo, separando a competência material, manter, União mantém, porque é assim que tem que ser, e é assim no mundo inteiro, da competência legislativa, seja por delegação de competência a nível infraconstitucional ou na própria Constituição. Entregue ao governador a toda a sua estrutura de gestão, ou seja, fixar subsídio, autorizar concurso, tá? A LOA seja do DF aqui, não é? Por quê? Há uma mistura, o senhor sabe muito bem disso. Nós temos o Fundo Constitucional como uma verdadeira cesta aqui, né? E o orçamento do DF. Há sempre os transbordos. E é normal que haja. O gestor ele vai dar um jeito de fazer funcionar. Então, entregue para o Distrito Federal como é na saúde e educação. Não tem nenhuma novidade nisso. A fixação dos salários dos médicos, enfermeiros, né, e dos professores é por onde? Câmara Legislativa do Distrito Federal. Pago por quem? Hoje, praticamente no seu todo, Fundo Constitucional. Então, nós temos essas duas saídas, né? Ou o gatilho, respeitando aí sempre, lógico, a competência material, ou seja, a competência e obrigação da União de manter, e a parte legislativa. Aí sim vem essa discussão. Então, eu acho que vi ali a ideia do senhor nessa linha, né? Mantendo a competência material no sentido da União, continuar como mantenedora, né, da segurança pública em si, e trazendo para cá essa possibilidade de entrega da competência legislativa, para que o senhor governador, quem estiver do governo, que efetivamente regre e faça a efetiva gestão das forças, né? É isso, e volto à mensagem do Dr. Sandro, fala, não esqueça de falar, sempre foi um defensor dessa matéria, sempre, ele fala, ele falou, pode usar meu nome, eu falei, eu vou usar mesmo, porque ele fala em público isso, né? É isso, é a rigidez salarial, é o bolso que afeta o servidor. Então, esses homens e mulheres que estão na rua, né, nos protegendo, né, mantendo aqui, como falam que é um oásis aqui, né, que o DF, e é mesmo. Se a gente olhar para o resto do país, é assim, em especial na segurança pública, né? Nós temos aqui um quadradinho muito seguro. Muito seguro. E é por isso, né, invista sempre no servidor. Muito obrigado. Obrigado, Benito. Bem, eu vou passar a palavra também para os nossos senadores Damares. Vou passar, então, para a Luana de Ávila, que está representando aqui o Cobra Pol, o senhor Alex Oliveira Galvão. Tem que ligar alguma coisa? Só apertar aí. Bom dia a todos, meu nome é Luana de Ávila, eu sou diretora de pesquisas jurídicas pela Cobrapol e também estou interinamente respondendo pela vice-presidência do Simpol DF. Eu achei todas as explanações maravilhosas e gostaria de agradecer a iniciativa do senhor de pautar o hibridismo que nós, né, somos submetidos nas nossas legislações. Essa iniciativa ela ela ataca o maior anseio do policial civil do DF hoje. Nós realmente temos processos legislativos muito penosos para o policial. Eles demoram muito, eles precisam ser negociados primeiro numa esfera, depois em outra esfera, e isso é bastante sacrificante para o policial, gera bastante ansiedade, porque quando nós chegamos no ponto final em uma esfera, começa tudo de novo na outra. E essa discussão ainda não está madura na nossa categoria, como a doutora Cláudia, ela bem apontou. Nós transitamos a todo momento entre uma e outra esfera como o nosso desejo do que seria menos amargo para o policial. Porque para o policial civil, isso teve um resultado amargo até então. Quando o Fundo Constitucional ele foi criado, a Polícia Civil, como o Benoc bem pontuou, tinha 20% da fatia desse fundo. E hoje nós temos 12%. E esse resultado a gente não pode observar nas demais forças de segurança do DF, somente para a Polícia Civil. As outras forças que nós temos mantiveram os seus percentuais. Então, por alguma razão de escolha de política de segurança pública, nós acabamos perdendo a nossa fatia.
E não conseguimos acompanhar com esse hibridismo a manutenção da Polícia Civil como ela deveria ser. Inclusive, como o debate da segurança pública hoje é o maior interesse da população, nós temos que falar sobre isso e hoje, representando a Cobrapol, nós temos que falar com a necessidade de assegurar uma Polícia Civil e as polícias civis com as forças que elas deveriam ter. Esses 20%, esses 8% que nos foram tirados ao longo do tempo, eles revelam, o Dr. Saulo trouxe aqui muito bem, todas as nossas entregas perfeitas com o pouco que temos, mas esses 8% fizeram a diferença naquilo que nós ainda não entregamos. Né? Isso não deveria ter sido retirado da Polícia Civil. Isso deveria ter acompanhado o crescimento do fundo, porque o dinheiro já está lá. Né? Ele sempre esteve lá. Foram escolhas de que esse dinheiro fosse empenhado em outro lugar. E a gente precisa revisitar isso, porque, inclusive, a segurança pública pautada em evidências que a gente vê tanto no anuário do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, como no primeiro anuário que a Secretaria de Segurança Pública apresentou agora, é que o combate ao crime organizado e também o combate à criminalidade cibernética tem sido o que mais nos aflige. E quem executa essas competências com maior e única, talvez, competência constitucional é a Polícia Civil, são as polícias civis pelo Brasil. Então, a gente precisa recuperar o fortalecimento das polícias civis e retomar a Polícia Civil uma garantia dessa fatia do Fundo Constitucional que lhe cabe, que é 20% do fundo. Podem dizer que a gente não conseguiria gastar tudo isso, mas a gente consegue sim. Nós temos uma crise de efetivo, mesmo com todas as nomeações que foram feitas, né? Nós temos ainda uma Polícia Civil com um percentual de 50% de ocupação, e mesmo assim, doutor Saulo, a gente consegue entregar tudo isso. Então, as promessas que são feitas à Polícia Civil, a gente entrega tudo antes. Está precisando que a contrapartida dessas promessas retornem para nós. Eu faço um discurso aqui de entidade mesmo, defendendo a categoria, defendendo o policial civil, porque a gente sabe que dinheiro é resultado em política pública. O que você foca, expande, e a gente precisa expandir a competência das polícias civis, o investimento nelas para que esse retorno possa ser ainda maior, para que a gente não tenha ali uma segurança pública que é baseada em enxugar gelo. Né? Nós sejamos mais eficientes na segurança pública como um todo, porque a gente fala muito de integração, mas essa integração ela não pode ser vã em usurpação de funções de um modelo constitucional construído no Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, a gente tem competências e a gente tem que seguir isso que é dito. Se a gente só integra e permite que todo mundo faça de maneira desorganizada, a gente vê, às vezes, autoridades falando ali que a polícia prende e a justiça solta. Mas, às vezes, a justiça solta porque não tinha um outro caminho, não foi feito de acordo com o que o direito pedia que fosse. Então, a gente precisa, de fato, organizar isso, essa integração, inclusive, e fazer isso do jeito certo, fortalecendo as polícias civis, devolvendo a nossa fatia do Fundo Constitucional e, a partir daí, crescendo junto com o crescimento do fundo. A tentativa do senhor em pautar isso foi maravilhosa. Nós agradecemos tratar o hibridismo, mas, assim como os nossos colegas já apontaram e com brilhantismo, existem outros caminhos constitucionais também, outros remédios constitucionais que nos parecem menos temerários que mexer no organizar e manter, que é a competência material. A gente tem, como o doutor Bonito bem falou, o artigo 24, que trata da competência concorrente. Temos também o parágrafo 4º do artigo 32, que fala que lei federal disporá sobre o uso do Distrito Federal das forças de segurança. E isso até hoje não foi feito, não houve essa regulamentação. Nós temos uma lei muito recente, que é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que no seu artigo 3º tentou transferir ao governador dos estados e também do DF a competência para tratar dessas coisas, que muitas vezes ela não é enxergada no Congresso Nacional, porque não vivem a realidade do DF. E, realmente, para o contexto do país, acaba não sendo uma prioridade, mas para o DF é crucial e para a segurança pública voltada para a capital é crucial.
Então, a gente precisa, sim, trabalhar a autonomia, né, do verdadeiro gestor das polícias, mas a gente tem que ter o cuidado de não mexer na competência material da organização e mantença dessas polícias. Também temos ali, no próprio artigo 144, oportunidades de mexer com essa competência legislativa para o governador. Vemos essa tendência nas legislações mais recentes e nos julgados do Supremo, transferindo essa competência legislativa, mas talvez com um risco menor de não mexer no organizar e manter. Como o senhor fez um histórico bem bonito ali no começo, né, da evolução do artigo 21, nessa parte dos incisos 13 e 14, a gente pode observar que o Poder Judiciário ele mexeu nisso, mas manteve o organizar e manter. A própria Polícia Federal estava no mesmo inciso que o nosso, no inciso 14, e ela saiu dali do nosso inciso, mas ela foi para o 144, mantendo o organizar e manter. Então, a gente fica muito receoso, reticente, em tirar ou mexer no organizar e manter, mas existem várias outras oportunidades legislativas também constitucionais que a gente pode conseguir o mesmo objetivo. Acredito que seja isso, que é a contribuição, e a gente tem várias propostas, tanto o Simpol como a Cobrapol, que a gente possa ajustar para chegar ao mesmo objetivo com um risco talvez menor. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, que aí é realmente o senhor que domina esse assunto, é do trâmite legislativo. Porque muitas vezes a gente mira num objetivo, mas abrir a discussão pode trazer, no meio dela, um efeito contrário. E aí eu gostaria de saber do senhor se existem estratégias para que a gente, abrindo essa discussão, que muito recente, como o próprio senhor asseverou, ela trouxe tentativas de ataque ao fundo constitucional, se existem técnicas e estratégias para que essa reabertura também não represente o mesmo risco, porque talvez seríamos nós mesmos abrindo a oportunidade para que tirem de nós o que a gente está tentando aqui resguardar. E, por fim, não posso deixar de falar o que todos os representantes da Polícia Civil falaram e que eu também não posso deixar de falar, é que, para nós, é muito difícil tratar sobre qualquer assunto da Polícia Civil de barriga vazia. Nós estamos desesperados pela recuperação da paridade. Isso me permite continuar? O policial civil do DF de classe especial, ele perdeu R$390 mil de 2015 a 2025, em comparação com um agente da Polícia Federal. Cada policial civil, os delegados também têm a sua importância que foi perdida, e esse valor, com essa recuperação da paridade, não vai voltar. Mas ele representa um capital para o humano que amarga o policial civil. Então, é muito difícil fazer qualquer discussão técnica, jurídica e de futuro sem que esse problema pontual esteja resolvido de maneira urgente. E é isso que nós suplicamos ao senhor, que nos ajude a resolver agora de maneira rápida, pontual e talvez até para frente com um texto constitucional desse reajuste automático e da simetria da Polícia Civil com a Polícia Federal, porque ela é justa, jurídica, histórica, e a gente precisa resolver isso de maneira definitiva. Obrigada. Muito bem. Muito bem, Luana, você trouxe aqui alguns pontos importantes aí. Primeiro, o seguinte, essa redução dos 20%, que era da Polícia Civil, se deu exatamente em função do não reajuste dos 37,5%. Como o fundo já existe, o fundo já está lá, o GDF usa o fundo. Se não usou, pegou o dinheiro da Polícia Civil e botou em outro lugar, que ele não ia deixar também sem utilizar, né? Então, quando não houve o aumento dos 37,5%, foi quando houve essa diferença de percentual. Evidentemente, com a nova paridade, realizando isso, volta, evidentemente, a Polícia Civil ter um percentual maior, que deveria seguir, pelo menos, quando foi criado, né? Quando foi criado, já existia um percentual de cada força, né? Inclusive da educação e da segurança, da saúde. Então, eu espero que com esse reajuste, espero que aconteça logo, e um dos objetivos dessa audiência também é tratar da questão do reajuste, né? Porque é o que eu disse aqui no início, não existe nenhuma legislação que obriga a ter a paridade com a Polícia Federal, mas sempre foi, e hoje ainda é iniciativa do governador, né? Então, tanto é que o Hollenberg depois se prontificou a dar, depois não deu, em função de questões de negociação,
né? O Ibanez também se propôs na primeira, como eu disse aqui, nós aprovamos na CMO, aprovamos no Congresso, e não foi possível dar, porque aí foi questão do governo federal, né, que você vê, está sempre com problema, algum problema sempre existe, ou é local ou é federal. Então, por isso que, na prática, sim, o DF ainda não teve a sua autonomia política completa. Quando se falou na autonomia política, que está fazendo 40 anos agora, né? Inclusive a PEC, acho que é a PEC 85, está completando 40 anos agora, quando teve a primeira eleição para deputado, e depois de 90 para governador, então houve essa mudança. O que eu vejo realmente mudou a realidade. A partir da autonomia política de governo, de eleger o governador, mudou a situação aqui da capital. Porque até então, quem indicava era a União, por isso que tudo era a União que organizava. Só que existe esse problema desde o início. A União nunca organizou a segurança pública do DF, sempre foi competência. Então, essa discussão é interessante porque a PEC existe, cabe emendas, cabe sugestões, por isso nós estamos aqui na audiência, quero fazer, quinta-feira tem outra, e vamos fazer tantas quantas forem necessárias. Qual é o processo político? Nós já estamos sob ameaças já há algum tempo, vocês estão percebendo, no ano retrasado, ano passado, há uma posição muito contundente da Confederação Nacional dos Municípios, que questiona hoje a questão do DF, e ele traz números comparativos entre receita do DF e receita de cada município, né? É importante frisar sempre que Brasília também tem município, porque toda vez aqui, né, esquecem que Brasília é estado e município, né? Então, eu me lembro aqui, a última, acho que, não sei se a Damares estava aqui ainda, foi na Covid, nós fizemos uma PEC para ajudar os estados e municípios, 46 bilhões. Aí colocaram o recurso, já chegaram com o projeto pronto, tantos bilhões para o estado e tantos bilhões para cada município, tantos milhões para cada município. Quando chegou no DF, só tinha estado, não tinha nada para o município, diferente dos outros estados. Aí a gente teve que brigar aqui para conseguir ter um recurso, mas se eu dissesse, olha, vamos conversar com todos os senadores aqui, vamos diminuir um pouquinho de cada um e passar para o DF, eu ia apanhar aqui, né? Então a gente conseguiu reverter de outra forma. Mas eu digo o seguinte, há um questionamento. Se é o momento ou não, o que eu posso dizer é o seguinte, praticamente conversei já com quase todos os senadores individualmente, mostrando essa questão. E levei ao governo também, ao governo federal, que está ainda analisando, inclusive com um problema sério no colo, né? Porque o governador anunciou o aumento e eles estão segurando isso, né? Com relação à Polícia Civil, eu não vejo nenhuma dificuldade, né, com relação ao que tem lá. Agora, há um questionamento lá, e isso não foi eu que falei, foi lá a ministra da Gestão, juntamente com os assessores, né, que eles têm dificuldade com os policiais militares, porque eles têm o Exército, e o Exército é uma força militar. Então, eles têm dificuldade de pagar mais, um reajuste maior à Polícia Militar do que com o Exército. Então, eles têm que receber uma caixinha na mão, mas sabendo que quem definiu o aumento, quem define o aumento, quem propõe o aumento é o governador, né? Então, a gente conversou já individualmente com vários, conversei inclusive com um senador, Rogério Carvalho, que se prontificou a relatar, ele é do PT, é do governo. Então, eu não vejo dificuldade aqui. Eu vejo o contrário, nós tivemos duas mostras aqui, dois embates aqui, com relação ao arcabouço e com relação à reforma política, né, tributária. A gente conseguiu convencê-los, né, de que o melhor é manter do jeito que está. Então, eu vejo como o contrário, acho que o momento é exatamente esse, aproveitar que nós conseguimos isso, né, recentemente, do que ficar esperando essa força que está vindo aí pesada, com manifestações aí de entidades, né, com relação ao Estado e município. Porque se Brasília fosse uma referência nacional, né, na saúde, na educação, na gestão pública, talvez não teríamos tantos questionamentos. Mas você pega, por exemplo, eu tenho um amigo, o deputado Júlio César, que é meu amigo do Piauí, né? Ele questiona, ele sabe cada centavo para onde é que vai. E ele questiona, diz assim, lá no Piauí a coisa está funcionando, cara. A saúde é melhor, a educação é melhor, e aqui vocês têm dificuldade. Então,
Essa audiência é importante para vocês apresentarem sugestões, para a gente, se for necessário, a gente colocar alguma emenda, mas eu digo que nós precisamos, de fato, consolidar a autonomia do Distrito Federal, que não tem hoje. Por isso é que fica esse empurra-empurra, que é ruim para os servidores. Eu vi o dia que o governador anunciou, todo mundo animadíssimo, né, com o reajuste. E agora começa a ter essas confusões de novo. E não foi a primeira vez, né? Você sabe que 2020, 2021 teve a mesma coisa, né? Foi dado, aprovamos aqui o reajuste de vocês, e na hora de concretizar, teve problema no governo federal. Parabéns, Yolanda, mas vamos participar mais aqui com sugestões, estou à disposição. Passar então agora para o Marcos Medeiros, que é o nosso da Federação dos Policiais Civis e Regiões do Centro-Oeste, FEIPOLCOM. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa homenageando nossa amiga Cláudia Alcântara, representante feminina das policiais, aproveitando o ensejo, convidar a todos para no dia 6 de agosto, né, Luana? O ato da Cobrapol em defesa das mulheres policiais, viu, senadora? Já fica aqui o convite para fazer parte também desse ato. Quero cumprimentar o senador Exalci e, ao mesmo tempo, homenageá-lo e agradecer pela sensibilidade em propor essa audiência interativa justamente com a nossa categoria, a policial civil. Há muitas críticas em relação a essas questões das forças de segurança pública do Distrito Federal. E nada mais justo do que tratarmos aquilo que é nosso da maneira adequada, debatendo, dialogando e avançando. Eu me recordo que, se não me falha a memória, em 2017, senador, nós apresentamos uma emenda a respeito da paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal, sua propositura, inclusive, para que fosse sanada de uma vez por todas essa questão do hibridismo mencionado pela Luana e que realmente nos é caro. O policial civil sofre muito, ele é angustiado toda vez que tem que se falar em reajustes. E eu sou testemunha viva do quanto isso é complexo. Em 2012, chegamos a entrar em, não digo luta corporal, mas até mesmo ideológica por conta do reajuste que, à época, a presidente Dilma não quis conceder à Polícia Civil do Distrito Federal. E aquilo ali causou um prejuízo gigantesco à nossa categoria. Nós somos uma polícia de Estado e não de governos. E todos têm que compreender isso. O nosso papel é defender a sociedade. Somos, como diz a senadora Damares, os garantidores dos direitos fundamentais do cidadão. Somos a linha entre o bem e o mal. Nada mais justo do que termos o nosso reconhecimento através de um salário digno. Nós não ganhamos mais nem melhor do que ninguém, mas precisamos sim ter uma dignidade. Há outros estados, e eu represento aqui o Centro-Oeste e Norte, em que o salário é muito maior que o da própria Polícia Federal. E isso é discutido com o governador do estado. É ele, como assim é aqui no Distrito Federal, que dá à sua polícia, à sua força, o merecimento, a resposta àquilo que nós, principalmente nós aqui do Distrito Federal, proporcionamos para todos os moradores, aquelas pessoas que transitam aqui no Distrito Federal, que é a capital da República. Isso nunca vai mudar. Somos a Polícia Civil do Distrito Federal. E quando há a proposta da PEC, e muitos colegas, e eu vou aqui traduzir num linguajar muito simples, para que o entendimento fique mais fácil, daqueles colegas que estão nos assistindo, que certamente
virão nos grupos questionarem, fazer perguntas, e essa é a intenção dessa audiência, há sempre um debate em relação que é a preocupação da Cláudia, do Sindepo. Vamos perder nosso vínculo com a União? A nossa raiz lá atrás, com a Polícia Federal? Ora, o questionamento é, nós temos um departamento da Polícia Civil do Distrito Federal no Ministério da Justiça? Não. Quem que nos organiza e nos mantém, nos dá posse, é aqui o governo do Distrito Federal, e essa é a realidade. Não adianta aquele pensamento utópico. Ah, mas eu sou da Polícia Federal e eu sou um servidor público federal e não quero ser um policial distrital. Eu nunca entendi essa questão, essa interpretação. Eu, como profissional de segurança pública, trato exatamente de promover a segurança pública e quero ter a minha dignidade de volta, que é o meu reconhecimento pelo aquilo que eu entrego. E nós entregamos muito bem mesmo. São dados estatísticos, não são diz e me disse. Então, fica essa questão. Vamos perder um vínculo com a federalização, nós vamos deixar de ser federais. É uma matéria a ser discutida. E aqui essa audiência ela está justamente para isso, para adequar. Nós não temos um departamento da Polícia Civil do Distrito Federal lá no Ministério da Justiça, e nem teremos. Então, também não queremos ficar à mercê de um governador amanhã que possa diminuir o percentual daquilo que é repassado do fundo, ou que dê outra destinação, é o nosso temor. E aí eu vou falar aqui em nome dos policiais civis aposentados, que têm sofrido muito. E são pessoas que contribuíram para que hoje essa cidade tenha a qualidade de segurança pública que ela tem. Brasília é uma ilha diferenciada do resto do país. Aqui o cidadão ainda transita tranquilamente pelas ruas. Isso são dados, tanto do Fórum Brasileiro, como do anuário nosso aqui do Distrito Federal. E quem promoveu tudo isso foram os policiais que tiveram história nessa capital. E são merecedores desse reconhecimento pela dignidade do que entregaram. E nada mais justo do que ter de volta o seu salário digno para manter sua família como sempre manteve. Então faço aqui o apelo a todos para que nós possamos, em outro momento, viu, senador, aprofundar mais o debate e encontrarmos uma saída justa para que nosso clamor pela nossa dignidade salarial não fique nessa romaria todo o tempo, todo o governo. Nós cansamos disso e não temos mais tempo para isso. O policial aposentado, ele não tem mais tempo. De 3 anos para cá, muitos colegas mesmo que tinham a esperança de ver essa paridade já não estão aqui entre a gente. Se eu for relembrar nomes aqui, nós vamos ficar o dia todo aqui relembrando. Pessoas valorosas, policiais que deram o sangue e a vida por essa cidade. Então, nada mais justo do que nós termos o reconhecimento e acabarmos de vez com esse hibridismo. E a saída, eu acredito sim, viu, senador, que a PEC seja um caminho. Vamos adequar, vamos garantir que nós tenhamos aí a tranquilidade de não ter uma preocupação futura. Essa é a minha mensagem, agradeço o espaço. Obrigado, Monteiro. Passo a palavra então para o Bruno Teles, nosso perito. Senador, bom dia. Queria agradecer o senhor pela iniciativa, agradecer a presença da senadora Damares aqui, uma grande parceira da perícia também. Eu vou ser bem breve, né? E eu queria dizer que eu entendo de alguns colegas esse medo da mudança, né?
Mas eu queria dizer que essa é uma oportunidade ímpar para nós resolvermos um grande problema que a gente sempre teve na PCDF, né? Que é essa dificuldade de conseguir um aumento. Eu visito muito outros estados, né? Estudo muito essa parte de segurança pública que eu gosto. Eu vejo Santa Catarina, São Paulo, o quão é rápido para eles resolverem essa situação de negociação salarial. E olha quantos anos nós estamos aqui. O quanto isso desorganiza a nossa PCDF, né? E eles têm não só isso, não só no aumento, né? Eu vejo que eles têm muito mais facilidade de mudar procedimentos, de criar delegacias especializadas, de se auto-organizar. Eles fazem isso de uma maneira muito mais rápida. E a gente tem uma dificuldade tremenda de conseguir convencer governo federal, governo distrital, de que a nossa ideia é boa ou de que nosso aumento é válido. E a gente ainda depende do clima político entre eles, né? Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar, porque eu não vejo nenhum político com essa iniciativa de tentar resolver isso, né? Cada negociação salarial nossa demorada é tempo que a gente perde, esforço que a gente perde, que poderíamos estar utilizando para modernizar a nossa Polícia Civil. Eu lembro aqui que o senador foi, se não me engano, foi autor de uma lei que conseguiu a regularização dos condomínios. Era um problema que eu não achei que ia ter solução no DF. O Hollenberg estava derrubando muita casa e o governador conseguiu essa solução. Assim, foi uma articulação entre governo federal, governo distrital, para que houvesse essa possibilidade. E resolveu um grande problema. Ao invés de derrubar a casa, hoje as pessoas estão comprando esses terrenos do GDF, pagando IPTU. Então, eu acho que a gente devia se agarrar a essa oportunidade, porque a forma como está é muito difícil para a PCDF continuar. O cobertor vai ficar curto, né? A economia já está nos dizendo que nós vamos ter poucos recursos daqui para frente, todos os estados, incluindo o Distrito Federal. Nós temos que resolver essa situação para ter uma capacidade de auto-organização mais moderna, para a gente poder inovar mais. Eu vejo que a PCDF tem muito potencial, mas quando eu visito Santa Catarina, São Paulo, eles são muito mais rápidos em testar procedimentos novos e, se deu errado, mudam. A gente tem ainda uma estrutura um pouco antiquada, eu vejo, nesse sentido, né? E muito por quê? Porque a gente depende de convencimento do governo distrital e do governo federal para conseguir uma simples legislação para fazer uma mudança simples. Então, eu clamo para o pessoal, eu não vejo oportunidade melhor. O Exalci entende muito eu converso muito com ele sobre essa parte, a gente tem uma PEC aqui da perícia, ele entende muito de legislação, entende muito do Distrito Federal, e eu não vejo outro político com iniciativa que queira resolver esse problema. O que eu vejo hoje é uma dificuldade tremenda, a doutora Cláudia pode me corrigir, como é difícil conseguir, por exemplo, uma audiência com o governador para tratar de aumento, né? E, às vezes, a gente fica com a impressão que o governador quer nos usar contra o governo federal, por diferença de opinião política. E a gente fica no meio desse fogo cruzado, não consegue se modernizar, não consegue tocar um simples concurso público com mais agilidade. Quem vai sofrer é a população e nós seremos questionados no futuro. Nós vamos chegar num futuro que a população vai começar a questionar por que algumas instituições que, mesmo não funcionando, ainda existem. Então, é uma oportunidade da gente procurar modernização. Se a gente quer realmente tirar o primeiro lugar de São Paulo, que é o estado com o menor CVLI, e de Santa Catarina, né? Toda vez que eu visito Santa Catarina, assim, enche o coração da gente, né? Todo mundo que eu converso lá da segurança pública, eles falam que eles estão mudando o nome do estado. Eles falam que vão sair de Santa Catarina para Segura e Santa Catarina. E eles estão avisando, ó, nós vamos tomar o primeiro lugar de São Paulo. Esse tipo de articulação, ele só surge quando você tem um ambiente favorável. E enquanto a gente estiver ocupado com esse nosso aumento, a gente não consegue reunir todos os canas para trabalharem e pensarem nesse jeito, né? Então, eu entendo o medo da mudança que a gente tem aqui, né? Vai perder essa união, esse link com a União, mas, assim, ele é tão tênue, gente. Eu vou aqui no MJ conversar sobre legislação, eles falam, não, isso aqui é com o GDF. Você vai lá no GDF, eles falam, não, isso aqui é iniciativa da União. Você fica num ping-pong infinito. Então, eu faço um chamamento aqui para a gente tratar essa iniciativa de modo muito sério, aproveitar essa iniciativa, né, e não ficar com medo do novo.
Eu já vi muita organização definhar porque tinha medo de mudar em time que estava perdendo de pouco, né? Eles falavam, vai que a gente toma uma goleada. Eu acho que não é assim que a gente vai conseguir oferecer um serviço público melhor, né? Então, eu agradeço novamente ao senador e eu acho que a gente tem que continuar nessa discussão, aprimorar o texto, seja como for, mas essa solução tem que vir o quanto antes, né? Para que a gente possa ter uma segurança pública efetiva e competitiva. Porque quando o recurso minguar, é a inovação dentro da instituição que vai segurar os índices de resolução de crime. Tá? Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Obrigado, Bruno. O Amarildo estava aí? Acho que não está. Amarildo Fernandes? Acho que não, né? Hein? Acho que ele saiu. Senadora Damares. Presidente. Só, senadora, eu falei de audiência pública quinta-feira, mas é quarta-feira. Estou falando aqui da próxima audiência, quarta-feira. Ok. Presidente, eu acho que a audiência alcançou o objetivo proposto. O início de um grande debate. É uma matéria ousada, doutores. Vocês entendem que é uma matéria ousada? Tem os riscos? Tem. Mas eu vi que o senador Exaussi construiu isso com muitas mãos. Ele não pensou nisso de uma hora para outra, ele trouxe. E, claro, que a gente vai conduzir esse debate de uma forma muito madura. Se houver algum risco de mais danos do que benefícios, o senador Exaussi e os senadores que assinaram como autores uma PEC dessa, não é o único autor, ele é o autor número 1, mas muitos senadores assinaram. Até mesmo essa audiência pública, se vocês virem, vários senadores pediram esse debate nessa audiência pública e que vai continuar. Mas a gente precisa, de fato, encontrar uma resposta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou há 27 anos no DF. Eu me sinto candanga, tá? E meu envolvimento nos bastidores com a PCDF vem de diversas formas. Todos sabem que eu sou uma ativista pelos direitos da criança, da mulher. Então, eu estava lá, quando anônima, com a PCDF na rua. E todos os delegados lá de trás me conhecem, me acompanham. Depois eu venho para uma posição de ministra de um governo que tinha interesse de resolver isso. Vamos lembrar, nós tivemos um ministro da Justiça que é daqui. Nós tivemos, né, no governo anterior, vários ministros que são daqui e que levavam essa questão lá para cima, e nós achávamos, esse é o governo. Não foi. Aí agora, vamos contar com o parlamento. Gente, vocês não têm ideia dos ataques e do que a gente escuta nos corredores. E aqui eu tenho duas situações. Eu tenho a minha PCDF e eu tenho o meu fundo constitucional também. Os ataques não são de brincadeira, não, gente. Só nessa legislatura, quando a gente iniciou, dias antes de eu tomar posse, tinha uma PEC do senador Randolph. Na sequência, veio o arcabouço. Nós caminhamos junto nos corredores dessa casa aqui. E foi uma unidade de todos vocês, com todos nós, para a gente ter sucesso no arcabouço. Acaba o arcabouço e a reforma tributária que estava lá, de novo, o nosso fundo constitucional sendo questionado. E, de vez em quando vai ter uma votação grande aqui, os colegas vêm e conversam com a gente. Na hora que vocês querem o fundo de vocês vêm pedir ajuda. É barganha o tempo todo com relação ao nosso fundo. Isso não é de mentira, não. É de verdade. E a gente tem nessa casa 3 senadores muito comprometidos com o DF, de espectros políticos diferentes, mas quando é DF, gente, os 3 se grudam e ninguém vence a gente. De a gente andar de gabinete em gabinete. Quando a Exaussi fala que ele conversou com os senadores, é de ir nos gabinetes. É de ir e conversar e gastar tempo. E, às vezes, tomar chá de cadeira. É ou não é, Exaussi? Tomar chá de cadeira de horas para um colega nos atender. E essa unidade, nessa legislatura, a gente tem. Então, a maturidade de trazer essa discussão nessa legislatura é por causa da unidade dos 3 senadores. E aqui eu preciso dizer, gente, Leila, Exaussi e Damares estão muito preocupados com a segurança local e com a PCDF. Todos vocês vão sentir isso quando visitam Leila no gabinete dela. Todo mundo aqui vai ser justo com ela.
quando visitam, a receptividade dela com relação à PCDF e ao nosso fundo é extraordinária. Mesma coisa Exauci e Damares. Para vocês terem uma ideia, eu estou com 6 assessores do meu gabinete dessa audiência aqui sentados, 6 técnicos, para acompanhar essa discussão. E assim tem sido o gabinete do Exauci. As conversas entre os técnicos dos 3 gabinetes é nesse nível. Então, vai ter maturidade na discussão. E aí, Luana, quando você traz o valor, quando você consegue trazer em número, é um soco no estômago da gente. 390 mil é um imóvel, gente. Ou a entrada de um imóvel. É muito dinheiro perdido. E aí, PCDF, quando convidaram vocês para fazer um concurso público, ofereceram uma coisa. E aí vocês estão tendo outra. Há um rompimento de contrato, um rompimento vergonhoso. Vocês poderiam ter feito concurso para uma outra carreira. Vieram para essa carreira porque havia uma expectativa que foi tirada de vocês. Cabe, inclusive, depois da gente pensar aí, em danos morais. Não só ressarcimento, mas em danos morais. É vergonhoso. Eu fico envergonhada quando converso com vocês. Mas a discussão está aqui. E nós vamos para cima, nós vamos conversar. É o sonho da equiparação salarial, doutor? Alguns já morreram sem ver isso. Não quero que ninguém mais morra sem ver esse sonho sendo concretizado. Agora, hoje, me permitam, eu sou oposição ao governo federal, conversar com um governo federal que não ama a polícia é difícil. E vocês ficam sempre nesse limbo. Se tem um governo local que não ama a polícia, vocês têm prejuízo. Mas quando tem um governo federal que também não ama a polícia, vocês também têm prejuízo. Quem está no limbo é a PCDF. E a gente precisa dar essa resposta. Acreditem, o debate vai ser maduro, não vai haver nós não vamos dar nenhum passo que leve para vocês lá na ponta qualquer risco. Estou acompanhando esse debate. E também com relação ao nosso fundo. Chega de nos chantagear, e nem esses Exauci. Chegam de nos colocarem na parede o tempo todo por causa do nosso fundo constitucional. Essa legislatura nós temos 3 senadores unidos, temos uma bancada federal lá na Câmara também, que quando aperta a gente pode contar com eles, mas a legislatura muda. O que nos espera na próxima legislatura? O que nos espera o próximo governo? Não vai ser esse que vai ser reeleito, disso eu tenho certeza. Mas o outro que virá, a gente vai poder contar com os mesmos ânimos que a gente tinha no governo anterior, com o que virá. Eu espero que seja o governo anterior que vote. Mas não sei se vai ser ele. Então, assim, gente, a gente vai caminhar essa discussão. Parabéns, Exauci, pelo nível da audiência, pelo nível de debate. Tá? Os técnicos todos que estão aqui, não é um tiro no escuro, é, de fato, querendo encontrar uma resposta. E nesse tema, gente, nós vamos ter que esquecer todas as nossas brigas políticas, todas as nossas diferenças políticas, porque nós somos desse tamanhinho. Quando eles colocam o colégio eleitoral, nós somos insignificantes, tá? Por isso que o governo federal, às vezes, não está nem aí para nós, porque nós somos desse tamanhinho no colégio eleitoral nacional. No PIB, temos aí um peso, mas vai medir o nosso PIB com São Paulo? Vai medir o nosso PIB com Minas, com o Sul? Então, nós somos sempre colocados lá naquele cantinho, porque nós somos pequenininhos. Mas esses pequenininhos, se estiverem unidos em torno de um tema, nós somos gigantes. Porque todos precisam desses pequenininhos aqui para se protegerem aqui na capital, aqui na Corte. A Corte não existe sem a PCDF, sem a PMDF. A Corte precisa de nós. Parabéns aos debatedores, Exauci pela coragem, e todos nós vamos acompanhar com muita maturidade a tramitação dessa PEC, melhorando o que tiver que melhorar, mas sem a infantilidade de colocar vocês em risco. Parabéns. Obrigado. Essa questão do novo é uma questão que realmente tem que posicionar, né? Tem gente que arrisca, tem gente que não arrisca. Eu acho que o risco é muito maior ficar do jeito que está. Basta ver o que está acontecendo nos últimos anos, né? Então, agora, tem que estar junto, todo mundo junto, porque senão vai dizer, foi fulano, né, Exauci, poxa, fez isso, acabou prejudicando. Não é isso que nós queremos. Ninguém aqui, como a Damares falou, a bancada quer ajudar.
E o senador defende o Estado, né? Nós defendemos o DF. Então, como eu disse aqui, Damares, hoje 93% do fundo é para pagar a folha. E estava dizendo aqui, os bombeiros, quando vieram para Brasília 65 anos atrás, eles vieram a pé. E todos que tinham segundo grau foram colocando como bombeiro. O professor, para vir para cá, né, tinha que pagar 10 vezes mais o normal que recebia no Rio de Janeiro, porque senão não viriam para cá. E esse pessoal está todo aí, consumindo dinheiro do fundo. Os aposentados, hoje, te garanto que 50% ou mais do Fundo Constitucional é para pagar aposentado e pensionista. Então as pessoas esquecem disso, então é importante. E esquecem também da importância de Brasília para o Brasil, né? O que mudou com a capital vindo para cá. Bem, tem algumas colocações aqui dos outros, participação dos nossos telespectadores aqui, pelo E-Cidadania, algumas perguntas e alguns comentários, vou ler rapidamente aqui. A Emília, aqui do Distrito Federal. Os demais cargos da Polícia Civil do Distrito Federal, como os da área administrativa, poderão ser equiparados também com a Polícia Federal? Sim, né? A comparação, a carreira é geral, né? Tanto administrativa quanto... Não? A carreira de apoio é do FONSEC. Então vamos responder aqui. Isso aqui são perguntas que foram feitas aqui. A Emília é do Distrito Federal. Está perguntando se a área administrativa da Polícia Civil terá a mesma remuneração da Polícia Federal, pessoal administrativo. Os servidores da carreira de apoio são do regime jurídico do Distrito Federal, Lei 840, né? Ou seja, seus salários são fixados pelo DF. Então, é competência pura daqui. O escrivão não é administrativo, é policial. Não. Os policiais todos são da União, né? Ok. Então, olha, o pessoal da área administrativa, que são a civil, né, que trabalha nas delegacias, né, o pessoal de apoio, faz parte da carreira aqui do DF, portanto, não há equiparação. A Janine, do Rio de Janeiro. Como o trabalho de um policial civil pode se equiparar a um de mesma função da Polícia Federal? Aqui, né, foi colocado já, né, que nasceram juntos e tinha até a opção, né, de ir para uma ou para outra. Então... Brasília é a capital do Brasil, né? O Rio de Janeiro, tem gente que não ainda que acha que o Rio ainda é a capital, mas tudo bem. Ebert, aqui do Distrito Federal. Por que a Polícia Civil do DF ainda não teve equiparação salarial com a Polícia Federal, mesmo sendo bancada pelo Fundo Constitucional? Também foi dito aqui, exatamente por essas divergências ou problemas que nós temos aí com o governo local e o governo federal. Né? Nesse caso aqui, já no governo Aguinello, começou lá com a presidente Dilma, né? A presidente Dilma deu para a Polícia Federal e o GDF aqui não deu. Aí depois o Hollenberg também não deu, primeiro mandato do Ibanez também não deu, e aí nós temos essa diferença aí até hoje. E espero que a gente possa dar, né? Aí. Obrigada. Essa questão da presidente Dilma, na realidade, quando o governador Aguinello foi até ela para fazer a solicitação de aumento, ela disse o seguinte: eu tenho que negociar também com a Polícia Federal. E aí, fazendo essa negociação, depois, então, ela daria o aumento para todos, não é? Só que nesse intervalo ela sai e aí ficamos prejudicados. Exatamente. Começou lá, né? Bem, Carlos de São Paulo, por que não equiparar todas as polícias do país? Aí é mais complicado, né? Porque realmente aqui é a capital, por isso é que há essa equiparação aqui que sempre teve, né? Quando foi criada a capital, né? Foi criada em cima da lei e que hoje, né, é a mesma lei praticamente. E nós temos a autonomia dos estados, né? Cada estado tem a sua autonomia de remuneração dos policiais, seja militar, seja civil. Yasmin, de Santa Catarina. A equiparação salarial entre a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal contribuirá efetivamente para a segurança do país? Com certeza, né? Nós estamos exatamente com muita dificuldade por isso. Muito policial, como foi dito aqui por diversas vezes, né, na expectativa dessa remuneração, que hoje não é como acham, né, que é a melhor remuneração. Muito pelo contrário, estamos aí bem atrás, né, de vários estados. Inclusive a própria Polícia Federal já está abaixo, acho que de 7 estados. Tem 7 estados que pagam mais do que a Polícia Federal.
14º. Então anota aí, viu, gente? A remuneração dos policiais do DF é o 14º estado. Então está muito longe. Oswaldo, aí é comentário, Oswaldo, Rio de Janeiro. A proposta da emenda inclui a equiparação salarial entre a Polícia Civil, o Distrito Federal e a Polícia Federal, o que significa aumento da despesa? Sou contra. Não aumenta a despesa, né? O Fundo Constitucional já existe e está no GDF e já está no orçamento, sempre. Célia de São Paulo, eu sou a favor. Eles fazem um trabalho, merecem aumento, mas o povo já paga muito imposto para não ver nada de retorno. Na prática, não haverá nenhum aumento de imposto e muito menos de recursos. Os recursos já estão contemplados no orçamento. Fernanda, do Rio de Janeiro. A irresponsabilidade de gasto dos serviços públicos tem que acabar. Ou o país vai quebrar. Não aguentamos mais aumento de imposto. Deve estar se referindo aqui ao IOF e outras taxas aí que estão sendo criadas. Wagner, aqui do Distrito Federal. As polícias militar, civil e corpo bombeiro merecem ter os seus salários equiparados com a Polícia Federal? É uma ação muito justa. Pedro, do Distrito Federal. Com a PEC 1 de 2020, garante a sustentabilidade fiscal da equiparação salarial e o impacto do serviço financeiro do Fundo Constitucional? Sim, ela mantém exatamente como é hoje, só transfere a organização para o GDF. Elaine, do Distrito Federal. Como a correção dos repasses do fundo pode impactar a economia local? Se manter, mantém a economia funcionando, né? Se tirar, como eu disse aqui, 40% do orçamento do DF, é o Fundo Constitucional. Se houver modificação para baixo, teremos sérios problemas. Mas a correção já está prevista na lei e está no orçamento da União. Índio, lá de Pernambuco. A equiparação prevista na PEC afetará outras carreiras de segurança pública do Distrito Federal? Há mas não necessariamente, né? Na prática, a gestão continua exatamente como está. O que vai haver é a recuperação, que a Polícia Civil sempre teve um percentual em torno de 20%, e como não teve 37,5% lá atrás de reajuste, houve essa defasagem que está até hoje, né? Um pouquinho menor, mas bem significativa. A Vívia, do Rio de Janeiro. Qual o posicionamento do governo federal quanto à autonomia do DF na gestão dos recursos do fundo diante dessas mudanças? Não muda nada, fica exatamente como está. Continua sendo para manter e organizar a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro e auxiliar no financiamento da educação e da saúde. Não muda absolutamente nada. Só que aí dá autonomia para o GDF de fazer o concurso e dar um reajuste independente de ficar pedindo com o pires na mão essas coisas aqui no governo federal. Cleiciane, do Distrito Federal. Quais são as possíveis consequências para a gestão orçamentária do Distrito Federal caso a PEC seja aprovada? Não muda, né? Quer dizer, hoje é o CIAF, né? É, governo federal. Passa a ser organizado pelo Distrito Federal. Mas não modifica em nada a gestão em termos... Até porque o GDF tem que prestar conta de tudo isso também ao Tribunal de Contas da União e do Estado, né? Carlos, do Maranhão. Acredito que essa proposta é fundamental para garantir a gestão mais justa e eficiente dos recursos públicos do Distrito Federal. Do Maranhão. Samara, do Distrito Federal. A equiparação salarial da Polícia Civil com a Polícia Federal também é uma pauta justa. E o Bruno, aqui do Distrito Federal. A correção automática do Fundo Constitucional do DF pela Receita Corrente Líquida onera a União sem avaliação de necessidades reais, reduzindo recursos para outras políticas vitais. Né? Aqui, na prática, a gente não levou em consideração, talvez o Bruno não tenha levado em consideração, o que foi dito aqui no início, né? Que nós não cobramos IPTU das áreas do governo federal, das embaixadas, não cobramos IPVA, a gente não tem aqui, não é, um espaço suficiente para competir com o agro de Goiás e Mato Grosso, muito menos competir com a indústria de São Paulo, de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro. Então, a gente aqui foi criado para ser a capital da República, por isso que o DF tem um tratamento diferenciado. E para concluir, Brasília não é a capital minha da Damares, né? Brasília é a capital de todos os brasileiros, então deveriam estar todo mundo preocupado com o DF. Eu queria chamar a atenção dos senhores, os debatedores. Vocês viram as perguntas que vieram de vários estados? Vocês viram o interesse do Brasil nesse tema? Este não é um tema só doméstico. Chama a atenção e desperta paixões. E aí que está o risco. Porque se fosse um tema só doméstico, a gente resolvia aqui. E eu quero lembrar que na próxima legislatura nós vamos ter muitos ex-governadores candidatos a senadores. E os nossos maiores problemas, acredite, são com senadores que são ex-governadores.
Então, assim, olha, chama a atenção de todo o país esse debate. Então, não é um assunto só nosso, não, tá? Verdade. Bem, gente, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês. Acho que contribuíram muito. Estamos abertos lá para receber sugestões, né? E tem que ser logo, né? Porque nós estamos dando prioridade a esse tema, porque acho que temos que encarar essa questão rápida, porque as ameaças são maiores do que vocês imaginam, né? A gente que está aqui todo dia, a gente sabe o que está acontecendo. Então, quanto mais gente estiver junto e a gente poder ter o apoio de todos, a gente consegue apoiar, né? Então, obrigado a cada um de vocês. E até quarta-feira, uma nova audiência aqui para tratar também dos militares. Obrigado. Com deficiência e as suas especificidades. Sempre importante lembrar que somos pessoas negras, quilombolas, ribeirinhas, LGBTIQIA+, e tantas outras diversidades, juntamente com a nossa deficiência, que não nos define, inclusive. Quero também cumprimentar os componentes que estiveram na mesa anterior, tanto online como também presencialmente. Senadora Mara Gabrilli, senador Romário, senador Flávio Arnes, em memória, deputado Eduardo Barbosa, junto conosco, muito atuante ainda, deputada Érica Cocai, e tantas pessoas que escreveram a tantas mãos, tantos corações e tantas mentes, a lei que hoje coloca a pessoa com deficiência em um outro patamar. Em um patamar de dignidade, em um patamar de cidadania, de seres que, sim, precisam e precisamos de respeito, que traz para a realidade do nosso país aquilo que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência coloca de forma muito nítida, muito presente, o nada sobre nós sem nós. A escuta da família, a escuta da criança, a participação das pessoas com deficiência nas instâncias de representações, em conselhos não apenas das pessoas com deficiência, mas também em outros espaços. Quero dizer que a LBI se diferencia também por ser um instrumento que não pertence à direita, nem à esquerda e nem ao centro, mas sim ao segmento das pessoas com deficiência e aquelas pessoas que de coração trabalharam para a sua consolidação, discutindo, dialogando, discordando, mas sempre com muito respeito. Muito respeito e pouca pressa. A gente não precisa de atitudes e ações apressadas, porque as nossas especificidades demandam que tenhamos cautela, que não caiamos, como dizia minha avó, no conto. Eu não vou falar que é o conto do A, do B ou do C aqui, para não entrar numa esfera religiosa. Mas a gente não pode, de fato, tratar com pressa ou com personalismo questões que são complexas e que nos são muito caras. Quero, senador Paulo Paim, dizer que o senhor materializa com a sua liderança, com a sua calma, com a sua tranquilidade, um senador que tem no seu gabinete diversas pessoas com deficiência, dentre elas o Luciano, o Santos, que é exemplo que, inclusive, outros senadores e deputados deveriam fazer o mesmo. Trazer essas pessoas para dentro dos processos, das discussões, das execuções. Então, o senhor, com a sua tranquilidade nessa história, mesmo em momentos de discordância, sempre ouviu com muita calma. Não quis personalizar para o senhor os louros, dessa grande conquista civilizatória, mas sim construiu com as pessoas com deficiência, com seus familiares, com os juristas, com as pessoas que atuam na habilitação e reabilitação. É assim que se constrói política. Democracia é assim que se faz, com participação. O que foge disso tem outro nome. O que foge disso flerta com o capacitismo. O que foge disso flerta com a imposição e com meros interesses políticos.
Meus caros, minhas caras, abrindo aqui um parêntese, o Brasil sediará, agora em setembro, o Encontro Mundial das Pessoas Cegas e com Baixa Visão. Nós traremos aqui para o Brasil mais de 1.500 pessoas de 190 países para falar de inclusão, acessibilidade e respeito à diversidade humana. É o maior evento de pessoas cegas do mundo. Ele é realizado há mais de 40 anos em outros países e pela primeira vez ele estará no Brasil. E cumpre a nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, Fundação Dorina Noil, Eduardo está aqui, Lara Mara, outros parceiros, senadora Mara Gabrilli, Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência, querida secretária Ana Paula. Cumpre a nós mostrar o que o Brasil tem de legislação. E eu digo para vocês, sem medo de errar, eu viajo muito para outros lugares, tenho essa, digamos, entre aspas, esse privilégio. E eu digo que, em questão de lei, nós estamos muito bem. Nós precisamos melhorar a fiscalização e também o processo de fazer com que essas legislações saiam do papel e do imaginário e entrem no cotidiano de cada pessoa, de cada brasileiro e de cada brasileira. E nós, senador Paim, amigos e amigas, nós concorremos para trazer esse evento aqui no Brasil com o Canadá e com a França. E um dos motivos pelos quais o nosso país foi eleito, isso ficou muito explícito, foi pela pujança jurídica que nós possuímos voltadas ao segmento das pessoas com deficiência. Então, nós atribuímos também isso à LBI, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, essa pré-adolescente. Bom, eu disse que nós estamos, não é, num processo de um evento internacional, num processo aqui de muita comemoração. Ontem comemoramos os 35 anos do ECA. Então vamos lembrar, né, como essas legislações se conversam, o ECA, a LBI, a Convenção. E as pessoas muitas vezes, né, falam, eu não conheço os meus direitos, eu não consigo entender a LBI. E aí eu falo sempre para elas, entenda pelo menos o artigo 8, que fala que é dever do Estado, da família e dos cidadãos promover inclusão, acessibilidade, direito ao trabalho, educação, à saúde, ao lazer, à assistência social, dentre outros. Para finalizar, eu quero dizer que nós, pessoas cegas e com baixa visão, assim como a maioria das pessoas com deficiência de nosso país, somos radicalmente contrários a qualquer proposta que rasgue a história das pessoas com deficiência, que rasgue a nossa legislação. Fomos contrários ao PL 1582 e continuamos contrários ao PL 2661, que ficou pior ainda. Doutor Ricardo, eu sempre me policio para não usar alguns termos, mas o senhor usou e agora eu fiquei encorajado. É um jabuti, é um puxadinho, flerta com capacitismo. E com todo o respeito, deputado federal Duarte Júnior, isso vai chegar a Vossa Excelência com certeza? Retire. Não basta dizer que vai retirar apenas a urgência do projeto. Nós, pessoas com deficiência de todo o Brasil, estamos gritando não ao PL 2661, porque ele retrocede, porque ele retira direitos. Ah, Beto, não tem nada a ver comigo, eu não sou pessoa com deficiência. Ok, se a moda pega, daqui a pouco vão também rasgar o ECA. Se a moda pega, vão daqui a pouco rasgar também o Estatuto do Idoso. Esse projeto de lei, e agora finalizando, ele vai contra, ele retrocede no acesso da pessoa com deficiência à educação inclusiva. Ele retrocede no acesso e permanência da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada BPC. Ele retrocede no que diz respeito à aposentadoria especial para a pessoa com deficiência, ao direito da pessoa com deficiência a contar com comunicação inclusiva. Então, no mesmo momento que nós celebramos os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão, temos que levantar a nossa voz dentro do respeito com aquele, não é, que precisa que falamos um pouco mais baixo, mas dizer não a essa aberração, não a esse puxadinho, não a esse jabuti. Deputado, escute as pessoas com deficiência, faça pesquisas de intenção, de como esse projeto está sendo visto em todo o Brasil. O senhor tem projetos muito bacanas, que é, por exemplo, o Fundo Nacional
Nacional da Pessoa com Deficiência. Vamos pôr energia nisso, que aí a gente está tudo junto. Do contrário, nós estamos sim em lados opostos. Um lado defendendo os direitos e o outro lado querendo impor retrocesso. E esse outro lado, infelizmente, é o senhor quem está encabeçando. Muito obrigado. Esse foi o senhor Beto Pereira, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, que foi muito objetivo e brilhante, como os outros oradores, na sua fala. Concedo a palavra ao senhor José Marcos Cardoso do Carmo, gerente institucional da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Boa tarde a todos. Senhor presidente, senador Paulo Paim, em nome do senhor, cumprimento a todos, representantes da sociedade civil, pessoas com deficiência, familiares, profissionais e militantes da inclusão. É com grande honra que represento a Rede APAI Brasil nesta sessão especial, em celebração aos 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a nossa LBI. Estatuto da Pessoa com Deficiência nasceu de mais de uma década de construção coletiva, escuta ativa e mobilização social, uma conquista histórica que assegurou direitos e deu força normativa à Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. A LBI é uma declaração viva de dignidade, igualdade e respeito às diferenças. Em março de 2016, esta Casa promoveu, por iniciativa também do senador Paulo Paim, uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater os desafios da implementação da LBI. A Rede APAI esteve presente. Naquele momento, na audiência, afirmamos o compromisso da nossa rede com os princípios e modelos modelo social da deficiência e com a superação das barreiras que limitam o exercício pleno da cidadania. Desde então, avançamos com muitos pontos. A LBI consolidou a ideia de que a deficiência está nas barreiras impostas pela sociedade e não no corpo da pessoa. Garantiu o reconhecimento da capacidade civil, acesso a apoios da vida independente e criou mecanismo para a efetivação dos direitos em áreas como saúde, educação, cultura, trabalho e assistência social. Mas os desafios permanecem e se renovam. Um deles é central para a Rede APAI, como garantir acesso, permanência e conclusão da educação do ensino fundamental ao superior por pessoas com deficiência intelectual múltipla e autismo. Os cursos profissionalizantes e a universidade ainda é um espaço distante, com barreiras pedagógicas, atitudinais e institucionais profundas. Outro obstáculo grave é a plena implementação da LBI e a ausência da avaliação biopsicossocial prevista na lei. Sem ela, o acesso a direitos com benefício de prestação continuada ao BPC, o emprego apoiado e o mesmo atendimento prioritário em políticas públicas fica comprometido. E nesse contexto que a Rede APAI Brasil tem uma contribuição concreta a oferecer. Desenvolvemos um aplicativo para dispositivos móveis que aplica o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, o IFBRM. O IFBRM é um instrumento baseado na Classificação Internacional de Funcionalidade da OMS, adaptado para a realidade brasileira, que permite identificar com critérios técnicos e objetivos os impedimentos e os contextos e apoios necessários a cada pessoa com deficiência. Essa ferramenta pode ser decisiva para a implementação da avaliação biopsicossocial em larga escala de forma justa. Na área do trabalho, é fundamental reconhecer o esforço desta Casa, especialmente do senador Paulo Paim, ao apresentar o projeto de lei Emprego Apoiado, o TEA Apoiado. Trata-se de uma proposta inovadora e transformadora, que prevê a criação de uma política pública de mediação para a inclusão no mundo do trabalho, com foco nas pessoas com deficiência, com maiores necessidades de apoio. Esse projeto responde diretamente ao espírito da LBI e merece tramitação célere. Também nos orgulhamos das iniciativas como o Teativo, da Rede APAI Brasil, que materializam princípios da LBI por meio do esporte como direito e ferramenta de desenvolvimento. O projeto promove a inclusão de crianças, adolescentes e jovens com autismo
em atividades esportivas adaptadas, respeitando os seus tempos, interesses e formas de expressão. Agora, em fase de implementação na região norte, o Teativo representa uma porta aberta para que mais famílias encontrem no esporte um espaço de pertencimento, descoberta de talentos e fortalecimento de vínculos. Senador, sua história se confunde com grandes conquistas dos direitos humanos no Brasil. A LBI é um marco, mas também chamado a ação. Celebrar seus 10 anos é reafirmar o compromisso com a luta anticapacitista, com os direitos das famílias, com o respeito à singularidade de cada pessoa, com o combate às desigualdades que ainda excluem, que venham mais 10 anos de conquistas, agora com mais ousadia, mais presença das próprias pessoas com deficiências nos espaços de decisão e mais instrumentos para garantir que nenhum direito fique de fora. Muito obrigado. Muito bem, senhor José Marcos Cardoso do Carmo, gerente institucional da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI. Parabéns, senador. Fico aqui meus cumprimentos pela sua fala rápida e objetiva. Concedo a palavra ao senhor Celso Farias, executivo da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento, na cidade de Fortaleza, Ceará, e representante do Fórum Nacional da Pessoa com Deficiência. Boa tarde a todos e todas. Em questão de respeito, gostaria de começar com a minha autodescrição. Eu estou utilizando um óculos escuro, cor preta, estou com cabelo grisalho, de muita luta, estou vestindo um paletó preto com a gravata vermelha e uma calça preta. Estou aqui ao lado esquerdo do Senado Federal e vocês devem estar escutando uma voz feminina, mas eu gostaria de ressaltar que eu sou homem. Então, atualmente estou como coordenador do setorial estadual das pessoas com deficiência do Partido dos Trabalhadores do Ceará e também sou coordenador especial da pessoa com deficiência do município de Fortaleza e estou há 6 meses nessa função, trazendo direitos da política pública para as pessoas de Fortaleza e vi que é um trabalho muito árduo ser uma pessoa com deficiência e estar nessa posição. Então, desde que eu entrei, tinha uma fila de espera enorme da Cipitea, que estava em atraso por causa da última gestão, e tentei, como uma pessoa com deficiência, ver a dificuldade e trazer essa melhoria para essas pessoas. Então, é uma celebração minha mesmo, pessoal, como uma pessoa com deficiência. E agradecer ao senador Paulo Paim, por esse convite. Agradeço muito. E estou aqui também, representando o movimento nacional do Fórum Social Mundial de 2001, que trouxe uma longa trajetória árdua que percorreu todos os estados do Brasil, com 1.168 encontros ao longo dos 15 anos. Então, foi um trabalho muito árduo das pessoas com deficiência para conseguir sancionar a LBI com a presidenta Dilma Rousseff. Então, foi um avanço, assim, uma história, uma trajetória muito longa. E quem esteve aqui, pôde também presenciar isso. E eu gostaria de também falar sobre um pouco da minha história no Instituto dos Surdos, o INES, que na minha época não tinha, quando eu era criança, não tinha acessibilidade para mim, não tinha acessibilidade educacional, não tinha intérprete, não tinha acessibilidade no local, Então, eu agradeço bastante a LBI, porque ela trouxe mesmo a mudança nas nossas vidas,
nós, como pessoa com deficiência, nós sentimos isso no dia a dia. Então, agradecer também a Mara, o senador também, Romário, Flávio, e a senadora Mara também, por toda essa luta, né? Foi uma luta muito árdua, uma luta democrática que conseguiu alcançar todo o Brasil. A gente sabe que ainda falta muitas políticas públicas, né, para melhorar, mas a gente está no caminho certo e espero que a gente possa voltar daqui a algum tempo e comemorar mais alguns anos da LBI. Então, a luta não vai parar. A gente sempre vai continuar nesse caminho. Então, também gostaria de agradecer, né, os companheiros de luta, Santos Fagundes, das Chagas, Félix, e o Celso Zop, que faleceu, né? Então, mas são pessoas que estavam com a gente nessa caminhada e que merecem todo o reconhecimento nesses 10 anos da LBI. Então, espero que a gente possa comemorar os 100 anos da LBI. E também gostaria de ressaltar a secretária Ana Paula, secretária nacional, que vem fazendo várias melhorias ao longo de toda essa trajetória, todos os outros segmentos, a Patrícia, do MEC, o Valdo, chefe de divisão de acessibilidade e da cultura, e também a jovem escritora Beatriz, que está aqui, né? Veio prestigiar também uma jovem com deficiência, também o coordenador estadual do Ceará da pessoa com deficiência, o Lucas Sampaio, que também vem trazendo suporte e apoio, e agradeço a todos também, estendo isso para todos vocês que estão aqui, que trazem orgulho, né, para a nossa história. E gostaria de ressaltar que vamos sempre botar isso o Estatuto debaixo do braço e seguir, porque a nossa luta não termina hoje. Obrigada. Muito bem, senhor Celso Farias, executivo da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social na cidade de Fortaleza, Ceará, e representante também do Fórum Nacional da Pessoa com Deficiência. Parabéns pela exposição com a língua de sinais, né? E Vossa Excelência, brilhante, como sempre, desde que eu o conheci. Se comunicava comigo só no olhar, né? Parabéns, meu amigo. Concedo a palavra agora à senhora Regina Atala, jornalista representante do Fórum Nacional da Pessoa com Deficiência. Remota. Bom dia, bom senador. Dia. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar agradecendo o convite a participar desse momento histórico em comemoração aos 10 anos da LBI, saudando também a senadora Mara Gabrilli, senador Flávio Arnes, a senadora Damares, lembrando do nosso querido, meu conterrâneo Eduardo Barbosa, que não está mais aqui, e saudando todos amigos, né, de luta. Eu costumo dizer que nós, os antigos, né, somos a nova versão do ainda estamos permanecer enquanto for necessário. Saudar, dizer, me autodescrever, sou uma mulher parda, eu tenho uma deficiência física congênita, né? Tenho cabelos brancos, 67 anos de idade, e há mais de 30 anos fazendo parte da militância nos direitos das pessoas com deficiência. Saudar Isabel Maior, meu querido amigo e saudoso Ricardo Tadeu, que não vejo há muito tempo, que guardo muita saudade, Ana Paula, Ana Cláudia, agradecer ao Fórum Nacional de Pessoas com Deficiência por essa indicação,
né? E dizer que eu venho do movimento de vida independente, ao lado de Romeu Sasaki, Lilian Martins e diversos outros companheiros que lutaram muito por essa causa. E dessa militância no movimento de vida independente, cheguei ao CONAD como conselheira e cheguei também à presidência da Rede Latino-Americana de Organizações de Pessoas com Deficiência e Suas Famílias por 2 mandatos. E essa organização e vários brasileiros foram fundamentais para a construção da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu tive a oportunidade de participar desse processo de construção desse primeiro tratado de direitos humanos do século XXI, ao lado de vários companheiros que também estão presentes hoje nessa sessão especial. E esse tratado, eu me lembro, na última sessão, em 2006, como disse Isabel, em dezembro, que o presidente do comitê ad hoc, que dirigia o processo da convenção, disse o seguinte, sobre a necessidade desse novo tratado. Dizia o seguinte, os estados reconhecem que as pessoas com deficiência formam a maior minoria do mundo, marginalizada por demasiado tempo. E os resultados são catastróficos, espelhados nos indicadores de exclusão, de saúde, trabalho, acessibilidade e pobreza. Bem, quando nós terminamos a redação desse tratado, é o seguinte, a partir de agora, você troca o chip. Aquele chip antigo você joga fora, porque essa convenção traz um olhar e princípios inovadores, né, transformadores, robustos, de proteção de direitos humanos e direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Eu lembro também que esse tratado, além de um tratado de direitos humanos, ele é um tratado de desenvolvimento social das pessoas com deficiência. E desde o início da discussão desse debate na ONU, né, nós tínhamos também, de forma paralela, correndo no Brasil, a discussão sobre o Estatuto, né? Começa com o PL 3638, depois o PL no Senado, de autoria do senador Paulo Paim, e desde o início a sociedade civil defendia que era preciso esperar a promulgação da Convenção para que a gente tivesse um estatuto harmônico em relação a esse tratado. E eu sou testemunha, nesse período, quando fui relatora da Comissão de Estudos do Estatuto no CONAD, das diversas conversas, senador, que tivemos, dos seminários, das audiências, e eu sou testemunha que o senhor nos ouviu, dialogou e respeitou a vontade e as reivindicações do movimento de pessoas com deficiência, que resultou num longo debate por mais de 10 anos, com mais de 1.100 reuniões por todo o Brasil, resultando num texto, num estatuto moderno, harmônico com a Convenção, e acrescido de normas específicas para a relação de direitos em várias áreas. Obrigado, senador. Obrigada a todos os parlamentares que contribuíram para isso, né? E eu gostaria de dizer que quando o presidente Don Mackay, embaixador da Nova Zelândia, fazia a sua comunicação sobre a conclusão desse texto, ele dizia o seguinte, esse tratado é o primeiro passo para mudar essa realidade excludente de pessoas com deficiência e tornar efetivos os direitos das pessoas com deficiência. Então, eu gostaria agora de falar nos passos seguintes que seriam necessários para a efetiva implementação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da LBI e da Convenção. E aí eu diria que o segundo passo diz respeito a um programa massivo, amplo, de formação sobre temas que para nós são muito caros e essenciais. Um deles, a acessibilidade.
A acessibilidade é reconhecida como um pré-requisito para o gozo dos demais direitos. Sem acessibilidade, as nossas chances e os obstáculos e as barreiras são imensas. Então, eu diria que hoje, a nossa realidade, infelizmente, poucos ainda conhecem a complexidade desses conhecimentos de acessibilidade, desenho universal e inclusão. Então, é necessário que se cumpra o que está na LBI, inclusive, né, incluindo matérias nos currículos acadêmicos das escolas técnicas, das universidades, nas pós-graduações, né, e também a formação dos gestores públicos e servidores públicos, não esquecendo o judiciário, que precisa adequar as suas decisões à lei maior. E o terceiro passo seria incluir as pessoas com deficiência no orçamento. Não se pode fazer indução de política pública sem orçamento. Isso enfim, não se concretiza se não houver os recursos necessários que assegurem a implementação desses direitos, né? E fundamental também, senador, que se crie o Fundo Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para que ele tenha condição de fazer toda uma capacitação dos conselheiros de todo o Brasil para que atue como gestores, como atores fortes no controle social, né? E eu queria dizer também que a acessibilidade deve, como conhecimento novo, deve ser encarada como uma possibilidade de criar novas áreas de produção e geração de renda. 15 segundos. Com a acessibilidade, nós temos que considerar que ela é um investimento e não um gasto. E o quarto passo, são apenas mais 2, eu peço essa gentileza de conseguir terminar. O quarto passo diz respeito à fiscalização. Também mudanças e transformações sociais não ocorrem sem fiscalização. E lembrar que, além da nobre tarefa de proposição legislativa, o parlamento tem a função primordial de fiscalizar o cumprimento da legislação em vigor. Então, é necessário que os legislativos centrem esforços para aumentar a capacidade de fiscalização para a execução das políticas públicas para as pessoas com deficiência. E mais um item que se insere nisso diz respeito ao monitoramento desses direitos, que é uma estratégia fundamental de acompanhamento da efetividade da implementação e gozo dos direitos expressos na Convenção e na LBI. E isso, nós enfrentamos um vazio legal, porque hoje nós não temos nenhuma ferramenta, nenhum mecanismo que consiga dizer de onde partimos, onde estamos e para onde vamos medir esse desenvolvimento. E esse vazio pode ser sanado com o cumprimento do artigo 33.2, que diz respeito ao monitoramento, no sentido de se criar um mecanismo independente para monitorar o desenvolvimento da legislação em vigor, especialmente a Convenção e a LBI. E diz esse artigo também que as pessoas com deficiência participarão plenamente desse processo. E, muito rapidamente, gostaria, sem a intenção de esgotar algumas brechas e vazios, né, eu gostaria de ressaltar que é necessário que se faça uma legislação de proteção a meninas e mulheres com deficiência. A criação de mecanismos legais que apoiem a destinação orçamentária adequada. Detalhar mecanismos legais para a correta harmonia e aplicação de medidas de apoio à tomada de decisão apoiada. E também um protocolo, senador, super importante, de resgate e salvamento de pessoas com deficiência em situação de desastres naturais e emergências humanitárias. E aí, se eu me permite, eu gostaria só de contar um caso curioso, já aposentada do Banco do Brasil, tetraplégica, que trabalhava no 4º andar do edifício do Banco do Brasil, com uma cadeira motorizada super pesada. E ela um dia me ligou e disse: Regina, hoje o Banco do Brasil, aqui o meu edifício, segundos. fez terceiro exercício de salvamento. E pela terceira vez eu virei churrasquinho.
Então, é super necessário, há um vazio nessa área, né? E, enfim, e passando isso, eu gostaria de, finalizando, homenagear todos os companheiros que vieram antes, os que estão aqui. E os que vieram antes, dizer que eu carrego dentro de mim a luta que veio antes. E agradecer a todos os militantes dessa causa que persistiram e que persistem, e defender essa lei moderna, avançada, o que há mais moderno nessa em legislação de proteção de direitos humanos. E que essas transformações sociais só vêm com a luta coletiva e com a participação ativa. E homenagear Cândido Pinto de Melo, um pernambucano que se tornou deficiente por um tiro e perseguição durante a ditadura, que se tornou um ícone inicial na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigada. Nada sobre nós sem nós. Muito bem, senhora Regina Tala, jornalista e representante do Fórum Nacional da Pessoa com Deficiência, fez uma bela exposição, viajando no tempo e chegando no presente e apontando o futuro. Meus cumprimentos. Concedo a palavra à senhora Roscane Cavalcante de Freitas Estrela, deputada federal pelo Estado de Alagoas, no período 2011 a 2019, e diretora de Relações Institucionais do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. O tempo é seu, deputada Rosinha. Agora eu sei quem eu sou. Ah, tá, então tá. É, porque pelo nome, né? Tá bom, tá bom. Foi? Aí, pode falar, pode falar. Bom, acho que já é boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ai, senador, eu já fiz e refiz a minha fala no papel, na mente, desde o momento que entrei nesse plenário. E agora eu vou deixar que as palavras fluam aí. Alguém pode pegar aqui no celular? Vou deixar que as palavras fluam, que a emoção transborde, que eu acho que vai dar mais certo. Bom, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, dos olhos claros. Estou usando um vestido bem cheguei, laranja, quase neon. Tenho os cabelos claros. Estou usando também um óculos vermelho. Sou cadeirante, sequelada de pólio. E uma jovem senhora de 52 anos. Falar em cabelos, Cida. Se me permite chamar de professora Cida. Professora, porque eu aprendi tanto com essa mulher e tenho aprendido a cada dia. E tantas outras que já passaram por aqui, Regina Tala, que acabou de falar, a minha primeira professora das professoras, Isabel Maior, Ricardo Tadeu, nem pude cumprimentá-lo, dar um cheiro, como a gente diz no Nordeste. Aí a emoção já está tomando conta mesmo. Meus cabelos também já estão brancos. Quando eu comecei nesse movimento, eu era chamada de a menina chata, porque eu era reclamona, linguaruda, como diz a minha mãe, mas sempre por uma briga boa, né? Uma briga pelos nossos direitos. Senador, a emoção mesmo tomou conta de mim aqui, porque quando eu peguei o livrinho aqui da LBI, eu ainda tenho guardado em casa aquele de capa vermelha, lá do comecinho. Isso. A gente ainda não encontrou esse jardim, não. Mas estamos no caminho. Eu acho que hoje, com certeza, é dia de comemorar, é dia de celebrar. Falta dedos para a gente contar aí as vitórias, as conquistas. Com certeza. Mas também falta dedos ainda para a gente apontar o quanto que ainda precisamos avançar. Todos, sem exceção, que me antecederam aqui, desde liderança das mais antigas, como as mais recentes, já muito bem colocaram, né, esses avanços e essas conquistas e o que nos falta ainda. Mas eu vou só dizer que a LBI realmente consolida, é o nosso forte, é a nossa arma de luta que é diária para a garantia dos nossos direitos. Então, a gente não pode nunca deixar de celebrar. Vou dizer uma coisa aqui que é um grande avanço na LBI, senador.
a tipificação do crime de discriminação. Eu faço uso da LBI dentro da bolsa e já mostrei, inclusive hoje, quase que faço isso para o Uber, porque eu dirijo carro, mas aqui em Brasília eu fiz a opção de andar de Uber, porque eu tenho dificuldade para guardar e tirar a cadeira, e a gente às vezes para num estacionamento longe e não tem quem ajude, enfim. O Uber, teoricamente, é mais prático, mas semanalmente tem um não levo porque eu não carrego cadeira de rodas. E já fui mais de uma vez à delegacia registrar o crime de discriminação, de não ter me levado por conta da minha cadeira. O que é que me fez empoderada? A LBI, gente. Foi a LBI que me empoderou, que me encorajou a ir na delegacia e denunciar que eu fui discriminada e o Uber não quis me levar. O Uber, estou falando Uber, mas o aplicativo de uma forma geral. Não, o táxi também. Não quis me levar porque era uma cadeira de rodas. Enfim, isso são avanços, são conquistas, né? Posso também aqui apontar ainda, como já foi bem colocado, a falta da regulamentação e a mais gritante, a principal, que urge a nossa necessidade, a questão da avaliação biopsicossocial. Dentre tantos outros dispositivos que eu poderia aqui falar. Mas também quero enfatizar a fala de Leila, auditora fiscal, que me antecedeu aqui, que a gente precisa de uma fiscalização mais intensa. E aí, colega, militante como eu, hoje num cargo de poder, não é a você e nem a esse governo. A gente precisa continuar cobrando o governo, o comitê fiscalizador da LBI, aliás, da convenção, que, por consequência, será da LBI. Né? A gente precisa ter esses mecanismos para continuarmos avançando nessa garantia de direitos. E eu sei que nada se faz nesse país, ou no mundo, ou na vida, se não tiver recurso. E que muitas coisas ainda não aconteceu porque não temos no orçamento aquilo que precisamos para retirar a LBI do papel. Eu já passei pela pasta que você hoje dirige e sei das dificuldades de orçamento. A gente está aqui do lado cobrando, e esse é o nosso papel hoje. O teu papel é tão difícil quanto o nosso, porque, e não é um problema desse governo, né? Também serão dos próximos. E a gente precisa continuar aí nessa voz unida para que a gente consiga fazer essa realidade mudar também. Então, essa é uma fragilidade que a gente tem, essa é uma lacuna, né? As penas ainda leves, a falta de fiscalização, principalmente com relação à lei de cotas. E aí, deixar aí a fala para finalizar sobre o código. Uma ideia interessante, boa, né? Uma intenção boa. Mas realmente não é momento, gente, isso ainda tem que pensar aí, mas há muito na frente, gente. A LBI ainda não está consolidada, embora seja a nossa fortaleza. Imagine, num Congresso com 513 vai aumentar, não é, senador? Imagine cada cabeça querendo fazer um ajuste naquilo que ele considera que muitas vezes não é o que o movimento deseja. E aí vai ser uma confusão, porque, principalmente, não sei se foi Cida que colocou, principalmente com relação à lei de cotas, tá? E o BPC é a grande fragilidade de transformar a LBI e todas as outras legislações num código só. E aí, para finalizar, eu quero só fazer duas falas aqui. Precisamos retomar, e mais uma vez eu faço aí, dou aqui meus parabéns à condução da Feminela na secretaria, nesse tema da participação na vida pública e política das pessoas com deficiência, porque a secretaria tem realizado conferência, encontros, debates, e isso é uma forma da gente estar dialogando, colocando as nossas necessidades, cobrando do governo, olho no olho, cara a cara, tá? E a gente precisa retomar esses espaços que nos foram perdidos, inclusive aqui no Congresso. Senador tem uma militância que não precisa
externar aqui a nossa gratidão e o apoio que sempre tem sido. Mas a nossa presença faz a diferença, não é verdade? É a pessoa com deficiência que, com certeza, quando não está presente, nem sempre é lembrada, porque o senador também não tiver, se a Mara não tiver, se a Damares não tiver, se o Romário não tiver, e aqui o meu grande abraço a esses 4 senadores que fazem a diferença neste momento, Flávio Armes e alguns outros, não são muitos, não. Finalizando, precisamos isso, gente, retomar esses espaços que outrora foram mais presentes e que está fazendo falta de representação na vida pública e política. Agora, por fim, de verdade, senador, senti falta do movimento paralímpico. Sabe por quê? O esporte é um instrumento de inclusão. Eu acho que eu que estou aqui hoje, porque fui atleta, sei dos grandes benefícios da prática esportiva. É incrível, é imensurável, pós-Paralimpíadas, como a sociedade nos vê, consegue nos enxergar. E a gente não pode deixar que o movimento paralímpico ande separado. Nos últimos anos tem sido pé, tem sido junto do movimento de luta. E cada vez mais tem que estar, porque realmente a visibilidade que ele dá abre portas para muitas leis que aqui são aprovadas nesse Congresso. Então é isso, senador. Meu muito obrigada enquanto pessoa com deficiência, enquanto liderança, pelo convite de estar aqui participando desse movimento ímpar. As pessoas dizem já 10 anos, eu disse, poxa, são só 10 anos. Ainda temos muito, muito, muito que caminhar, né? Com muleta, com a perna manca, com cadeira de roda, da forma que for, mas principalmente com muita força, muita garra, sem capacitismo, né? Vamos em frente. Muito obrigada, senador, e parabéns para todos nós. Tudo bem, parabéns a você. Essa foi a senhora Rosinha Cavalcante de Freitas Estrela, foi deputada federal pelo estado de Alagoas no período de 2011 a 2019 e também diretora de Relações Institucionais do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Meus parabéns, Rosinha, você no improviso fez uma fala que, pode ter certeza, encantou a todos nós. Eu falei... Pode falar. Eu falei... Oxente. Deu. Oxente. Eu falei que o movimento paralímpico não estava aqui, né? Mas eu estou representando hoje o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que é o primo mais novo do Comitê Brasileiro Paralímpico, CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro. O CPB, efetivamente, por força legal, trabalha com alto rendimento, né, com os nossos ídolos, os nossos grandes atletas que vão às Paralimpíadas, nesse ciclo aí de grande batalha que a cada 4 anos acontece. E a gente, o CBCP, trabalha com a formação, o esporte na base. Até chegar a um campeonato brasileiro, muitas vezes, senador, a gente ainda vai de Kombi, nem tem mais a Kombi, né? Ainda vai com patrocínio, ainda faz rifa, simplesmente para chegar numa competição. Leva a farofa. Hã? Leva a farofa. Leva a farofa. Não vai na Kombi, tem que levar a farofa. Me permita aí. Faz xixi no copinho porque não consegue descer do ônibus para ir no banheiro. Enfim. Aqui não tem censura, então fala à vontade. Não tem não. Mas essa aí pode, né? É a realidade, Isso, exatamente. É o mundo real. E aí, esses atletas pelo Brasil inteiro, que graças a Deus, a cada dia o número de para-atletas aumenta, de atletas, vamos dizer assim, aumenta, precisa também do investimento, né? Então, a gente conseguiu que as loterias também aportassem esse recurso no Comitê de Clubes para a formação de atletas na base. E esse é o nosso papel. E, juntamente com o CPB, fazer com que, através do esporte, a inclusão aconteça e os nossos direitos sejam respeitados. Tudo bem. Passamos a palavra agora à senhora Ana Paula Feminella,
Ela é secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e é também presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Que alegria e que honra estar aqui ao lado do nosso senador Paulo Paim. Em seu nome, eu saúdo a todo esse Senado, ao Congresso Nacional, e em nome dos movimentos sociais, aqui é o Beto Pereira, nosso querido participante do CONAD, representando a ONCB, e a cada pessoa que está aqui presente, que nos assiste, né, saúdo, parabenizo e falo da honra e do extremo senso de compromisso e responsabilidade em dar continuidade ao legado deixado por tantas e tantas pessoas, milhares de pessoas que atuaram, né, como diferentes atores sociais, como pessoas com deficiência, organizações, operadores do direito, pesquisadores, profissionais da educação, tantas e tantas pessoas que muitas delas já partiram, mas que deixam conosco a lembrança da sua força, da sua alegria e da sua energia. Lembro aqui a Rosilene Cândida Alves, que recentemente perdemos, uma servidora que atuava com a gente na secretaria e contribuiu nesses 2 anos, intensos 2 anos, primeiros 2 anos de trabalho nosso na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Faço agora uma breve autodescrição. Sou uma mulher de meia-idade, branca, cabelo escuro, ondulado, curto. Estou com um blazer preto de veludo, um broche com o símbolo da acessibilidade recém-aprovado, né, em breve sancionado. E o meu sinal em Libras é o A, com a mão fechada, circulando o cabelo. Realmente, tantas pessoas que já falaram, eu me sinto contemplada na maioria das falas, não vou me repetir, mas quero dizer o quanto a LBI é viva, é o nosso legado maior, a dar continuidade, que a 5ª Conferência Nacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada 8 anos depois da 4ª Conferência, continua mantendo viva a LBI na sua atualidade e na sua necessidade de implementação em todo o território nacional e nos seus enormes desafios para isso. Quero dizer que ela, fundamentada na própria Constituição Federal, na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é ela que dá condições da gente... O senador Chico Rodrigues chegou e disse que faz questão de usar a palavra no momento adequado e eu já concedi para ele. Claro. E vou te dar 1 minuto, porque eu te tirei 1 minuto falando com ele. Me distraiu um pouquinho, de verdade. Tá, mais 1 minuto aqui. Não, mas é importante falar do esforço para que a gente incorpore as diretrizes da Convenção e da própria LBI, e faço o convite a que conheçam a Carta de Brasília. Temos aqui algumas unidades, no site temos também em formatos simples, de linguagem simples, em formatos acessíveis, necessários para a gente consolidar aquilo que foram 90 resoluções da 5ª Conferência Nacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Todas elas, né, apontando a emergência da temática da deficiência para que ela seja considerada no nível estratégico de fazer gestão pública. Sem isso, sem a acessibilidade, sem a devida atenção a fazer uma gestão inclusiva, a gente vai estender, ampliar as desigualdades sociais e opressões. Então, é nesse sentido que a LBI representa não só um marco jurídico e social, mas sim o nosso compromisso, a nossa responsabilidade em dar continuidade a esse avanço normativo, reconhecendo que a gente ainda tem muitas lacunas, tanto para a efetivação dos direitos positivados, como também para que a gente viabilize as condições objetivas de implementação da LBI, né? Fortalecer aí, de fato, né, concentrar os esforços, né, de tanto dos legisladores, do Poder Judiciário, junto com o Executivo e a sociedade civil, para testar, de fato, a aplicação da LBI. Né? Então, a gente segue enfrentando o capacitismo, né,
a discriminação em razão de deficiência, né, como um sistema de opressão que está enraizado nas nossas instituições. E muito do nosso trabalho é fazer o trabalho político-pedagógico, o trabalho interno de explicar e ter paciência histórica de explicar a pauta da deficiência pela perspectiva dos direitos humanos, superando os modelos esotéricos, caritativo, biomédico de deficiência e avançando na perspectiva da avaliação biopsicossocial, para que a gente reconheça quem são, de fato, os reais sujeitos de direito pessoa com deficiência. A gente precisa fazer isso. Se fosse simples, já estava realizado, já estava implementado, né? Desde 2007, com pesquisa, 18 anos, como a Laila nos relatou aqui. Finalmente, né, finaliza agora, recentemente, pesquisadores que iniciaram esse processo finalizam com uma nota informando pelo fechamento do aperfeiçoamento do IFBRM e, assim, então, o nosso engajamento para que as instituições públicas e privadas comecem a implementar. Recentemente, num debate na Câmara, uma das consultoras da Câmara, a Simone Bonfim, ela relatou que demorou meses e muitas horas de estudo para redigir o artigo 2 da Lei Brasileira de Inclusão, identificando o que é a avaliação biopsicossocial. E ela falou da complexidade disso, né? E se a complexidade foi para escrever, implementá-la também é muito complexo, para que a gente não gere o risco jurídico de perder a identidade de quem são as pessoas com deficiência, sob o risco da gente desfocar políticas públicas. Desfocando as políticas públicas, a gente não consegue superar as desigualdades extremas que as pessoas com deficiência vivem, né? E a gente não consegue dar efetividade aos direitos mais fundamentais, os direitos humanos, né, das pessoas com deficiência, né? Então, tornar a avaliação, né, a forma mais justa, alinhada com os direitos humanos e com as diretrizes internacionais e nacionais sobre a inclusão é o nosso desafio. Há um ano, o grupo de trabalho, o terceiro grupo de trabalho, finalizou seus trabalhos, né, produziu, né, a validação da aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. Essa nossa secretaria apontou, desculpa se está... Eu acho que tem muitas demandas e essa demanda da avaliação requer esse tempo de explicação e de acesso à informação mesmo, né, que muitas vezes a gente não tem. Então, nos últimos meses, temos avançado nessa agenda, construímos um protótipo de plataforma web para aplicação da avaliação biopsicossocial, né, com o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. Realizamos projetos piloto no Piauí e na Bahia, foram aperfeiçoados a partir desses pilotos, e para dar efetividade, a gente está fazendo a adesão de diversos órgãos públicos para serem capacitados, nesse sentido, focando as tratativas para viabilizar essa aplicação nas unidades, nas instituições públicas federais, educacionais, e por órgãos responsáveis pela seleção de pessoas, de servidores públicos, inicialmente, né? Assim, a gente também teve como conquista o Decreto 12.533, que alterou um artigo que fala sobre a cota de pessoa com deficiência no Serviço Público Federal. Dessa forma, a gente tem agora, nesse decreto, de forma explícita, a necessidade de nos certames de concurso público, ter a observância, a avaliação biopsicossocial praticada pelos os órgãos públicos, né? Essa estratégia dialoga com outra de importância para o acesso a direitos, que é o cadastro e inclusão, a consolidação dos dados sobre as pessoas com deficiência. Eu chamo a atenção que, desde 2019, tem sido chamado de cadastro de inclusão, o cadastro que foi instituído, né, pela Lei Brasileira de Inclusão, para reunir essas informações, mas que hoje ele só possui dados de pessoas que recebem o benefício de prestação continuada ou que têm a aposentadoria de pessoa com deficiência prevista pela Lei Complementar 142. Nós precisamos estendê-lo, não podemos aguardar colocar barreiras normativas para o exercício de direitos, né? Então, hoje, a inclusão depende exclusivamente dessa avaliação feita somente pelo INSS. A gente precisa e está buscando avançar nesse sentido, superando, né, e garantindo a implementação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado.
Nós temos muitos desafios também em outras regulamentações que requerem uma tratativa com vários atores sociais. E aí também no debate intersetorial. A consolidação ou a regulamentação da profissão de atendente pessoal, isso, né, contemplando aí a nova Política Nacional de Cuidados, política que foi aprovada no ano passado e precisa e está já imbuída da diretriz anticapacitista. A regulamentação dos profissionais de apoio educacional não é nada trivial, porque as realidades dos estados e municípios são muito variadas, alguns aplicam de diversas... Né, há uma necessidade, o MEC faz essa coordenação junto com uma comissão própria sobre o tema. A questão da decisão apoiada, né, como já muito bem apresentada pela senhora Ana Cláudia Figueiredo, a questão do trabalho com apoio, que a gente tem um PL aqui tramitando no Congresso e também nos preocupa para que a gente não dê, através da regulamentação do trabalho com apoio, não corra o risco de nenhum retrocesso em relação ao cumprimento da lei de cotas, né? Sobre a governança da política pública para a pessoa com deficiência, né? É necessário a gente falar sobre a necessidade de um sistema federativo de direitos humanos no país. As pessoas com deficiência, a população em geral precisa saber quais são os entes federados responsáveis por quais atribuições, para que os entes federados se complementem, a gente saiba cobrar do município aquilo que é responsabilidade do município, do Estado aquilo que é responsabilidade do Estado e do governo federal o que é responsabilidade dele. Precisamos refletir, debater, chegar a consensos e diretrizes sobre essas responsabilidades, né, que se competem a esses entes federados e, nesse sentido, precisamos fortalecer também e aprovar logo, né, o Fundo Nacional e Federativo dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A implementação de uma política pública que cria um mecanismo de financiamento para as ações voltadas às pessoas com deficiência, um mecanismo indutor para que a gente alcance lá o território, 15 segundos. No município onde a necessidade, onde a vida acontece, né, lá no território onde as pessoas... a gente tem o exemplo do SUS como primeiro sistema unificado de saúde, né, fazendo esse trabalho, e a gente precisa dar continuidade nessa construção, né, em cumprimento à Convenção. A gente, da nossa parte, tem feito, e a principal resposta do cumprimento da Convenção vem na forma do Plano Nacional Viver Sem Limite. O Plano Viver Sem Limite, um plano que foi reconstruído, tem 4 anos e começa a estabelecer essa relação de parceria entre governos estaduais e federais com o governo federal, e municipais com o governo federal, necessário para a gente apontar, e que já aponta alguns resultados. Então, eu faço o convite também para conhecerem o Novo Viver Sem Limite pelo site novoviversemlimite.mdh.gov.br. Lá a gente tem um observatório, complementem. A gente entende que fazer política pública é fazer com participação social e é assim que a gente vai ter efetividade da política. E entende também que é necessário que, assim como o feijão, né, o governo só é bom com pressão. Precisa, sim, de pressão para a gente acelerar. A máquina do Estado brasileiro não foi uma máquina pensada para os pobres, é uma máquina ainda de classe, ainda as opressões são interseccionadas, o racismo, a misoginia, as desigualdades de classe, o empobrecimento dessa população não vem à toa, né? Então, a gente reafirma que eu tinha muitas outras questões, mas pelo o adiantado da hora, eu agradeço o espaço e fica aqui o convite para que a gente continue esse debate e dizer que são muitas e muitas as pessoas com deficiência que gostariam de estar aqui nesse lugar de privilégio que nós estamos, mas é em nome delas que a gente, né, quer ocupar esse espaço para a gente dar continuidade e avançar concretamente com a execução com a vivência de todos os direitos para todas as pessoas. Taxar os super ricos faz parte também dessa agenda. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Senhora Ana Paula Fibinella, secretária nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, Ministério de Direitos Humanos, Cidadania e presidente do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Passou um pouquinho do tempo, mas foi importantíssimo. Foi muito importante. As explicações que tu deu vêm dar luz no trabalho de todos nós. Parabéns.
O senador Chico Rodrigues gentilmente me solicitou para que ele possa usar a tribuna para fazer o seu pronunciamento sobre esse tema, que ele é um defensor também. E claro que essa presidência concede a ele o tempo destinado à sua fala. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, quero cumprimentar a mesa em nome da presidente e dizer que é um motivo de muita satisfação o Senado da República, a Câmara Alta do país, receber vocês que representam parcela significativa dos deficientes brasileiros em uma sessão que tem o condão do respeito, da responsabilidade, mas, acima de tudo, do dever que cada um dos senhores e senhoras senadores da República tem com as questões sociais mais importantes do Brasil. Hoje, celebramos a data de profunda importância para os direitos humanos e a cidadania em nosso país. Os 10 anos da promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Muito nos orgulha, na presidência dessa sessão especial, o autor desse importante marco legislativo, o nosso senador Paulo Paim, porque o senador Paulo Paim não é o senador da República apenas, ele é o senador maior representante de todas as questões sociais defendidas nesta casa. E nós o reconhecemos assim, pela sua dedicação, seu apreço, mais do que tudo, com o seu compromisso com essas causas sociais específicas. Precisamos lembrar também do senador Flávio Arnes e da senadora Maria Gabrilli, que atuaram na relatoria desse projeto. Hoje, parabenizo essas 3 figuras que integram o Senado da República e celebram os 10 anos desse importante marco de trabalho desta Casa Legislativa. Essa legislação representou um marco civilizatório ao consolidar o princípio da inclusão plena das pessoas com deficiência, assegurando-lhes igualdade de oportunidades, autonomia e participação ativa na sociedade brasileira. Inspirada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, a LBI avançou no combate ao preconceito, na promoção da acessibilidade e na garantia de direitos fundamentais, como educação, trabalho, saúde, cultura e mobilidade. 10 anos depois, é preciso reconhecer os avanços conquistados, mas também reafirmar nosso compromisso com a implementação e efetivação desta lei, pois ainda enfrentamos barreiras físicas, sociais e atitudinais, que limitam a plena cidadania de milhões de brasileiros e brasileiras com deficiência. Que esta data nos inspire a fortalecer políticas públicas inclusivas e a seguir construindo um Brasil mais justo, acessível e respeitoso com todas as pessoas com deficiência. Portanto, senador Paulo Paim, parabéns pela iniciativa da lei, parabéns por a convocação desta sessão e a todos vocês que aqui fazem parte deste marco que comemora no dia 10 de julho, o Dia do Deficiente, nos traz, com certeza, uma segurança enorme de que o trabalho, senador Paulo Paim, de Vossa Excelência, inspira
a todos nós na defesa dessas questões que são fundamentais para a inclusão social brasileira. Muito obrigado. Tudo bem, o senador Chico Rodrigues, membro da mesa dessa casa, que fez questão de vir aqui fazer o pronunciamento. Ele que às 14 horas já abre a sessão aqui para que os outros senadores possam também usar a palavra. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues, pela forma como se expressou, agradecendo a todos que trabalharam na construção dessa lei e destacando, claro, os relatores, Mara Gabrilli, Flávio Arnes, Romário e Celso Ressumano. Nós temos agora o último inscrito, que é o senhor, nos pediu 5 minutos, e nós vamos conceder 5 minutos ao senhor Guilherme Feliciano, do Conselho Nacional de Justiça, ele que por muito tempo presidiu a Anamatra, e inclusive participou de dezenas de audiências públicas na CNDH e também na construção do Estatuto do Trabalho, ou a CLT do século XXI. Você pode escolher falar daí ou da tribuna. Falou. Muito bem. Esse é o juiz Guilherme Feliciano, ele que é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e que liderou por muito tempo a Anamatra. Esse é o último orador, em seguida nós vamos para o encerramento. Senador Paulo Paim, muitíssimo obrigado na sua pessoa e pela magnífica oportunidade que Vossa Excelência e o Senado da República concede a mim e ao Conselho Nacional de Justiça. Eu cumprimento a todos os membros da mesa, a todos e todas que aqui estão. Prometo ser realmente breve. Eu solicitei esta breve fala apenas porque, vindo aqui como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e já tendo, como o senador reportou, uma longa história de batalhas com Vossa Excelência, em outras pautas tão importantes quanto esta, como a própria dignidade do trabalhador e a revivificação dos princípios do direito do trabalho que têm sido tão maltratados pela República, não poderia me furtar de, nesta condição e também honrando essa história de lutas, dizer aqui algumas breves palavras a este respeito. Sobre a Lei Brasileira de Inclusão, acho que tudo que ouvimos aqui reflete muito bem a grande vitória para a cidadania e para a sociedade brasileira, que foi a aprovação da Lei 13.146 de 2015, depois da própria Convenção de Nova York, da Lei Berenice Piana, que foi tão bem lembrada aqui pelo senador, e de outros marcos tão importantes para a promoção dos direitos da pessoa com deficiência no nosso país. A LBI trouxe avanços significativos nas mais diversas áreas. A educação inclusiva, no mercado de trabalho, na própria acessibilidade, impulsionando melhorias significativas na acessibilidade em espaços físicos, transportes, comunicação, tecnologia, serviços, na própria lógica dos direitos civis e na ideia de autonomia que se tem e que se deve ter para as pessoas com deficiência, na superação deste modelo biomédico de identificação de deficiência para esta importante ressignificação na direção do modelo biopsicossocial e por aí vai. Eu sempre faço questão de recordar, senador Paim, que o meu irmão, Antônio César Guimarães Feliciano, foi pessoa do espectro autista. Ele nos deixou há aproximadamente 3 anos, como pessoa com TEA
tinha dificuldades nas relações sociais e, por conta disso, não concluiu o ensino médio. Mas o meu irmão, ele se descobriu nesta condição nos anos 80, quando muito mal se falava de transtorno do espectro autista no Brasil. Não havia a menor possibilidade de se cogitar, ainda mais na escola pública, porque meus pais são professores da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, se aposentaram como tal e por isso faziam questão que os filhos estudassem em escolas públicas. Não havia possibilidade de se imaginar um acompanhante que de alguma maneira o apoiasse. Meu irmão era genial. Quem estuda estes meandros do espectro autista sabe como muitas vezes o espectro vem acompanhado de outras neuroatipicidades, como é a própria superdotação. Meu irmão era autista e era superdotado. Ele poderia, talvez, senador Paim, ter revolucionado a realidade de uma empresa. Meu irmão era capaz de, em questão de segundos, dizer a Vossa Excelência o dia da semana em que Vossa Excelência nasceu, se soubesse o dia do mês, o ano e o mês propriamente dito. É como se ele tivesse o calendário do século todo na sua mente. Mas porque não havia uma sociedade capaz de recebê-lo, porque ele enfrentou inúmeras barreiras atitudinais de toda ordem, porque enfrentou o bullying na escola pela sua condição, por todas essas questões, não pôde ser um cidadão mais presente. E, há alguns anos, infelizmente, a vontade de Deus o tirou do nosso convívio. Eu, então, aproveito também este momento para deixar esta homenagem ao meu irmão, e registrar no campo que também nos uniu e que originalmente nos uniu, senador Paim, que em março de 2024, levantamento pelo E-Social indicava que o Brasil já tinha 545,9 mil trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho formal. Se eu observo que nós tínhamos em 2015, antes da LBI, tínhamos então 403,1 pessoas com deficiência registradas. Então, estamos vendo avanços importantes, inclusive no mercado de trabalho. Mas é preciso avançar em todos os segmentos, públicos e privados. E aí eu termino fazendo referência ao fato de que há cerca de um mês nós aprovamos no Conselho Nacional de Justiça uma resolução que, portanto, é vinculante para todos os 91 tribunais do país e que obriga e uniformiza o procedimento de admissão de pessoas com deficiência em todos os concursos públicos do Poder Judiciário, desde a magistratura, passando pelos servidores públicos, até os cartórios, as serventias extrajudiciais. Em todos eles, quando estes concursos forem elaborados, editais terão de prever as tecnologias assistivas, as adaptações razoáveis e todos os demais critérios de acessibilidade para que nós tenhamos uma representação maior de pessoas com deficiência no judiciário do nosso país. Para que tenham ideia, em 2022 nós tínhamos algo em torno como 8,6% da população economicamente ativa, declaradamente com deficiência. E, no entanto, de magistrados, nós tínhamos 0,8%. Ou seja, uma subrepresentação muito evidente. Nós esperamos em 10 ou 20 anos, com esta resolução, mudar este panorama. Eu entendo que foi uma grande vitória que nós tivemos no Conselho Nacional de Justiça, que eu tive a honra de relatar, e tivemos ali, inclusive, senador, a presença de parlamentares como o deputado Bruno Gunning, que também lida com esta pauta na Câmara dos Deputados. Eu termino citando, houve aqui esta referência tão feliz ao fato de que
tratar desta matéria, tratar deste tema, é reconhecer também os espaços de inclusão, até mesmo no esporte, e foi falado aqui das Paralimpíadas, enfim, do que isto representa de engrandecimento, de inclusão e de realização para o país e para estas pessoas. Eu termino, então, citando um trecho do Credo Olímpico, que sabemos foi inspirado no sermão do bispo Ethelbert Talbot nas Olimpíadas de Londres, em 1908. Só esta parte, que para mim diz muito sobre o que todos nós estamos fazendo aqui. O mais importante não é vencer, é integrar. O mais importante na vida não é o triunfo, mas a luta. São 10 anos de luta, virão outros muitos anos e nós todos estaremos aqui lutando juntos. Muito obrigado. Meus cumprimentos ao juiz Guilherme Feliciano, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que traz essa informação, né, que mediante essa decisão tomada no Conselho, se abre as portas de forma muito mais tranquila do que no tempo do doutor que estava aqui sentado antes. Exatamente. Doutor, está ainda aqui, não? Ricardo, né? Ricardo. Doutor Ricardo. Então, parabéns, uma salva de palmas ao Conselho, viu? Muito obrigado. Antes de encerramento da sessão, ouviremos a apresentação do DJ Dudu. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Ficamos esperando um dia em que seremos para sempre. Ficamos esperando. Dias melhores pra sempre. Dias melhores
pra sempre. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Vivemos esperando os melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vai dar bom, vem que vai dar bom, vem, vem, vai dar bom, vem e vai dar bom, vem, vem, vai dar bom, vem que vai dar bom, não espera acontecer. Vem, vai dar bom, vem que vai dar bom, vem, vem, vai dar bom, vem e vai dar bom, vem, vem, vai dar bom, vem que vai dar bom, não espera acontecer. Soldados amados, amados ou não, quase todos pedidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vai dar bom, vem que vai dar bom, vem, vem, vai dar bom, vem e vai dar bom, vem, vem, vai dar bom, vem que vai dar bom, não espera acontecer. Vem, vai dar bom, vem que vai dar bom, vem, vem, vai dar bom, vem e vai dar bom, vem, vem, vai dar bom, vem que vai dar bom, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Felicidade, 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 felicidade é viver na
sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Come on. Estamos nos convidando para descer. Como nós vamos descer, eu considero, cumprindo a finalidade dessa sessão especial do Senado, com esse show do Dudu, grande Dudu. Agradeço a todos que nos honraram com a participação. E uma salva de palmas de imediato para o Dudu. E nós vamos descer para ele. Está encerrada a sessão. Grande Dudu! Depois sair pra correr com você. Felicidade é poder. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h40 e o Senado Notícias está no ar. Reajustar o Fundo Constitucional do Distrito Federal pela variação anual da receita líquida da União. Este é o principal objetivo de uma proposta de emenda à Constituição, que foi tema de debate na Comissão de Segurança Pública. A proposta foi apresentada pelo senador Isalci Lucas. Na justificação da PEC, ele argumenta que o fundo vem sendo alvo de várias propostas legislativas que visam diminuir seus recursos. Os ataques não são de brincadeira, não, gente. Só nessa legislatura, quando a gente iniciou, dias antes de eu tomar posse, tinha uma PEC do senador Randolph. Na sequência, veio o arcabouço. Nós caminhamos junto nos corredores dessa casa aqui. E foi uma unidade de todos vocês, com todos nós, para a gente ter sucesso no arcabouço. Acaba o arcabouço e a reforma tributária que estava lá, de novo, o nosso fundo constitucional sendo questionado. Eu coloco na PEC a correção, porque vocês sabem que a lei do fundo constitucional é uma lei ordinária. Então, se aqui no Senado tiver 41 senadores presentes, né, 21 votar contra, a gente derruba a lei. Então, a importância de colocar no texto constitucional que está na lei, que a correção do fundo é pela receita corrente líquida, né, e passa a ser constitucional. Aí, evidentemente, que o número de senadores presentes para mudar é muito maior. O senador afirmou que a proposta de emenda à Constituição que apresentou também vai acabar com burocracias hoje existentes entre o governo federal e o governo do Distrito Federal. O governador diz assim, olha, eu vou dar o aumento, já passei para o governo federal, agora é problema do governo federal. E o governo federal fica, né, discutindo aí, pedindo informações, que eu acho absurdo, porque na prática o recurso do fundo já está no orçamento, tanto da União quanto do GDF. Então, tudo isso são burocracias que não deveriam existir. Por isso que eu fiz a PEC. Esse fundo que permite que a Polícia Civil do DF seja uma das mais eficientes do país, como bem disse, com índice de resolução de crimes que ultrapassam 90%. É esse fundo que garante que, mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas diariamente pelos policiais civis, Brasília seja a segunda capital mais segura do Brasil. A PEC vem constitucionalizar essa sistemática e está perfeitamente claro que a intenção não é promover uma mudança substantiva, mas sim fortalecer a proteção ao fundo, deixá-lo menos vulnerável a eventuais ataques, à sua forma de correção e até mesmo à sua existência. O plenário realizou sessão especial para celebrar os 10 anos da Lei Brasileira da Inclusão, também conhecida como Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência. Eu sou da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Celebramos uma
uma década de conquistas, direitos e inclusão. São 10 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146 de 2015. Saúde, educação, trabalho, transporte, comunicação, acessibilidade, pilares que transformam vidas. Essa lei foi pensada, trabalhada, lapidada por muitas mãos, eu diria por milhares. Todo esse processo refletiu os anseios de todo um segmento de pessoas que no Brasil são cerca de 18 milhões. A Lei Brasileira de Inclusão incorporou as determinações da Convenção das Nações Unidas das Pessoas com Deficiência, aprovada em 2007. O senador Romário, pai de uma menina com síndrome de Down, e a senadora Mara Gabrilli, que é uma pessoa com deficiência, foram relatores da lei e destacaram os avanços que ela proporcionou. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e sigo firme nessa luta por um Brasil mais justo, mais acessível e mais humano. A LBI, ela afirma com todas as letras que pessoas com deficiência têm direito à plena cidadania. Mais que isso, a LBI veio para mostrar que não se pode mais excluir, tampouco discriminar, porque condutas assim passaram a ser crime. Apesar dos avanços, o caminho da inclusão plena das pessoas com deficiência é longo, segundo os participantes. A mulher e meninas com deficiência. Esse é um capítulo que está na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que futuros projetos de lei podem enfrentar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos nos fixar doravante para aquilo que não está na Lei Brasileira de Inclusão. Nós precisamos dar mais força à inclusão no processo educacional. Nós precisamos dar certeza às famílias das pessoas que têm crianças e adolescentes autistas. Claro que a gente sabe que há muita coisa ainda a ser feita, como a regulamentação do instrumento de avaliação biopsicossocial da deficiência e da formação e atuação do profissional de apoio escolar, por exemplo. Temos ainda que ampliar o uso do instrumento da tomada de decisão apoiada, a fiscalização e aperfeiçoamento de direitos que, mesmo já estando em vigor, ainda não são cumpridos plenamente, como, por exemplo, o direito ao saque do FGTS para aquisição de órteses e próteses, que ainda não atende como deveria. E agora? Qual vai ser a nossa próxima luta? Com certeza, senador Paim, assim como o senhor e a senadora Mara falou, não baixar a guarda, nenhum passo atrás, nenhum retrocesso, nenhum ataque à LBI. E a presidência do Senado informou que em agosto serão votadas indicações de autoridades para cargos em agências reguladoras, tribunais e conselhos nacionais. Confira o calendário estabelecido. O Senado definiu o calendário para votações de autoridades indicadas para cargos em agências reguladoras e tribunais superiores. Segundo o comunicado da presidência, de 4 a 8 de agosto vão ser lidos os relatórios sobre as indicações. E de 11 a 15 de agosto vai ser realizada a semana de esforço concentrado para sabatinas dos indicados e votação dos nomes tanto nas comissões como no plenário. Aprovar essas indicações é uma competência exclusiva do Senado definida na Constituição. E amanhã vai ser realizada no Supremo Tribunal Federal uma audiência de conciliação para tratar dos decretos do IOF. O aumento do imposto está suspenso por decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Tiago Tibúrcio. A audiência de conciliação entre o governo federal e o Congresso Nacional será nesta terça-feira, às 3 horas da tarde, no Supremo Tribunal Federal. A audiência foi marcada em uma decisão monocrática no último dia 4 de julho pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Essa decisão suspendeu tanto os decretos do governo que aumentaram o IOF, como também o decreto legislativo que sustou o efeito
efeito desses aumentos. Na última sexta-feira, em envio de informações para o STF, as advocacias do Senado e da Câmara enviaram aí um parecer com informações reafirmando o pedido de que o decreto legislativo seja declarado constitucional, que, portanto, os efeitos dos decretos do governo federal sejam sustados aí pelo processo legislativo ordinário. Lembrando que esse assunto gerou 4 ações no Supremo Tribunal Federal, que estão sendo relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes. 2 ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas pelo partido PSOL, de um lado, e pelo partido PL, do outro. E outras 2 ações declaratórias de constitucionalidade. Uma delas da Presidência da República, que pede que seus decretos de aumento do IOF sejam declarados constitucionais, e outra também apresentada por um conjunto de diversos partidos, mais encabeçado pelo partido União Brasil, que é o partido do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, mas que também conta com assinaturas de partidos como republicanos e progressistas. Então, todas essas ações estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e nesta terça-feira, a partir das 3 horas da tarde, lá no Supremo Tribunal Federal, todos esses atores aí se encontram para tentar chegar a uma solução negociada para essa questão do aumento ou não do IOF. E de terça a quinta estão previstas reuniões de comissões e sessões no plenário do Senado. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 2 da tarde, a Comissão de Desenvolvimento Regional realiza um seminário na Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís, sobre o tema gás e petróleo na margem equatorial. Também às 2 está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E às 2h30, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública prevista para debater os direitos humanos das crianças, adolescentes e jovens, com foco nas boas práticas e desafios para a proteção integral da criança e do adolescente, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião marcada. O primeiro projeto na pauta determina que nas licitações e contratos administrativos dê-se preferência aos modelos movidos a biocombustíveis ou hidrogênio nas compras e locações de veículos automotores. Na quarta-feira, às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que trata da pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas, homologadas ou em processos de demarcação. E às 3 da tarde, quinta-feira, uma sessão especial no plenário do Senado presta homenagem póstuma ao pastor Gedel Vitalino Teixeira Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata, falecido no último dia 5, igreja evangélica do ramo pentecostal. E amanhã, às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores tem reunião marcada. Senadores pretendem usar a diplomacia parlamentar para colaborar nas negociações que contenham a elevação de tarifas americanas sobre produtos brasileiros. O repórter Tiago Tiburcio tem mais informações. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Trade, enxerga um espaço para negociações em relação a essas tarifas aí. A sobretaxa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros só entra em vigor em 1º de agosto. Ele quer usar esse período até lá para conseguir ajudar a diplomacia brasileira a fazer as negociações. Por isso, o senador Nelsinho Trade, convocou uma reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores para esta terça-feira e convidou representantes do Itamaraty, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, além também de representantes da Confederação Nacional da Indústria e também da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O senador organiza também uma missão parlamentar com destino a Washington, capital dos Estados Unidos, isso porque o encarregado de negócios dos
Estados Unidos aqui no Brasil fez esse convite ao senador Nelsinho Trade para que também possam ter conversas em relação a essas sobretaxas. Aqui no Brasil, os principais produtos afetados por essa nova política tarifária americana concentram-se realmente aí na área da indústria e da agropecuária. E estão entre esses produtos o petróleo bruto, que o Brasil exporta para lá, aeronaves, café, carne bovina e lingotes de ferro. Essas são aí os principais produtos afetados nessa relação comercial que apenas no primeiro semestre deste ano, 2025, já está com uma balança desequilibrada para os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos estão exportando mais para o Brasil do que importando no valor de 1,7 bilhão de dólares. Por isso, toda a preocupação aí das autoridades brasileiras para tentar equilibrar um pouco mais essas relações comerciais e, além disso, é claro, estabelecer tarifas aí mais adequadas a esse comércio bilateral. E numa nota conjunta à imprensa, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, reagiram à taxação de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Davi e Mota dizem que vão agir com equilíbrio e firmeza. A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita responsabilidade, este parlamento aprovou a Lei da Reciprocidade Econômica, um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania. Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros. E a decisão do presidente americano Donald Trump de aumentar as tarifas de exportações brasileiras repercutiu no Senado. O presidente americano anunciou em carta pública enviada ao presidente Lula que todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos serão submetidas a uma tarifa extra de 50%, independente de outras tarifas já existentes. Os setores de aço e alumínio, por exemplo, já pagam tarifas maiores. Ao anunciar a nova taxação, Trump citou Jair Bolsonaro e o julgamento do ex-presidente brasileiro no Supremo Tribunal Federal. E alegou também injustiça na relação comercial com o Brasil. A decisão do presidente americano repercutiu no Senado. Alguns setores vão perder muito. O setor das commodities, carnes, aves, café, outros produtos que são exportados. O setor da mineração também pode perder muito. E também a Embraer pode se comprometer, que exporta muitas peças. Lamento muito a ação do deputado federal Eduardo Bolsonaro de ir para os Estados Unidos estimular que o presidente dos Estados Unidos estabeleça essa tarifa exagerada contra as indústrias e contra os setores do Brasil. O quadro que se apresenta no momento é lastimável. Misturaram política com o fato de política internacional e comercial, querendo interferir aqui no Brasil nas questões internas e sempre nós defendendo a democracia plena. Por isso que eu espero que prevaleça ainda o bom senso. O Trump é acostumado a fazer isso para ele recuar, né? Espero que ele recue logo. Esse tarifaço é um negócio absurdo. Isso vai acontecer, infelizmente, de pagar a conta o povo brasileiro, na verdade. Né? Então, é momento de união, é momento de juntar a direita, juntar a esquerda, juntar quem é contra o governo, a favor do governo, ver o que é que a gente pode fazer, porque o Brasil virou uma ditadura e é por isso que a gente está sofrendo. O ministro do STF, cada um tem uma Constituição, toma a decisão com base na Constituição pessoal deles, não respeitam o Congresso. Quem sabe o Congresso Nacional agora entra e a gente senta e a gente consegue ajudar este governo na política externa, que só errou. Fez parcerias com ditadores, fez parcerias com mercados que não nos dariam nada em troca e afrontou
o maior parceiro comercial do país, que é os Estados Unidos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Nelsinho Trade, defendeu a sugestão de um diplomata americano de criar um grupo de parlamentares brasileiros para ajudar nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Voltamos a insistir no caminho do diálogo, do entendimento e da diplomacia. Inclusive, esse caminho foi estimulado pelo próprio encarregado de negócios da Embaixada Americana, que responde no Brasil pelo cargo de embaixador dos Estados Unidos, que nos solicitou formar uma comissão de 4 parlamentares para que a gente pudesse ir até Washington e sentar e retomar a busca do entendimento e do diálogo. A Presidência da República editou na última sexta-feira uma medida provisória para reduzir a alta na conta de energia elétrica, depois que o Congresso derrubou os vetos da Presidência à Lei das Eólicas de Alto Mar. A MP 1304 traz um teto para a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, e substitui a contratação de termoelétricas por pequenas centrais hidrelétricas. Ela também reorganiza os subsídios do setor elétrico. No caso de estouro do teto da conta, a diferença será paga pelas empresas distribuidoras, geradoras e comercializadoras de energia, poupando o consumidor final. Agora, a medida provisória deve ser analisada pelo Congresso. O Senado realizou na última sexta-feira sessão especial para homenagear os 169 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Durante a sessão, senadores e convidados destacaram a luta dos profissionais da corporação por mais valorização. Fundado em 1856, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal completou no dia 2 de julho 169 anos de atuação. A instituição é uma das mais tradicionais do país, com papel essencial na segurança pública, atuação na prevenção e no combate a incêndios, além de prestar socorro em emergências médicas e desastres naturais. Para celebrar a data, o Senado realizou uma sessão especial em homenagem aos profissionais da corporação. Essa homenagem não se limita a exaltar o passado e o presente da corporação. Ela também é uma oportunidade de reafirmarmos nosso compromisso com o futuro do Corpo de Bombeiros Militar do DF e a valorização de seus profissionais. Como chamo vocês que arriscam a própria vida para salvar os outros? A única palavra que me parece justa é chamar de herói. Estou diante de heróis que garantem que outros homens e mulheres, idosos, crianças, possam sobreviver em situações de perigo e consigam retornar em segurança para suas famílias e pessoas queridas. A luta dos bombeiros militares por melhores condições de trabalho foi um dos destaques da sessão. Para os profissionais, o reconhecimento vai além das homenagens. Passa pela valorização real da carreira daqueles que arriscam a vida para proteger a população. Sabemos que não há política de segurança eficaz sem a valorização daqueles que a colocam em prática. E foi com esse entendimento que conseguimos assegurar, ao fim daquele processo, um reajuste de 18% para os integrantes da corporação. Agora, nesse último mês passado, nós tivemos a formação da última turma de oficiais. A academia está lá fechada. A academia agora ficou fechada, não tem mais cadete. Não vai mais formar mais oficiais. Por quê? Porque não entrou gente. Cada um dos bombeiros militares que estão aqui presentes se dedicam dia e noite com o compromisso de honrar o nosso lema: aliena vitam et bona salvare, vidas alheias e riqueza salvar. E o novo Código Eleitoral pode ser votado nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça. Apesar do debate, na semana passada, os senadores não chegaram a um consenso sobre os pontos polêmicos do projeto. Pode ser votado esta semana o projeto que institui o novo Código Eleitoral e faz mudanças na forma como as eleições são realizadas no Brasil. Entre as alterações estão quarentena de 2 anos para o afastamento antes da candidatura de juízes, promotores públicos, policiais, guardas municipais e militares.
Prazo para o TSE informar os partidos sobre percentual de gasto com candidaturas de minorias. Maior valor para candidatos e partidos que terão direito à prestação de contas simplificada. Mais tempo para que os partidos reunidos em federação possam se desligar dela. O texto também disciplina o uso de influenciadores, perfis falsos ou robôs para impulsionar conteúdo nas redes sociais, assim como a aplicação de ferramentas de inteligência artificial, além de penalizar a divulgação de fake news, e reserva 20% das cadeiras nas eleições proporcionais para mulheres. O novo Código Eleitoral reúne 7 leis e jurisprudências em quase 900 artigos sobre legislação eleitoral e partidária. O objetivo é unificar regras e trazer mais estabilidade jurídica, racionalidade e organicidade ao regulamento das eleições brasileiras. Na última quarta-feira, o texto foi debatido mais uma vez na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de muita discussão, teve a votação adiada para esta semana. Foram apresentadas mais de 400 emendas e feitas 9 versões do texto. O relator, senador Marcelo Castro, acatou o total ou parcialmente algumas emendas e rejeitou outras, como a que incluía no código o voto impresso. É uma celeuma que precisamos pôr fim, porque senão não terá fim essa discussão, e eu acho que custa muito pouco. E o benefício é muito maior. Pelo que está sendo proposto aqui, essa coisa simples que está sendo proposta aqui, quando o eleitor vota, tem uma caixinha de acrílico pequenininha do lado assim, que ele não tem acesso ao voto, ele confere se o papel está igual ao que ele digitou, aperta, confirma de novo, cai numa urna lacrada e acabou. Você pode fazer uma auditagem disso. A quarentena de 2 anos para juízes, promotores, militares e policiais foi criticada tanto por parlamentares de oposição quanto por alguns governistas. É uma premissa constitucional que todo ser humano pode votar e ser votado, claro, obedecendo aqueles critérios que ali estão. Agora, se um guarda municipal que está lá no meu estado do Espírito Santo ganhando um salário mínimo, sonha ser vereador, sonha ser deputado, sonha ser senador, sonha o que ele quiser sonhar, ele vai ter que renunciar àquele cargo definitivamente. Ele vai ficar 2 anos sem receber salário. Por que o médico é diferente? E o médico que faz laqueadura? Você não ouviu falar de médico que conseguiu votos nos estados, nos municípios, porque é médico? Vai proibir médico de participar da eleição? A bancada feminina criticou a retirada da punição para partidos que não cumprirem a cota de 30% de candidaturas femininas. Nesse processo de aprendizagem e de fortalecimento da cota, e enquanto ainda temos uma desigualdade tão grande em que o Brasil tem uma representação de mulheres, aliás, uma subrepresentação, que nós perdemos até para países em que as mulheres usam burca, eu não entendo que a gente possa abrir mão dos 30% de candidaturas. Os 30% de candidaturas, no mínimo, para as mulheres brasileiras. E os 30%, no mínimo, de financiamento para as candidaturas femininas não é negociável. Diante das divergências, o presidente da comissão, senador Otto Alencar, adiou a votação para esta semana. As discordâncias são em 3 pontos. E também tem essa discordância na questão da legislação de fake news, que nós precisamos definir, e também a indecisão e a discordância na parte que é muito sensível, que é a questão do voto impresso. Não votar. Um código eleitoral que tem vários pontos discutíveis, questões que criminalizam a política e cuja subjetividade pode dar margens a interpretações, julgamentos e consequências eleitorais e democráticas ruins. Mas o relator quer buscar um entendimento sobre os pontos mais polêmicos e ressalta a importância da votação o mais rápido possível. Se depender de mim, a gente vota esse código ainda esse semestre para voltar para a Câmara, para que a Câmara vote esse projeto até o final do mês de setembro, porque votando
um ano antes da eleição de 2026, ela já pode viger para a próxima eleição. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre segurança alimentar, margem equatorial, Pedral do Lourenço, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. Na minha concepção, esses negócios vão impactar economicamente essa região também. E a gente tem a expectativa de viver dias melhores. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essas imagens de satélite são feitas a partir de 1988 e é possível perceber que poucas ilhas de florestas se mantêm intocadas. Quem preserva o meio ambiente hoje no país e que tem essa relação e esse comprometimento são os povos indígenas, as comunidades tradicionais que têm uma outra relação com a terra, com todos os biomas ali. A função, por dever, é do Estado. Mas quem tem cumprido esse papel, eu não tenho dúvida que são os povos indígenas. Um professor indígena me pegou pelo braço e falou assim: senador, vem até aqui. Ele me levou, tinha um olho d'água. Quando ele chegou lá, naquele olho d'água, estava morto. Claro, cercado por soja, milho, cana e agrotóxico pelo ar. E ele reflorestou aquele olho d'água. E a água começou a surgir dali. O bicentenário da Confederação do Equador precisava muito ser lembrado. Todo o ideário constitucionalista da Confederação, toda a perspectiva de federalismo, de justiça tributária, tudo que envolveu e deu movimento, aos heróis e idealizadores da Confederação ainda está muito presente no Brasil. E era preciso a gente resgatar isso, trazendo para a memória e para o conhecimento das gerações atuais e futuras gerações a importância de um movimento de liberdade e de democracia. Uma forma de comemorar de maneira crítica, trazendo novas pesquisas, propondo novos questionamentos e, sobretudo, buscando quebrar essa barreira que sempre foi colocada sobre a memória da Confederação do Equador, que foi secularmente acusada de separatismo, quando, na verdade, era uma proposta alternativa de Brasil. O Brasil estava se constituindo naquele momento e, das províncias do Norte, partiu uma proposta de uma organização num formato republicano e federalista, e, sobretudo, constitucional. Então, a gente tentou dar esse caráter nacional. A gente tem uma certa felicidade de ter, nós temos nesse livro o historiador do Crato, historiador do interior do Piauí, tem gente de vários lugares do Brasil, e inclusive um inglês e um americano, trabalhando com personagens que a gente não conhece tão bem, mas poderia. Paraíba e Ceará, também Rio Grande do Norte, se uniram ao movimento, o tornando ainda mais forte no ideal libertário, não temiu a própria morte. É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985. Vim lá do interior de Minas Gerais para a cidade, mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar.
O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, que tira o sustento dali da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial.
Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os dois genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina, ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença
são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, né? Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, né, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto. Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então, eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então, é isso. O tempo, todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença.
a número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e a outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos à lista dos oradores inscritos, que terão até 20 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador presidente Chico Rodrigues, eu vou fazer uma fala sobre a taxação aos produtos brasileiros. Presidente Chico Rodrigues, lamentavelmente, a decisão do governo dos Estados Unidos em taxar em 50% todos os produtos brasileiros exportados para lá, naturalmente preocupa a todos os brasileiros. Uma medida sem respaldo econômico, motivado por disputas políticas, pela insatisfação com decisões da nossa Suprema Corte. Tal taxação atingirá fortemente setores estratégicos para a nossa economia. O café, presidente, o Brasil fornece 30% do café que é consumido nos Estados Unidos. O suco de laranja, responsável por 60% das importações norte-americanas dessa bebida. Sofrerão redução brusca da demanda, pressionando usinas, cooperativas e a nossa cadeia produtiva. Na agropecuária, presidente, a carne bovina perderá mercado, enquanto a Embraer, que destina 63% de suas exportações à aviação daquele país, será também prejudicada com custos elevados. Temos também o setor do aço e do alumínio. 5 estados brasileiros serão fortemente afetados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e o meu Rio Grande do Sul. Que não bastava as enchentes, a seca e outras chuvas fortes recentemente, agora mais essa questão que está, de fato, preocupando a todos. Não tem quem não se preocupe, seja de esquerda, de direita ou de centro. Enfim, isso que eu cito aqui responde por mais de 70% das exportações brasileiras aos Estados Unidos. Isso só analisando os 6 primeiros meses de 2025. Segundo dados da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, de janeiro a junho deste ano, foram exportados para os Estados Unidos, São Paulo, 6,4 bilhões de dólares. Rio de Janeiro, 3,2 bilhões de dólares. Minas Gerais, 2,5 bilhões de dólares. Espírito Santo, 1,6 bilhão de dólares. Rio Grande do Sul, 950,3 milhões de dólares, quase 1 bilhão, com polos, por exemplo, de calçado, de carne, alimentação e metalurgia. Se a taxação de 50% se efetivar a partir de 1º de agosto, que eu espero que não aconteça, que prevaleça a diplomacia, que prevaleça o diálogo e que o Trump recue dessa posição, que é uma posição insustentável. Repito, se a taxação de 50% se efetivar, a partir de 1º de agosto, a penalização para o Brasil será muito forte. Fechamento de empresas, perda de postos de trabalho e redução da renda da população. Será um enorme retrocesso. O Brasil é um gigante. Somos alvo de uma guerra comercial irresponsável que ousa interferir na nossa soberania. Mas nossa Constituição é clara, a soberania é intocável. Negociar o mercado de importação, de exportação, é outra discussão. Mas aqui, eu que fui constituinte, me lembro de falas do Ulisses Guimarães. O sempre mestre Ulisses Guimarães
já falecido. Diz ele, estavam no dia que promulgada a Constituição, ele disse: traidor da Constituição é traidor da pátria. É inaceitável que tentem antecipar as eleições de 2026 para esse momento. O presidente Lula e a nossa diplomacia sabem que o caminho deve ser o diálogo com os Estados Unidos, para sairmos desse impasse que não interessa a ninguém. Palavras do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, diz ele, abro aspas, nós vamos trabalhar para reverter isso, porque não tem sentido essa tarifa. Ela, inclusive, prejudica também o consumidor norte-americano. Diz ele mais, nós entendemos que ela é inadequada, ela não se justifica. Vamos recorrer, segundo Alckmin, vice-presidente da República, à Organização Mundial do Comércio. O governo se reunirá nos próximos dias com o setor privado e também está sendo analisado a aplicação da lei da reciprocidade econômica, aprovada por unanimidade nessa casa e sancionada em abril, que estabelece critérios para a suspensão de concessões comerciais, de investimento e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. Em resposta a medidas unilaterais adotadas por país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira. É uma lei que nós aprovamos aqui por unanimidade e ela vai ter que ser posta em prática. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, disse que, abro aspas, não existe qualquer fato econômico que justifique uma medida desse tamanho, elevando as tarifas sobre o Brasil do piso ao teto. Os impactos dessas tarifas podem ser graves para a nossa indústria, que é muito interligada ao sistema produtivo americano. Uma quebra nessa relação traria muitos prejuízos à nossa economia, diz a CNI. Por isso, para o setor produtivo, o mais importante agora é intensificar as negociações, dialogar para reverter essa decisão, de forma tal que o Trump, né, que ele recue e não se concretize as ameaças como está previsto a partir de 1º de agosto. Presidente, eu aqui, como sou gaúcho, não pude deixar de lembrar de Leonel Brizola, eterno defensor da independência plena da nação. Dizia o Brizola, não se constrói uma nação soberana com a submissão aos interesses estrangeiros. Nenhuma ideologia está acima dos interesses do Brasil. O Brasil é dos brasileiros e é nosso dever defendê-lo. Que este plenário, essa é a minha visão, presidente, creio que a sua também, que este plenário se una em voz única para não aceitar essa agressão comercial e exigir reação à altura. Defender a nossa economia, nossas empresas, nossos trabalhadores, nossos empresários e, acima de tudo, a dignidade do nosso povo. É um documento, é um pronunciamento, senhor presidente, que deixo registrado nos anais aqui do Congresso, num momento difícil como esse em que passa a economia brasileira, depois dessa decisão, eu considero totalmente irresponsável, adotada pelo presidente dos Estados Unidos. Se Vossa Excelência permitir, eu farei um comentário sobre a sessão de hoje pela manhã. Presidente, hoje pela manhã, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, eu fui o autor dessa lei, lei número 13.146 de 2015, e repito aqui, os relatores foram o Flávio Arnes, Maria Gabrilli, Romário
e Celso Russmann. Então, eles trabalharam intensamente na redação final do projeto e depois chegamos, então, nessa peça que completou ontem 10 anos. O Estatuto trata da vida das pessoas com deficiência, trata da sensibilidade, trata da educação, trata da saúde, trata da segurança, trata, senhor presidente, nos seus... Vou aqui com o Estatuto na mão, nos seus... São mais de 100 artigos, senhor presidente, são mais de 100 artigos, todos eles como um farol, a bússola, para trazer luz às pessoas com deficiência. Devido a isso, senhor presidente, que eu quero homenagear todos aqueles que participaram pela sessão hoje pela manhã. Estavam aqui diversos setores, eu não vou nominar, de pessoas com deficiência, nas mais variadas áreas. E fiquei impressionado, inclusive, no final, com o show que o Dudu deu aqui, né? O Dudu deu um show aqui, ele orquestrando as músicas que tocava aqui no instrumento que eles tinham aqui em cima da mesa ali, onde ele estava participando do debate. O Dudu, muito simpático, seus coleguinhas também, todos juntos, mostraram a sua sensibilidade e o compromisso com a vida, né? Porque eles querem que o Estatuto seja adotado e regulamentado aquilo que falta regulamentar. Por isso eu me senti muito feliz, porque os senhores da mesa, incluo aqui Vossa Excelência que usou a tribuna com muita competência, falando do tema, eu, como autor do requerimento, pude presidir essa sessão dos 10 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, vou deixar nos anais da casa o Estatuto junto com o pronunciamento que fiz nesse momento que subi à tribuna sobre a orientação da presidência de Vossa Excelência. É isso, presidente. Pode ser. Eu gostaria de cumprimentar mais uma vez o senador Paulo Paim, ao tempo em que parabenizá-lo pela brilhante iniciativa de fazer esse trabalho com tanta competência como fez, e hoje aqui sugerir a sessão especial, né, para que fosse comemorado esses 10 anos. Portanto, presidente, meu caro colega, senador Paulo Paim, eu vou também, o meu pronunciamento é na direção que Vossa Excelência fez aqui também em relação à decisão do presidente Trump de cobrar 50% sobre os produtos brasileiros. E nós dois, na verdade, estamos alinhados. O nosso sentimento, a preocupação em relação aos produtores brasileiros, aqueles produtos que são essenciais para a economia brasileira também, mas também para a economia americana e para a população americana, porque o hambúrguer consumido nos Estados Unidos, grande parte vai aqui da nossa carne brasileira. Suco de laranja, como Vossa Excelência bem falou aí, 60% do consumo do suco de laranja nos Estados Unidos é exatamente proveniente do Brasil. Minerais estratégicos que são exportados, produtos de última geração, como aviões da Embraer, tudo isso, na verdade, os americanos são consumidores pela qualidade dos nossos produtos, mas, acima de tudo, pela eficiência. E, obviamente, por questões... eu gostaria de não citar outros dados, como foi apresentada, e eu tenho aqui a carta do presidente Trump, do dia 9 de julho de 2025, ao presidente Lula, presidente do Brasil, onde você percebe nitidamente que é recheado de questões de ordem política, mas que, no fundo, né, tem o lado comercial. Principalmente, assim como o presidente Trump fez com vários países do mundo, né, estabelecendo taxas de impostos. Não sei como é que está a economia americana. Os Estados Unidos, que é a maior potência do planeta, né, tem um PIB de 77 trilhões de dólares. Né? A China, que está perto, mas ainda distante,
perto, distante, 55 trilhões de dólares. O Brasil tem um PIB de aproximadamente 4 trilhões de dólares. Então, a diferença é abismal, assim como de outros países que estão sendo pressionados pelo governo americano. Lógico que ninguém sabe o que é que passa na cabeça do presidente Trump e temos que respeitar a independência e a soberania americana, assim como exigimos também que seja respeitada a soberania brasileira, né? Então, parabéns a Vossa Excelência pelo discurso. Vou fazer o pronunciamento nessa mesma linha e gostaria de convidar a Vossa Excelência para presidir esta sessão, para que eu faça o meu pronunciamento. Passo a palavra nesse momento ao presidente em exercício desta sessão, que me convidou para presidir enquanto ele fala, o senador Chico Rodrigues, que participou hoje pela manhã com um belo pronunciamento na sessão dos 10 anos da LBI, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Meu caro presidente, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que, primeiro, a gratidão por ter me substituído na presidência desta sessão e também e principalmente pela sessão de hoje de inclusão, a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, cujo conteúdo foi, na verdade, pensado por Vossa Excelência e como autor, né, desse importante marco legislativo, demonstra toda a preocupação que tem com esse segmento tão sensível para a população brasileira e de todos os outros países, mas no nosso caso especificamente para a população brasileira, que é a questão dos deficientes, que precisava de uma lei para balizar, para regulamentar e, acima de tudo, para defender os interesses das pessoas com deficiência do nosso país. Portanto, parabéns, o evento foi recheado de momentos interessantes, com a apresentação de deficientes visuais, cadeirantes, outros com outras deficiências mais graves, mas que mostra exatamente a clareza desse estatuto que regulamenta nos seus mais de 127, parece-me que 127 artigos, né, como tratar os deficientes brasileiros, o Estado brasileiro, que aí eu chamo Estado brasileiro da nação, mas segmentada nos municípios, nos estados e no governo federal, encontrar de uma forma com muita transversalidade, mecanismos que possam suportar a convivência, o apoio e, acima de tudo, assistência a esse segmento da sociedade brasileira. Mas o pronunciamento de hoje, ele, obviamente, tem uma linha de pensamento que trata exclusivamente da questão dos mecanismos utilizados pelo governo americano para que possa efetivamente integrar no nosso conceito coletivo o mesmo pensamento da população brasileira, de centro, de direita, de esquerda, quem não é de centro, não é de direita, não é de nenhum lado, mas que enxerga o Brasil na defesa da sua soberania, né? Nós sabemos que, independente, como já citei no elogio que fiz aqui a Vossa Excelência do seu pronunciamento, dos dados que apresentamos, do PIB trilionário dos Estados Unidos, né, chinês, enfim, do brasileiro, 77% contra menos de 77 trilhões de dólares do PIB dos Estados Unidos contra aproximadamente 4 trilhões de dólares do PIB brasileiro, para mostrar essa diferença abismal, né? E que a maior economia do planeta, que tem o guarda-chuva, muitas vezes, de abrigar interesses econômicos, sociais e políticos internacionais,
não pode, na verdade, nesse viés de inferir alguns comentários internos à política nacional, né? Acho que aí realmente é um despropósito, meu sentimento, né? E por isso eu ocupo hoje essa tribuna para tratar desse tema que preocupa todo o povo brasileiro, do meu estado, Roraima, ao Rio Grande do Sul, lá no extremo do nosso país, extremo norte e extremo sul. Tema que exige de nós, representantes eleitos, uma posição firme, porém responsável. Refiro-me recentemente a essa decisão do governo dos Estados Unidos sobre a liderança do presidente Donald Trump de impor tarifas de até 50% sobre os produtos brasileiros. Essa medida não é apenas injusta, mas, acima de tudo, desnecessária. O Brasil, ao longo dos anos, tem acumulado déficits na balança comercial com os Estados Unidos. Só no primeiro semestre de 2025, os Estados Unidos já acumulam 1,7 bilhões de superávit com o Brasil, um aumento de 500% em relação ao superávit acumulado em mesmo período de 2024. Portanto, no primeiro ano do governo do presidente Trump, compramos mais do que vendemos. Não há qualquer excesso de vantagem brasileira, ao contrário, somos parceiros comerciais que agem com transparência e equilíbrio. Assim, é fundamental que o governo brasileiro reforce o caminho do diálogo, da diplomacia e da moderação. Não é hora de alimentar tensões, mas de buscar entendimento. É papel do nosso país e dever do Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, abrir canais de conversas com o governo norte-americano, apresentar nossos dados, mostrar nossa boa-fé e reivindicar a redução dessas tarifas. A diplomacia brasileira é reconhecida pelo seu histórico de diálogo e busca por soluções pacíficas nas relações internacionais. É preciso fortalecer essa característica neste momento. Senhor presidente, essas tarifas prejudicam o Brasil e o nosso povo. Afetam nossa carne bovina, que abastece a indústria alimentícia dos Estados Unidos, inclusive os famosos hambúrgueres americanos. De janeiro a maio deste ano, o Brasil enviou 163 mil toneladas de carne bovina para os Estados Unidos. 163 mil toneladas. De janeiro deste ano, prejudicando o nosso suco de laranja também nessas tratativas americanas, que representa mais de 50% do suco de laranja consumido nos Estados Unidos. E atingem também nossas exportações de petróleo, aeronaves, semifaturados de ferro e aço, materiais de construção, máquinas, o setor de autopeças e eletrônicos. Além disso, vai afetar a exportação de minerais estratégicos como o nióbio e o manganês, que abastecem setores industriais e cruciais da indústria americana, afetando a sua economia também. No entanto, meus colegas senadores e senadoras, essas tarifas terão um impacto negativo sobre o consumidor norte-americano, que também sairá perdendo com esse aumento dessas tarifas. Com o encarecimento desses produtos, aumenta o custo de vida nos Estados Unidos, em produtos que fazem parte do dia a dia da população daquele país, tais como a carne e o suco de laranja, como acabei de me referir aqui. Reduz a competitividade da sua indústria e agrava os desequilíbrios no mercado global. Essa não é uma medida apenas contra o Brasil, é uma medida contra o bom senso econômico. É claro que entendemos o contexto. O presidente Trump tem adotado essa postura com vários países, não apenas com o Brasil. A questão é geopolítica. Por isso mesmo, o governo brasileiro deve agir com sensibilidade
e sem retaliação também, como haviam alguns segmentos de grupos políticos anunciados. Não pode agir sobre uma atitude cega, sem entender a conjuntura internacional, as dificuldades internas do país e as relações recíprocas da economia. Nosso caminho tem que ser o entendimento, a diplomacia, o respeito, a firmeza. Essa Casa Legislativa, o Senado Federal, deve se somar aos esforços para que o governo brasileiro atue com urgência na busca de um acordo comercial mais justo que garanta previsibilidade às nossas exportações, proteja empregos aqui no Brasil e respeite a parceria histórica entre as duas nações, o Brasil e os Estados Unidos. Senhor presidente, colegas parlamentares, essa medida preocupa o Brasil. Ela preocupa a nossa população, preocupa nossos produtores, principalmente, e a nossa economia. Precisamos agir com responsabilidade e coragem. Precisamos que o governo seja ativo, presente, articulado, que defenda os interesses nacionais sem renunciar, principalmente, ao diálogo. Precisamos construir pontes em vez de muros e barreiras. Só assim construiremos soluções duradouras. Eu gostaria, presidente, de dizer nesse discurso que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos são de décadas. Uma relação tranquila, pacífica, sem nunca termos encarado conflitos. E esse é o momento que tensiona essas relações, mas que, no meu entendimento, não será suficiente para criar um impacto sobre esse problema e criar uma crise, né? Até por uma questão de respeito à população brasileira, meu caro senador Paim, e assumindo a presidência o colega Humberto Costa, que é vice-presidente desta casa e que merece, na verdade, assim como toda a população brasileira que nos assiste nesse momento, merece o nosso comentário e apresentar. Eu gostaria de, esses quase 10 minutos que me restam, ler para a população brasileira, traduzida, a carta que foi encaminhada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente Lula, presidente da República Federativa do Brasil. Diz a carta: Senhor presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Eu entendo que aqui está havendo uma interferência nas questões políticas internas do Brasil pelo governo americano. Esse é o entendimento de um parlamentar que nem está do lado de A, nem do lado de B. Estou falando como um parlamentar que defende a Constituição da República Federativa do Brasil, a não interferência de outros líderes internacionais em questões de política interna brasileira. Esse é o meu sentimento. E continua a carta do presidente Trump. Em parte, devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres, a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado da mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos no Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, superada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa
tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco, o que, na verdade, não acontece. O superávit primário, o superávit nas exportações dos Estados Unidos para o Brasil é muito superior ao que nós importamos dos Estados Unidos. Por favor, entenda que os 50% são, ainda com essa ameaça, por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país, com o Brasil. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual, diz o presidente Trump. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo possível para aprovar rapidamente e de forma profissional e rotineira. Em outras palavras, em questão de semanas. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Eu, na verdade, presidente Humberto Costa, acho que isso aqui deve ser uma carta fake, né? Pelo teor, né, das ameaças, eu acho que essa deve ser uma carta fake, porque não poderia partir de uma ação hegemônica como é os Estados Unidos, a maior economia do planeta, economia tanto na área de comércio quanto na área militar, e fazer uma carta desse conteúdo. E ela ainda continua. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamier Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados para os Estados Unidos, e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos talvez considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a este assunto. Com os melhores votos, sou atenciosamente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Eu, na verdade, senhor presidente, nós nos preocupamos com esse tipo de pressão, mas, acima de tudo, a gente viu em períodos críticos da história mundial, e aí lá se vão décadas, já vão centenas de anos, o Brasil sempre teve um alinhamento com o governo americano. E, por questões que são subjetivas à nossa imaginação, né, hoje nós nos preocupamos porque entendemos que não é um momento em que a economia global, em que as tensões internacionais, guerra da Rússia contra a Ucrânia, Israel contra o Irã, situações extremamente sensíveis nessa quadra da história da humanidade, ela possa estar realmente sendo cada vez mais tensionadas pelo presidente Donald Trump. Donald Trump, na verdade, como já disse, que é o presidente de uma ação hegemônica, né? De uma nação hegemônica, um presidente que tem realmente toda a possibilidade de ser um mediador, o grande condutor de uma política internacional, sim.
por se tratar dessa economia planetária de maior PIB, de 77 trilhões de dólares, como eu disse, muito, mas muito distante de todos aqueles outros países, inclusive da China, que tem mais de 55 trilhões de dólares do seu PIB. Portanto, a gente espera que haja equilíbrio, que haja conversa. Nós assistimos ontem, inclusive, a final da Copa do Mundo dos times de futebol, né? E o presidente Trump estava lá. Não era à toa que ele estava lá, ele estava lá realmente para mostrar a importância geopolítica, geoestratégica dos Estados Unidos, num esporte que não é o forte dos americanos, mas mostrando como presidente da nação, mostrando a liderança dos Estados Unidos, né? E nós gostaríamos que houvesse realmente uma reflexão, que as áreas diplomáticas americanas e brasileiras pudessem se unir no sentido de pacificar essa crise que afeta diretamente a população brasileira, aos produtores brasileiros, aos investidores brasileiros, à economia brasileira, mas que tangenciam também a economia americana e de vários países que a opinião pública tem acompanhado as pressões tarifárias do governo do presidente Trump. Então era esse o meu pronunciamento, senhor presidente, nessa tarde de segunda-feira, dia 14, e dizer que nós, o Senado, precisa se unir no sentido de ajudar o governo ao não entrar nesse jogo de conflitos e de palavras que possam, na verdade, tensionar mais essas relações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Francisco Rodrigues. Imediatamente concedo a palavra ao senador Eduardo Girão, remotamente. Está me ouvindo bem, presidente? Agora sim, né? Show. Muito boa tarde. Meu querido irmão, presidente Humberto Costa, meu também irmão, presidente que também acabou de falar, Chico Rodrigues, também o senador Paulo Paim. Eu vou falar rápido, peço desculpas, eu vou também ser bem, falar baixo, porque eu estou aqui numa consulta, e gostaria apenas de passar meu posicionamento nessa tarde. Primeiro, dizer que eu lamento muito que o Senado Federal tenha marcado uma sessão virtual para essa semana. Nós temos terça e quarta de pautas e muito me preocupa as razões que fizeram a presidência colocar virtual. O presidente Davi Alcolumbre sempre deixou muito claro que não gosta de sessões remotas, porque exclui o debate. Mas ele fez 2 vezes depois do seu retorno, à presidência da Casa. Uma que foi aquela vergonha onde nós tivemos que aumentar o número de deputados federais, e foi por 1 voto. E pode ter certeza, se tivesse a Casa cheia de senadores, jamais teria sido aprovado aquilo. Faltou exatamente discursos, faltou que alguém pudesse se posicionar que iria reverter isso. Percebo. Está me ouvindo bem, presidente? Agora sim, senador. Perfeito. E percebo que a razão de ter feito essa sessão remota, terça e quarta especialmente, onde teremos sessões deliberativas, é para excluir o debate em 3 situações, que eu vou relatar aqui. A primeira é a questão do próprio aumento do número de deputados. Cresce vertiginosamente o número de parlamentares que são contra, a sociedade contra, cerca de 90%, e que está pressionando o presidente Lula a vetar. E eu já falei, se o presidente Lula tiver um pingo de compromisso com o Brasil e os brasileiros, ele vai vetar isso. E eu vou à tribuna do Senado elogiá-lo por isso. Pode ter certeza disso. Correto.
como Pôncio Pilatos, se acovardar e efetivamente não vetar, porque o presidente Davi Alcolumbre disse que se ele lavar as mãos, o presidente Lula, se chegar o projeto aí 10 horas e 1 minuto, ele vai fazer a sanção. Então, quer dizer, o presidente Lula não pode se omitir com isso, né, porque é um grande prejuízo. A segunda razão que eu vejo, presidente, é justamente essa questão do aumento de cargos no STF. São 200 cargos do STF que não está na pauta, curiosamente, não está na pauta do Senado Federal, nem terça nem quarta, que é a última semana antes do recesso, mas eu tenho... não vou fazer uma aposta, porque eu não gosto de aposta, mas eu acredito que vai entrar extra pauta. E por que não foi colocado na pauta? Para excluir o debate. Mas a sociedade está atenta, os parlamentares estão atentos, e nós temos o dever moral de votar contra esse aumento do número de 200 servidores lá no STF. Né? O Brasil numa crise sem precedentes e STF querendo que o Senado se curve mais uma vez e aprove isso. Aí seria, além da queda, o coice. Que eu estarei no plenário, se Deus permitir, estou embarcando daqui a pouco, para terça e quarta estar com vocês para a gente derrotar esse aumento do STF. Por falar em crise gerada pelo STF, vamos combinar, e pelo presidente Lula, a reação dos Estados Unidos, que foi agora falada há pouco pelo senador que me antecedeu, eu discordo respeitosamente de que a carta é uma interferência, né? Eu acho que o presidente Trump está cuidando das leis dele. Ele foi eleito para cuidar da democracia dele. E ele está tomando medidas legítimas de países que se dizem democráticos, mas são ditaduras, como o Brasil, que estão prejudicando empresas americanas e cidadãos americanos, com a censura. E falta de aviso não foi. Quantas vezes nós fizemos discurso, mostramos as aberrações desse alinhamento político-ideológico do governo Lula, vingativo, que chamou Trump de fascista, de nazista, que só faz declarações absurdas contra o dólar, que é uma moeda mundial, né? E queria o quê? Que o presidente Trump mandasse flores para o Brasil? Então não tem cabimento. É uma decisão, está na caneta da mão. A ação mais pujante do mundo, democracia de verdade, ele vai lá e tomou uma medida. Nós temos que fazer aqui o quê? Reagir? Seguir essa linha da vendita, da vingança, da revanche? Vai ser pior. O que nós temos que fazer é que o presidente Davi Alcolumbre, transformando a sessão virtual, senadores de direita, de esquerda, de centro, quem é contra o governo, quem é a favor do governo, é hora de união. Nesse aspecto eu concordo. É hora de união, de ver, gente, o que é que nós estamos nos transformando perante o mundo? Qual o país, do nosso país que a gente foi eleito, nós temos, atenção, senhoras senadores, senhores senadores, brasileiras e brasileiros que estão nos assistindo, nós temos presos políticos em pleno século XXI, violações de direitos humanos internacionais, está acontecendo no Brasil, jornalista exilado. Porra desse Supremo aí fazendo... O passaporte, isso sim a gente via na época do nazismo. Temos um parlamentar, colega nosso, Marcos Duval, que está aí até com salário bloqueado, né, por decisão judicial, sem a rede social, que é uma extensão do seu mandato, né? E aí a gente está vendo milhares de brasileiros numa situação, porque, por serem de direita e conservadores, estão sendo caçados. O próprio presidente Bolsonaro é vítima dessa perseguição, sim.
O mundo está vendo e a gente vai fazer igual um avestruz, colocar a cabeça embaixo da terra, dizer somos soberanos, que pode fazer esse tipo de coisa? Não pode. O Trump gritou porque pegou o americano. Pegou o americano. Eles perderam tanto a mão, o STF e o governo Lula, juntos, que pegaram americanos, empresas americanas. Aí, meu amigo, aí é brincar com fogo. A gente tem que entender, vamos organizar de forma... ver os abusos que estão acontecendo no nosso Brasil, organizar isso e negociar. Olha, a carta do presidente Barroso, ontem, ainda bem que os meus colegas não leram, espero que nem leia, porque é vergonhosa. Né? É vergonhosa. Ele esqueceu de dizer na cartinha dele, que foi lida aí em alguns veículos de comunicação, que mais parecem assessorias desse regime que a gente vive hoje. Ele esqueceu de colocar que ele disse lá no Congresso da UNE, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso ele esqueceu de colocar, né? Então, que teatro é esse que nós estamos protagonizando dentro do Brasil e passando vergonha no mundo, né? A nossa democracia frágil. Nós precisamos, gente, buscar soluções e isso o Senado não está deixando. Não está deixando quando exclui o debate. Temos divergências em muitas situações, em muitas causas, faz parte da democracia. Mas o que foi que nós entramos num alinhamento? Contra as apostas esportivas. Estamos juntos, estamos até fazendo uma frente parlamentar contra a jogatina juntos. Isso é pensar no Brasil. No mais, eu acho que isso pode ser uma retórica e aí vai dividir ainda mais. Esse momento é de união, de sentar PT, PL, União Brasil, PP, e a gente buscar, rapaz, vamos organizar a nossa casa, porque realmente nós ultrapassamos no ponto dessa ditadura que a gente vive aqui. Vamos lá, o que é que a gente pode fazer para corrigir? É uma anistia já. É uma anistia. A turma que pegou em arma, que sequestrou o embaixador, que sequestrou avião, que assaltou banco, não teve anistia? Essa turma que, segundo o Geraldo Alckmin, voltou à cena do crime. Esse grupo não teve anistia? Por que as pessoas que não pegaram em armas, por que as pessoas que estavam com a bandeira do Brasil, por que as pessoas que estavam com Bíblia, com batom, por que essas pessoas que não tiveram o mínimo de direito à defesa, ao contraditório, à dupla jurisdição, nem sequer a individualização das condutas, algo basilar no ordenamento jurídico brasileiro. Essas são adversários políticos. Vamos ter um pouco de vergonha, todos nós estamos participando disso. E agora o mundo está vendo e a gente vai se fechar aqui. Vamos brigar com os Estados Unidos, vamos fazer reciprocidade. Para com isso. Quem vai pagar essa conta do que está acontecendo, desse tarifaço do Trump? Quem vai pagar, sabe quem é? É o povo brasileiro. Se a gente não criar a coragem, ter a humildade de discutir os problemas do Brasil, né? Precisamos de anistia, precisamos do impeachment de ministro que abusou da Constituição, que fez a gente chegar nesse ponto. Precisamos de um fora Lula também. Quem é o causador disso? Quem é que mandou um avião ir buscar uma corrupta no Peru? Pago por nós, pago pelo dinheiro do contribuinte. Ser conivente com corrupção. E é da Lava Jato ainda, na época da Lava Jato. Quem é que rende homenagens ao Nicolás Maduro, né? Que recebeu com um tapete vermelho esse ditador sanguinário, perseguidor de direitos humanos e perseguidor de adversários? Quem é que fecha os olhos, os ouvidos e fica surdo às barbaridades do Daniel Ortega na Nicarágua, né? Quem é que tem dois pesos e duas medidas com a Ucrânia e com a Rússia? Prefere o invasor do que quem foi invadido? O Brasil, com Lula,
está jogando a nossa diplomacia histórica, criada por esse que está aí acima da presidência, que dá nome ao plenário do Senado, Rui Barbosa, tantos outros nomes da nossa história, né? E a gente, poxa, joga no lixo essa história de cultura de paz, essa história de imparcialidade, de neutralidade do Brasil, né? Para se alinhar com ditadura. O Irã que o diga, o Hamas que o diga, que o governo Lula fica aí dando sinal trocado o tempo todo, em vez de estar junto com as democracias, né? Nós estamos junto com ditaduras hoje em dia, infelizmente. Então, qual é o sinal que a gente está dando para a maior economia do mundo? É de arrogância, é de prepotência, e nós temos que ter humildade, olhar e perceber os nossos erros. Então, eu quero deixar o repúdio e esperar que o Senado não coloque em votação o aumento do número de vagas do STF, porque aí é subserviência escancarada. Os brasileiros, né, que já estão de saco cheio de o Senado ser puxadinho do governo Lula e do STF. Vamos dizer não. Vamos dizer não. E vamos. Por que não colocou na pauta isso? Vai querer colocar extra pauta? O povo brasileiro vai acompanhar. E eu agradeço muito, senhor presidente, a oportunidade. Obrigado por ter aberto a sessão. E estaremos aí dispostos a dialogar com calma, sem coração, com ressentimento nem mágoa. É hora de olharmos para o Brasil, de organizarmos a nossa casa e voltarmos a ser democracia. Aí sim a gente vai poder olhar de frente para outras democracias e negociar o que for melhor para o Brasil, porque essa tarifa é um absurdo, o Brasil vai perder muito, o estado do Ceará, o meu estado, perde demais, né? E isso não é bom para o meu povo, não é bom para o nosso povo, mas não é no jogo de dar o troco, né? De ir para a vingança, de ir para a rebordosa, que a gente vai conseguir nada não. Muito pelo contrário, nós vamos perder mais. Vamos abrir nossa cabeça com humildade, buscar resolver nossos problemas e iniciar uma negociação madura com o Brasil. Que Deus abençoe, com os Estados Unidos, perdão. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos dê uma semana de vitórias, de muita paz a todos que fazem parte do Senado, do Congresso, dos outros poderes da República. Muito obrigado. Eu assisti aqui atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, nobre senador Eduardo Girão, e Vossa Excelência aí, quando se referia àqueles que sequestraram aviões, fizeram assalto, cometeram todas as barbáries possíveis, citou o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu não sei se Vossa Excelência confundiu o nome, porque na história eu não tenho nenhuma referência em relação às condutas políticas do vice-presidente Geraldo Alckmin. Talvez Vossa Excelência ainda está na internet, pudesse só fazer essa afirmação para que nós pudéssemos tirar do vosso pronunciamento o nome do senador Geraldo Alckmin. Do vice-presidente Geraldo Alckmin. Acho que saiu já. Bom, de qualquer forma, eu deixo essa dúvida e tenho certeza que pela posição que sempre o senador Eduardo Girão ocupa, de franqueza, ele possa amanhã, no seu pronunciamento aqui, fazer esse esclarecimento à minha pergunta, né? Porque para não deixar essa mancha no seu pronunciamento. E desejo, não quero pedir que Deus abençoe nenhum país do mundo, que abençoe a todos, mas primeiro abençoe o Brasil. Seguindo a ordem dos oradores inscritos, passo a palavra ao senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, o público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Senhor presidente, o governo Lula
está dando uma enorme demonstração da sua capacidade, do seu equilíbrio nessa crise gerada não pelo presidente Lula, não pelo Congresso Nacional, não pelo Supremo Tribunal Federal, mas pelos próprios Estados Unidos da América, na pessoa do seu presidente, Donald Trump, porém secundado, estimulado por brasileiros que, daqui ou de lá dos Estados Unidos, pedem retaliações contra o nosso próprio país. Lula tem reagido com muita sobriedade a essa agressão dos Estados Unidos à soberania nacional. E por que uma agressão à soberania nacional? Assim como nos Estados Unidos, a Constituição brasileira prevê a independência e a autonomia entre os poderes constituídos, que devem trabalhar em harmonia, mas que são absolutamente autônomos nas suas decisões. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, se alguém comete um crime, vai ser processado pelo Ministério Público, vai ser julgado pelo Poder Judiciário, e nem o presidente da República, nem o Congresso Nacional podem interferir nessa ação da Justiça. Isso é uma coisa elementar. Portanto, querer vender a ideia de que o presidente da República poderia mandar uma ordem para o Supremo, para que o Supremo parasse de processar o ex-presidente da República e a organização criminosa armada que o secundou, é algo que não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Por acaso o presidente Trump pode interferir numa decisão da Suprema Corte Americana? Não pode interferir nem na decisão de um juiz estadual, de um juiz de primeira instância. E por que que ele quer que no Brasil o presidente da República tenha esse poder? O que agora o Supremo Tribunal, depois de orientar investigações que foram feitas, depois de instruir um processo, depois de denunciar os atores envolvidos naquele processo, poderia agora dizer, não, o presidente Trump mandou essa ordem, vamos agora parar tudo, Bolsonaro, você está tranquilo, tome seu passaporte de volta, todo mundo que tentou aplicar um golpe de Estado, matar o presidente da República eleito, o vice-presidente da República eleito, o presidente do TSE, aquela época. É isso que Bolsonaro deseja, é isso que o presidente Trump deseja. Se ele deseja isso, dá uma demonstração de total desconhecimento de como funciona a democracia no nosso país. E o presidente Lula tem sido firme e, ao mesmo tempo, muito sóbrio na própria discussão das tarifas. As tarifas não têm nenhuma razão de ser, a não ser política. Aliás, como o Trump está fazendo agora em relação a outros países. Já disse que se a Rússia não parar a guerra, ele vai aplicar tarifas. É uma mistura de relação econômica com questão política, com questão geopolítica. Então, não faz nenhum sentido do ponto de vista econômico e só faz nessa visão equivocada da política. E por que não faz? Porque o Brasil, em relação aos Estados Unidos,
ele compra muito mais dos Estados Unidos do que vende aos Estados Unidos. Por isso que se diz que os Estados Unidos são superavitários na relação com o Brasil, na relação de comércio exterior. Portanto, não faz sentido. Ele vai sancionar um país que mais compra coisas dele do que vende. Então, o que está por trás disso, sinceramente, é uma visão equivocada do que é o Brasil, da sua democracia, da sua Constituição. E mais, a ação do presidente Lula toda tem sido feita levando em consideração, primeiro, a lei. Nós não vamos ultrapassar os limites da lei para enfrentar essa crise. O Congresso Nacional aprovou uma proposta em 24 horas, dada a relevância do tema. Aprovou na Câmara e aprovou no Senado a lei da reciprocidade. E o que é que essa lei diz? Ela diz que se o Brasil vier a ser sancionado economicamente, o governo tem total autorização do parlamento para responder. E o governo Lula já disse, não vai responder antes dessas sanções serem implementadas, essas tarifas estarem em vigor. Disse, além disso, que não tomará uma decisão isolada, que vai ouvir os diversos setores da sociedade. Vai ouvir o Congresso Nacional, vai ouvir os empresários e com eles vai construir uma resposta que seja a melhor possível para nós sairmos dessa situação que é extremamente preocupante, não é? Portanto, a lei da reciprocidade, ela dotou o país de mecanismo capaz de responder à altura a agressões comerciais desse tipo. A guerra tarifária gerada pelo governo americano está lançando o mundo em um cenário de instabilidade, com ataque à economia do planeta e sérios prejuízos aos fluxos de comércio. A União Europeia, por exemplo, já está discutindo a possibilidade de retaliação, porque o presidente Trump já definiu que a União Europeia vai pagar mais impostos para entregar suas mercadorias, seus produtos nos Estados Unidos. E esse ataque ao Brasil, como eu disse, ultrapassou todos os contornos comerciais. É como disse a ex-senadora Hillary Clinton, quando ela afirmou: Donald Trump quis defender seu amigo corrupto, Jair Bolsonaro, e para isso aviltou o Estado brasileiro e nossas instituições como o Supremo Tribunal Federal. Quem tem o mínimo de dignidade e amor pátrio não pode aceitar em silêncio tamanha agressão. É um absoluto equívoco e despropósito o que a extrema-direita quer fazer acreditar no Brasil, dizendo que essas tarifas, essa sobretaxação, ela é culpa do presidente Lula. Veja que coisa. Por acaso foi o presidente Lula que foi para os Estados Unidos pedir que o Trump aplicasse sanções ao Brasil? Por acaso foi o presidente Lula que, em algum momento, deixou transparecer a ideia de que o Brasil é uma republiqueta de bananas? Porque quem imagina que um poder, como o poder judiciário, pode obedecer uma ordem do executivo, acha que o Brasil é uma república de bananas e nós não podemos aceitar. Lula reagiu de maneira firme, extremamente diplomática, rejeitando essa ação desrespeitosa de Trump, mas, ao mesmo tempo, sem assodamento, em atenção aos nossos interesses estratégicos e comerciais e ao nosso setor produtivo. O que assusta
É o servilismo. O servilismo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a sua organização criminosa e a humilhação que Trump nos quis impor. E eu aqui estou me referindo aos governadores de estado. Que coisa feia, que coisa vergonhosa, cada um deles sonhando em ser presidente da República. Mas ser presidente da República para se acocorar, se ajoelhar diante de uma potência estrangeira, por mais forte que ela seja. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador Romeu Zema de Minas Gerais, o governador Ronaldo Caiado de Goiás, o do Paraná também, o Ratinho Júnior, porque esse não disse nada, mas ficou calado, encurujado. Os três que têm pretensões presidenciais defenderam vergonhosamente a agressão ao Brasil. E é incompreensível, porque os seus estados serão fortemente prejudicados pelas medidas abusivas de Trump, mas eles comemoraram o ataque ao Brasil por um mesquinho interesse político eleitoral. Eles usaram o chapeuzinho vermelho de Trump, o MAGA, Make America Great Again, para saudar a vitória de Trump. E agora? E agora, Tarcísio? E agora, Zema? E agora, Caiado? E agora, Ratinho? O que é que vocês vão dizer? Ficaram torcendo por alguém que, ao chegar ao poder, está nos submetendo a essa situação terrível que poderemos viver. E olhe que os estados deles serão fortemente prejudicados pelas medidas abusivas de Trump. Produtos como café e suco de laranja, que nós exportamos fortemente aos Estados Unidos, são majoritariamente produzidos em São Paulo e Minas Gerais. Os produtores podem entrar em colapso, milhares de pessoas podem perder seus empregos, mas Tarcísio, Zema e Caiado ficam rindo e aplaudindo essas medidas. Assim como o Bolsonaro, eles são inimigos do Brasil. Gente que coloca criminosamente interesses particulares escusos acima dos interesses nacionais. São pequenos e mesquinhos, não têm estatura política para honrar os cargos que exercem. São traidores da pátria, hienas interessadas em se fartar das carcaças do bolsonarismo apodrecido, cujo líder golpista inelegível está às vésperas de ir para a cadeia pela tentativa de golpe que empreendeu como líder de uma organização criminosa armada. Bolsonaro e sua família, especialmente Eduardo Bolsonaro, estão trabalhando por um desastre do Brasil, na fantasia de que poderiam escapar das garras da justiça. É absurdo e indignante ver as falas assintosas de Eduardo Bolsonaro contra o Brasil. E mais aberrante ainda é o Congresso Nacional assistir impassível a que um membro seu haja deliberadamente contra a democracia brasileira, cometendo um crime de lesa-pátria. Estou pedindo ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, em nome do PT, que casse o mandato desse meliante, bem como acionei a Procuradoria-Geral da República com a mesma finalidade e oficiei o Supremo Tribunal Federal para que tenha conhecimento formal dessas ações deletérias praticadas por aquele deputado federal. Ver governadores se associar a essa empreitada criminosa contra a soberania nacional é escabroso. Como disse em editorial publicado ontem,
o jornal O Estado de São Paulo, que é insuspeito em relação à sua posição sobre o governo Lula, e lá ele disse, essa ultrajante complacência de Tarcísio, Zema e Caiado expõe, abre aspas, a miséria moral e intelectual de uma parcela da direita que se diz moderna, mas que continua a gravitar em torno de um ideário retrógrado, personalista, francamente antinacional e falido como é o bolsonarismo. Fecha aspas. Atos de vassalagem política que mostra como são pequenos esses que disputam o espólio de Jair Bolsonaro para tentar pavimentar as próprias aspirações eleitorais. Traidores da pátria, inimigos do Brasil, cuja postura moral e entreguista o povo brasileiro não vai esquecer. Tarcísio, Zema, Caiado poderiam ter mostrado grandeza política, especialmente em um momento em que os estados que governam serão fortemente prejudicados pela chantagem praticada por Trump contra o nosso país. Mas preferiram se associar ao atraso do bolsonarismo. Preferiram narrativas entreguistas e alienadas. Preferiram seguir firmes no consórcio golpista com o que há de mais deplorável na política brasileira a defender o Brasil desse ataque vil de uma outra nação. Vejam vocês, por exemplo, o governador de São Paulo, absolutamente ridículo. Veio aqui a Brasília, se reuniu com Bolsonaro, foi na embaixada americana para falar com o encarregado de negócios, porque até hoje o presidente Trump não indicou um embaixador do seu país aqui no Brasil, e depois foi falar com membros do Supremo Tribunal Federal para dizer que eles poderiam liberar a viagem de Bolsonaro para negociar com Trump a suspensão dessas medidas. Ou ele é absolutamente primário no conhecimento do que é relação comercial, relação diplomática com outro país, ou ele acredita que é feita uma conversa de comadre, ou ele é absolutamente despreparado para exercer qualquer função pública. E mais, alguém que acha que os outros são idiotas. Acha que os outros são idiotas, porque o governador de São Paulo pegar um telefone, ligar para um ministro do Supremo e dizer, libere Bolsonaro para ele conversar com Trump, lá que ele vai resolver esse problema. Ora, um cidadão que está processado no Supremo Tribunal Federal, que está com o seu passaporte aprisionado, que por várias vezes já falou que até fugiria do Brasil, pedir que o Supremo libere Bolsonaro para ele negociar lá com Trump, pelo amor de Deus, é de um primarismo político que no Brasil não existe. Eu acho, inclusive, que esse cidadão que estava sendo cortejado por muita gente, inclusive daqui dessa casa, para ser presidente da República, eu acho que vai ficar muito difícil para ele. Muito difícil para ele. Porque essa decisão dele apoiar essas medidas do governo americano, apesar de que depois ele recuou. Ele recuou por quê? Porque os empresários de São Paulo chegaram para lá e disseram, você é louco? Você bebeu? Porque você assumir essa posição, sabendo que isso é extremamente danoso para o Estado de São Paulo, você não tem condição nem estatura para querer ter o apoio do empresariado para ser presidente da República. Só o prejuízo que o Brasil terá
se essas tarifas forem implementadas, só o prejuízo que nós vamos ter na produção, na comercialização de aeronaves produzidas no estado de São Paulo pela Embraer é astronômico. É astronômico esse prejuízo. E esse cidadão acha que vai resolver isso pedindo ao Supremo para dar uma passagem para Bolsonaro nos Estados Unidos, para falar com Trump. Ora, minha gente, isso é de um primarismo que não pode, de forma alguma, ser considerado, levado a sério para um presidente, um candidato a presidente da República. Mas eu acho que eles escolheram, vou concluir, presidente, eles escolheram o lado da traição ao nosso país. E eu tenho certeza, convicção, que vão pagar muito caro por essa opção que fizeram. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os senadores e senadoras. Eu ouvi atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência. Antes de convidar o senador Renan Calheiros, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que nós estávamos aqui atentos ao seu pronunciamento e nós achamos muito complicado e até inaceitável aceitar essas pressões do governo americano, tanto ao Senado Federal, quanto ao Poder Executivo e ao Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, as atribuições de independência entre os poderes, que está cravado, escrito na Constituição Federal, não tem outro artigo que dê autonomia ou dê autoridade aos organismos internacionais e principalmente os países a terem ingerência sobre esses três poderes. Eles são independentes, harmônicos, têm o poder, assim como também os Estados Unidos e os demais países têm a sua autonomia, e no pronunciamento de Vossa Excelência a gente observa exatamente essa preocupação, que é preocupação nossa também, em função dessa crise, sobre o gerenciamento, a administração, o acompanhamento, a fiscalização e o controle, né, sobre essas tarifas do governo americano, não só sobre o Brasil, sobre vários países que já foram nominados aí pelos veículos de comunicação. Portanto, Vossa Excelência está extremamente preocupado com a questão que ela é comum da sociedade brasileira e não apenas do parlamento, não apenas dos deputados e senadores, porque, obviamente, essa interferência sobre os nossos três poderes é inadmissível, né? Nós entendemos que cada um tem suas limitações, tem muitas vezes extrapola suas atribuições, mas que, obviamente, jamais haveremos de aceitar a interferência de outros países no Legislativo, no Executivo e no Poder Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Passando a Vossa Excelência a palavra, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é inegável que este terrorismo comercial norte-americano impacta a nossa economia. Será, sem dúvida nenhuma, um grande impacto, senhor presidente e senhores senadores, para os produtos exportados para os Estados Unidos. Sucos de fruta, especialmente sucos de laranja, café, açúcar, carnes, aeronaves e outros. As exportações brasileiras para os Estados Unidos representam 11% de toda a pauta de exportação. A dependência, senhor presidente e senhores senadores, já foi muito maior quando exportávamos 24%. E mais é preciso que se diga, antes de qualquer coisa, que somos deficitários na balança comercial. Os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos têm preço, qualidade e, portanto, são competitivos mundialmente. Ainda que não sejam imediatamente, eles podem e devem encontrar mercados alternativos no mundo.
entre eles a Europa e os próprios BRICS, que reúnem 50% da população mundial, 45% do comércio e 30% do PIB global. Claro, senhor presidente, que Bolsonaro foi um pretexto e está sendo usado. A questão de fundo, do ponto de vista comercial, é o debate no BRICS sobre uma moeda única, um cesto de moeda para o comércio entre os 11 países do bloco. Os Estados Unidos tremem o enfraquecimento do dólar, perda da influência global. É legítimo, é defensável, é natural que esses países dos BRICS busquem melhorar e azeitar as relações comerciais entre eles. A carta de Trump a Lula, com arreganhos ao Supremo Tribunal Federal e ao que chamou de caça às bruxas, senhor presidente, tem o condão de subjugar a Suprema Corte e alterar os rumos do seu processo penal. Aliás, sobre isso, e o senador Humberto Costa há pouco citou aqui, eu queria lembrar o editorial do Estado de São Paulo de ontem, que diz, aspas, a direita brasileira, que se pretende moderna e democrática, se quiser construir um legítimo projeto de oposição ao governo Lula da Silva, precisa romper definitivamente com Jair Bolsonaro e tudo que esse senhor representa de atraso para o Brasil. Não se trata aqui de um imperativo puramente ideológico, e sim de uma exigência mínima de civilidade, decência e compromissos com os interesses nacionais. Continua o editorial do Estado de São Paulo. O recente ataque do presidente norte-americano Donald Trump às instituições brasileiras, supostamente em defesa de Bolsonaro, é só uma gota no oceano de males que o bolsonarismo causa e ainda pode causar aos brasileiros. A vida pública de Bolsonaro prova que o ex-presidente é um inimigo do Brasil que sempre colocou seus interesses particulares acima dos interesses do país. A essa altura, senhor presidente, portanto, já deveria estar claro para os que pretendem herdar os seus votos que se associar a Bolsonaro não importa se por crença ou pragmatismo eleitoral significa trair os ideais da República e arriscar, como agora, o progresso da nação. Por razões óbvias, Bolsonaro não virá a público, continua o editorial do Estado de São Paulo, condenar o teor da famigerada carta de Trump a Lula. Isso mostra como se ainda houvesse dúvidas até onde Bolsonaro é capaz de ir, causar danos econômicos não triviais ao país na vã tentativa de salvar a própria pele, imaginando que os arreganhos de Trump tenham o condão, ora vejam, de subjugar o Supremo Tribunal Federal e assim alterar os rumos, como falei há pouco, e reproduz o editorial do seu destino penal. Mas, senhor presidente, é surpreendente que alguns que se proclamavam patriotas tenham isso até como bandeira, defendam a esquizofrenia tributária contra o Brasil, contra nossas empresas e contra nossos empregos. O que é de bom para os Estados Unidos, definitivamente essa circunstância demonstra, não é bom para o Brasil. Por isso, para defender nossos empregos, nossas empresas e nossa produção,
eu puxei, com o apoio inicialmente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, com a participação da totalidade dos senadores desta casa e com a maestria da senadora Tereza Cristina, a lei da reciprocidade. E de lá da CAI, nós votamos em um prazo recorde no Parlamento, na Câmara e no Senado Federal. Entre a comissão e a votação nos dois plenários das duas casas, foram 48 horas. Mais importante ainda, senhor presidente, a votação uniu a oposição e governo com votações unânimes, como foi o caso da CAI e aqui deste plenário. Isso dá a exata dimensão da importância desta lei. Forçar com tarifas um país democrático como o Brasil, a sua Suprema Corte, a recuar no julgamento de um seu aliado, é uma covardia e, mais do que isso, é uma interferência absurda que, mais uma vez, essa gente pratica contra o nosso país. Leis, você, senhor presidente, aplica. Não há uma opção de aplicar a lei ou não aplicar, usar ou não usar. Nós preenchemos com a lei da reciprocidade um vazio, um vácuo legislativo. A lei, portanto, é para ser aplicada. Ela precisa urgentemente ser regulamentada e ser aplicada na sua reciprocidade. O diálogo, senhor presidente, é sempre o melhor caminho e a nossa diplomacia é mundialmente reconhecida pela habilidade e ausência de contenciosos. Portanto, se o caminho do diálogo não for possível, temos no Brasil uma legislação específica para responder com firme e proporcionalmente ao terrorismo tarifário de Trump. Trump tem um problema sério de credibilidade, com bravatas e recuos, mas esta esquizofrenia, senhor presidente, precisa ter um termo. O mundo é irrecusavelmente globalizado. Não é uma escolha, uma preferência ideológica. Há uma interdependência global. A última economia que se pretendeu autossuficiente foi a economia nazista e deu no que deu, senhor presidente. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço, senador Renan Calheiros, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência, que vem somar a sua voz, a voz de inúmeros brasileiros ilustres que, nesse momento, se colocam na trincheira de defesa do nosso país. Mas, senhores senadores e senhoras senadoras, a presidência informa que está convocada sessão deliberativa para amanhã, terça-feira, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Já há muitos anos, tem 18 anos, e já dá aula há muitos anos de xadrez. Nós estamos prontos para fazer uma rediscussão sobre esses meninos terem um direito de, com segurança, talvez em casa, no mundo online, trabalharem. Nós estamos prontos para liberar a Dani para cantar, nós estamos prontos para liberar as pequenas atrizes a atuarem. E aí, doutor? Não queremos lhe constranger, mas o senhor tem aí mais 5 minutos para as suas considerações finais e a sua abordagem e agradecimento.
Obrigado, senadora Damares. Eu saio daqui levando grandes mensagens. Saio daqui tendo aprendido também muito. E o que eu gostaria de lembrar aqui, que eu acho que é fundamental, que muitas vezes nós esquecemos, na minha justiça, no meu tribunal e no Brasil, que um dos princípios básicos, eu pego da doutrina social cristã, mas que serve para toda a atuação do Estado no domínio econômico e em outros domínios, que é o princípio da subsidiariedade. A intervenção do Estado é sempre subsidiária, ou seja, aquilo que sociedades menores puderem fazer para a promoção do bem dos seus integrantes, não cabe ao Estado se substituir. O direito da educação é primordial das famílias. Então, aquilo que a família, a empresa, o sindicato, as igrejas, as associações possam fazer pelo bem dos seus integrantes, não cabe ao Estado se substituir, cabe ao Estado apoiar. Eu vejo nas relações de trabalho, o princípio básico da última reforma trabalhista era prestigiar fundamentalmente a negociação coletiva. Se a empresa e o sindicato se acertam, por que a Justiça do Trabalho tem que intervir, o Estado tem que intervir? Aqui o depoimento sobre homeschooling, para mim, foi dos mais importantes. Esse depoimento também de um jovem empreendedor, dizer, o Estado dizer para cada um de nós, eu sei melhor o que é bom para vocês do que vocês mesmos, quando o sistema está funcionando. Eu vejo no meu tribunal quantas vezes sindicato e empresa estão lá diante da nossa sessão, o advogado das duas partes pedindo para manter uma negociação coletiva, que eles chegaram à conclusão que era a melhor forma de compor as condições de trabalho numa determinado segmento. Veio o Ministério Público e a própria Justiça dizendo, olha, vocês não sabem o que é bom para vocês, nós sabemos. Nós sabemos perfeitamente que o homeschooling hoje tem sido um caminho de se preservarem valores, se preservarem ideais. Quando muitas ideologias acabam contaminando a própria educação. Eu mesmo colaboro com alguns grupos de homeschooling, em grupos de leitura, ajudando, coordenando, e às vezes a preocupação, olha, não é muito bom divulgar porque há essa perseguição. Pelo amor de Deus, nós temos que regulamentar para ontem o homeschooling. Essa matéria que está aqui no Senado já tinha que ter sido regulamentada há mais tempo. Eu vejo também o vídeo que eu achei interessante. O Ryan, né? Richard. O Richard, o que ele procurou mostrar no seu dia a dia? Que ele tem tempo para estudo, ele tem tempo para brincadeira, mas ele quer também fazer alguma coisa a mais. Em vez de passar o tempo todo, às vezes, no ócio, sem saber o que fazer, ou no vício. Está lá empreendendo. Eu sei que está tramitando aqui no Congresso, não sei em que nível se encontra, mas projeto de lei que coíbe o acesso à pornografia a crianças e adolescentes, tem que se identificar e colocar a idade para não ter acesso, que é das piores coisas que nós temos hoje, em termos de acesso da criançada. Então, tudo isso aí era regulamentação para ontem. Então, eu agradeço o convite, não só para dizer um pouquinho do que é a minha experiência, mas principalmente para ouvir. Fiz questão de ficar até o final, exatamente para também levar
para a minha esfera essa experiência. E espero, sinceramente, que dessa audiência surjam muitos frutos em termos legislativos para dar marcos regulatórios nesses dois segmentos, né? da homeschooling, da questão da proteção contra a pornografia das crianças e em todos esses elementos que nós temos, por exemplo, na regulamentação do trabalho educativo, que até hoje não saiu do papel. Então fica aqui os meus parabéns à senadora Damares, a nossa jovem cantora, os nossos jovens aqui, uns jovens há mais tempo, outros jovens há menos tempo, mas todos jovens aqui preocupados com essas situações. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, doutor Ives. Obrigada. É uma audiência, gente, para o início de um debate. Ninguém aqui está dizendo que as crianças vão para a rua vender docinho, tá? Nós estamos abordando sobre essa geração de meninos com altas habilidades. Nós vamos atender às necessidades dos meninos com altas habilidades ou nós vamos, como foi o tema do Brian, jogá-los a uma ociosidade e perdas de talentos? Nós vamos já ouvir agora as considerações finais do doutor Bruno e agradecimentos, doutor Bruno. Muito obrigado, senadora Damares. Primeiro que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, como diz bem o ministro, aprender bastante com os debatedores e com a experiência desses jovens que são realmente espetaculares, né, em tudo aquilo que fazem e sempre com a ponderação madura de sua fala. É muito importante trazer também essas ponderações maduras, né, para entender que os casos eles precisam ser vistos individualmente para não generalizar, não ter generalização. Mas, do ponto de vista médico, muito mais do que tratar a doença, o médico, na verdade, ele deve promover saúde. E saúde, como já bem diz a nossa Organização Mundial, é o bem-estar físico, mental e social. E, infelizmente, nós hoje temos uma quebra grande, apesar de todas as proteções do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, desse bem-estar físico, mental e social. Do ponto de vista físico, combatendo algumas doenças endêmicas, mas também as doenças crônicas não contagiosas, como, por exemplo, a própria obesidade, como a gente já vem falando. Lembrar que a obesidade também é um tipo de desnutrição. A gente sempre pensa na desnutrição como a magreza acentuada, mas a partir do momento que eu não tenho nutrientes em qualidade suficiente, muito embora eu tenha aí sobrepeso ou obesidade, também é um tipo de desnutrição que a gente precisa combater urgentemente, até porque a partir dela se tem outras tantas doenças metabólicas ou não, como diabetes, hipertensão, incluindo na pediatria, senadora, a gente trata muito de um capítulo especial que são as doenças da criança, né, e que elas, se não tratadas, viram doenças em potencial, um adoecimento de toda a sociedade na vida adulta. Então eu preciso prevenir as doenças do adulto a partir da prevenção das questões relacionadas à saúde da criança. E, do ponto de vista de saúde mental, nós temos muito mais do que uma urgência em tratar do assunto, entender o quanto a violência tem impactado de forma negativa, não só na qualidade de vida, mas na própria vida das crianças e dos adolescentes. E o nosso novo momento com o cyberbullying, com a questão da intoxicação digital, ele precisa ser ponderado e ser combatido de uma forma absolutamente urgente. Senão, a gente vai perder absolutamente o controle. O Conselho Federal de Medicina é um parceiro de todas as horas, não só para esse tema, mas para todos os demais. Sempre que a senhora convocar, pode ter certeza que estaremos aqui com grande prazer, porque aqueles temas que a senhora traz, não só nessa comissão, mas nas demais, sempre são temas de grande relevância para o nosso país, para a nossa população de uma forma geral. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, doutor Bruno. Leva meu abraço ao presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Irã. Prazer em receber aqui. Para considerações finais, o genro do ano, o Igor Vieira, para agradecimentos e considerações finais.
Muito obrigado, senhora senadora. Eu agradeço novamente o convite. Para mim é uma honra imensa estar aqui, a todos os presentes também. Como consideração final, quero apenas ressaltar que o homeschooling é uma opção não somente de educação, mas é uma opção de vida, é uma opção que ajuda a conectar famílias que muitas vezes, por motivos sociais, às vezes vivem afastadas, filhos órfãos de pais vivos dentro de suas próprias casas, que são situações que a gente vê muito recorrente na nossa sociedade. É uma opção justamente que une famílias, que traz a maior integridade e melhor desenvolvimento da criança em si. Quero agradecer também a participação do Richard, para mim, lembrou coisas muito importantes para a minha geração, a chamada geração Z, que é uma geração que já é presente, está mostrando seus primeiros passos, que eu, inclusive, sou fruto dela. Quero lembrar que nós, jovens, temos muita capacidade e que nós, no futuro, seremos os senadores que estarão ocupando os lugares aqui nessa casa, os futuros presidentes, governadores, prefeitos. Então, se não há uma boa base na formação da nossa geração, inclusive da geração que está por vir ainda, nós não poderemos ter um futuro garantido para a nossa própria nação. Então, é necessário que se regulamente, que ponham em prática boas obras, boas leis, para que possamos dar uma melhor dignidade, para que os jovens cresçam sem precisar se preocupar, que haja integridade em suas ações e suas atividades, essa volatilidade no nosso poder agir, nessa capacidade, esse incentivo à capacidade dos jovens, que muitas vezes acaba sendo restringido justamente por uma má interpretação das leis ou pela inexistência delas. Então, eu quero deixar reafirmado aqui que o homeschooling é uma opção justamente pelo melhor interesse e desenvolvimento da criança, e é um movimento que é imparável. Nós, jovens, somos imparáveis. O homeschooling em si é imparável. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, Igor. Eu quero, por 5 minutos, devolver a palavra para o Richard para considerações finais e agradecimento. Richard, está online ainda? Tô sim. Primeiramente, eu queria agradecer, a senhora senadora Damares. Foi muito do nada, assim, que chegou o seu convite e eu gostei bastante. Foi muito gratificante para mim. Queria estar presente, não consegui. Da próxima vez, se Deus quiser, vou estar. E eu só queria deixar a fala, que nós adolescentes, a gente tem sonhos, nós temos objetivos e não podemos parar por conta disso. A gente tem que colocar isso em prática. Eu, por exemplo, eu apoio muito empreendedorismo, ainda mais se a pessoa é jovem, por conta que vai ajudar a desenvolver. Eu, por exemplo, desenvolvi muito. Eu era um cara que era muito tímido, era muito calado, tinha vergonha de falar em público, e isso me ajudou, isso me deu mais liberdade. Eu aprendi a falar com as pessoas, como que diz? Aprendi a fazer vendas. Hoje, se você me der uma coisa para vender, eu sei vender. Então, eu queria agradecer, pela atenção que vocês estão dando. Queria agradecer o Igor, por ter me parabenizado. Um dia eu quero ser tão inteligente quanto esse cara, porque se quem está assistindo não percebeu, ele nunca foi para a escola e aprendeu e sabe de tudo isso. Então, eu indo para a escola, eu quero saber tanto quanto ele, para saber ser inteligente, porque não basta só saber vender, saber empreender. Precisa ter escola, precisa ter família. E então, desde já, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu nunca imaginei estar aqui. Quero agradecer meus professores, quero agradecer meus pais, porque eles que me ajudam a ficar cada vez mais batalhando, vencendo. Quero agradecer meus avós, meus tios que estão me assistindo. O pessoal está mandando mensagem para os meus pais, parabenizando. Isso é muito gratificante para mim. Então, Deus abençoe cada um. Meus professores estão todos muito alegres de eu estar aqui, fazendo essa participação com vocês. Então, eu queria agradecer a eles também, que, acima de tudo, eles me ensinam e me ajudam na minha vida mesmo. Eu só sei o que eu sei por conta dos meus professores, meus pais. E muito obrigada. Obrigada. Você
Emocionou todos nós, Richard. Sucesso. Quem não segue o Richard, começa a seguir a partir de hoje. Queremos te ver muito rico, muito próspero, empreendendo, gerando riquezas, gerando emprego nesta nação. Parabéns, Richard. E a rede de proteção toda que está em sua volta, sua família, vocês perceberam que ele fez questão de destacar a rede de proteção dele. Está no plenário, para nossa alegria, a deputada distrital Paula Belmonte, essa mulher que luta pela primeira infância e sempre que possível está aqui com a gente. E está também com a gente Diego Vieira, pai de 7 filhos. Cadê o Diego? 7 filhos. Pai do Igor. Presidente da Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina. Obrigada, Diego. Você tem um filho brilhante. Parabéns pela forma como vocês educaram o Igor. Mas nós vamos ouvir por 3, 4 minutos a nossa deputada Paula Belmonte, comemorando, Paula, os 35 anos do ECA. Depois da Paula tem uma mãe que insistentemente está levantando a mão. Eu vou dar 3 minutos a ela e a gente encerra a audiência, ok? Presidente Damares aqui, presente doutor Bruno, doutor Ives Gandra, o Igor, né, professor. Eu quero dizer da minha alegria. Eu estava numa solenidade na Vara da Criança e do Adolescente, também fazendo esse registro da importância do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reforçando a nossa Constituição Federal, que é prioridade absoluta. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. O senhor falou que é pai de 7, né? Eu sou mãe de 6 e fico muito honrada de nós estarmos aqui valorizando as nossas crianças, mas também os nossos adultos, porque o ECA, doutor Ives Gandra, está fazendo 35 anos. Quer dizer, é um marco dentro da nossa Constituição Federal para regular o que temos na Constituição Federal, dizendo que a criança é prioridade absoluta no artigo 227. O Richard é um menino de superdotação, vamos dizer, de altas habilidades, do qual aqui em Brasília nós temos um trabalho para que a gente possa valorizar essas crianças. Todas as crianças falam, muitas das vezes quando os pais falam das crianças com altas habilidades, não é só alegria, também traz sofrimento. E por isso que a metodologia de ensino, ela tem que ser diversa. Hoje nós temos escola, eu sou fruto de escola pública, eu sei que hoje nós temos escolas dentro da rede pública que têm diversificada a metodologia. E é importante que a gente tenha isso como liberdade da nossa sociedade. Vocês estavam falando aqui sobre homeschooling, do qual eu tive a honra, como deputada federal, de estar votando essa lei para que possa dar garantia aos pais que o homeschooling não seja algo perseguido, principalmente pelas famílias. O ECA, estamos agora falando na Vara da Criança e do Adolescente, ele, na realidade, ele tem que ser um compromisso da sociedade, do Poder Legislativo, ele tem que ser do Poder Executivo, ele tem que ser da nossa sociedade civil, ele tem que ser do Poder Executivo. E quando falamos das crianças e dos adolescentes, nós estamos falando de prioridade absoluta e que isso perpassa por políticas públicas pequenas, não grandiosas, como, por exemplo, acesso à escola, mas acesso à água potável, acesso ao saneamento básico. A gente não pode crescer uma cidade e não ver quando nós temos aqui acesso à creche, acesso a uma educação, acesso sim, à nutrição, a falar, sim, de não sexualização das nossas crianças. Por exemplo, planejamento familiar. Como é que nós estamos planejando as nossas famílias, as famílias muitas das vezes desestruturadas? A senhora trouxe chamou a atenção da fala aqui do Richard, que é fundamental, a família nesse processo. Como é que a gente vai cuidar das nossas crianças e adolescentes se o pai e a mãe dessas crianças não estão sendo educadas e cuidadas? Então, cada vez mais é importante reforçarmos que o ECA, ele é um marco regulatório que vem sendo aprimorado a esses 35 anos, e nós sabemos dessa importância do aprimoramento por conta da nossa sociedade, mas principalmente fazendo com que a gente reforce essa rede de direitos e deveres também, porque a criança ela tem o direito de ter acesso à escola, mas ela tem o dever de ir à escola ou ter acesso a uma educação. Então, fica aqui a nosso registro, senadora Damares, quero dizer da minha admiração à senhora, dizer que eu reconheço na senhora que aqui no Senado Federal nós estamos tendo muitos avanços nessa pauta da criança e do adolescente, que para muitos, senadora,
é falar de política café com leite. Dizer não é política séria. Como é? A senadora, reconhecida como uma mulher que defende a primeira infância, defende a nossa criança e adolescente. A deputada que defende aquelas crianças lá, mas nós estamos falando do futuro. Nós estamos falando do desenvolvimento do nosso país. Essa é a política mais séria que temos. Então, parabenizar a senhora de enfrentar, não só enaltecer o trabalho da educação, saúde, acesso às nossas crianças, mas enfrentar quem tenta destruir a infância, que aqui é o dia de comemoração, eu não vou trazer coisas tão tristes que a gente fique sabendo. E só aproveitar essa oportunidade, todas as vezes que eu estou presente junto de uma solenidade com o Dr. Ives Gandra, eu tenho a honra de dizer que o meu primeiro cidadão honorário do Distrito Federal, quando eu indiquei a primeira pessoa como parlamentar, eu indiquei o Dr. Ives Gandra, e para mim é uma grande honra ter entregue esse grande cidadão honorário de Brasília e que nos faz com que Brasília tenha o senhor como um cidadão brasiliense. Muito grata e que Deus nos abençoe. Obrigada, doutora Paula. Deputada Paula, você é parceira, amiga, a infância no Brasil te agradece muito por tudo que você fez no Parlamento, aqui no Parlamento Federal, e está fazendo lá no Distrital. Mas a gente tem aqui na mesa o Diego com 7 filhos, na primeira fileira, você com 6, mas o doutor Felipe Brondani, do Conselho Federal de Medicina, eu soube que ele tem 5 filhos. É isso, doutor? Tão jovem e já pai de 5 filhos. Que Deus te abençoe. Se alguém tem mais de 7 filhos aí, por favor, se manifeste. Nós vamos ouvir, para encerrar, nós estamos aqui no plenário também com as mães crecheiras, essas mães que cuidam de crianças lá na estrutural, essas mulheres que merecem todo o nosso respeito e admiração. E por 3 minutos, Janaína Souza Dias, Amigas da Solidariedade. Janaína. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade da palavra. Bem, eu sou mãe de um adolescente de 13 anos, que ele faz o 8º ano, nunca repetiu de ano. Eu sou viúva recentemente, vai fazer 4 meses, e a gente se viu numa situação complicada, porque o meu esposo, ele era o provedor da casa, né? E desde que eu me entendo por gente, a minha mãe sempre me ensinou o valor do trabalho. Nunca me prejudicou na escola, sempre tive o horário certinho de escola, o meu tempo de escola, meu tempo de brincar, e é o mesmo que eu ensino para os meus filhos. Tenho uma filha de 20 anos também, que eu criei do mesmo jeito que minha mãe me criou. Hoje, a gente se viu numa situação difícil, né? Por a gente ter perdido um membro da família muito importante, perdão pela emoção. E o meu filho de 13 anos, ele se viu, do nada, ele virou para mim e falou: mãe, eu sou o dono da casa, eu vou fazer o que o meu pai sempre me ensinou, que é ser homem. Não forcei meu filho a nada, não a trabalhar, sempre ensinei para ele que o trabalho sim é importante, mas ele preferiu trabalhar. A gente tem uma loja na estrutural, onde a gente mexe com máquina de lavar e bomba de água, sempre presente comigo dentro da loja, desde que ele respeita o horário de escola que ele tem que ir, né? Então, recentemente eu fui notificado pelo Conselho Tutelar por falar que eu estou escravizando o meu filho de 13 anos, sendo que eu nunca forcei ele a nada. Sempre ensinei que ele tem os direitos dele. E é isso. E hoje ele fala para mim que não vai deixar de me ajudar, não vai deixar de trabalhar por conta do Conselho Tutelar, por não aceitar isso. Igual ele falou, questionou o conselheiro. Eu prefiro trabalhar junto com a minha mãe, onde eu não sou forçada a nada, de que eu estar na rua matando, roubando e fazendo o que não preste, usando droga. É isso que vocês querem? Vocês querem isso? Então eu vou começar a fazer. Eu só não vou fazer porque eu tenho respeito à minha mãe e ao meu pai. Muito obrigada pela palavra. Obrigada, Janaína. Obrigada. Que Deus te abençoe no seu luto, que você seja confortada,
E parabéns por ser essa mãe guerreira. Nós vamos chegar ao final dessa audiência, mas é claro que a gente não pode. Tivemos muita participação da internet, muitas perguntas, a maioria já foram respondidas durante a exposição, mas a gente vai encerrar agora novamente com Dani Harumi. Deputada Paula Belmonte, se prepare para chorar e para sorrir. Ela nos brindou no primeiro momento com uma canção da paz, e agora ela vai nos brindar com 2 canções, O Caderno e É Tão Lindo. Com vocês, a finalista do The Voice Kids de 2023. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. Harumi. A Dani tem rede social, mãe? Dani Harumi, a mãe da Dani está conosco. Nós vamos encerrar a audiência ouvindo É Tão Lindo. Mais uma música, É Tão Lindo. Se tem bigode de foca, nariz de tamanduá, de pato e um jeitão de sabiá. Mas ser amigo não precisa mudar, é tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, adoro, difícil é a gente explicar que é tão lindo. Não cresça. Agradeço a presença de todos. Que Deus abençoe as crianças do Brasil. Que venham mais 35 anos do ECA e declare encerrada essa sessão.
falando em acúmulo de mineral. Nós não estamos falando no conceito de riqueza mercantilista, como eu vou mostrar à frente. Nós estamos falando em garantir segurança energética a um país em que nós não sabemos qual é o nível de troca internacional nós vamos poder ter no próximo ano, nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos. E é fundamental nós começarmos com o debate. É preciso afastar a ideia de que estamos passando por um processo de licenciamento apressado ou assodado. Eu trouxe aqui para vocês um parecer técnico de número 38 de 2018, de uma coordenação técnica do IBAMA. E ele já responde a primeiros pedidos de licenciamento desses poços e responde a estudos apresentados pela Universidade Federal da Paraíba. Nós estamos falando de mais de 7 anos de debate com universidades federais envolvidas, foi uma das perguntas que a senadora transmitiu que foram feitas, e que vai e vem de apresentação. Além disso, o próprio estudo apresenta, como bem falou o gerente-geral Marcos Valério, a necessidade de informar a Guiana e o Suriname quando eles têm feito a exploração e não nos informaram. E o tema é ainda mais sensível do que esse mero acordo e essa mera convivência de vizinhos. Nós temos necessariamente, aqui eu volto ao mapa, que entender uma questão geopolítica e que tem repercussão em direito constitucional. Onde estão as bacias? Onde estão as nossas reservas? Elas estão na beira, no limite da zona econômica exclusiva brasileira, que vai até 200 milhas náuticas. Pela nossa Constituição e pela legislação infraconstitucional que a regulamenta, nós temos um mar territorial de 12 milhas, uma zona contígua de 12 milhas e uma zona econômica exclusiva, que é nosso direito de explorar, de até 200 milhas, compreendendo essas milhas iniciais que eu citei. Nós temos uma vantagem estratégica fundamental, garantida por um maranhense chamado José Sarney, que foi presidente da República. Logo dos tratados de direito de mar, ele regulamentou e fez o estudo de expansão do nosso território, regulamentando a plataforma continental, o que nos dá uma área de exploração muito maior. Como reagem outros países? Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos, ele é a própria manifestação da fase expansionista do capitalismo financeiro. Ele tem feito avanços significativos sobre ativos de outros países. Qual foi o último acordo fechado com a Ucrânia? Minérios e terras raras. E assim têm sido fechados acordos sobre minérios e terras raras ao longo do mundo. O que a China tem feito na África? O mesmo movimento. Então, os países que estão no jogo de se recolocar na nova ordem mundial fazem esses acordos. O que acontece com o Brasil quando ele deixa toda a costa setentrional desguarnecida com reservas bilionárias até trilionárias de petróleo? Nós estamos colocando a nossa segurança em risco. Não é somente questão ambiental, é questão de defesa, é questão de proteção do país perante toda a comunidade internacional e a proteção do próprio funcionamento do país em um cenário cada dia mais incerto. Nós estamos falando de geopolítica básica. Nós não estamos falando apenas de meio ambiente. Não é um conflito entre ambiental e econômico. É um conflito entre a existência e a preservação das condições de produção no nosso próprio país. Lá em 2018, e aqui volto a reforçar, diversos itens solicitados pelo IBAMA já haviam sido atendidos em 2018. Estamos em 2025. Está aqui. Itens atendidos, item atendido, item atendido, item atendido, item atendido, e as observações não passam de 5 linhas. Não é tão complexo
Nós não vamos precisar reinventar a roda para fazer esse licenciamento quando se quer fazer crer. E a apresentação da Petrobras deixou muito claro toda a retaguarda que é feita para isso. E nós não podemos desconsiderar o histórico de mais de 3 décadas de exploração offshore que a Petrobras e as outras empresas que exploram esses poços têm. Nós não estamos escrevendo a história do zero, nós temos marcos históricos para comprovar o baixo índice de vazamento de óleo que nós temos. Puxem da memória, do senso comum, o que vocês tiveram de contato com notícia. Qual o grande vazamento dos campos de Campos ou de Santos que vocês tiveram notícia? E a exploração ali é muito mais complexa do que a que será aqui. E nós já vimos a Petrobras anunciar o campo de Pelotas. O Maranhão é o zero e vezeiro ao longo de sua história de deixar os cavalos selados passar. E essa falta de agarrar oportunidades nos traz ao atual contexto socioeconômico. E isso é fundamental de ser destacado. E aí eu quero trazer uma oposição de 2 autores completamente antagônicos no campo da ciência política. Nós não estamos dizendo que nós estamos na atual fase econômica em uma fase de simplesmente acumular riqueza através de acúmulo de minério. Nós não estamos falando disso, como diz Adam Smith, o conceito da riqueza das nações não diz respeito mais apenas ao acúmulo mineral, mas ao acúmulo de capital e ao acúmulo do poder e da capacidade produtiva. Quando nós falamos em reserva de petróleo, nós estamos falando em garantir a nossa capacidade produtiva. Por mais que a transição energética esteja em foco, e vou mostrar isso aqui, nós temos alguns poréns a acrescentar sobre a atual conjuntura e essa transição energética. Então, nós não estamos falando em mero acúmulo de capital, nós estamos falando em manutenção da capacidade produtiva. Há um aspecto que não pode ser negligenciado sobre o debate, como eu comecei dizendo, é o aspecto da soberania. Esses poços se encontram, primeiro, o potencial energético gerado. Nós não podemos desconsiderar o dado que a própria Petrobras trouxe. Até a partir de 2030, nós vamos ter um decréscimo significativo nas nossas reservas de petróleo. O Brasil vai voltar a ser dependente. Qual de nós aqui tem a inocência de dizer que nós teremos tranquilidade em 2030 para negociar com facilidade petróleo com qualquer país do mundo, com os grandes produtores do mundo? Nós vimos aí fechamento de estreitos, nós vimos, como a própria Petrobras mostrou aqui, navios clandestinos traficando petróleo. O cenário é o pior possível. E se não fizermos o dever de casa, nós vamos estar submetidos a essa regra. É questão de soberania nacional, não é questão de opor meio ambiente a ganho patrimonial. E o segundo ponto, a localização, como eu falei, não apenas é nas margens. Quando nós jogamos 200 milhas, nós estamos falando de 320 quilômetros aproximadamente. E os campos vão até 300 quilômetros. A Guiana Francesa, o Suriname e a própria Guiana são países com ligação estreita com países europeus que não têm capacidade produtiva avançada e que vão fazer tudo para explorar territórios que puderem explorar, especialmente se o Brasil der margem de não explorar. Qual é a resposta que o Brasil pode dar? É defender militarmente algo que ele não quer usar? Essa é a resposta que o Brasil vai dar? É impossível, nós vamos cair na nossa própria piada, como dizem os espanhóis, nós vamos nos arrogar em la própria risa, vamos nos afogar no próprio sorriso, na própria gargalhada, por falta de aproveitar oportunidade. Esse é o contexto geopolítico que se apresenta. Nós temos um contexto hoje, uma conjuntura internacional de profunda insegurança
E esse ponto eu quero destacar com muita força. Nós estamos sim vivendo a transição energética, mas nós estamos também verificando que as nações estão se apegando cada vez mais às matrizes com as quais elas têm segurança de operação. O que a Europa fez quando a Rússia cortou os gasodutos? Ela voltou com as térmicas, ela intensificou o uso de energia nuclear, ela intensificou o uso de petróleo. E eles levantando o debate sobre transição energética. O que eles fizeram? Eles se resguardaram nas matrizes tradicionais. É o Brasil que vai quebrar a regra do que está sendo feito a nível de mundo. Somos nós que vamos testar a nova regra. É um pouquinho arriscado fazer essa escolha. Nós temos hoje um contexto, e já sigo para finalizar, nós temos um contexto que é de uma transformação econômica profunda. Nós estamos falando de uma transformação econômica que gera uma transformação das matrizes econômicas, mas que tem um forte impacto que todos nós vivenciamos. Nós estamos vendo alterações do campo jurídico, nós estamos vendo mudanças no campo político, nós estamos vendo mudanças no campo cultural. Tudo que era o nosso entorno está transformado por essa mudança e que nós não vemos ainda qual é o caminho. Concordam comigo? É esse o mundo que nós estamos vivenciando hoje? E essa leitura, e agora eu faço o antagonismo ao autor que eu abri minha fala, é Karl Marx. Karl Marx diz que uma sociedade, não está aqui um notável integrante do Partido Comunista do Brasil, o professor Allan Kardec, pode falar de Karl Marx com mais propriedade que eu, mas Karl Marx diz que uma sociedade, para que ela seja, um modelo de sociedade seja superado, todas as bases produtivas dessa sociedade devem estar superadas e no seio dessa sociedade deve estar incubado um novo modelo. As bases produtivas não estão totalmente superadas, porque nós não temos ainda as novas. Nós temos visto Estados Unidos, Europa e parte da Ásia anunciar fusão nuclear, o que reduziria os dejetos nucleares que são o problema da operação das usinas nucleares atuais. Nós temos vários países produzindo energia maremotriz, outros com campos eólicos, outros com campos solares, mas nada ainda com capacidade de fazer frente à demanda existente de petróleo. E ninguém com a audácia de dizer que não vai usar as próprias reservas em defesa da soberania de seu país. Então, mesmo em face, e com isso respondo inclusive uma pergunta que foi feita à mesa anterior, mesmo em face da transição energética, nós devemos ter o compromisso de que essa transição siga existindo, mas tendo a clareza de que nós precisamos explorar os recursos atuais pela proteção do funcionamento das matrizes produtivas do nosso país, principalmente porque o cenário externo é extremamente desfavorável e pouco confiável. Quando nós temos no mercado financeiro um cenário de mínima desconfiança, o que todos os investidores fazem? Recolhem os investimentos, compram dólar e vão para o Tesouro Americano. Não é esse o movimento? É a famosa covardia de mercado. E o Brasil vai se lançar de perder um novo pré-sal por não querer debater essa exploração quando houver o vazamento no Suriname ou na Guiana. Vai haver, se vier para cá. Nós vamos conter o vazamento do outro porque não tivemos coragem de explorar nossos próprios poços. Esse é o debate que nós estamos nos propondo. Então, as matrizes do novo modelo de transição não estão suficientemente incubadas para nós renunciarmos à riqueza que prenuncia a nossa costa. Agora, nós temos que debater não o ganho privado de empresas, não é esse o debate. Esse é também o debate, porque o nosso modo de produção é o capitalismo financeiro. É óbvio, essa é a regra do jogo, é o que está posto. Mas nós temos que debater também o ganho econômico e o desenvolvimento socioeconômico que toda essa economia vai produzir no Estado. E aí, nós temos que afastar
o que é aparente do que é essencial a esse debate. O aparente é a questão inicial entre ganho econômico e risco ambiental. E o essencial a esse debate gira em torno de políticas públicas que podem ser desenvolvidas com esse dinheiro, com impacto real na vida de pessoas, e utilizar esse recurso que vai circular no Estado para executar um programa de desenvolvimento estrutural do Estado, fazendo com que o Estado caminhe de um lado, afetando diretamente e positivamente a vida das pessoas, e de outro crie a condição para que o setor privado também faça o mesmo movimento, transformando o Estado do Maranhão em uma potência muito maior do que seria sem isso. E eu destaco 4 elementos para fins de políticas públicas e para fins de desenvolvimento, e já são minhas 2 últimas lâminas dessa apresentação. Esse recurso a fins de políticas públicas, ele poderia ser alocado em 4 áreas centrais, focadas em elementos primários, sem exclusão de outros, mas os elementos que fazem com que nosso IDH seja um dos piores do país. O primeiro investimento é reforço o programa de combate à extrema pobreza. Seria uma fonte fundamental de recursos a programas existentes, como o Fome Zero, como outros os restaurantes populares e outra rede de proteção social, fazendo com que nossos indicadores aumentem na área de extrema pobreza, retirando, inclusive, políticas de transferência direta de renda, como o governo do Estado tem se esforçado em fazer. O segundo eixo é educação, com 3 pontos primários. Nós reforçarmos a alfabetização no tempo certo, formação docente e ampliação do ensino profissionalizante, porque nós vamos precisar ter mão de obra para empregar nesses processos produtivos que vão surgir com essa exploração. 4º ponto, ampliar os programas de geração de emprego e renda. E o 5º ali, um ex-secretário de Estado do Trabalho, sentado na plateia. E o 4º ponto, alocar recursos em atenção primária à saúde, para nós combatermos o indicador longevidade que o Maranhão tem, semelhante a alguns países da África. E isso é inaceitável. Do ponto de vista de desenvolvimento, o porto melhor posicionado para trabalhar esses elementos, para trabalhar esses novos poços, é o Porto do Itaqui, pelos braços que ele já tem, tanto de gás, quanto para trabalhar com granéis líquidos, a expertise que tem, os berços próprios que tem. O que precisaria era de um grande investimento e organização da área de retroporto. O 2º ponto, o fortalecimento e a aceleração do projeto da ZPE Thalys Zé Domingues, que junto com Zé Reinaldo e Rocha Neto são grandes pensadores dessa área. 3º, definição dos eixos centrais de desenvolvimento estrutural do Estado, especialmente com dinheiro para investir com o Estado em rodovias, para escoar a produção e outros produtos que são terceiros nessa cadeia, e também atraindo investimentos federais em ferrovias e cabotagem. E 4º, e por fim, os investimentos, aí sim podem ser também estaduais, em energia e telecomunicações, permitindo que o Estado se integre como um grande campo para a implantação de plantas industriais, gerando emprego, gerando renda e diminuindo a desigualdade no Estado. Esse é o debate de fundo que se precisa fazer, antes mesmo de dizer que uma empresa vai ganhar com essa exploração, porque isso é óbvio. O debate, sempre que se trata de oportunidades a um país, precisa ser mais responsável e mais profundo, com algumas perguntas que eu suscitei nessa apresentação, mas que certamente o professor Allan Kardec fará muito melhor, por ser um técnico da área e eu da área de ciências sociais. Muito obrigado. Muito obrigada, Diogo. Você, como sempre, muito qualificado no debate. Sua exposição também muito atrativa. Eu quero informar que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Senado, que me traz muita felicidade.
pela importância que o Congresso tem numa pauta que é tão importante como essa, não somente para o Maranhão, mas para toda a nação brasileira. Eu vou passar agora aqui a palavra ao doutor Roberto Ardengue. Me corrija aqui o meu professor, Ardengue, que é presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP. Ele vai fazer a participação pelo Zoom. Boa tarde, senador. Importante debate. Queria também cumprimentar o professor Allan Kardec, uma referência nesse debate a nível nacional, tem sido um lutador e um parceiro muito grande dessa tese tão importante para o futuro do Brasil e para o futuro do Maranhão, que é a exploração dessa riqueza mineral nas águas da chamada margem equatorial brasileira. Gostaria, senadora, também que a senhora transmitisse à professora Dorinha Seabra, a senadora professora Dorinha Seabra, as nossas homenagens e o nosso agradecimento também pelo convite que recebemos. Nós somos, senadora, a entidade que representa o setor de óleo e gás, especialmente no seu segmento de produção. Nós somos, hoje, os representantes maiores de todas as empresas produtoras de petróleo e gás do Brasil, das empresas refinadoras, das empresas transportadoras que respondem por essa logística. Nós estamos falando, senadora, de 12% do PIB industrial brasileiro. Estamos falando de um setor que no ano passado recolheu aos cofres públicos 250 bilhões de reais. Estamos falando de um setor que nos próximos 5 anos vai receber investimentos na ordem de 100 bilhões de dólares de investimentos, gerando cerca de 400 mil postos de trabalho. Então, sobre todos os aspectos, esse setor é um setor que ele alavanca, ele é uma locomotiva do desenvolvimento nacional. E, em boa hora, o Estado do Maranhão, em boa hora, se mobiliza para apoiar essa iniciativa. Nem todos os países do mundo têm a ocorrência do hidrocarboneto, do petróleo e do gás natural em quantidades que sejam economicamente justificáveis. E o caso da margem equatorial, estamos falando de todas as bacias que formam a margem equatorial, da bacia da Foz do Amazonas, da bacia do Pará-Maranhão. Estamos falando de toda uma riqueza que pode estar localizada nessa região. Mas nós temos que tomar uma atitude, nós temos que fazer um trabalho de prospecção, né? O pobre do país, senadora, que não consegue saber o que está no seu subsolo, qual a riqueza que está sendo colocada e que está ali disponível, eventualmente, para a produção. Então, esse é o primeiro item do debate. Nós estamos falando de uma atividade exploratória, de uma atividade que nós temos que identificar ou não a presença importante de uma reserva de petróleo e gás natural que seja justificada do ponto de vista econômico e que seja explorada. A ANP, a Agência Nacional do Petróleo, e a EPE, que é a Empresa de Planejamento Energético, estimam, é verdade, cerca de 30 bilhões de barris de petróleo nessa região. Mas nós temos que fazer o trabalho exploratório para confirmar essa tese que, até o momento, é uma tese geológica. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente gostaria de ressaltar. Nós estamos falando de uma atividade de natureza exploratória. Nós estamos falando de uma prospecção sobre a existência ou não de uma riqueza colocada, talvez, à disposição do povo brasileiro, especialmente da população do norte do Brasil. O segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar é a confiança, senadora, que nós temos nessa indústria. E não sou eu, como IBP, mas todos os dias, senador, aqui na frente, eu estou no Rio de Janeiro agora, aqui na frente do Rio de Janeiro, na frente, portanto, de Angra dos Reis, na frente da Costa Verde, na frente do Guarujá, na frente, talvez, da região mais desenvolvida do ponto de vista econômico e industrial brasileiro e também que possui uma natureza exuberante de altíssimo nível. Todos os dias, hoje à meia-noite, nós teremos retirado dessa região 3 milhões de barris de petróleo. Tiraremos esse petróleo com alta eficiência operacional, com enorme preocupação ambiental, sem que tenha caído uma gota de petróleo no mar.
Então, se nós somos capazes de fazer isso, graças à expertise da Petrobras e das empresas que, junto com a Petrobras, atuam no mercado brasileiro, nós podemos fazer isso em qualquer região do Brasil hoje, mundial, nesse tipo de exploração de projeto. Nós, hoje, somos o país que mais recebe ações nos últimos anos, pela qualidade da sua engenharia e pela maneira correta, eficiente e segura que somos capazes de produzir petróleo em qualquer região do Brasil, seja numa bacia sedimentar em terra, seja numa bacia sedimentar em águas profundas e até ultraprofundas. Então, temos muita confiança nessa atividade, sabemos da expertise da engenharia brasileira, né? E achamos que estamos preparados para esse desafio. Evidentemente que a empresa operadora dessa área, a Petrobras, está cumprindo todas as exigências colocadas pelo órgão ambiental e pelos demais órgãos reguladores. Todas as exigências estão sendo cumpridas de maneira integral. Isso está sendo apresentado e o processo de licenciamento está hoje em andamento. Temos confiança de que vamos completar agora uma das últimas fases, que é a fase da realização do simulado, onde toda essa expertise, toda essa preparação será colocada à prova e será observada pelos órgãos públicos para garantir de que realmente nós estamos preparados para esse desafio e que, em caso de um acidente, também estamos com toda a estrutura de remediação preparada para combater qualquer acidente que aconteça na fase de perfuração do poço, e a partir daí teremos a licença para fazer finalmente a perfuração e, quem sabe, seremos agraciados com essa confirmação da existência de uma reserva importante de petróleo e gás nessa região, que, como foi dito aqui, será muito importante também para o estado do Maranhão. Vemos o porto de Itaqui, por exemplo, né, como um hub natural, pelo calado, pelo posicionamento, pela estrutura que já é existente, como um dos hubs logísticos que atenderão essa demanda. Isso gerará emprego, gerará renda e gerará muita atividade econômica dentro do estado e nos demais estados da região. Então, essa é a perspectiva que se apresenta, essa é a opinião do IBP como representante do setor, e essa é a mensagem, senadora, basicamente de confiança que a gente gostaria de trazer a Vossa Excelência, à comissão, dizendo que nós temos muita certeza de que estamos fazendo a coisa certa e que essa atividade será para o bem do Brasil, para o bem da região norte. Então, agradecendo a Vossa Excelência e à comissão a oportunidade que nos apresentou de fazermos essa nossa breve apresentação, agradecer aí a presença de todos, mais uma vez, minhas homenagens ao professor Allan Kardec, também ao doutor Diego Pietro Mendes, que está aí presente, representante do Ministério das Minas e Energia, o diretor também participou, a superintendente Marina Abelha da ANP, então autoridades nesse segmento que também tiveram a oportunidade de fazer as suas apresentações e colocar os seus posicionamentos, e vamos em frente porque o Brasil tem pressa, senador. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigada, doutor Roberto. Marina Abelha da ANP, então autoridade. Muito obrigada, doutor Roberto, pela sua exposição, uma honra enorme lhe ouvir. Nós vamos, então, para finalizar o nosso seminário de hoje, no nosso segundo painel, já no fechamento, nós temos a honra de receber o professor Allan Kardec, que foi uma das pessoas que pensou inicialmente esse seminário conosco, debatemos durante alguns meses, iniciamos com esse seminário, como teremos várias outras etapas, não é, até a realização desse grande projeto para o Maranhão. Professor Allan Kardec. Obrigado, senadora. Quem fica por último, né? Agradecer e, mais que isso, parabenizar a senadora Elisiane Gama
por essa extraordinária iniciativa. Por várias razões. Uma delas é o sucesso extraordinário que está acontecendo no Amapá, nosso vizinho. A mobilização do Amapá é que está causando essa revolução que está arrastando o Brasil para cá. Como se fosse uma pororoca, essa pororoca que o pessoal não entende, que diz que tem coral na Amazônia. Né? Tem coral naquela sujeira, naquela lama. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, vamos tentar deixar vocês animados. Né? São 20 minutos, força, gente. Vamos falar um pouquinho aqui dessa realidade, um pouco do cenário do petróleo e gás, sobre o Maranhão. Né? Já foi falado aqui demais, vou repetir, professor Chocolate. Falar um pouco da energia. Por que a gente tem que fazer? Por que mesmo? Quem disse que a gente tem que ter exploração de petróleo e gás aqui? Por que a gente tem que ter energia eólica? Por que a gente precisa, né? O nosso querido Pietro falou de etanol de milho, etanol de cana-de-açúcar, de biodiesel de soja, de sebo. Por que a gente tem que falar de energia? No fundo, a gente está vendo revolução em cima da revolução e uma crise planetária que está consagrada nesses ataques violentos que o presidente Trump está fazendo ao mundo inteiro, principalmente ao Brasil. E a gente vai falar, obviamente, da margem equatorial. Isso aqui não foi mostrado, eu gosto de mostrar que é para poder todos nós entendermos como é que foi a formação, senadora. Viu, Diogo? Ó, como é que foi? 500 milhões de anos, ó aqui. Basicamente, a Terra só existia no hemisfério sul, né? Então, você tinha sul, e aqui, mais ou menos, os milhões de anos passando, aqui a gente tem os Estados Unidos surgindo, ele vai subir, né? Aqui já tem o Brasil e a formação da África e a irmandade desses dois continentes, que eles se revelam naquilo que é o que acontece na África, acontece aqui no Brasil em termos de petróleo e gás. E olha só isso aqui. O Oceano Atlântico e o Pacífico, eles se juntavam, se irmanavam e, inclusive, o que falam os geólogos é que o curso do rio Amazonas era o contrário do que é hoje. E onde essa água aqui, né, que eu falei, o petróleo, que nós sabemos que existe nessa região leste do Brasil, o petróleo é a acumulação, são florestas que foram submetidas a alta pressão e temperatura. E eles se tornaram hidrocarbonetos. E é interessante porque aqui na região que chama pré-sal, o pessoal disse, chama pré-sal por quê? Porque geólogo é doido. Ele, em vez de olhar de cima para baixo, como todo mundo, o mar, não, ele olha de baixo para cima do centro da Terra. Então, tem uma camada de sal, ele diz, antes dessa camada de sal, então é pré-sal. E depois dessa camada de sal, pós-sal. E o que acontece? Quando houve essa formação dos hidrocarbonetos, o que acontece é que formava o oceano e desfazia, formava e desfazia, secava e teve uma camada de sal. E aqui eu queria saudar o meu amigo, meu dileto, e agora é meu professor, Pietro, mas também saudar os companheiros da Petrobras. Por quê? Porque quando se fala em pré-sal, são dois tipos de óleos diferentes. Eles talvez queiram me confirmar, não. Tem o pré-sal e o pós-sal. O do pós-sal é o que se explorava na década de 80, 90, mais ou menos, e 2000 teve o pré-sal. E surgindo o pré-sal, o Brasil teve a ousadia, senadora, o Brasil teve a ousadia de, quando não se fazia bicicleta nesse país, teve a ousadia de fazer aeronaves. Hoje, essas que estão sendo bloqueadas a partir de 1º de agosto. E também a Petrobras, nossa querida, a quem saúdo, nossos companheiros, em nome do amigo Galvão, teve a ousadia de furar, que eles furavam até 200 metros, 400 metros. Furar 4.000 metros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 7 quilômetros. Imagina meter uma perfuração que atingisse. Isso é ousadia
isso é tecnologia. Nenhuma empresa do planeta faria isso, mas a Petrobras fez. Hoje o planeta inteiro está fazendo exploração em águas profundas. E o que é que são? O Brasil é dividido em bacias sedimentares. O Serviço Geológico do Brasil, ele divide, né, arbitrariamente, essa bacia A, B, C e D. Aqui, né, tem a bacia do Parnaíba, por exemplo, aqui no Maranhão, que é essa aqui. E nós vamos falar dessa outra aqui, que não é bacia, mas é a margem equatorial, chamada margem equatorial. E aqui é a bacia do Parnaíba. É interessante porque o Maranhão, que é um triângulo na minha cabeça geométrica, cabeça de gente que gosta de matemática, é um triângulo dentro desse círculo aqui, histórico, milenar, milhões de anos. O Maranhão nasceu dentro da bacia do Parnaíba, foi mostrado aqui pelo Pietro. O que são esses inúmeros blocos que estão aqui, foi mostrado também pelo Fernando e pela Marina Abelha. E aqui, ó, é a margem equatorial, que nós vamos falar um pouco mais, que aqui já foi falado bastante. Isso aqui é o Maranhão, gente. A minha cabeça é muito visual e eu queria dividir com vocês essa coisa. Olha só a oportunidade para o Maranhão. Fora essa oportunidade aqui que está acontecendo, do Amapá. O Amapá lutou e chegou lá. E a produção do pré-sal está aqui, ó, que eu falei ainda agora. Na época que eu estava na ANP, 2008 a 2012, que foi mais ou menos da descoberta disso aqui, que teve a criação da pré-sal, petróleo, etc. A gente chamava isso aqui, olha o formato, isso aqui é uma picanha. Era a picanha do pré-sal que a gente chamava. A gente queria morder essa picanha e a gente está mordendo até agora, só que a bichinha está se desfazendo, que acaba, né? E de fato é isso que eu estou mostrando aqui. Que foi mostrado muito aqui nessas apresentações. Uma coisa é o que você tem na despensa, outra coisa é aquilo que você produz. Aquilo que você produz, né? Olha só que o Brasil ele começa a subir a produção aqui, né? 2010, justamente, senadora, a senhora é muito mais nova que eu, etc., não se lembra daquela invasão do FMI aqui, que o FMI, né? Quem tirou o Brasil do FMI foi a Petrobras, o pré-sal. É dinheiro que tira. Minha mãe me ensinou isso. Meu filho, tu acha o quê? Eu ganho dinheiro onde? Essa é a pergunta. Tem dinheiro de onde? Tu vai tirar de onde? Ah, vamos botar árvore em pé. Bota. Mas quem vai financiar? Não tem dinheiro na despensa. Não tem. Isso aqui é as reservas do Brasil. Foi mostrado aqui muita competência por todos os colegas. Porque as reservas estão caindo e a produção que está subindo vai cair. Aí existe uma turma que diz, não, porque vai... Não, nenhuma fonte energética é infinita. Nem o sol. E essa aqui é a margem equatorial, gente. Que ela consiste de 5 bacias. Aí quem define isso não somos nós. O nome quem dá, o nome de bacia de Barreirinha, Pará, Maranhão, etc., não somos nós. Aí que está aqui as 5 bacias. Dessas 5 bacias, olha essas duas aqui. Essa linha bem aqui que divide a bacia de Barreirinhas e a bacia do Pará, Maranhão, São Luís. Aqui, para leste, Barreirinhas, para oeste, Pará, Maranhão. E foi insistentemente aqui mostrado que as oportunidades são gigantescas. Nós mesmos temos um estudo publicado pela FIEMA, aqui, aproveitando para saudar o Diogo, mandar meu abraço ao doutor Edilson. Pará, Maranhão, 30 bilhões de barris. Essa de Barreirinha nós estimamos 10 bilhões de barris. A EPE estimou na Foz do Amazonas 10 bilhões de barris. Reservas provadas no Brasil, aí o nosso Galvão e o Pietro mostraram, 11,3. Da Guiana, O equivalente, 12. A Guiana é esse negocinho bem aqui, aqui, né? Depois do Amapá está aqui a Guiana, um pedacinho de terra, com 11, quase a reserva do Brasil. E a nossa oportunidade é essa montanha de oportunidade que tem aqui. Só que, e aí, acertadamente, senador, eu queria realmente aplaudir. Acertadamente, o que vai nos tirar desse debate é a informação, não é a desinformação. A gente tem que enfrentar
essa narrativa única, que é sobre soberania, Diogo. É sobre soberania. É sobre isso que nos últimos 500 anos o Brasil enfrentou. É sobre autenticidade, sobre preservação de nossa identidade nacional. E como é que está o Brasil? Como é que está? O que é que a gente está falando? A gente está falando de uma revolução acontecendo e, na minha pobre opinião, gente, eu não sou papa, mas ninguém também é. Não existe Vaticano na ciência. Então, eu vou dar opinião, vocês podem ou não concordarem, né? Que a turma, às vezes, agride. Eu tenho um hater agora, viu, Zé Domingues? Tenho um hater de tanto defender, Pedro. Eu estou apanhando aí, os haters se criaram. E aí, olha só, em 2010 eu era diretor da ANP. No segundo semestre aqui, olha onde estava a Petrobras. Isso aqui é da Wikipédia. A empresa mais valiosa à época era a ExxonMobil, com 300 bilhões de dólares. B de bola. E para mim eu me confundo também, porque pobre é bicho danado, né? Quando fala de milhão eu já fico confuso. Agora, bilhões, ó. 300 bilhões o valor. Agora nós vamos aqui e ver a Apple, 3,3 trilhões. Olha aqui quem está. Todo o setor de energia bem colocado. Aqui, nenhum. Das 5 maiores empresas do mundo, apenas uma era de informação. Hoje, todas são empresas de informação. Houve uma mudança conceitual. Houve uma mudança conceitual que eu chamo de coisa para conceito. O que é informação? O que é energia? Energia você sente. Aquece, né? Bota uma lupa com o sol pegando na tua pele, tu vai ver que esquenta, né? Aquilo é energia. Agora, informação não. Informação é aquilo que você não sabe. Para quem estuda informação, é isso aqui. E aí, ó. Isso aí, a senhora me perguntando ainda agora ali. Isso aqui é o valor do fuxico, né? Olha só. Trilhões de dólares. E o que quer dizer isso tudo? Existe uma revolução acontecendo, agredindo os nossos cérebros. É intensa, não pode ser negada. Pode se negar tudo. Os corais lá da Amazônia, pode. Mas que está acontecendo... Não, se bem que outro dia teve uma turma que estava celebrando na Argentina os dino-negacionistas, os que saudavam a Terra plana com a mão no peito. Então, não se pode. Mas olha só o que acontece de inteligência artificial. Aqui é o que vinha acontecendo nesse durante. Não estou falando de inteligência artificial, mas a Uber, a maior empresa de táxi do mundo, hoje não tem um veículo. O Facebook, proprietário de mídia popular, não tem nenhum conteúdo. A Alibaba, maior varejista, não tem estoque. O Airbnb, hospedagem, não tem um imóvel. Isso aqui é o que vinha acontecendo para acontecer esse fenômeno que a gente está testemunhando. Que fenômeno é esse? Vamos falar do governo Trump anterior a 2015 aqui, que foi justamente o que foi falado aqui. Olha só a produção de petróleo do mundo. E por que os Estados Unidos estão vendendo petróleo para a gente? Antes de 2015, aqui essa linha de 2015, eu gosto de gráfico, viu? E aqui, ó, os Estados Unidos, o maior produtor de petróleo do mundo. É a maior reserva? Não, mas é o maior produtor. Fazendo isso justamente por dois conceitos revolucionários. O primeiro, uma rede de gasoduto extraordinária. E o segundo, o doutor Pietro falou aqui, fraturamento, que no Brasil não é proibido, mas não é permitido. Minha filha, tu pode sair, mas não com fulano. Aquela coisa de antigamente, né? Então, isso aqui explica muita coisa, esse 2015 explica muita coisa, a retirada do Afeganistão. A guerra da Ucrânia. O que aconteceu na guerra da Ucrânia? O que é a disputa geopolítica por trás da guerra da Ucrânia? O gás. Quem forneceu gás para a Alemanha era a Rússia. 1.200 quilômetros
Nord Stream 1 e estava fazendo Nord Stream 2. Os Estados Unidos superavitário em gás, isso é interpretação minha, ninguém precisa concordar comigo. Superavitário em gás, vai vender gás. Para quem? Para a Alemanha está vendendo. E a gente não pode desconsiderar o Brasil como se estivesse fora desse jogo geopolítico. O debate é puramente ambiental. Ninguém gosta de respirar gás carbônico. E outra coisa, tenho usado, e muitos colegas aqui têm falado, eu tenho evitado usar a palavra transição energética. Por quê? Porque é um conceito político. É um conceito criado e que demoniza o petróleo e o gás, os combustíveis fósseis. E, olha só, o que acontece nos últimos 2 séculos da história da Revolução Industrial. Aqui a Revolução Industrial, 1800, o que se consumia? Lenha, depois carvão mineral, pedra, né? Depois petróleo. Petróleo vai surgir em 1950, por aí, 1941. E ele aumenta, o carvão aumenta, o gás aumenta, e aqui estão as outras fontes energéticas. Então, eu tenho muita dificuldade, e se eu mostrasse esse gráfico para minha mãe também, ela teria, de dizer que vai ter a transição energética. Mesmo porque a decisão de usar uma fonte A, B, C ou D é uma decisão do povo, não é uma decisão política de cima para baixo, que ela vai fazer conta. Meu filho, tu quer que eu consuma brócolis? Eu gosto do feijãozinho, ela é mais barato, olha só. E é isso. O debate é sobre isso, além de uma coisa simples dessa coisa chamada petróleo. Versatilidade. Vamos substituir, eu falei com uma pessoa de alto escalão no Brasil, o que nós vamos substituir o petróleo pelo quê? Hidrogênio verde. Hidrogênio verde é hidrogênio. Hidrogênio é 2 átomos. O petróleo é uma molécula que tem asfalto, plástico, pneu, além, o pessoal só fica falando de gasolina e óleo diesel. Mas tudo isso vem do petróleo. Petroquímica, exatamente a petroquímica. Vai substituir pelo quê? Vai substituir, sim, eu sou cientista, eu me submeto às realidades factuais. Agora, não empurra de cabeça para baixo para mim. Empurrar na minha garganta não dá. Então, por conta disso, nessa crise do petróleo é criado, no conceito americano, né, a transição energética, que foi uma boa, o Brasil entrou. Vou produzir etanol. Muito bem, cana-de-açúcar aqui. Mas foi vitorioso. Em 1970 para cá, quantos anos nós temos? 75. Ainda não mudou? Mudou por quê mesmo? E aqui as projeções. Aqui as projeções. E aí eu tenho muita gente que bota, esses meus haters principalmente, tem muita gente que diz, e o Instituto tal, eu disse, rapaz, eu sou cientista, me mostra os artigos. Eu não vou ao Instituto tal. Instituto tal, ele é pago por fulano de tal. Ele não vai contrariar o fulano de tal. Isso é básico. E olha só como é que está a produção de petróleo do mundo. Eu botei só o petróleo aqui, até aqui, 2025. A partir daí, gente, não precisa muito raciocínio, nem para minha mãezinha querida, pedir para ela dizer o que vai acontecer. Vai cair em 2050? Ora, Zé, tu é mais rico do que teu pai, que por sua vez era mais rico do que teu avô. Nós estamos ficando mais ricos, o PIB está crescendo. Isso é um dado objetivo. O planeta inteiro, todos os países estão crescendo o PIB, inclusive os estados pequenos estão subindo o PIB. Isso aqui é porque eu sou dessa área.
de estatística, eu dou aula desse negócio aí. Então, eu fiz minha projeção, essa pretinha. Tem uma turma que diz que vai cair. E minha mãe, como eu estudei no Japão, ela diria, meu filho, você foi estudar no Japão para me enrolar, para querer dizer que esse negócio vai cair para cá. Então, certas obviedades, gente. Isso aqui ó, é uma reta. Não há razão nenhuma para dizer que esse troço vai cair. E outra coisa, e aqui foi falado ainda agora, o Diogo acho que falou, outras pessoas falaram, tem um crescimento da população do planeta. E uma mudança do eixo do PIB do planeta, dessa região aqui, Europa e Américas, para cá, para a Ásia. O PIB está subindo aqui também. A China está ficando, isso está óbvio, não é possível que a gente tenha que explicar isso. A Índia, com bilhões, vai aumentar. A Indonésia, o Japão caiu. Todo subindo. Essa região vai, obviamente, demandar mais. E essa outra região aqui, obviamente, nos próximos anos, a não ser que todo mundo morra. O que parece improvável. E aqui, eu roubei da Petrobras isso aqui. Está todo mundo explorando petróleo, gente. Está todo dia nos jornais do Brasil dizendo não explora petróleo, não explora petróleo. Quem está dizendo? O pessoal que está do lado de fora. Não explora. Vamos falar. A Noruega. A Noruega era uma colônia de pescadores. Hoje tem uma das melhores PIBs e distribuição de renda e social do planeta. Ela criou uma coisa, senadora, que seria bom, se a senhora me permite recomendar, ter algo que o Brasil tem os fundos, mas nós não temos fundos nos estados, não temos nos municípios. O fundo, por exemplo, o único que tem esse fundo que eu vou falar, que é o Fundo Soberano, é Maricá. Com ano passado, 2,6 bilhões de reais. No ano anterior, 2,5 bilhões de reais. Qual a população de Maricá? Menos de 200 mil pessoas. Fizeram fundos soberanos. Qual o fundo soberano que a Noruega, né, que diz que é para a gente não explorar a Amazônia, para a gente não fazer nada na Amazônia, é uma briga danada para pegar, para ser aprovado no Brasil. 40 milhões de reais é uma briga. E ela tem um fundozinho de 1,75, e aí é outra letra, né? T, trilhões de dólares. Trilhões de dólares. De quê? Do petróleo. E continua furando. A Inglaterra está aqui, é o Mar do Norte. A Inglaterra vai furar em águas profundas para explorar minerais. Pois é, a Itália, então aqui, olha só, o Alasca, furando. Qual a razão mesmo geopolítica? Tem que parar a exploração de petróleo. Mas por quê? Por que mesmo? Qual o cenário do Brasil? Esse aqui é autoevidente. Eu trago esses slides porque eu mostro aqui o PIB, mostra o índice Gini, que é de desigualdade, qualquer índice. Essa expectativa de vida, mortalidade infantil, asfaltamento, qualquer coisa que vocês esperam, vocês vão ver aqui, ó, um traço que é passado bem no meio, no paralelo 16, em cima da cidade que chama Brasília. Acima é uma coisa, abaixo é outra coisa. E qual a oportunidade que tem? Meu filho tem petróleo no meu quintal. Pergunta para tua mãe, tu vai querer explorar ou não? Meu filho, mas... Olha, petróleo no quintal. Quais os valores envolvidos? Bilhões. O que você fala? A gente está falando de bilhões, que a gente falou aqui, com vários números, está na Foz do Amazonas, Bacia de Barreirinhas, etc. Estamos falando de bilhões e bilhões de probabilidade. Mesmo porque a gente só fez até agora a sísmica, que é como se fosse uma ressonância magnética. Aqui já foi falado, tanto o Pietro como o Galvão mostraram o que é o Brasil. E a gente tem que ter orgulho disso, como tem da Petrobras, como tem da Embraer, que é o Brasil tem 50% de sua matriz
renovável e diversa. A gente não depende só de petróleo. A gente tem, como eu disse, tem biodiesel de sebo, tem biodiesel de soja, etanol de milho que vai ser feito em balsa, etanol de cana-de-açúcar. Você pode escolher, tem eólica, tem solar. O Brasil está onde o mundo gostaria de estar em 2050. Será que o mundo vai estar lá? A gente vai avançar mais. E aqui, ó, essa aqui eu vou trazer, eu não sei se o pessoal da Petrobras já viu, mas isso aqui, ó. Eu peguei 4 regiões, Ásia, África, Europa, Estados Unidos e Brasil, sobre emissões de gás de efeito estufa. Porque às vezes é descontextualizado. O Brasil precisa emitir menos. Isso aqui é a velocidade do aumento ou a diminuição do efeito estufa. Você vê que a Europa tem uma curva. Na década de 90, por política pública, ele emite menos gás de efeito estufa. E aí eu não sei se a senadora é da matemática, mas eu sou e gosto muito, eu chamei isso aqui de velocidade, e onde tem velocidade, gente, não é possível que eu vá ofender vocês mais, tem aceleração, né? Então, depois da velocidade, tem a aceleração, isso aqui eu que fiz, isso aqui não tem lugar nenhum. O que é que está acontecendo? Uma queda histórica das emissões de gás de efeito estufa do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos e a África emitindo constantemente. A Ásia subindo novos campos de mineração de carvão. Perguntem para a Índia e perguntem para a China o que eles querem fazer. O povo, país, autonomia, país milenar, né? É cuidar do povo. Tiveram essa coisa, a China teve a invasão de quase 100 anos aí. E outra coisa, posso até corrigir, eu não sei se eu peguei o número certo aqui, mas isso aqui eu peguei com a Petrobras também. Né? As emissões do Brasil totais é 1%. 1% do planeta. 1%, gente, é erro de balança. Você vai pesar, aí o cara lá lá da quitanda diz, não, mas é 1%, é sempre para baixo, né? Nunca para cima, né? Mas é 1%, é erro. E desse erro, 23% desse erro, desse 1%, é que vem do setor de energia. 0,23%, portanto, a probabilidade menor do que cair um meteoro na cabeça de qualquer um dos 8 bilhões de habitantes do planeta. O que quer dizer com isso? Que se eu estiver em qualquer lugar do planeta, for pegar uma molécula, essa molécula aqui é do Brasil, de gás de efeito estufa, é mais provável que caia um meteoro na sua cabeça. Espero que não seja ninguém daqui dessa sala. E aqui, debate do Corais. Isso aqui eu estou fazendo porque nós estudamos. A gente combate desinformação com ciência. Há um estudo técnico, mas antes de ser técnico é científico. Não existe nenhuma recomendação técnica, nenhum manual técnico que não seja anticientífico, uma consolidação. Isso aqui é o que foi divulgado, né? Vá ali na Baía de São Marcos, na saída do Rio Mearim, ver como ele está cristalino desse jeito com esse monte de coral. A mesma coisa que acontece na Foz do Amazonas. Isso aqui é o que foi divulgado. E essa aqui é a realidade. Não há vida. Claro que há vida. Agora, não é coral. Existia coral no final da Era do Gelo. O oceano estava abaixo. Agora, aqui, coral. Isso é o que os estudiosos falam e que a gente mostrou em um dos papers, dos artigos que a gente faz ciência. Para enfrentar, a gente faz com ciência. Está aqui, ó. Um dos resultados das figuras que nós mostramos no artigo é isso aqui. Amarelo, verde e roxinho. Como o homem não tem muito assim, coisa, minha mulher diz isso, não reconhece o que é rosa, que é vermelho, etc. Para mim isso aqui é roxo. Então, o amarelo, areia, verde é lama, e esse roxo, ou seja lá que cor for essa, é cascalho, que é... Hã? Estou vendo vermelho. Olha, vermelho. Se é mulher, é vermelho, gente. Então, olha, cascalho
é que eventualmente teria corais. Eventualmente. Isso aqui são resultados. Isso são resultados científicos. Ah, mas por que aqui, ó, a Foz do Amazonas, por que fica mais para cá do que para cá? Porque as correntes que traziam as caravelas, elas vão do leste para o oeste. Aí essa coisa aqui, o Galvão muito elegante, é um lorde, ele não quis dizer que essa corrente ela vai daqui do Brasil para a Guiana, né? E para aquela, lá na ponta, na Foz do Rio, na FZMA 59, para ele voltar para cá e vir para a Foz do Amazonas, tinha que inverter a rotação da Terra. Se inverter a rotação da Terra, e vem para cá. Mas, cientificamente, né, não é que não vai fazer, não vai ocorrer. Pode ser que ninguém morra aqui, ou que uma pessoa não morra. Não há provas de que ninguém morre, né? Mas todo mundo já morreu. Ninguém ficou para contar a história. Então, a mesma coisa que pode ser que inverta, sabe lá. E a outra tese central que muita gente usa, que parece que é essa demonização do petróleo, e aí demoniza a GNI, que é a Petrobras. Tudo é a Petrobras. Os outros não fazem nada, só a Petrobras. Esse óleo que sai aqui do Rio de Janeiro et al., ele sai por cabotagem. Não é gasoduto, a rede do gasoduto do Brasil é muito ruim, é péssima. Ele vem aqui, é de navio. E o navio não é a caravela, não é a vento. Ninguém vai remando. É a óleo e combustível. O Brasil está alimentando o Brasil com óleo e combustível. Então está todo mundo andando de óleo, todo mundo veio para cá, provavelmente, com gasolina e óleo diesel. Então, os navios aqui, né, e foi mostrado, os navios que estão saindo daqui, eles são com óleo e combustível. Óleo diesel. E aqui, ó, foi mostrado aqui, ainda agora foi tu, não sei se foi Pietro, foi o Galvão que mostrou. Foi Pietro. Gente, pelo amor de Deus. O navio sonda é um navio, como são esses outros navios aqui, tudinho. Inclusive aqueles que estão entrando aqui, ó. Aqueles navios, aqueles barquinhos que estão na Raposa. Ela não vai vazar. Né? Não é caiaque, a turma não está remando. Aquilo é óleo e pode vazar. É a Petrobras com essa tecnologia inteira. Ela teve que gastar milhões de reais para que, na ocasião... Não, isso aqui é tudo autorizado, gente. Isso aqui não é navio. Né? Teve um caso aqui de um navio pirata. Isso é tudo autorizado por órgãos nacionais e internacionais. Todos os navios carregando, né? O poço está bem aqui. Passa por cima desse poço que vai ter uma sonda, se Deus quiser, 1.100 navios por ano. Passa a conta por 360 dias. E outro aqui em Barreirinhas, 1.300, que é o poço onde a gente quer furar também. 1.300 navios por ano. Só o da Petrobras vai vazar. É a história de... O pessoal mais novo não sabe, não conhece a música da Geni. Joga pedra nela depois de salvar o mundo, né? Depois de andar e de carro. Aí vai lá. Outro dia o Ardengue, o Roberto Ardengue, que foi o meu antecessor aqui, ele foi lá para o leilão da ANP, estava lá atrás. O pessoal protestando contra o leilão da ANP com um painel de plástico. O painel de plástico não é feito com hidrogênio verde, e muito menos feito de elétron. E, Galvão, as letras brancas, obviamente aquilo lá, solvente, também da indústria de petróleo. Então a gente é dessa indústria tão democrática que a gente deixa que os outros usem os nossos produtos para protestar contra nós. Agora vai fazer o inverso. Esse aqui, a Petrobras não falou, mas eu vou protestar. Por quê? Isso aqui é o centro de reabilitação da fauna, que está completamente vazio, se não me engano, 2 anos em Belém. Belém fica a 540 quilômetros do poço. E o que você vai fazer? 540 quilômetros. Não foi salvo, por enquanto, nenhuma piaba. Mas está aí, disponível porque foi uma exigência
Que é um debate que a gente tem que fazer. Foi uma exigência que fizesse lá. Ah, mas não pode ser em Belém. Se tiver um vazamento, tem que ter uma assistência mais próxima. Tem que botar em Oiapoque, que é do lado. Está aqui. Aí colocaram. Triplicou o valor. 50 milhões, mais 150 milhões. Isso de uma empresa nacional. Empresa nossa. Que a gente tem que se orgulhar. E muita gente aqui, eu ainda não tive a alegria de ser investidor da Petrobras, mas muita gente aqui com certeza, né? Inclusive aqueles que protestam investem na Petrobras, que eu conheço alguns, né? Então, senadora, eu queria deixar aqui a história, tanto do Rio de Janeiro, quanto daqui, e isso vai acontecer lá no Rio Grande do Sul, mostra que a mobilização é fundamental. O Maranhão tem 2 bacias, Pará, Maranhão e Barreirinhas. E queria lhe novamente dizer que nós nos unimos à sua luta para defender a margem equatorial, porque no Amapá, esse exemplo está lá, todos os senadores se juntaram. Senador Lucas, senador Alcolumbre, senador Randolph, toda a bancada federal, toda a bancada estadual. Quando eu fui em Oiapoque, estava lá todo mundo sentado, debatendo e defendendo, mas defende com as convicções do quê? Da ciência. Senadora, muito obrigado e um bom dia. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Allan Kardec, pela sua exposição no nosso seminário. A gente finaliza, na verdade, a exposição dos nossos convidados. E, na verdade, nós temos aqui as perguntas que nós recebemos pelo E-Cidadania. Não, tem essa. E tem nós temos aqui 4 questionamentos que eu vou ler aqui aos colegas, que é referente mais a esse painel. A Kemily, aqui do Maranhão, ela diz o seguinte: quem realmente ganha com a exploração de gás e petróleo na margem equatorial e qual o papel do povo maranhense nesse processo? O Robson, também daqui do Maranhão, diz: com o uso da inteligência artificial, como o uso da inteligência artificial pode ajudar nesse processo? E quais empregos podem ser gerados no Maranhão na área da tecnologia? O Índio, de Pernambuco, ele diz: quais compensações socioambientais serão oferecidas às comunidades impactadas? E o Sávio, aqui do Maranhão, ele fala: como cidadão maranhense, pergunta: o Maranhão terá voz ativa nas decisões sobre o uso de recursos gerados para essa exploração? Então, essas são as manifestações que nós recebemos pelo E-Cidadania para essa rodada. E eu quero agradecer, já passando aqui para o professor Allan e também para o Diogo. Nosso seminário, nós, na verdade, temos apenas essas intervenções. Eu queria agradecer, mas antes de agradecer, eu quero passar aqui ao Allan, mas vou começar com o Diogo. O Allan acabou de falar. Vou passar, então, para o Diogo Lima, que aqui é superintendente do SESI, que participou conosco desse momento. Eu quero lhe agradecer e, se você quiser fazer algum comentário sobre essas 4 intervenções, fique à vontade. Senadora, novamente parabenizá-la pela iniciativa. É o que o professor Allan Kardec falou, o Amapá está reunido, está junto, lutando por isso. E é justamente, e com esse elogio que faço à senhora, com base na consideração do professor Kardec, eu respondo à pergunta. Há um potencial enorme. O próprio estudo do professor Allan Kardec com o professor Ronaldo Carmona, que está em um livro que vou presentear a senhora daqui a pouco, da FIEMA, diz que nós temos um impacto de 20% no PIB do Maranhão, apenas com recursos oriundos dessa exploração. Com esse impacto do PIB, é como eu disse na minha apresentação, nós, enquanto povo, nós, enquanto Estado, temos o dever de debater os marcos regulatórios locais para a alocação desse fundo público. Eu sugeri ali 8 eixos centrais, 4 em políticas públicas, 4 na área de desenvolvimento do Estado.
para que o investimento estatal e o agir privado consigam somar esforços para transformar o Estado. O Estado vai receber diretamente royalties, não apenas ele, como os municípios. Além disso, nós temos toda uma carga de emprego. A indústria petrolífera ela tem empregos extremamente específicos, mas tem toda uma cadeia de suprimentos e uma cadeia de manutenção que gira em torno dela, que é necessário profissionais formados aqui pelo Senai, pelo que faz parte do nosso sistema indústria, presidido do nosso presidente Adilson Baldez, o próprio IEMA. Nós temos uma rede de educação profissionalizante gigante aqui. Nós temos o IFMA, o reitor Carlos César estava aqui, com cursos na área petroquímica, cursos na área metalmecânica, cursos na área de construção, cursos na área de elétrica. O que nós fazemos com a quantidade de engenheiros mecânicos que nós formamos no Estado? O que nós fazemos com a quantidade de engenheiros elétricos e civis? Esse pessoal vai automaticamente ter novos campos, porque não é só a Petrobras, mas as terceirizadas da Petrobras, as terceirizadas das empresas exploradoras dos poços. Então, nós vamos ter um campo de emprego aberto a uma série de trabalhos, entre elas a tecnologia. Essas empresas trabalham com altíssimo nível tecnológico. Nós vamos ter espaço para os nossos alunos do BICT da UFMA, de engenharia computacional da UEMA, mecatrônica do IFMA. Então, nós vamos ter área de trabalho para tecnologia para todos esses profissionais. Nós estamos falando de uma indústria altamente especializada e altamente tecnológica, com salários de valor agregado altíssimo, com uma capacidade de transformação da base social maranhense a partir do emprego, que é fundamental e fantástica. É uma mudança de chave. Nós estamos falando em parar de oferecer o trabalho vinculado ao salário mínimo, muitas vezes o próprio salário mínimo, para oferecer salários que são de altíssimo valor e que geram valores agregados. É uma mudança de chave na forma de pensar o Maranhão. Talvez seja mais uma salvação que nós podemos deixar passar, quiçá não façamos, como fizemos com Alcântara, que já foi rebaixado. Muito obrigada, Diogo. Vou passar aqui a palavra ao Allan Kardec. Sim, senhora senadora. Eu tenho aquela memória meio curta. Eu vou tentar responder as 4 perguntas por aquilo que ainda está um pouco na minha cabeça. Eu acho central, porque são 2 movimentos diferentes. Um movimento político de trazer a exploração, o outro é para garantir a forma de uso desses recursos. Muita gente acha que é a Petrobras, a Gasmar, a Eneva, que vai fazer a distribuição desses recursos. Não, gente, é a política. São as pessoas que a gente vota. São esses que vão decidir o que fazer com esse dinheiro. Nós estamos numa casa política, não é possível. Porque a Petrobras... Não, ela não tem nem delegação, o MME não tem delegação de competência para fazer isso. Quem vai fazer isso, esse esforço do uso, é a política, como fez na Noruega, como fez em Dubai, como fizeram no Rio de Janeiro, no Catar. Mas o que vai fazer isso aí, de você ter um recurso... O petróleo é finito, o que é que eles fizeram? Eu vou guardar esse dinheiro e vou usar em outras tecnologias, que é o que o Dubai está fazendo. Vou investir em outras fontes, investe. Estou com 1,75 trilhões de dólares no meu bolso na Noruega, um paísinho desse tamanho. O que tu está fazendo? Vou diversificar minha fonte de recursos, porque vai acabar o petróleo na sua casa, na casa do outro pode ser que não acabe. Então, a resposta é aquilo que eu falei, foi a política que tirou o homem da barbárie. E é ela que dá soluções para os nossos debates e os nossos conflitos. É assim que funciona, acredito eu, senadora. E não por isso não lhe elogiei por acaso. É isso, gente. Muito obrigada. Professor Allan, eu estou com uma inscrição aqui dos nossos participantes aqui na nossa plateia, o professor Patrick Santos.
que vai fazer uma breve intervenção. Ele é coordenador do Laboratório de Carbono da UFMA. Opa, obrigado. Cadê o microfone lá para ele? Boa tarde a todos, né? Professor Alain, colega de departamento lá na universidade. Eu vim com a ideia, professor, de fazer uma colocação, na verdade, não seria um contraponto, mas pegando o gancho exatamente na sua última palavra, que você disse que, de fato, é no campo político que se dá a destinação adequada para os recursos. O senhor sabe que eu sou defensor, e lhe disse isso há 2 anos atrás, que a engenharia brasileira ela tem a competência, né, para fazer a exploração adequada da nossa margem equatorial, né? Mas a gente está diante desses processos, né? A gente vive um desafio como nação, né? E nessa questão de desafio, a gente precisa, obviamente, pegar com unhas e dentes essas oportunidades estratégicas. Mas a gente não pode cometer os mesmos erros e devemos não só não cometer erros, mas também servir como exemplo para o que vem daqui para frente. Como o senhor disse, nós nos baseamos exatamente na ciência. E, por basear na ciência, a gente sabe que é claro que o combustível fóssil, ele emite, sim, carbono e pronto, isso é fato. E hoje temos tecnologia, sim, também, para fazer as devidas compensações. Então, eu queria só fazer a devida ponderação de que, obviamente, isto é um debate de um segundo momento, do que fazer, obviamente, com o recurso advindo da exploração, manifestando o nosso apoio à questão da exploração, por entender que a engenharia brasileira, as empresas brasileiras estão mais do que gabaritadas a realizar a devida exploração com toda, né, a infraestrutura e a tecnologia para mitigar qualquer tipo de risco, né? Mas eu venho fazer um apelo para também que a gente consiga, já dentro da política, já começar a discutir métodos e técnicas como se utilizar esses futuros royalties, né? Garantir, por exemplo, a compensação. Por que não? Assim, obviamente, eu sei que talvez seja até um pensamento digamos, muito otimista, mas por que não pensar que cada barril que seja explorado na margem equatorial seja carbono neutro, por exemplo? E como? Reinvestindo um percentual que a gente estima na margem de 10% em projetos que garantam, né, a compensação de carbono, seja florestal, seja por resíduo, seja de que fonte for. Então, a gente agradeço aqui a senadora Elisiane pela oportunidade, e eu termino aqui dizendo que o petróleo pode ser a nossa parte, pode ser e é nossa parte de realidade hoje, mas ele começa a escolhas como essas garantem para a gente aqui um acordo climático justo, né, ao destinar parte desses recursos para compensação climática. Obrigado. Muito obrigada, Patrick, pelas suas colocações também. Pessoal, eu quero agradecer a todos e todas, dizer para vocês que esse seminário ele foi transmitido ao vivo pela TV Senado, uma experiência muito importante. Eu tive a provocação inicial desse debate pelo professor Allan Kardec, me coloquei à disposição e digo para vocês que faço esse debate, inclusive, como alguém que é militante da causa ambiental brasileira. Eu acho que o que nós estamos discutindo aqui sobre a margem equatorial não é uma escolha entre riqueza e natureza, eu acho que é uma decisão do aproveitamento de ambas. Eu acho que nós precisamos deixar para as próximas gerações riqueza, prosperidade e proteção ambiental. Eu acredito que esse é o nosso maior desafio, de buscar o desenvolvimento respeitando todas as salvaguardas ambientais e aproveitando a nossa riqueza para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. É inconcebível que nós tenhamos em um Estado com indicadores sociais
tão terríveis e tão cruéis, e nós não possamos aproveitar a riqueza que nós temos com sustentabilidade para reverter a questão financeira do nosso povo. E aí, professor Alain, eu quero me colocar à sua disposição, como eu coloco à disposição do Diogo e de todos que estão aqui da Petrobras, do Ministério de Minas e Energia. O ministro Alexandre Silveira acabou de me passar uma mensagem se colocando à inteira disposição, inclusive com a foto que o Patrick, que o Diogo encaminhou para Pietro, ou melhor, perdão, Pietro, encaminhou para ele. E eu quero dizer que isso, para mim, na verdade, significa muito, porque a nossa meta, enquanto agente público, nossa meta enquanto pessoas que lutam, na verdade, para reverter a situação econômica do nosso Estado, é aproveitar todos os mecanismos que estão diante de nós, mas de forma sustentável, brigar pelo crescimento e desenvolvimento da nossa nação. Quero cumprimentar o meu amigo, doutor Paulo Matos, a sua filha, a vereadora Paula, por estar aqui presentes conosco. Mais uma vez, obrigada a todos e todas, e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa sessão. Muito obrigada. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre segurança alimentar, margem equatorial, Pedral do Lourenço, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. Na minha concepção, esses negócios vão impactar economicamente essa região também. E a gente tem a expectativa de viver dias melhores. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beringia, no Estreito de Bering, unindo a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Niede encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção. Infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação, que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Eu nunca recebi um centavo de negócio de jogo, mas eu sei que financia o esporte no país e tem as contrapartidas de publicidade, de imprensa. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano. Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente. E eu tenho indícios, sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. Encerrada a votação, o resultado sim, 3 não, o relatório foi rejeitado. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram
levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz, com a missão cumprida, e todos os brasileiros saberão, não terminou e não terminará em pizza. O Brasil avança rumo à criação de uma política nacional de cuidados. Mas o que significa para o Brasil e para o mundo a volta de Trump? Inteligência artificial e cultura são assuntos de cidadania. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais para a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, e que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos, e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? A
Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o assunto deste agenda é arrecadação de impostos e corte de despesas públicas. Nos últimos dias de junho, deputados e senadores derrubaram o decreto presidencial de reajuste das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Junto com a medida, veio também a cobrança de parte dos parlamentares de que o governo precisa cortar despesas. A questão é, onde? Neste Agenda, nós vamos conversar com o professor de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, que vai nos dar algumas respostas, né, professor? Obrigada Sim. pela sua presença aqui no Agenda Econômica. E eu agradeço o convite. Por gentileza. Professor José Luiz, você tem feito muitos estudos, né, ao longo dos anos e este ano está com vários estudos sobre essa questão das contas públicas, né? Com essa, o governo apresentou essa medida de ajuste aí do IOF na tentativa de conseguir arrecadar, de conseguir cobrir algumas despesas que precisa fazer. Como é que você avalia essa decisão do Congresso do ponto de vista econômico e essa necessidade de ajuste das despesas? Bom, eu vejo que essa atitude do Congresso não foi uma atitude adequada. Tá? Quer dizer, de fato, o ministro Fernando Haddad aprovou, quer dizer, no Congresso Nacional, então a responsabilidade é conjunta, né, com o Congresso, o arcabouço fiscal, em 2023, que estabelecia metas de resultado primário para 2024, 2025 e 2026. Né? Junto com essas metas, também havia uma regra de crescimento das despesas. A ideia desse orçamento era substituir o teto de gastos, que engessava muito o orçamento, e, inclusive, durante o governo anterior, foram adotadas medidas que eu chamei de clarabóia do teto de gastos, porque era uma maneira de se burlar o teto de gastos, o que mostrava, obviamente, que ele era insustentável, né? Mas se estabeleceram, então, essas metas de resultado primário. Infelizmente, quando foi feito o arcabouço fiscal, eu creio que a equipe econômica do governo não fez as contas adequadas e acabou subestimando as receitas de impostos, principalmente agora no ano de 2025. Subestimando ou superestimando? Na verdade, desculpe, superestimando. Né? Então, o que aconteceu é que esse ano de 2025, o governo precisava, para poder cumprir a meta de resultado primário para este ano, que é um pequeno superávit de 0,25% do PIB, ele precisava de 50 bilhões de reais. Bom, qual foi a medida do ministro da Fazenda? Ele fez contingenciamento e bloqueio do orçamento, que junto dava 31 bilhões de reais, mas ainda sobrava 20 bilhões de reais para poder cumprir a meta. Né? E aí o problema é como você consegue esse dinheiro num espaço curto de tempo. Existiam duas alternativas. A primeira alternativa era ampliar o contingenciamento, né, dos 21 bilhões para 41 bilhões. O problema com essa alternativa é que o chamado orçamento discricionário do governo já está no limite. Isso significa que cortar mais 20 bilhões, contingenciar mais 20 bilhões, vai levar aquilo que os economistas chamam de um shutdown da máquina pública.
O que é esse shutdown? É uma situação na qual o governo não tem condições de pagar despesas, por exemplo, de energia elétrica, dos prédios públicos, limpeza, segurança. Então, o que o governo seria obrigado nessa situação seria simplesmente começar a fechar os prédios aqui das palmas dos ministérios, as universidades públicas teriam que suspender as aulas porque não teria gente para fazer a limpeza dos banheiros, não teria gente para fazer segurança, né? Então, essa é uma não alternativa. Isso não pode acontecer, né? Bom, dado que isso não pode acontecer, uma outra alternativa de corte de gastos seria uma redução das emendas parlamentares. Quer dizer, desde 2015, esse gasto, que é importante que fique bem claro, é um gasto, né, executado pelo Congresso Nacional, ele passou de algo como 2 ou 3 bilhões de reais para chegar agora a 50 bilhões de reais. Em quanto tempo, professor? Em 10 anos, tá? Em 10 anos. De 2 bilhões para 50 bilhões. De 2 bilhões para 50 bilhões, ou seja, aumentou 25 vezes, tá? O argumento, inclusive, que foi dado durante a gestão do Paulo Guedes como ministro da Economia é de que o governo, no caso o governo anterior, estava devolvendo o orçamento para o parlamento, tá? Bom, isso criou uma situação que, sendo muito benevolente com a avaliação, é uma situação em que eu tenho alocação ineficiente de recursos. Porque você pulveriza 50 bilhões de reais entre 513 deputados, mas não sei quantos senadores, né? Cada 81, aí. Por enquanto. Cada um com seus interesses específicos, cada um querendo beneficiar a sua base de apoio. Então, você perde a lógica econômica que você teria caso esses 50 bilhões estivessem nas mãos do governo federal, onde projetos de investimento poderiam ser melhor estruturados e, portanto, dariam um retorno maior para a sociedade. A contrapartida desse aumento das emendas parlamentares foi uma redução drástica do investimento realizado pelo governo federal. Hoje, 80% do investimento público no Brasil é realizado por estados e municípios. Bom, então, dado que o Congresso não está disposto a reduzir as emendas parlamentares, a única solução possível é aumentar a receita de impostos. Mas é aí que entra o IOF. Isso. Antes disso, eu só queria ver um pouquinho, você falou que o governo calculou mal a arrecadação. Nesse cálculo estaria a questão da desoneração da folha de pessoal, que deveria ter terminado em 2024, mas foi renovada até 2027, porque é uma estimativa de perda de mais ou menos 25 bilhões. Sim, isso é uma das coisas. Outra coisa foi a renovação do PERSE, que foi um programa adotado durante a pandemia, né, para estimular as atividades de serviço, entretenimento, etc. Só que a pandemia já acabou, então não há nenhuma necessidade desse programa continuar. No entanto, ele continuou. Tá? Então, quando você junta a desoneração da folha, que já deveria ter acabado, junto com o PERSE, que já deveria ter acabado, né, você tem uma perda de receita que havia sido prevista pelo governo, mas que acabou não se realizando. Eu vou, então, pedir ao Wagner, o nosso diretor de gravação, para a gente inverter um pouquinho. Eu preparei alguns infográficos e vamos colocar o infográfico 2, que mostra a perda de arrecadação, e depois a gente volta para o IOF, porque, na verdade, o IOF já entra como uma forma meio de tentar compensar. Só para... Eu nem coloquei aqui o PERSE, mas a medida provisória de abril, que isenta, né, o imposto de renda da pessoa física para 2 salários mínimos, que foi aprovada aqui no Congresso, né, o governo encaminhou e o Congresso aprovou, e que ela gera uma perda de 3,3 bilhões aproximadamente. O PL de isenção de imposto de renda que está no Congresso, né, para avaliação, deve ser votado a essa altura no segundo semestre, e que tem uma redução, aí tem uma estimativa de perda de 26 bilhões de arrecadação, e a desoneração da folha de pessoal, que dá 25 bilhões para 17 setores da economia, e aí a gente já tem mais de 50 bilhões, quase 55 bilhões de perda de arrecadação neste ano de 2025.
Sim. É esse aí, aquele os 50 buraco, bilhões que eu tinha falado. Que o governo está correndo atrás esse ano, exatamente. Assim, é bem da verdade que foi promessa de campanha do presidente Lula, né, de isentar quem ganhava até 2 salários mínimos. Isso foi feito em 2024. Sim. O que aconteceu é que, como o salário mínimo ele é reajustado todo ano, e agora com base na inflação do ano anterior e no crescimento de 2 anos anteriores, então, como você eleva o salário mínimo para que você mantenha a isenção de 2 salários mínimos, então você tem que mudar o limite de isenção. Sim. Então, isso aí, mas isso é pouco dinheiro, são 3,3 bilhões de reais, esse não é o problema. A desoneração prevista no PL, ela, na verdade, ainda não aconteceu. Sim, tá? Mas é uma previsão de que aconteça esse ano para 2026. Tá? Quer dizer, o que nós temos ali é a desoneração da folha de pessoal, tá? Que já deveria ter acabado, né? E gera uma perda de 25 bilhões de reais. Sim, 25 bilhões de reais é basicamente o que o governo está negociando agora com o Congresso. O IOF, na verdade, é uma tentativa de compensar essa perda de arrecadação da ordem de 25 bilhões. Então, eu vou pedir, vamos entrar agora no IOF, só para a gente ter uma ideia, para o nosso telespectador ter uma ideia melhor, Wagner, vamos colocar a arte do decreto da mudança no IOF, que ela dá alguns pontos principais, o que é que muda, né? Com o decreto e sem o decreto, porque a gente não sabe exatamente como vai ficar, se volta o decreto, se negocia essas alíquotas. Então, cartões internacionais, aí vale crédito, débito e os pré-pagos. Com o decreto, seria um IOF de 3,5%, sem o decreto é 3,38%. Esse aí pega mais pessoas físicas, não é uma elevação tão grande assim, né? Uma elevação de 0,1% mais ou menos. Remessa para contas no exterior, no caso de pessoal, né, para despesas pessoais, esse teve um aumento grande, né, com o decreto 3,5%, sem o decreto 1,1%. Remessa para conta no exterior para investimento, porque a diferença é essa, a primeira para despesas pessoais, outra para investir. Também teve um aumento significativo, né, 3 vezes, a compra de moeda estrangeira em espécie. Quem viaja, né? Na prática, isso aí é quem viaja. Sem o decreto 1,1%, com o decreto 3,5%. Empréstimos de curto prazo, eu queria que você explicasse esse empréstimo de curto prazo e o crédito para empresas do Simples Nacional e do MEI. Isso aqui não foi um aumento muito grande, mas no empréstimo de curto prazo não tinha IOF, né? E foi para 3,5%. Então, deixa eu primeiro falar sobre a questão das remessas, compra de moeda estrangeira, etc. Tá. Veja bem, Márcia, eu acho que o decreto, em boa parte do que ele fez, foi equalizar as maneiras pelas quais você pode mandar dinheiro para o exterior. Então, digamos que eu vou viajar para a Espanha, eu vou viajar agora em janeiro, tá? Bom, eu posso pagar as minhas despesas na Espanha com cartão de crédito internacional, ou eu posso remeter para uma conta no exterior, né, e gastar lá, né? Ou eu posso ir aqui numa casa de câmbio, geralmente eu vou na agência do Banco do Brasil, que está no Banco Central, e compro moeda estrangeira. Veja, o que você tem agora com o decreto é que qualquer uma dessas alternativas vai pagar exatamente o mesmo imposto, o que é absolutamente justo. Quer dizer, você não pode, por exemplo, no caso... O cartão pagava mais do que a moeda. O cartão sai mais caro do que você comprar moeda estrangeira em espécie. Quer dizer, é melhor você ir na casa de câmbio do Banco do Brasil, né, comprar moeda em espécie, que você vai pagar menos IOF sem o decreto, do que se você usar o cartão internacional. E o decreto iguala isso, exatamente. Né? Eu acho que tem uma coisa muito bem feita nesse decreto, no que se refere a pessoas físicas, que você equaliza, né, para a pessoa física as alternativas dela gastar no exterior. Ou seja, ela pode comprar moeda estrangeira, pode remeter para sua conta no exterior, ou pode usar cartão internacional, que o imposto vai ser exatamente o mesmo. Então, eu acho que isso avançou na equidade fiscal, no sentido de que você está tributando da mesma maneira formas distintas de você realizar gastos no exterior. A remessa para a conta no exterior é que gerou mais polêmica,
Tá? Porque de investimentos, isso, né? de investimentos. Ela era 0,38, passou para 1,1. Muita gente gritou, etc. Eu, particularmente, sou defensor, né, de você reduzir um pouco a possibilidade de brasileiros investirem no exterior. Tá? Mas foi ampliada recentemente, não tem muito tempo. Pois é, exatamente. Foi durante o governo anterior que se permitiu que brasileiros pudessem investir em renda fixa e renda variável no exterior. E isso foi um dos fatores que causou aquela turbulência no mercado de câmbio em dezembro do ano passado, que a gente viu que o dólar chegou a 6,30. Dezembro de 24. Dezembro de 24, né? E tanto era uma cotação em real, porque agora o dólar está abaixo de 5,50. Tá? E fechou ontem a 6,47. Então, eu, na verdade, se eu fosse ministro da Fazenda, eu colocaria todos esses IOFs iguais, ou seja, 3,5 para todo mundo. Tanto faz se você vai remeter para uma conta no exterior para gasto pessoal ou com investimento. Eu não consigo enxergar por que razão você cobra uma alíquota menor para remeter dinheiro para o exterior para investimento do que quando você remete dinheiro no exterior para poder tomar um vinho francês no Rio Sena. Tá? Realmente eu não vejo nenhuma mudança nisso. Então, eu acho que o decreto, na parte que trata de compras internacionais, cartão internacional, eu acho ele perfeito. Bom, aqui agora, a parte mais problemática são esses dois últimos, que é os empréstimos de curto prazo. Aqui entrava... Isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, exatamente. Bom, por que eu acho mais problemático? Primeiro, que todos nós sabemos que o custo do capital no Brasil é muito alto. Quer dizer, não só a Selic é muito alta, mas quando você vai tomar empréstimo num banco, você vai pagar, sendo um cliente preferencial, você vai pagar 40%, 50% ao ano de taxa de juros. Isso sendo preferencial. Sendo preferencial. Quer dizer, e quando você passa de 0% de IOF para 3,5%, o que você está fazendo é encarecendo o custo do capital. Sim. Tá? Isso não é uma boa alternativa. Quer dizer, a gente tem que reduzir o custo do capital, então eu acho que é uma medida que vai na direção oposta ao que deveria ser feito, que é você reduzir o custo do capital, e para reduzir o custo do capital é bom você não colocar imposto sobre operações de crédito. A mesma coisa para o crédito para empresas do Simples Nacional e MEI. Quer dizer, essas são empresas que já têm dificuldade, né, de conseguir crédito no sistema financeiro oficial. Digo oficial, não é apenas banco público, tá, mas também banco privado. Tá? E com essa medida, você simplesmente ainda torna mais difícil, mais caro para essas empresas conseguirem crédito. Então, se eu fosse ministro da Fazenda, essas duas últimas aí eu não colocaria. As outras eu não vejo nenhum problema. Certo. Mas isso dá um aumento de arrecadação, que, em certa forma, é o que o governo está buscando, né? Sim, e mais importante, dá um aumento de arrecadação neste ano de 2026. Sim. Porque o IOF é um imposto que não tem que obedecer àqueles critérios de noventena, anualidade, etc, etc. Então, na verdade, ele já estava valendo quando o decreto foi adotado. E vou te contar até uma história pessoal que acabou me beneficiando, mas que eu acho que é contra os interesses do país. Quer dizer, eu comprei passagens internacionais agora no sábado, né, para a Europa, que eu falei que eu vou em janeiro, e eu não paguei esse IOF. Bom, então, nesse caso, de fato, você foi beneficiado. Eu fui, né? beneficiado, mas eu digo que realmente, ok, o governo perdeu receita, para mim, pessoalmente, é bom, mas eu acho que do ponto de vista do país é ruim. Entendo. E aí, então, para a gente passar para a próxima, para a gente ver o que consolida, né, essa compensação. Como é que o governo tenta fazer essa compensação das perdas que a gente tem aí, o IOF, e são pontos, vou pedir isso, o IOF que tem uma arrecadação estimada, esse ano não é tão alta, de 10 bilhões, que valeria a partir de maio, né? O ano que vem, sim, seria maior, de 40 bilhões em 2026, e a tributação dos super ricos, que é uma estimativa de 28 bilhões em 2026, mas também está parada, que seria a compensação, e aí pela isenção. É projeto de lei, né? A compensação pela isenção. Agora, se isso não sai, né? Como é que o governo
de qualquer forma, mesmo que aprove essas medidas, o Congresso tem exigido do governo, grupos grandes, os economistas mais ligados ao mercado financeiro, né, da linha neoliberal, têm exigido que o governo corte recursos. Onde é que você vê que o governo pode? É possível cortar recursos? Dizendo, ok, vai ter que cortar despesas. Como é que corta? Então, Márcia, eu acho que a questão do corte de gastos é sempre saber quem vai pagar a conta, tá? Então, é possível cortar gastos? É possível cortar gastos. A questão é sobre quem vai incidir esse corte de gastos, né? Quer dizer, claramente os economistas liberais querem que o corte de gastos seja feito em cima dos gastos de assistência social. Então, temos as mais variadas propostas. Temos, por exemplo, a desvinculação do BPC do salário mínimo, temos a proposta do Armínio Fraga, que é de congelar o salário mínimo em valor real, não em valor nominal, congelar por 6 anos, né? São propostas que geram uma redução do crescimento dos gastos ao longo do tempo, só que vão recair sobre aquela parcela mais pobre da população brasileira, que ganha entre 1 a 2 salários mínimos. Uma outra medida de corte de gastos seria você cortar os gastos tributários, né, que são, gasto tributário são aquelas isenções fiscais. Como as desses 17 setores. Exatamente. Mas que foi prorrogada até Pois 27. esse é o e como o PERSE, né, que foi um programa feito durante o governo Bolsonaro, durante a pandemia, para estimular as atividades de serviço e entretenimento, e acabou a pandemia e continuou o programa. Isso é gasto, né? Isso tem que ter, o nome dele é gasto tributário, porque é um imposto que deveria ser cobrado e não está sendo cobrado. Então, deixa eu só fazer aqui uma explicação, pedir que você faça uma explicação até para o nosso telespectador. A gente colocou o título do programa onde o governo pode cortar despesas, né? Em alguns momentos se fala em despesas, em outros momentos se fala de gastos. Como é que você diferencia uma coisa da outra dentro de orçamento público? Olha, eu não vejo muita diferença do ponto de vista semântico, quer dizer, gasto e despesa é a mesma coisa. A não ser que você faça uma pequena distinção, que gasto é aquilo que você efetivamente sai da conta única da União, né? E a despesa é aquilo que poderia entrar na conta única da União, mas não está entrando por causa de benefícios tipo PERSE, desoneração fiscal, etc, etc. Tá? Então, eu acho que existem muitas despesas que poderiam ser cortadas, no sentido de que são benefícios tributários que, na sua maioria, são dados ou a quem não precisa mais, como é o caso do PERSE, ou são benefícios tributários, como o das desonerações dos 17 setores, que até hoje eu não vi nenhum estudo econômico de custo-benefício em que fosse demonstrado que o benefício para a sociedade brasileira dessa isenção tributária supera os custos em termos de perda de arrecadação Quais de impostos. seriam os benefícios para a sociedade que justificariam esses... Então, em tese seria a ideia de que são setores muito intensivos em mão de obra e de que quando você reduz os encargos sobre folha de pagamento, isso estimularia a criação de empregos, né? O que eu vejo nos estudos internacionais sobre emprego, né, é que o que realmente afeta a criação de emprego é o crescimento econômico. Então, quando a economia está crescendo bem, como ela vem feito, né, em 2022, 2023, 2024, num ritmo acima de 3% ao ano, você gera milhões de postos de trabalho formais, CLT. Agora, quando a economia cresceu pouco, como foi no período de 2017, 2018, 2019, né, a gente viu que a criação de empregos foi muito pequena. Apesar da reforma trabalhista, apesar da desoneração dada a esses setores, a taxa de desemprego entre 2017 e 2019 ficou acima de 10%.
Entendo. Eu vou pedir, Wagner, para colocar uma outra questão sobre onde o governo pode cortar, porque o governo já fez ajustes, aquilo que você falou no começo, mas a gente tem os números aqui. Bloqueou 10 bilhões do orçamento, esses ajustes foram anunciados em maio, e contingenciou 21 bilhões, ou seja, aí já tem os 31 que você se referiu no começo. Onde é que poderia fazer mais, se você acha que pode fazer mais, contingenciamentos, bloqueios, você falou que se fizer para a máquina. Então, você acredita que não dá para cortar mais do que isso? Eu acho que o Congresso Nacional poderia dar a sua contribuição ao país, reduzindo as emendas parlamentares de 50 para 30 bilhões. Ele corta os 20 bilhões necessários. Assim, simples. Quer dizer, o que não pode acontecer é uma situação em que o Congresso Nacional fica criando despesas para o Executivo pagar, ainda mais agora essa proposta, que embora não gere muito gasto, de aumento do número de deputados. Tá? Quer dizer, num contexto em que o governo está procurando cortar despesas, vem o Legislativo e cria mais despesa, não me parece ser uma coisa muito ética, para dizer o mínimo. A gente está no momento em que está no momento de maior quantidade de emprego, quase o pleno emprego no país. A gente está com a inflação, ainda está acima do teto, a taxa de juros está muito alta. Como é que a gente equilibra, né, essa questão entre a arrecadação, que se tem muito emprego, arrecada mais, porque mesmo com as empresas isentadas, você tem uma arrecadação grande sobre a folha. Como é que a gente equilibra esse momento econômico do país? Então, é aí que entra a questão da política monetária, que eu sou o crítico ferrenho há mais de 20 anos. Veja, Márcia, com o juro no patamar que está, de 15% da Selic, tá? E eu vi as expectativas de inflação do Focus, ela já aponta uma inflação em 2025 abaixo de 5%, nós temos uma taxa real de juros de 10%. Tá? Quer dizer, é impossível que a economia brasileira aguente uma taxa real de juros de 10% por muito tempo. Então, eu acho que nós vamos ter uma desaceleração forte do crescimento da economia brasileira a partir do segundo semestre. Desaceleração forte significa menor arrecadação tributária. Então, é possível que, devido à desaceleração do crescimento econômico, as expectativas de receita do Ministério da Fazenda não sejam cumpridas e a gente vai ter que se voltar a esse tema daqui a 3 meses. Olha, quanto mais tem que bloquear, quanto mais de contingenciamento tem que fazer para conseguir cumprir a meta de resultado primário. E sem contar, e essa observação é muito importante, que quando nós falamos de contas públicas, geralmente no Brasil, se fala apenas da despesa primária, que é de despesa sem pagamento de juros. Né? Sendo que mais de 95% do desequilíbrio fiscal brasileiro é financeiro. É pagamento de juros sobre a dívida pública. Então, enquanto nós não tivermos um debate sério no Brasil de como fazer uma redução estrutural da taxa de juros, não é uma canetada, mas é uma redução estrutural, a gente vai ficar enxugando gelo a toda hora. Ou seja, assim, eu fiz uma conta de quanto custou o aumento da Selic em 2025. Para os próximos 12 meses. Ela custou 150 bilhões de reais. E o governo e o Congresso Nacional estão brigando por 20 bilhões. Bom, esse é um dado alarmante, né? Fica, então, a pauta de um próximo Agenda em que a gente conversa. Muito obrigada, professor José Luiz Oreiro, pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. E caminhe também para os seus amigos. Até a próxima Agenda Econômica.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre segurança alimentar, margem equatorial, Pedral do Lourenço, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. Na minha concepção, esses negócios vão impactar economicamente essa região também. E a gente tem a expectativa de viver dias melhores. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. Como é que tem traficantes sem acerto? Como é que tem o pessoal que está na rua vendendo ambulante sem acerto? A origem da UPP é fazer controle territorial. Quando ela crescia e quando ela não crescia. Para onde que ela ia e para onde que ela não ia. Essa falácia da guerra é para manter controle da favela. Isso é uma sofisticação do século XXI para você ter o domínio. Aqui no Brasil é o único país do mundo em que aquilo que se atribui ao crime organizado foi criado dentro de instituições do Estado. Todas essas formas de lidar com conflitos e com o próprio crime, elas levaram a essa situação de hoje, né? Então, acho que, como a gente vê, apostar na continuidade disso ou é burrice ou tem alguém que lucra com todo esse cenário. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Aliança Empresarial de Mulheres do BRICS, conhecida também como WBA, que é a sigla para o nome em inglês, Women's Business Alliance, é um mecanismo do BRICS para promover o empreendedorismo feminino e a cooperação entre empresas lideradas por mulheres. Nossa convidada hoje é Mônica Monteiro, vice-presidente do Times Brasil CNBC e presidente da WBA aqui no Brasil. Olá, Mônica, muito bem-vinda. Obrigada por vir aqui conversar conosco. Roberta, é um prazer. Conta pra gente, a WBA foi estabelecida em 2019 e começou, né, a ser efetivada em 2020, né? O que ela alcançou nesse tempo de lá para cá? É muito interessante essa rede. A gente sempre fala que é necessário ter rede, principalmente na nossa pasta de gênero, e aí o WBA vem para isso, né? 2019 foi todo assinado, 2020 começa a operação. Aqui no Brasil ela é administrada pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria, e aí a gente trabalha na mesma governança em todos os países. Hoje eu sou a global, porque o Brasil é um país global do BRICS. O ano que vem será a Índia, então o país global será a Índia, né? Então, como é que a gente faz? Nós trabalhamos, sou eu a presidente, eu tenho uma vice-presidente e tenho 5 vice-presidentes temáticas de cada pasta que a gente faz a mesma governança em todos os países. Cada vice-presidente dessa tem um grupo de empresárias, todas voluntárias, que discutem aquela temática em que a gente faz negócios em cima daquela temática. Então, como os números nossos são muito ruins, a gente sempre recomenda alguma coisa para o governo, mas o nosso objetivo é fazer negócios entre a gente, não só networking, mas a gente fala que é transformar contato em contrato, né? Esse é o nosso objetivo. Então, a gente, na verdade, encontra nessas pastas temáticas quem quer comprar, quem quer vender, para que a gente consiga evoluir nesses números. E tem toda uma questão também, assim, como funciona a questão cultural, né? Porque são países muito diversos, realidades muito diversas. É difícil dizer se mais ainda, mas com certeza entre as mulheres, né, também é muito marcante essas diferenças, né? Acho que essa é a nossa vantagem, né? A gente é tão diferente que essa é a nossa vantagem, porque a gente consegue dialogar. E o Brasil tem essa maneira, essa diplomacia, acho que a gente nasce com isso aqui, de estar dialogando sempre com os diferentes. É o meu maior aprendizado como presidente do BRICS, eu
posso dizer que é esse, né? A gente saber lidar com cada maneira e cultura diferente de negociar, regra do jogo diferente, as barreiras de cada país, as dores de cada mulher em cada país desse é muito interessante. Mas a gente tem conseguido fazer coisas incríveis e isso é que é o grande barato do WBA, né? O WBA, como você falou, surgiu em 2020 e cada ano vem em um país e a gente faz vários eventos em cada país desse daqui. Não só no Brasil são feitos eventos, né? Então, assim, a própria África do Sul, ela fez a temática da agricultura, a Índia sempre pega a parte de saúde, a parte de tecnologia, a Rússia também pega a tecnologia e a parte financeira. Então, assim, o Brasil resolveu fazer de todas as temáticas e a gente fez esse ano dessa maneira. De maneira que a gente conecta antes, a gente faz um B2B junto com parceria com a Apex, com o Sebrae, com o Midict, com entidades também privadas como o SEMEC, das associações comerciais e outras entidades que existem de redes de empresárias no Brasil e convidamos todas para a gente estar juntando. Então, a nossa rede não é porque é da rede, vamos fazer negócio só com a rede, pelo contrário, nossa rede é ampla, né? E esse é o grande barato também, porque a gente também tem que dialogar com as redes do Brasil, entender as redes lá de fora. O grupo hoje está bem grande, Só para você ter ideia, a gente fez as discussões de grupos de trabalho e reuniões para poder estar entregando um relatório para a Presidência da República, foram mais de 250 mulheres se reunindo, todas voluntárias, todas empresárias, né? Sabendo o que está querendo ali, né? Com o propósito de crescer a empresa, de conectar outras empresas. Então, foi um movimento muito bonito. Esse ano, realmente, o Brasil deu um show. Que bom saber, né? Agora, a gente ouve muito falar, assim, das dificuldades das mulheres empreendedoras, empresárias, por exemplo, né, em conseguir financiamentos, o famoso teto de vidro, né? Assim, isso aparece também em outros países, as mulheres conseguem se amparar, se ajudar nessa questão mesmo da projeção feminina? Vou te dar uma realidade de números, só para você ter noção. Eu trabalho com as mulheres que exportam, né? As mulheres que estão nos países do BRICS. Então, já passaram por a etapa do Brasil e estão exportando. Elas precisam escalar mais, né? Para escalar mais, o poder público e privado tem que caminhar junto. Nós só vamos conseguir mudar esses números quando o poder público e o privado caminhar junto. E isso sim ser uma política não de propósito, mas de propósito para que mude esses números, né? Para que a pequena vire média, a média vire grande. Pra você ter ideia, hoje só 15% das mulheres que são lideradas, que têm empresas lideradas por mulher, elas conseguem exportar. A gente precisa escalar, isso é muito pouco. Precisa escalar isso. E para isso o poder público tem que estar junto com a gente, né? Para que a gente consiga não estar só na moda ou em outras redes econômicas, mas principalmente construindo pontos na área de energia, na área de infraestrutura, na área de tecnologia, na indústria da saúde. Então nós estamos prontas, com empresas já prontas para estar escalando. Para escalar, a gente precisa do apoio mesmo, né? Do poder público e privado junto. Eu costumo dizer que assim, no mundo, o dinheiro mudou de mão e vem mudado cada vez mais. As mulheres estão ocupando mais lugares de espaço, né? Estão trabalhando muito mais, portanto, já estão com dinheiro, com recurso. Elas vão buscar produtos que sejam de acordo com a realidade da mulher. Antes a gente não tinha isso, então o consumo tem que ter esse olhar. E aí é que nós vamos mudar essa regra do jogo. Então a gente tem duas coisas que a gente tem que fazer, poder público e privado junto. Essa cooperação tem que estar junto para estar realmente fazendo de propósito essa mudança de números, né? E pensar que a gente vai estar mudando esse consumo porque é a mulher que vai escolher um produto de acordo com a realidade dela, né? Vai escolher um celular que caiba na mão dela, não que tem. Vai escolher um carro que seja com a anatomia dela, né? Vai escolher um remédio que seja para o corpo dela e assim por diante. Então, o olhar da planta da fábrica ao comércio, à indústria, à agricultura, vai ter um olhar feminino. E para isso a gente vai estar mudando a economia. Mas a gente tem muito para estar fazendo. Imagina que só 15% das empresas lideradas por mulheres exportam. A gente precisa estar junto, para escalar junto, né? Claro, as nossas barreiras são várias, não só financeira. Só para você ter a barreira da segurança, que eu vou estar te falando. Como é que uma mulher viaja sozinha para um outro país, né? A gente sabe várias coisas, várias histórias que acontecem mesmo. Então, tem toda uma segurança, uma rede que tem que estar junto para apoiar, para que essa mulher possa escalar. E como a WBA pode, né, auxiliar, né, nessa promoção
das empresas lideradas por mulheres? O que é que nós temos feito? Os encontros de negócios, né? Comprador e vendedor. E é por isso que o apoio das entidades que fazem esse tipo de trabalho no Brasil tem que estar junto com a gente, né? A Apex tem feito esse trabalho, a CNI tem feito esse trabalho, o Sebrae tem feito esse trabalho junto com a gente. É muito, mas ainda é pouco. A gente precisa de muito mais para estar mudando esses números, né? A gente tem feito negócio de comprador e vendedor. Quem está querendo comprar o quê, quem está querendo vender o quê, e a gente já marca o encontro para poder a gente estar fazendo esses negócios. Então, é B2B mesmo que é que a gente está precisando. Além disso, a gente escalar uma pequena empresa ir para a média e para a grande, é que a gente vai precisar desse financiamento, como você colocou, né? Então, o financiamento tem que andar junto do B2B. Eu preciso escalar, eu preciso aumentar. Para a média virar grande, eu preciso dar uma obra com a empresa média para ela virar uma empresa grande. Não existe empresa grande. A pirâmide é muito mais curva para a gente. São muito poucas mulheres que estão no topo da pirâmide, muito poucas. E a gente precisa escalar isso. Então, a gente precisa realmente de financiamento, de aporte, para estar junto, chegando, mas isso tem que ser uma coisa de política, de propósito, para que isso aconteça. E por que as mulheres têm essa dificuldade maior? Assim, quais são as causas para essa questão aí? Existem causas culturais enormes, né? Eles ainda perguntam se você ter filho, você vai deixar de trabalhar. Essa pergunta ainda existe hoje em dia, né? Os bancos fazem perguntas que, se você for colocar, é uma loucura, né? Começar, assim, os bancos do governo e os bancos fora do governo tinham que ter essa política diferenciada, né? A gente fala, nós vamos ajudar as mulheres, mas precisa de mais. Precisa de muito mais do que isso. E aí, na hora que coloca uma mulher, então, na presidência, ali ela tem um outro olhar, né, para as mulheres. Ela vai ter um outro olhar, o consumo vai ser outro. Esse movimento é inevitável. É inevitável. As mulheres estão já em postos de trabalho, já estão com recursos, elas vão consumir. A decisão de compra, hoje, 70% já estão dito nos Estados Unidos que a decisão de compra é da mulher. No Brasil, a gente está chegando a isso. Então, se a gente vai decidir o produto, a gente vai decidir um produto muito mais responsável, um produto de mulher construído para a mulher, para o seu corpo, para o seu olhar. Então, precisa de mulheres na planta da fábrica, precisa de mulheres na agricultura. Só para você ter ideia, na agricultura, 15% só de mulheres, elas têm, de acordo com a FAO, têm terras cultiváveis. Então, ela precisa de muito mais. Se a gente colocar um pouco a mais nisso daí, a gente já combate a fome só com esse pouco a mais de terra cultivável por mulheres. Então, quer dizer, a gente tem que estar pensando realmente segmento por segmento e fazer as coisas pontuais do que está sendo feito. A nossa demanda é enorme. A gente tem a demanda da violência, a gente tem a demanda da saúde, nós temos várias demandas, mas a demanda dos negócios precisa ser olhada, porque é aí que a gente vai estar, essa arma poderosa do empresariado que pode mudar a economia, que a gente vai estar contratando mais pessoas, que a gente vai estar trazendo mais mulheres para essa roda da economia. Então, eu acho que a gente tem que ver o empresariado de uma maneira diferente, principalmente o empresariado feminino. E quando, diante dessa situação global, essa interação, né, da WBA, assim, nos outros países membros do BRICS e aliados, né, as mulheres têm essa mesma posição, essa mesma dificuldade de alcançar de conseguir os recursos, de conseguir alcançar os postos mais altos? Muito interessante, Roberta. Alcançar os postos mais altos, eu estou falando assim das mulheres do BRICS, é a mesma problemática em todos eles, né? Claro, aqui é uma coisa a mais, outra a menos, né? Você vê, a China tinha a política da minha geração lá, elas tinham a política do filho único. Se só nascesse só mulher, como é que seria, né? Então, assim, são problemas diferentes. Mas quando chega lá em cima, no topo, você vê, tanto no poder público, né? Você vê que no poder político tem pouquíssimas mulheres, né? E aí é que vai dar a decisão. Na África você vê um pouco a mais disso daí e cada país tem uma maneira de ser diferente, mas a problemática é a mesma, a falta de financiamento e a necessidade de uma rede de proteção maior para que a gente possa escalar mais ainda e ter esse gap, diminuir esse gap. Agora, é muito interessante, né? Você lidar com cada país é uma realidade tão diferente das empresárias, né? Você vê, uma puxa mais para um lado da saúde, o outro puxa mais também por causa da realidade delas, né? A nossa realidade aqui tem muito agro, né? Você vê as mulheres do agro aqui, eu acabei de vir de uma feira do agro, é interessantíssimo como elas estão entrando e tem outras barreiras que elas enfrentam ali, né? Então, assim, a mesma coisa acontece em todos os outros países.
as nossas recomendações, a gente vê que são as mesmas, né? As recomendações para o governo são as mesmas. Mas como atuar em cada país, no seu segmento de negócios, é completamente diferente. Então, você vai para uma China, você faz uma China, você vai fazer uma China de IA, de inteligência tecnológica, tem um campo enorme. Eu acho que isso é uma vantagem. O nosso número está desse jeito, é uma vantagem porque a gente tem uma avenida para estar percorrendo. Eu vejo vantagem, sim, que a gente está no momento ideal para a gente estar avançando. A necessidade é mais cooperação e o poder público e privado está junto. Vocês realizaram um evento, um fórum, né, em março. Quais foram as conclusões? Olha, a gente já começa a realizar fórum desde janeiro, tá? Então, janeiro a gente teve África do Sul, a gente teve aqui no Brasil, teve na Rússia, teve na China. Então, todos os meses desse ano a gente vai estar trabalha em cada país, né? Então, não é só no Brasil. Foi daqui do Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro. Todos os meses, em cada país do BRICS, a gente faz esses encontros grandes em que tem as recomendações, discussões sobre cada tema desse e o principal, que é o B2B, que são rodadas de negócios. Então, todos esses a gente tem feito isso daí. Vamos mudar os números, eu acho que até final de 2025, essa é a minha meta, que a gente consiga avançar nesses números. É para isso que eu e meu grupo todo, voluntariamente, estamos trabalhando para que a gente consiga mudar esses números, né? Mas a gente tem feito um trabalho enorme, não só de discussão, mas principalmente de execução, de estar juntando mulheres de negócios entre elas. E como você falou, né, a questão toda é pública e privada. Com relação assim, ao setor público, quais são as recomendações, né? Nós estamos aqui no Senado, uma casa legislativa, né? O que falta na legislação brasileira? Olha, vou dar um exemplo. Se a gente der uma obra, aí vai assim, olha, não temos empreiteiras lideradas por mulheres. Não tem. Porém, ela está média e está pequena. Se eu der para uma média, ela vai virar grande. E o ano que vem ela já vai estar dentro da pirâmide de empresas grandes para ser disputada. Então, o que a gente quer, na verdade, são oportunidades para que a gente possa escalar junto e competir igual para igual. É isso que a gente quer, competir igual para igual. Mas, para isso, a gente precisa escalar. Né? Para escalar, precisa estar junto disso daqui. Então, precisa de alguns regulamentos para que a gente consiga inserir. Daqui a pouco vai estar tudo normalizado. Mas esse pulo a gente precisa dar. É necessário isso daí. É necessário estar colocando. Já é urgente, no mundo todo já está fazendo. E o Brasil precisa fazer isso cada vez mais. Né? Então, esses mecanismos poderiam ser, por exemplo, cotas? Eu não diria, essa palavra toda, tem gente que é a favor, que é contra, tal, mas eu acho que é inserir, ela ser mais inclusiva mesmo. Né? A gente está falando aqui de obras, né? Uma obra de uma empresa pequena, de construção civil pequena, ela só vai se tornar média quando ela ganhar alguma coisa. Ganhar não, porque ela vai competir de igual para igual. Mas eu preciso colocar ela dentro dessa economia. Como você vai chamar, se isso é cota, se isso é um percentual, se isso é uma meta? Vamos colocar isso como uma meta para a gente colocar e chegar a 30%, a 35%? Vamos colocar numa meta? Né? E para isso precisa ser colocado. Tem que ter um olhar, né? Tem que ter um olhar de propósito para que isso aconteça. Então, precisa desse olhar, que seja, eu tenho um propósito, não, propósito, eu quero de propósito, que a coisa aconteça na ação. Não só nisso, estou dando um exemplo aqui, mas são em todos os outros segmentos, para que a gente consiga realmente ter e avançar nisso, escalar, que a gente fala. Né? Então, não adianta eu ficar só na pequena, só na média. Para isso, eu preciso desse apoio para esse começo agora, porque a gente vai dar a entrega. Daqui a pouco, quando tiver 30%, 35%, a regra é igual. Tem alguns projetos, né, de cooperação, por exemplo, um projeto algodão que está sendo desenvolvido. A gente pegou o algodão e outros projetos, porque vai da agricultura à indústria, né? Passando pelo tingimento, pela moda. Então, a gente participou de Fashion Week na Rússia, na China. Agora a gente está trazendo toda a parte de moda, com design, com tudo, que vai ser exibido agora no Summit no Rio de Janeiro, da moda da China. Está mostrando aqui para cá. Então, a gente está tentando fazer todo esse cruzamento, principalmente do algodão brasileiro. Com o algodão brasileiro, a gente exporta muito o algodão, né? É consumido
distribuído pelo mundo todo e esse movimento tem que estar crescendo mais, mas a gente também está produzindo aqui. Então é importante que essas empresas, tanto da Índia quanto da China, vejam o nosso algodão, vejam a qualidade do nosso algodão, para que a gente possa vender também para as empresas lideradas por mulher. Mas aí, nesse caso, então, é o algodão já beneficiado, trabalhado, tecido... O algodão aqui no Brasil, ele é mais vendido, ele é cru, né? In natura mesmo, né? Então, assim, a gente precisa construir mais essa indústria aqui no Brasil. Para isso, a gente precisa conectar comprador e vendedor, para que a gente consiga deixar também esse algodão aqui e misturar com o algodão de outros lugares, né? Eu lembro que a presidente da Etiópia ligou para mim e falou assim, e o algodão da Etiópia? Eu digo, por que não está junto, né? Isso é que é o grande barato também dessa rede. Essa rede a gente não diversifica nem por partido, nem por... Pelo contrário, todo mundo está junto, né? Eu acho que a rede de mulheres, por essa casa também ser desse jeito, né? Acho que a Câmara e o Senado têm mostrado isso, que na pauta de gênero a gente está tão aquém. A gente precisa tanto mudar os números da gente, que é de 15% para a gente chegar a 35%, é mais que dobrado o que a gente está fazendo, que a gente não pode ter. Então, a gente se junta de todos os movimentos. Por isso que o WBA recebe todos os movimentos de mulheres que trabalham para a pauta de empresariado, de empreendedorismo. Recebemos todas elas, convidamos todas para estarem nos eventos conosco, tanto na China, quanto na África do Sul, quanto na Índia, né? E a gente vai estar ainda trabalhando até esse ano 2025 todo, em cima dessas rodadas de negócios. Um outro projeto muito interessante é a Orquestra Sinfônica do BRICS. O que é isso? A Orquestra Sinfônica do BRICS, a gente está trabalhando ainda nessa temática, porque a música, ela passa por todos os países, né? Todos os encontros nossos, a gente tenta trazer um pouco da cultura de cada país, porque a gente só faz negócio com quem a gente conhece, a gente não faz negócio com quem a gente não conhece. E a cultura é a maneira de estar conhecendo. A música foi o que a gente achou, em que poderia ser um elemento de união de todas nós. E aí a Rússia conhecia a música brasileira, os instrumentos, e aí as universidades estão se comunicando para estar construindo essa orquestra sinfônica e poder estar trabalhando numa orquestra única WBA. Mas ela tem algum enfoque assim feminino? 100% de mulheres. Só mulheres? 100% de mulheres. Só de mulheres. Só de mulheres. É um trabalho que está sendo feito ainda pelas universidades, com regras claras, para que cada universidade depois venha dar aula. Então, está sendo feito ainda com regras claras, é a mesma coisa do algodão, sabe? Com regras claras para que a gente possa fazer o trabalho do algodão e todas poderem estar trabalhando em cima dessa temática. E aí essa orquestra depois vai viajar pelos países do BRICS? Tomara que venha muito patrocinador para ajudar. Como eu falei, a gente é voluntário, nós somos subordinados à CNI, mas a gente, na verdade, pega todos os parceiros para estarem ajudando, e aí é que eu falo mesmo, né? É sair do propósito para o de propósito, para que a gente possa fazer projetos como esse, tá percorrendo o mundo todo. E qual é a visão, assim, até o fim do ano, assim, o que o Brasil, a presidência brasileira, né, gostaria de entregar, né, na conclusão? O MIDIC tem feito pesquisa com esse recorte feminino, que é uma coisa muito interessante, porque não existia. A gente não sabia como é que era o número de mulheres que eram empreendedoras na exportação, e hoje a gente já tem esse número, né? A gente sempre soube do micro pequena empresa, que é liderada por mulheres, mas a gente nunca soube dentro da pirâmide, essa mulher média que está aqui com essa dor da exportação, com todas as barreiras, não é da língua, mas do medo, de outras coisas que é interessante a gente discutir aqui depois. Como é que essa mulher pode escalar, né? Como é que ela pode estar fazendo tudo isso aqui? Então, eu acho que esse momento... Eu até me perdi. Esse momento do MIDICT, quando o MIDICT fez essa parte toda de pesquisa, né, ela fez esse recorte e a gente hoje tem 15% de mulheres que exportam. Eu espero que no final do ano a gente chegue a pelo menos 19% de mulheres que consigam exportar para que esse número mude, né? Quando uma mulher exporta, ela está escalando, está colocando já o seu dinheiro em outra moeda, a qualidade chega num outro nível, a exigência é outra, o produto melhora, né? Ela emprega muito mais, o salário de quem ela emprega é maior, entendeu? Então, você vai vendo que a pirâmide vai mudando a qualidade disso tudo. Portanto, a gente vai estimular, sim, a mulher a exportar com responsabilidade, né? Não é exportar dessa maneira, chega lá e vai fazer... Não, tem todo um trâmite de responsável. Por isso que é importante estar sempre conversando com as entidades como a PEX, como outras, como o SEBRAE, como outras entidades, como a CNI,
que possa realmente ajudar. Tem que ter advogado junto, tem que ter um apoio junto, tem que entender quem é que está comprando do outro lado, tem toda a barreira legal de cada país, tem como assinar, né? Cada formulário é diferente um do outro. Quer dizer, existe uma burocracia diferente disso tudo que é importante a pessoa saber, senão não vai conseguir fazer a sua primeira exportação. E quem faz a primeira não deixa de fazer mais. Porque isso traz sempre, né, assim, ganhos. Sempre ganhos. E tem sido muito importante essa parceria com o MIDIC, sabe? Porque ele fazer esse recorte, a gente conseguir saber onde é que nós estamos e o que é que nós queremos, isso aí só foi possível porque tinha parceria do Ministério junto e de outros organismos do governo junto com a gente. E aí, depois que concluir, entregar a presidência do WBA, né, o ano que vem, vai para a Índia, e aí você volta a ser presidente do capítulo nacional. Do capítulo nacional. Então, nós somos convocadas, continuamos fazendo a rodada de negócios, continuamos fazendo todo o trabalho, só que agora o foco vai ser na Índia. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um campeonato de startups aqui. Já foi feito também nos outros países, ano passado na Rússia, um ano retrasado na África do Sul e assim por diante. Então, esse ano vai ser aqui no Brasil. Nós estamos premiando 9 estrangeiras e 9 brasileiras agora no encontro dos presidentes da República. Isso é super importante. Foram, sabe, mais de 1000 projetos entregues e a gente está premiando agora as melhores startups para estar em vários segmentos, e isso com o apoio do SEBRAE para avaliação de todos esses, as chairs de cada país, né, como a gente se chama de chair, a principal de cada país, que votou foi finalista no final enfim, terminou votando em quem as ganhadoras da startup, que vai ser premiada agora. Então, isso é super importante. Então, próximo ano, a Índia que vai fazer essa competição, né? E aí a gente tenta fazer todo um trabalho que foi feito nos países, tem uma governança super interessante, todo país tem a mesma estrutura, né? Então, a gente consegue falar com o igual da gente do outro lado, não só eu como presidente, mas cada líder desse. Então, tem uma líder da área da saúde, consegue falar com a líder da área de saúde de cada país desse, cada líder da área de saúde, embaixo tem várias empresárias. Então, a gente consegue convocar todas elas para uma reunião de uma maneira interessante, né? Você vai falar de inteligência artificial na saúde, a gente consegue convocar e aprender cada vez mais o que é que está sendo feito na Índia, na Rússia. Então, é um aprendizado muito grande. Mônica, muito obrigada pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho. Tomara que aumente muito o número de mulheres empreendedoras. Muito obrigada, Roberta. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada e até o próximo Cidadania Mulher. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre segurança alimentar, margem equatorial, Pedral do Lourenço, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. Na minha concepção, esses negócios vão impactar economicamente essa região também. E a gente tem a expectativa de viver dias melhores. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essas imagens de satélite são feitas a partir de 1988 e é possível perceber que poucas ilhas de florestas se mantêm intocadas. Quem preserva o meio ambiente hoje no país e que tem essa relação e esse comprometimento são os povos indígenas, comunidades tradicionais que têm uma outra relação com a terra, com todos os biomas ali. A função, por dever, é do Estado. Mas quem tem cumprido esse papel, eu não tenho dúvida que são os povos indígenas. Um professor indígena me pegou pelo braço e falou assim: senador, vem até aqui. Ele me levou, tinha um olho d'água. Quando ele chegou lá, naquele olho d'água, estava morto. Claro, cercado por soja, milho, cana e agrotóxico pelo ar. E ele reflorestou aquele olho d'água. E a água começou a
a surgir dali. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel. Porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Idosos saudáveis e felizes. No Distrito Federal, emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Eu estava com depressão, com ansiedade. Isso aí foi uma coisa assim para me levantar. Redação Nota 1000. Oficina da Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Mostrou que meu esforço valeu a pena, que meu estudo também valeu a pena. Me deram, basicamente, ideias como fazer e me ajudaram muito. Isso foi muito importante para mim. Está cada vez mais difícil saber o que é real. Proposta de regulação da inteligência artificial está em análise na Câmara dos Deputados. Hoje a gente está aqui com um médico. O que acontece depois que a gente morre? Não sei, ainda não morri. Gente, alguém me dá meu chinelo para eu acertar no rosto desse médium? Freiras do beatbox e da dancinha, que bombaram na internet, são homenageadas na Assembleia Legislativa do Paraná pelo trabalho que fazem com dependentes químicos. Que tal saber o que as casas que fazem as leis têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida. É isso que a gente faz aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Show Depressão, Show Artrite, um programa financiado a partir de emenda parlamentar, beneficia idosos aqui do Distrito Federal. É o Melhor Idade no Esporte. Quem participa fala que está com muito mais disposição e bem mais feliz. Junho em Brasília é sinônimo de arraiá, quadrilha e festa de São João.
Na UBS 16 de Sol Nascente não é diferente. O que muda aqui é a disposição de quem decidiu entrar na dança. Para chegar aqui com todo esse pique, essa turma passou meses lapidando o sorriso através de muito exercício físico. É o projeto Melhor Idade no Esporte, uma iniciativa que coloca os idosos no centro das atenções, com cuidado, carinho e muito movimento. O objetivo aqui é levar saúde e bem-estar para quem tanto já contribuiu com a sociedade. Como diz o ditado, mente sã em corpo são. Dona Josefa é prova viva de que a receita funciona. Após 6 meses no projeto, ela perdeu 5 quilos e ganhou disposição de sobra para vencer a depressão. Eu estava com depressão, com ansiedade. Faz 1 ano e 6 meses que eu perdi meu esposo e passei quase 3 anos e pouco com ele lutando, né? E isso aí foi uma coisa assim para me levantar, né? Muitos que me viam, que me vê hoje, dizem-me assim, Dona Josefa, o que está acontecendo com a senhora? Porque a senhora está mais bonita, a senhora está mais alegre, mais feliz. O projeto nasceu em janeiro deste ano e oferece atividades como musculação, treinos de coordenação motora, estimulação da memória e até apoio psicológico. Tudo para garantir mais bem-estar no dia a dia para cerca de 240 participantes. O Bira é um dos instrutores. Ele é professor de educação física e encontra realização profissional quando vê o progresso dos alunos. Quando ele chega no dia da aula, professor, eu fui ao médico, os exames meus deu positivo, tá tudo ok, melhorou bastante. Muitos chegaram aqui até uma de cadeira de roda, hoje já está andando, fortalecendo por causa do trabalho de fortalecimento de perna. A minha satisfação de vir trabalhar, ver o depoimento de cada um, eu ganhei o dia. Isso aí não tem preço que pague. O Bira não é o único a se empolgar com os resultados do projeto. A UBS 16 também tem comemorado os números da iniciativa. A gente viu que a procura, tanto na demanda aguda, diminuiu muito desses idosos, porque eles já estão aqui na UBS fazendo atividade física, prevenindo também as complicações das doenças crônicas da idade deles. No começo era um projeto que seria até há mais de 60 anos, mas depois deu tanto certo que às vezes até 55, 50 já foram entrando no projeto também, sem restrição nenhuma. O sucesso é tão grande que virou até documentário pelas mãos da Sofia, médica residente que voltou o olhar para a importância de ações preventivas para a melhoria da saúde dos idosos. Eles melhoraram a saúde em todos os aspectos, então as pessoas referiam que estavam se sentindo mais dispostas, que tinham mais energia para fazer suas atividades, que tinham controlado doenças também que elas já tinham, então diabetes, hipertensão, depressão, ansiedade, artrite. As pessoas realmente tinham diversos relatos parecidos de que depois que vieram participar aqui, se tornaram muito mais ativas na comunidade, fizeram amizades e ainda tiveram esse benefício gigantesco na saúde delas. O projeto Melhor Idade no Esporte é fruto de uma parceria entre a Procuradoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui da Câmara Legislativa com os institutos Mover a Vida e Casa do Sol. Financiado por meio de emenda parlamentar do deputado Chico Vigilante, o projeto oferece todas as atividades de forma gratuita. Uma verdadeira política de saúde preventiva que se paga com esforço e muito suor. Hoje tem determinadas doenças que a pessoa vai para uma UTI que custa R$45 mil por dia. Portanto, à medida que você tem um projeto como esse, que traz as pessoas, e elas estavam dando depoimentos aqui dizendo que a partir do momento que chegaram aqui diminuiu as dores no corpo, tinha gente que quase não estava mais andando e agora está andando normalmente. E as pessoas estão felizes, né? Portanto, elas não vão parar numa UTI. Isso é um trabalho preventivo que vai fazer com que a gente diminua os gastos com a saúde e diminua a necessidade que tem de leitos de UTI, de leitos hospitalares no Distrito Federal. Lembra o arraiado início da reportagem? Ele não ocorreu por acaso. Um dos motivos da festa foi comemorar a notícia de que o projeto terá continuidade no ano que vem. Ou seja, o Melhor Idade no Esporte
vai seguir moldando o corpo e o sorriso de muita gente. Olha só que ideia bacana da Escola do Legislativo da Assembleia do Acre. Fica a dica, hein? A escola oferece oficinas de redação para estudantes do ensino médio da rede pública de ensino, de vários municípios, viu? A ideia é capacitar os alunos com técnicas de redação para o Enem. Teatro dos Nauas, Cruzeiro do Sul, na plateia, 400 estudantes do terceiro ano das escolas do Henrique Ruth, Craveiro Costa e Flodoardo Cabral. Eles estavam celebrando o encerramento da oficina de redação para o Enem, ministrada pela equipe da Escola do Legislativo, ofertada dentro do programa Redação Nota 1000. Esse encontro aqui em Cruzeiro do Sul, que foi pensado com muito carinho pelo nosso presidente, ele pediu que a gente centrasse todos os esforços aqui e aproveitasse esses 2 dias de muita troca, muito conhecimento. E eu quero dizer que os alunos de Cruzeiro do Sul, toda a rede educacional de Cruzeiro do Sul está de parabéns. Essa foi a etapa que atendeu o maior número de estudantes. Foram 2 dias de aulas teóricas e práticas até a diplomação, que aconteceu em clima de festa, com a efetiva participação de todos os envolvidos. Um fato inédito marcou a etapa no Juruá. A aluna Maria Eduarda Silva, da Escola Flodoardo Cabral, alcançou nota máxima na redação e reconheceu a relevância do projeto. Foi muito bom saber disso. Mostrou que meu esforço valeu a pena, que meu estudo também valeu a pena. Eles ajudaram muito, explicaram muito bem, eles me deram um meio para conseguir fazer essa redação. Me deram, basicamente, ideias como fazer, e eles me ajudaram muito, isso foi muito importante para mim. Esse projeto, ele é muito importante porque possibilita que esses alunos saibam que eles são capazes de uma redação nota 1000. O presidente da Assembleia, Nicolau Júnior, e o deputado Gilberto Lira, presidente da Comissão de Educação, prestigiaram a diplomação. A mesa diretora da LEAC tem garantido que o projeto alcance todas as regionais do estado. Sim, é muito importante fomentar esse tipo de projeto para dar um incentivo para os nossos alunos que muitas vezes não têm como pagar um pré-ENEM, pagar aula particular, e aqui eles tiveram acesso, tiveram 2 dias, com profissionais, e foi um momento de distração também, então foi muito bom. É um projeto, é um sucesso, tá? 3 escolas, as maiores escolas estaduais aqui de Cruzeiro do Sul, e eu estou muito feliz porque são mais de quase 2.000 jovens já atendidos por esse projeto maravilhoso. E o Redação Nota 1000 do Poder Legislativo, vamos continuar. Se Deus quiser, vamos ajudar muito essa juventude a poder aperfeiçoar essas novas técnicas para que quando chegar em novembro, esses alunos estejam realmente preparados. A cidade baiana de Camaçari recebeu a tocha que celebra a independência do Brasil na Bahia, que não foi em 7 de setembro de 1822 não, viu? Foi em 2 de julho do ano seguinte. Para o povo de Camaçari, essa é uma reparação histórica, porque só há 3 anos é que a cidade foi incluída no roteiro do Fogo Simbólico, que passa pelas cidades consideradas importantes para o processo de independência do país. Camaçari viveu mais um momento histórico com a chegada do fogo simbólico da independência do Brasil na Bahia. A tocha partiu de Dias Dávila e foi recebida em Camaçari por autoridades, moradores e grupos de corrida. Muito importante, né? Um orgulho estar aqui representando a cidade de Camaçari com a passagem do fogo simbólico. E é a primeira vez que eu participo, fico honrado em estar aqui participando. Espero estar aqui ano que vem. E é muito importante para a nossa independência da Bahia. E a gente está comemorando da melhor forma, praticando atividade física. No percurso em Camaçari, feito até a Prefeitura Municipal, cerca de 200 pessoas se revezaram pelas ruas da cidade. Foram representantes da terceira idade, LGBTQIA+, atletas e profissionais liberais. Este é o 3º ano seguido em que Camaçari recebe a tocha 2 de julho, data que marca a independência do Brasil na Bahia. A participação do município nesse evento marca a luta por reconhecimento histórico. De fato, é uma reparação histórica. Espero que seja uma crescente nesse sentido,
porque para além da reparação histórica, dentro da perspectiva do 2 de julho, nós temos inúmeras reparações para fazer no município de Camaçari, que é parte integrante do Recôncavo Norte da Bahia. Para a secretária de Cultura do município, Elci Freitas, o fogo simbólico ao 2 de julho representa o fortalecimento da identidade histórica e cultural do município. Então, é reconhecimento que Camaçari, de fato, está na Rota 2 de Julho. Isso, para a gente, é um motivo de muita alegria. A chama hoje vai percorrer a nossa cidade, aquecendo o coração ainda com mais firmeza e mais significado aqui para a nossa cidade. Sempre atenta aos grandes eventos do município, a Câmara de Camaçari também esteve presente no ato festivo. Só agradecer a Deus e fazer parte de um momento muito importante que Camaçari atravessa, terceiro ano da independência e passando por Camaçari, sendo lembrado realmente as pessoas que batalharam por um momento especial que nem esse. E a gente fica feliz porque Camaçari está sendo representada da maneira correta, né? Sendo lembrado os guerreiros que lutaram por nossa cidade, para hoje nós termos a independência de nossa Bahia. De receber esse fogo simbólico, passar por Camaçari, né, pela nossa história, é motivo para nós de também fortalecer esses laços com a história e com o povo de Camaçari. As comemorações pela passagem do fogo simbólico em Camaçari foram encerradas no prédio da Prefeitura Municipal. Na chegada, o prefeito Luiz Caetano recebeu o fogo simbólico das mãos do historiador Diego Kopke, acompanhado de autoridades e secretários municipais. Hoje eu estou muito feliz, porque fiquei muito emocionado, porque é na Bahia exatamente, e Camaçari participou, onde aconteceu a verdadeira independência do nosso país. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Já reparou como está cada vez mais difícil saber o que é real nas redes sociais? Com toda essa inteligência artificial? Pois é, segundo especialistas, 54% dos brasileiros já usam essa tecnologia. Uma proposta para a regulação da IA está em análise aqui na Câmara dos Deputados. Teve uma época em que pesquisar era abrir livro, virar página por página, anotar tudo. Enciclopédia era relíquia de estante. A revolução digital mudou tudo. Hoje a resposta vem em segundos, direto da tela do celular ou computador. E quem responde nem é mais gente, é a inteligência artificial. Cada nova ferramenta parece cena de filme. Você digita um texto e a IA cria do zero imagens, personagens. Um exemplo famoso? A Marisa Maiô. Aqui as cartas estão dizendo que é momento para você ter calma. Olha, taróloga, essas suas cartas estão falando igual minha psiquiatra, hein? Apresentadora de TV que nunca existiu em um programa de auditório que nunca foi gravado. Tudo feito por uma ferramenta de inteligência artificial na internet. Gente, agora a gente vai falar com a Juliana, nossa repórter, que está nas ruas hoje. Juliana, onde você está? Oi, eu tô aqui nas ruas, gente. Hoje a gente está aqui com um médium. O que acontece depois que a gente morre? Não sei, ainda não morri. Gente, alguém me dá meu chinelo para eu acertar no rosto desse médium? A criação dos vídeos feitos por IA estão bombando nas redes sociais e haja criatividade. A gente testou também. No prompt de comando da ferramenta de IA, eu escrevi: eu na audiência pública da Comissão Especial sobre Inteligência Artificial da Câmara dos Deputados. Pronto, aqui estou. Na audiência pública que aconteceu de verdade na Câmara dos Deputados, o papo foi sério. Especialistas e parlamentares discutiram como usar a inteligência artificial com ética. O debate parte de um projeto de lei que já passou no Senado e agora segue na Câmara. A ideia é discutir e definir os riscos e proteger direitos. No debate, o representante da Sociedade Brasileira de Computação, Kleber Zanchetin, trouxe um dado importante, que 54% das pessoas no Brasil já usam a inteligência artificial. A inteligência artificial é talvez uma das tecnologias
disruptivas, mais acessíveis. Quer dizer que qualquer pessoa com uma conta online consegue ter acesso à mesma tecnologia do que pesquisadores em grandes laboratórios e universidades no mundo todo. Um exemplo é o ChatGPT. Ele responde perguntas e escreve textos coerentes com base em informações da internet. Desde que foi lançado em 2024, vem evoluindo tanto que parece gente conversando. Quer ver? Vou perguntar aqui para ele quais riscos você impõe à sociedade. Primeiro o chat diz desinformação e manipulação. Aí eu perguntei quais os efeitos mais graves no futuro. Ele respondeu que governos podem usar a IA para violar privacidade, manter a vigilância, operar sistemas autônomos de guerra e até substituir empregos. O especialista Kleber Zanchetin, da Sociedade Brasileira de Computação, fez um outro destaque importante na comissão. As pessoas que estão sendo recém-formadas é que vão sofrer, porque com a tecnologia que a gente tem hoje, ela consegue automatizar processos mais simples, que são os processos no qual os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho normalmente executam para aprender e depois evoluir. Bruno Bione, diretor da organização Data Privacy Brasil, disse que dá para estabelecer regras sem travar a inovação. O projeto de lei brasileiro, ele não vai engessar a inovação, ele é bastante flexível dentro de uma lógica de classificação dinâmica de risco. O projeto de lei ele regula o uso contextual da tecnologia e não a tecnologia em si. A gente não quer uma inovação que seja para causar ainda mais concentração de riqueza, mais discriminação e problemas estruturais que a gente tem na sociedade brasileira. Afonso Nina, presidente da associação que representa as Big Techs, afirmou que a regulamentação deve equilibrar desenvolvimento com responsabilidade. É muito importante a gente entender a velocidade da transformação tecnológica e garantir que tenhamos uma regulação que, ao mesmo tempo, trabalhe com os princípios éticos que são fundamentais para a proteção dos direitos importantes e fundamentais, mas que, ao mesmo tempo, impulsione o desenvolvimento e a inovação do Brasil. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, destacou que o tema tramita com prioridade na Câmara. O esforço que nós faremos é garantir a sofisticação, o desenvolvimento das múltiplas possibilidades da inteligência artificial, sempre levando em conta a necessidade de garantir a proteção dos dados pessoais. Esse é um dos desafios da comissão que discute a proposta de lei que regulará a inteligência artificial no Brasil. Vocês viram as freiras que viralizaram nas redes sociais cantando a música Vocação e fazendo uma percussão vocal em uma dancinha? Pois bem, elas foram homenageadas na Assembleia Legislativa do Paraná. Os parlamentares destacaram o trabalho que elas fazem no acolhimento e recuperação de dependentes químicos. O plenário da Assembleia Legislativa foi o palco das irmãs Marisele Rego e Marisa de Paula Neves. A dupla fez uma pequena apresentação e surpreendeu com tanto talento e carisma. Vocação, oh, oh. As religiosas, que ficaram conhecidas nacional e internacionalmente após viralizarem nas redes sociais com o passinho e o beatbox interpretando a música Vocação, receberam uma menção honrosa no Legislativo. Homenagem proposta pela deputada Mabel Canto. A Copiosa Redenção, né, essa congregação que inclusive tem sede em Ponta Grossa, ela faz um trabalho maravilhoso há mais de 35 anos. E esse destaque que as nossas queridas irmãs estão dando, principalmente a palavra de Deus, e a esse trabalho que a Copiosa faz no combate, né, às drogas, é extremamente importante. E justo homenageá-las, né, por levar o nome do Paraná, por levar o nome da Copiosa Redenção. Eu posso pessoalmente dizer que eu estou muito emocionada de ter trazido as irmãs aqui hoje. Acho que de todas as pessoas que eu já trouxe aqui, hoje foi a que eu tremi, porque
elas têm um trabalho assim muito honroso e muito significativo. As irmãs também falaram sobre a alegria de estar na Assembleia Legislativa e sobre o trabalho que desempenham na comunidade, de acolhimento e recuperação de dependentes de álcool e drogas. Foi muito emocionante estar aqui, nessa Assembleia aqui em Curitiba, porque nós, enquanto Irmãs da Copiosa, nós rezamos muito pelos políticos. E receber essa homenagem, esse reconhecimento de um trabalho que a Copiosa Redenção faz, de evangelização e também do tratamento em dependência de drogas, foi uma emoção. E como é que é atingir esse público, esse trabalho de vocês? Para nós tem sido uma alegria. Eu costumo dizer que mais eficaz do que a rede social é o Espírito Santo. Então ele sopra onde quer, ele faz o que ele quer. A gente só ouve o ruído, a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Mas tem tocado muitos corações e para nós isso é uma alegria. Por fim, elas alegraram a todos com mais um pouco da apresentação que mistura a fé, espiritualidade e descontração. Vocação, oh, 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 vocação, oh, oh, oh. Olha, essa música aí gruda que nem chiclete, viu? Se ficar cantando durante o dia, lembra da gente aqui no Parlamento Brasil. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu achei interessante reviver a história, né? Tudo que ele colocou lá, ensinando pra gente, mostrando tudo que aconteceu até hoje, até aqui, como que nós estamos hoje. Achei muito legal isso. Eu acho importante, sim, pra gente conhecer como que funcionam as coisas aqui dentro, né? Nós somos governados por todos que estão aqui e isso é importante para todo brasileiro. Eu gostei, o mais acho da parede de tijolo, que gostei muito, é muito lindo, muito impressionante essa obra de arte. Eu sou da Suíça, não conheço e para mim foi uma coisa bem interessante ver como é um Congresso Nacional daqui. Eu conheço o Congresso Nacional da Suíça, mas não daqui. É muito interessante comparar as duas. Eu acho importante. Vinha a Brasília e não fazia a visita, parece que a gente não vê a Brasília. Para aprender mais, realmente, para ter uma noção da cultura de Brasília, né, da história do nosso país. Sehr eindrücklich. Ele ficou muito impressionado. Ich habe schon zu meinen brasilianischen Freunden gesagt, es ist das Gegenteil von der Schweiz. Ele disse que tudo que ele tem visto aqui é o contrário da Suíça, o país de origem dele. Ja, weil erstens wegen der Architektur natürlich, es ist ja sehr bekannt. Weltbekannt und zweitens, weil es auch interessant ist, andere Parlamente auf der ganzen Welt zu sehen. Ele achou importante conhecer a arquitetura, obviamente quem é interessado por arquitetura, e também conhecer como que o parlamento de outros países também funciona. Eu sempre vejo essas coisas pela televisão e estar aqui nesse lugar realmente faz um clique com a história do Brasil e com a importância da cidade de Brasília para o Brasil. Acho que foi bem, assim, como um estudante brasileiro, foi bem legal estar aqui e ver como que realmente é aqui dentro. A gente sempre lê sobre outros lugares, sobre, não sei, Washington, essas coisas, e a gente tem essa casa aqui dentro do Brasil, e eu acho que conhecer o que a gente tem e todas essas artes que a gente tem, eu acho bem importante. O que mais chamou atenção foi a arquitetura, né, a parte arquitetônica e as obras de arte. Primeira vez que eu venho, né, não conhecia, então assim, é algo que hoje está muito em evidência, né? Obviamente aí a gente sabe de tudo que vem acontecendo no país, então acho importante a gente saber onde que tudo é feito aqui dentro do Brasil, né? Pelos os nossos governantes.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre segurança alimentar, margem equatorial, Pedral do Lourenço, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Não percam. Na minha concepção, esses negócios vão impactar economicamente essa região também. E a gente tem a expectativa de viver dias melhores. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A sombra da servidão é algo que nos acompanha independente dos espaços que a gente atua. Há sempre uma expectativa que aquele corpo preto do passado e do presente está num determinado lugar para servir. Parece que a estrutura está funcionando aqui e a gente está aqui do lado de fora querendo entrar. Só que não, a gente está dentro da estrutura, inclusive o centro dessa estrutura só funciona porque a gente está na margem. Tem sido um projeto político intencional. Se você circula por escolas públicas em comunidades periféricas, você vai ouvir de meninas de 5, 6 anos que o sonho delas é serem empregadas domésticas. São lógicas naturalizadas pelas políticas do Estado brasileiro, que são feitas na sua grande maioria por homens brancos, e aí a gente vive num estado do patriarcado, que dão sentido também ao que a gente discute na historiografia do passado presente. Uma servidão institucionalizada foi sendo recriado no tempo da liberdade. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 14 de julho, e o Senado Notícias está no ar. O Código Eleitoral está fazendo 60 anos, às vésperas de uma votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado de um texto que vai redesenhar o Código e unificar leis que tratam de assuntos relacionados. Desde que a Justiça Eleitoral foi criada em 1932, esse vai ser o nosso quarto código. No ano das últimas eleições gerais, o Brasil completava 90 anos de justiça eleitoral. O primeiro código, disciplinando a matéria, é de 1932. A era Vargas tem um primeiro compromisso que é exatamente suplantar a Primeira República. E, inclusive, ela vai ser pejorativamente chamada de República Velha.
O certo é que era uma república oligárquica em que o conjunto da população, na verdade, estava afastado de qualquer participação política. As eleições eram completamente fraudulentas, inclusive entre os grupos que se digladiavam entre si. Havia uma roubalheira generalizada de um lado e de outro, até porque o voto era a descoberto. O código vai ser elaborado por uma comissão, particularmente por 3 juristas, e depois ela vai ser analisada pelo Poder Legislativo, que ainda está funcionando neste momento. É um código muito grande, muito extenso, mas que, na verdade, pretende superar o atraso, aquele arcaísmo da República Velha. O código em vigor já dura 60 anos. Sobreviveu ao regime militar, sendo recepcionado pela nova Constituição. Aquela coisa, a cada legislatura muda-se uma coisinha aqui e ali. Mas boa parte do que foi estabelecido em 1965 continua em vigor ainda hoje. Existe todo um capítulo do Código Eleitoral que permanece inteiramente em vigor, que é a parte da organização da Justiça Eleitoral. Toda essa organização está ainda no Código Eleitoral, parte do processo, recursos, competência do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais, dos juízes eleitorais. Em meio aos 60 anos do Código, o Congresso estuda um novo marco legal para tratar de eleições. E não só. Ele pretende unificar não só essas 2 leis, a lei eleitoral hoje e o Código Eleitoral, e atualizar essas 2 normas para a realidade atual, mas ele pretende também unificar nesse grupo outras leis eleitorais. Toda essa parte de competência da Justiça Eleitoral entraria nesse projeto. Entraria também a lei dos partidos políticos, toda a parte de partidos políticos, toda a parte eleitoral e toda a parte de inelegibilidade. A proposta começou a tramitar na Câmara, está agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e pode ser votada esta semana. Teria o novo marco legal o poder de consensuar e pacificar tópicos e expectativas tão controvertidos? A cada período eleitoral vai corresponder mudança na legislação eleitoral. Isso vem até nós, de certa maneira. Isso explica a difícil, longa discussão em torno do novo Código Eleitoral, que, na verdade, é necessário. Afinal de contas, nesses 60 anos, o Brasil mudou muito. E a política acompanhou isso. A partir da Constituição de 88 até 1997, a gente teve praticamente a cada eleição, a cada 2 anos, uma nova lei eleitoral que disciplinava as eleições daquele ano, ajustando questões que estavam no antigo Código Eleitoral. Sempre se optou por, em vez de alterar o Código Eleitoral de 65, fazer uma lei eleitoral com normas ad hoc para cada eleição. A ideia em 97 era você ter uma lei eleitoral permanente, que esse é o sentido da lei em vigor hoje. Mas o que a gente tem assistido é que a cada eleição existe um ajuste na legislação eleitoral, um aperfeiçoamento, algum ponto. A gente praticamente tem tido a cada eleição uma lei que altera a Lei 9.504 e até mesmo o próprio Código Eleitoral. Provavelmente a gente não terá um código imutável, Sempre haverá a cada eleição a ideia de fazer algum ajuste. Aconteceu com a reforma tributária, que sofreu agora uma grande reforma, mas que levou um bom tempo para isso maturar. Com o Código Eleitoral talvez seja a mesma coisa. Os impactos da exploração de gás e petróleo na margem equatorial brasileira. Esse foi o tema do seminário feito hoje pela Comissão de Desenvolvimento Regional na Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís. A margem equatorial corresponde a uma extensa faixa do litoral brasileiro que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá. Como parte do trecho está na foz do Rio Amazonas, a possibilidade de exploração de petróleo na área
tem gerado divergências entre ambientalistas, parlamentares, governo e a comunidade da região. No seminário realizado pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado para debater o tema, o representante do Ministério de Minas e Energia pediu urgência na aprovação da licença ambiental para exploração de petróleo e gás na margem equatorial. Essas novas reservas são estratégicas para o país, autossuficiência e soberania energética, porque o Brasil vai precisar importar esse petróleo para as suas refinarias, porque a gente não vê no horizonte uma redução do consumo de derivados, mesmo com biocombustíveis, eletrificação, a gente não vê o pico da demanda, a gente vai precisar desse recurso. Investimento e geração de emprego e renda para a população da região, e são empregos que pagam muito melhor do que outros empregos de alta capacitação, e a gente tem que ter urgência na aprovação desse licenciamento e começar o quanto antes essa atividade. A senadora Elisiane Gama se posicionou favoravelmente à exploração. A região compreendida entre o Amapá e até o Rio Grande do Norte significa aí uma estimativa que apontam para a reserva de até 30 bilhões de barris de óleo equivalente. E há uma expectativa da Petrobras até 2027 de um investimento da ordem de 6 bilhões de reais. Os palestrantes defenderam a importância da exploração para o país e, em especial, para a região norte e nordeste, e destacaram aspectos como a segurança operacional das explorações e a não existência de conflito entre economia e meio ambiente. Nós temos que afastar o que é aparente do que é essencial a esse debate. O aparente é a questão inicial entre ganho econômico e risco ambiental. E o essencial a esse debate gira em torno de políticas públicas que podem ser desenvolvidas com esse dinheiro, com impacto real na vida de pessoas, e utilizar esse recurso que vai circular no Estado para executar um programa de desenvolvimento estrutural do Estado. Durante uma audiência pública realizada hoje pela Comissão de Direitos Humanos, especialistas cobraram políticas públicas eficazes para garantir a proteção integral da criança e do adolescente. Milhares de crianças, adolescentes e jovens ainda são vítimas de violações de direitos humanos, como agressões físicas, psicológicas e abusos sexuais. Para discutir formas de garantir a proteção integral desse público vulnerável, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Comissão de Direitos Humanos promoveu uma audiência pública sobre o tema. Nosso objetivo aqui hoje é claro: ir além do diagnóstico que já conhecemos tão dolorosamente. Queremos ouvir, debater e, principalmente, construir soluções efetivas. Buscamos propostas inovadoras, políticas públicas mais eficazes e um pacto nacional pela infância que transcenda discurso e se materialize em ações concretas. O enfrentamento ao trabalho infantil, a promoção da saúde física e psicológica e a garantia dos direitos fundamentais das crianças e jovens foram temas de destaque da audiência. Mas qual que é a importância dessa proteção, de se colocar limites à atividade laboral da pessoa humana? É justamente preservar um direito fundamental da criança, que é o direito de brincar, o direito de ter infância. A questão dos picos de depressão, ansiedade e automutilação. Como a senhora bem falou, nessa faixa etária dos 10 aos 19 anos e, sobretudo, na dos 15 aos 24 anos, é onde a gente tem o maior pico, né, não só relacionado à automutilação, mas até mesmo de suicídio. A gente tem que falar sobre isso, né? Então, é a segunda principal causa de morte nessa faixa, também repetindo os seus dados, mas para trazê-lo com ênfase e com importância, porque nós precisamos, de certa forma, já que é um fator muito importante. Aliás, fora isso, tem a questão da própria violência como primeira causa. Então, nós precisamos combater essas causas externas com bastante afinco.
a família nesse processo. Como é que a gente vai cuidar das nossas crianças e adolescentes se o pai e a mãe dessas crianças não estão sendo educadas e cuidadas? Então, cada vez mais é importante reforçarmos que o ECA, ele é um marco regulatório que vem sendo aprimorado esses 35 anos, e nós sabemos dessa importância do aprimoramento por conta da nossa sociedade, mas principalmente fazendo com que a gente reforce essa rede de direitos e deveres também. Um dos convidados da audiência foi o jovem empreendedor Richard Bryan, adolescente que ganhou destaque nas redes sociais e se tornou referência ao inspirar outros jovens com sua trajetória de superação e iniciativa. Estamos aqui para trazer a voz dos jovens, para fazer parte da construção de um futuro mais justo, mais seguro e mais produtivo para todos. O futuro é nosso e ele começa hoje, com oportunidades que, se bem aproveitadas, podem transformar o Brasil de amanhã. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Reajustar o Fundo Constitucional do Distrito Federal pela variação anual da receita líquida da União. Este é o principal objetivo de uma proposta de emenda à Constituição que foi tema de debate na Comissão de Segurança Pública. A proposta foi apresentada pelo senador Isalci Lucas. Na justificação da PEC, ele argumenta que o fundo vem sendo alvo de várias propostas legislativas que visam diminuir seus recursos. Os ataques não são de brincadeira não, gente. Só nessa legislatura, quando a gente iniciou, dias antes de eu tomar posse, tinha uma PEC do senador Randolph. Na sequência veio o arcabouço. Nós caminhamos junto nos corredores dessa casa aqui. E foi uma unidade de todos vocês, com todos nós, para a gente ter sucesso no arcabouço. Acaba o arcabouço e a reforma tributária que estava lá, de novo, o nosso fundo constitucional sendo questionado. Eu coloco na PEC a correção, porque vocês sabem que a lei do fundo constitucional é uma lei ordinária. Então, se aqui no Senado tiver 41 senadores presentes, né, 21 votar contra, a gente derruba a lei. Então, a importância de colocar no texto constitucional que está na lei, que a correção do fundo é pela receita corrente líquida, né? E passa a ser constitucional. Aí, evidentemente, que o número de senadores presentes para mudar é muito maior. O senador afirmou que a proposta de emenda à Constituição que apresentou também vai acabar com burocracias hoje existentes entre o governo federal e o governo do Distrito Federal. O governador diz assim, olha, eu vou dar o aumento, já passei para o governo federal, agora é problema do governo federal. E o governo federal fica, né, discutindo aí, pedindo informações, que eu acho absurdo, porque na prática o recurso do fundo já está no orçamento, tanto da União quanto do GDF. Então, tudo isso são burocracias que não deveriam existir, por isso que eu fiz a PEC. Esse fundo que permite que a Polícia Civil do DF seja uma das mais eficientes do país, como bem disse, com índice de resolução de crimes que ultrapassam 90%. É esse fundo que garante que, mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas diariamente pelos policiais civis, Brasília seja a segunda capital mais segura do Brasil. A PEC vem constitucionalizar essa sistemática e está perfeitamente claro que a intenção não é promover uma mudança substantiva, mas sim fortalecer a proteção ao fundo, deixá-lo menos vulnerável a eventuais ataques, à sua forma de correção e até mesmo à sua existência. O plenário do Senado fez hoje uma sessão especial para celebrar os 10 anos da Lei Brasileira da Inclusão, também conhecida como Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência. Eu sou da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Celebramos uma
uma década de conquistas, direitos e inclusão. São 10 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146 de 2015. Saúde, educação, trabalho, transporte, comunicação, acessibilidade, pilares que transformam vidas. Essa lei foi pensada, trabalhada, lapidada por muitas mãos, eu diria por milhares. Todo esse processo refletiu os anseios de todo um segmento de pessoas que no Brasil são cerca de 18 milhões. A Lei Brasileira de Inclusão incorporou as determinações da Convenção das Nações Unidas das Pessoas com Deficiência, aprovada em 2007. O senador Romário, pai de uma menina com síndrome de Down, e a senadora Mara Gabrilli, que é uma pessoa com deficiência, foram relatores da lei e destacaram os avanços que ela proporcionou. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e sigo firme nessa luta por um Brasil mais justo, mais acessível e mais humano. A LBI, ela afirma com todas as letras que pessoas com deficiência têm direito à plena cidadania. Mais que isso, a LBI veio para mostrar que não se pode mais excluir, tampouco discriminar, porque condutas assim passaram a ser crime. Apesar dos avanços, o caminho da inclusão plena das pessoas com deficiência é longo, segundo os participantes. A mulher e meninas com deficiência. Esse é um capítulo que está na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que futuros projetos de lei podem enfrentar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos nos fixar doravante para aquilo que não está na Lei Brasileira de Inclusão. Nós precisamos dar mais força à inclusão no processo educacional. Nós precisamos dar certeza às famílias das pessoas que têm crianças e adolescentes autistas. Claro que a gente sabe que há muita coisa ainda a ser feita, como a regulamentação do instrumento de avaliação biopsicossocial da deficiência e da formação e atuação do profissional de apoio escolar, por exemplo. Temos ainda que ampliar o uso do instrumento da tomada de decisão apoiada, a fiscalização e aperfeiçoamento de direitos que, mesmo já estando em vigor, ainda não são cumpridos plenamente, como, por exemplo, o direito ao saque do FGTS para aquisição de órteses e próteses, que ainda não atende como deveria. E agora? Qual vai ser a nossa próxima luta? Com certeza, senador Paim, assim como o senhor e a senadora Mara falou, não baixar a guarda, nenhum passo atrás, nenhum retrocesso, nenhum ataque à LBI. A Presidência da República editou na sexta-feira uma medida provisória para reduzir a alta na conta de energia elétrica depois que o Congresso derrubou os vetos da Presidência à Lei das Eólicas de Alto Mar. A MP 1304 traz um teto para a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, e substitui a contratação de termoelétricas por pequenas centrais hidrelétricas. Ela também reorganiza os subsídios do setor elétrico. No caso de estouro do teto da conta, a diferença será paga pelas empresas distribuidoras, geradoras e comercializadoras de energia, poupando o consumidor final. Agora, a medida provisória deve ser analisada pelo Congresso. Também na sexta-feira, o Senado fez uma sessão especial para homenagear os 169 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Durante a sessão, senadores e convidados destacaram a luta dos profissionais da corporação por mais valorização. Fundado em 1856, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal completou no dia 2 de julho 169 anos de atuação.
A instituição é uma das mais tradicionais do país, com papel essencial na segurança pública, atuação na prevenção e no combate a incêndios, além de prestar socorro em emergências médicas e desastres naturais. Para celebrar a data, o Senado realizou uma sessão especial em homenagem aos profissionais da corporação. Essa homenagem não se limita a exaltar o passado e o presente da corporação. Ela também é uma oportunidade de reafirmarmos nosso compromisso com o futuro do Corpo de Bombeiros Militar do DF e a valorização de seus profissionais. Como chamo vocês que arriscam a própria vida para salvar os outros? A única palavra que me parece justa é chamar de herói. Estou diante de heróis que garantem que outros homens e mulheres, idosos, crianças, possam sobreviver em situações de perigo e consigam retornar em segurança para suas famílias e pessoas queridas. A luta dos bombeiros militares por melhores condições de trabalho foi um dos destaques da sessão. Para os profissionais, o reconhecimento vai além das homenagens. Passa pela valorização real da carreira daqueles que arriscam a vida para proteger a população. Sabemos que não há política de segurança eficaz sem a valorização daqueles que a colocam em prática. E foi com esse entendimento que conseguimos assegurar, ao fim daquele processo, um reajuste de 18% para os integrantes da corporação. Agora, nesse último mês passado, nós tivemos a formação da última turma de oficiais. A academia está lá fechada. A academia agora ficou fechada, não tem mais cadetes, não vai mais formar mais oficiais. Por quê? Porque não entrou gente. Cada um dos bombeiros militares que estão aqui presentes se dedicam dia e noite com o compromisso de honrar o nosso lema: aliena vitam et bona salvare, vidas alheias e riqueza salvar. E amanhã, às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores tem reunião marcada. Senadores pretendem usar a diplomacia parlamentar para colaborar nas negociações que contenham a elevação das tarifas americanas sobre produtos brasileiros. O repórter Tiago Tibúrcio tem mais informações. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Trade, enxerga um espaço para negociações em relação a essas tarifas aí. A sobretaxa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros só entra em vigor em 1º de agosto. Ele quer usar esse período até lá para conseguir ajudar a diplomacia brasileira a fazer as negociações. Por isso, o senador Nelsinho Trade, convocou uma reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores para esta terça-feira e convidou representantes do Itamaraty, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, além também de representantes da Confederação Nacional da Indústria e também da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O senador organiza também uma missão parlamentar com destino a Washington, capital dos Estados Unidos, isso porque o encarregado de negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil fez esse convite ao senador Nelsinho Trade para que também possam ter conversas em relação a essas sobretaxas. Aqui no Brasil, os principais produtos afetados por essa nova política tarifária americana concentram-se realmente aí na área da indústria e da agropecuária. E estão entre esses produtos o petróleo bruto, que o Brasil exporta para lá, aeronaves, café, carne bovina e lingotes de ferro. Essas são aí os principais produtos afetados nessa relação comercial que apenas no primeiro semestre deste ano, 2025, já está com uma balança desequilibrada para os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos estão exportando mais para o Brasil do que importando no valor de 1,7 bilhão de dólares. Por isso, toda a preocupação aí das autoridades brasileiras para tentar equilibrar um pouco mais essas relações comerciais e, além disso, é claro, estabelecer tarifas aí mais adequadas a esse comércio bilateral. A presidência do Senado informou que em agosto serão votadas indicações de autoridades para cargos em agências reguladoras, tribunais e conselhos nacionais. Confira o calendário estabelecido.
O Senado definiu o calendário para votações de autoridades indicadas para cargos em agências reguladoras e tribunais superiores. Segundo o comunicado da presidência, de 4 a 8 de agosto vão ser lidos os relatórios sobre as indicações. E de 11 a 15 de agosto vai ser realizada a semana de esforço concentrado para sabatinas dos indicados e votação dos nomes tanto nas comissões como no plenário. Aprovar essas indicações é uma competência exclusiva do Senado definida na Constituição. E amanhã vai ser realizada no Supremo Tribunal Federal uma audiência